isquêmico e existe o AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico acontece quando um vaso da cabeça entope por um coágulo ou um trombo, e o AVC hemorrágico acontece quando o vaso da cabeça estoura, né? Então, em geral, o AVC isquêmico tende a ser menos grave do que o AVC hemorrágico, e é esse também que a gente tem mais oportunidade de tratamento. Agora, o diagnóstico do AVC sempre exige exames complementares, seja um raio-x ou seja que exames seriam esses? Esse ponto é super importante. Veja, o diagnóstico de um AVC é clínico, mas a gente não sabe diferenciar só olhando para o nosso paciente se o AVC é isquêmico ou é hemorrágico. Para saber diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico, a gente vai precisar de um exame. O exame geralmente mais popular que a gente consegue fazer na maioria das emergências é uma tomografia de crânio. Então, a tomografia é o principal exame que a gente já consegue diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Existem exames mais sofisticados, como, por exemplo, a ressonância e outras técnicas de tomografia também, mas para a gente começar a tomar qualquer conduta, ou seja, qualquer tratamento, a gente precisa do exame de imagem, porque senão a gente pode fazer uma abordagem que é oposta dependendo do tipo de AVC. Agora, a gente sabe que o Brasil é um país imenso e nas localidades onde não existem esses recursos, como é possível intervir? Pronto, esse é um super desafio. De fato, o Brasil é um país de proporção continental que ainda tem uma heterogeneidade muito grande relacionada a atendimento, à infraestrutura, principalmente região norte e nordeste. Então, quando a gente observa a concentração de centros de AVC, ou seja, unidades especializadas no atendimento do AVC, a gente observa que há uma desproporção muito grande, com uma concentração muito maior na região sul-sudeste. Nessas regiões mais remotas, longínquas, de fato, a gente ficaria limitado em relação ao tratamento agudo, porque a gente precisa de uma infraestrutura mínima, como eu acabei de comentar. A nossa preocupação, Paulo, é de eventualmente a gente tomar qualquer conduta e dar remédio em casa para um paciente com sintoma de AVC. O popular é da aspirina, né, da OAS, e se for um caso de AVC hemorrágico, ou seja, um sangramento na cabeça, a gente sabe muito... Vai agravar. Aqui, porque a população já conhece aquela expressão afinar o sangue. A aspirina afina o sangue. Perfeito. Que nesse caso, no AVC hemorrágico, está precisando haver estancar o sangramento, né? Exatamente, por isso que a gente orienta, inclusive a gente orienta colegas médicos que não tomem condutas, né, antes de fazer um exame de imagem, antes de fazer a tomografia. Então, nessas áreas que não tem acesso, a gente teria que transferir o paciente para uma região próxima, com uma infraestrutura mínima, que ele pudesse fazer o exame de imagem e depois fazer a abordagem terapêutica direcionada. É fácil fazer a diferenciação pelos sintomas? Acho que não, né? O hemorrágico pelo menos potencialmente mais grave, tem consequências mais graves, e o isquêmico, mas os sintomas são mais ou menos os mesmos. Quais seriam esses sintomas? Exato, os sintomas são o mesmo, e a gente olhar para um paciente e falar se é isquêmico ou hemorrágico é quase a mesma coisa do que jogar uma moeda para cima, tá? Só não é tanto porque a proporção do AVC isquêmico é em torno de 85% dos casos, então é uma doença mais prevalente. E ainda bem, porque é a doença que a gente tem mais oportunidade de tratamento também. Ao passo que o AVC hemorrágico, a proporção vai em torno de 15% a 20% dos casos. Tá? Então, os principais sintomas, os sintomas são, como você acabou de falar, são os mesmos. E os principais sintomas, eu vou pedir para lembrar de pelo menos 3, que é boca torta, então a gente pede para a pessoa sorrir e observa que um lado do rosto fica paralisado, a boca não consegue mexer. Perda de força de um lado do corpo, então lembra que não é todo o corpo que fica fraco. Em geral, é todo um lado, o lado direito, braço e perna direita, ou o lado esquerdo, braço e perna esquerda, ou uma sensação de dormência também. E dificuldade para falar. Então, pede para a pessoa falar uma frase qualquer, né? O céu de Brasília é azul, e a pessoa pode não conseguir nem articular essa frase e nem conseguir falar nada. Esses 3 principais sintomas, né, lembram muito, a gente vai fazer uma analogia com a palavra SAMU. Então, SAMU, sorria. O A de abrace, então levantar os braços como se for para simular, para dar um abraço, observa que um lado do corpo não mexe. O M do SAMU de mensagem ou de música, a pessoa não consegue falar. E o U, urgente. Então, lembrar desses 3 principais sintomas, lembrar da palavra SAMU, porque a gente sabe que um dos maiores inimigos do AVC é o tempo.
Agora, o AVC não está associado a nenhum trauma, né? Não houve nenhuma, nesse caso, não houve nenhuma pancada, não houve nada que desencadeasse, assim. É preciso fazer essa diferenciação também, né? Perfeito. O AVC por definição, é uma lesão vascular que acontece de forma súbita. Espontânea, né? Espontânea, súbita. Até existem algumas situações, Paulo, que podem ser desencadeadas por trauma, mas não é a regra, isso seria uma exceção. A regra é um senhor que está jantando com a família, quando começa subitamente os sintomas, então é de uma hora para outra, não dá aviso prévio na maioria das vezes, e são esses sintomas que eu falei que são os principais, que a gente tem que lembrar. Agora, o jantando não quer dizer que aconteça mais de noite, né? Não, na verdade, pode acontecer em qualquer momento do dia. A gente observa que no final da noite, ou seja, 5 da manhã, 6 da manhã, durante o dia, a tendência é ser um pouco mais reconhecido. Por que isso? Porque existe uma porcentagem grande de AVC que acontece durante a noite, durante o sono. E se você reparar, eu não falei em nenhum momento de dor, né? A maioria das pessoas que tem AVC na madrugada não tem dor nenhuma. Então, só vai reconhecer... Mesmo aquelas que têm AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico, em geral, dói a cabeça, né? Mas a gente também não tem como colocar isso como uma regra. Então, mesmo aqueles que acontecem no período noturno, muitas vezes o reconhecimento só vai acontecer na manhã seguinte, quando a pessoa teria que acordar e não acorda direito, a família nota a falta do parente que devia estar acordado e está dormindo ainda. Agora, eu estou lembrando que você falou que quem estava jantando era aquele senhor. Isso não é por acaso, né? Porque, em geral, as pessoas a partir de uma certa idade é muito mais frequente terem o AVC. Né? Perfeito. E, para isso, a gente tem que lembrar dos fatores de risco de AVC. A gente acaba dividindo os fatores de risco em fatores de risco não modificáveis, ou seja, são aqueles que eu não tenho como modificar, eu já posso exemplificar, e fatores de risco modificáveis. Na verdade, o que todo mundo quer saber é como que eu previno um AVC. Né? E tem uma questão que envolve também um negócio muito difícil, que é a mudança de comportamento. Perfeito. Porque é muito difícil, é até, digamos assim, às vezes é até ofensivo você chegar para uma pessoa, bom, por que você não para de fumar? Então, a pessoa não vai gostar de ouvir isso. Por que você não muda seus hábitos alimentares? Você está ficando gordo. Então, isso num país em que as pessoas estão, que o contingente de obesos é cada vez maior. Obesidade, sedentarismo, fumar, quer dizer, o tabagismo e alcoolismo são coisas que a pessoa tem que fazer uma força para deixar de lado, né? Exato. Então, dentre os fatores de risco modificáveis, são esses que você acabou de falar muito bem. O principal vilão disparado é a pressão alta. E lembrar que 50% das pessoas que têm pressão alta não sabem que têm pressão alta. Né? O que é pressão alta? O que é a hipertensão arterial? Sim. Né? A hipertensão arterial é uma condição que a pressão do paciente fica elevada. E isso acaba trazendo uma fragilidade nos vasos sanguíneos, e não só da cabeça, nos vasos sanguíneos do corpo inteiro. Então, a pressão alta, né, nos vasos, ela também aumenta o risco de infarto. Inclusive, os fatores de risco do AVC são exatamente os fatores de risco do infarto. Ou seja, se a gente consegue prevenir um, a gente também consegue prevenir outro. E a pressão alta, isso é um ponto super importante da gente lembrar, na maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. A pessoa está com a pressão alta e não está sentindo nada. E esse é um grande problema, que a gente só consegue descobrir muitas vezes depois que a doença já se instalou. Então, para a gente lembrar, a pressão alta é um dos grandes vilões, o diabetes, né, principalmente os pacientes que são hipertensos e diabéticos que não controlam, então as taxas de açúcar no sangue ficam muito elevadas, colesterol alto. O tabagismo, como você falou muito bem, o cigarro é um dos grandes vilões tanto do infarto quanto do AVC, como de outras doenças arteriais também pelo corpo. Uso de drogas, bebida alcoólica em excesso. Aí esse é um ponto Esse excesso aí é bom, por conta do freguês, não? O que é um excesso? O excesso, na verdade, tem até uma quantidade, mililitros, que poderia ser permitido por semana, né? Então, é uma dosagem pequena. Então, é sempre muito cuidadoso a gente falar que álcool e AVC. A gente sempre pede para evitar o consumo de bebida alcoólica, né? Principalmente os destilados, os fermentados, que são os que estão mais ligados. E um outro ponto que é muito importante que você comentou, que é a mudança de estilo de vida. Obesidade, sedentarismo, né? O paciente que anda com alta carga de estresse emocional, isso tudo favorece...
a população também menciona muito, teve um choque emocional, alguém teve um... Isso também contribui, né? Acaba contribuindo, principalmente a longo prazo, porque isso afeta todos os órgãos e sistemas do organismo, né? O paciente que está sempre se mantendo estressado é o paciente que tem maior chance de desenvolver hipertensão, é o paciente que é a pressão alta, é o paciente que tem maior chance de desenvolver também diabetes, que é a taxa de açúcar elevada no sangue. Então, acaba que de forma indireta, essa alta carga de estresse, essas demandas que a gente acaba vendo muito nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, isso pode contribuir sim, principalmente porque é um paciente que não vai priorizar a sua saúde, não vai priorizar a atividade física, vai se alimentar muito mal com comida processada, com pouca... A dieta mediterrânea, que é o que a gente sabe que tem maior chance de melhor prevenção de doença cardiocérebrovascular, o paciente vai comer comida fast food, né, ou comida ultraprocessada, isso acaba trazendo prejuízo na vida, e a obesidade, né, que hoje a gordura abdominal é a que mais está linkada, ou seja, relacionada à doença do coração e do cérebro. E o sedentarismo também, antes andávamos muito mais, a gente vê os filmes de antigamente, as pessoas todas magrinhas, hoje acho que os cuidados, os apelos à alimentação, aquela coisa que é mais gostosa, muito glúten, muito aditivo, isso seduz as pessoas, aí você entra meio que numa armadilha, difícil perder peso e é difícil começar a fazer exercício também, né? Exato, e é a comida gostosa e rápida. A gente hoje está com pouco tempo, então o tempo de almoço hoje é rápido, então tudo que a gente quer é resolver logo o nosso problema e a gente muitas vezes não prioriza a nossa saúde nesse sentido. Então, é nesse ponto que, assim, a gente estimula muito a prática de atividade física, a gente estimula muito o cuidado com a alimentação. Isso num país em que as pessoas levam muito tempo dentro do transporte público e chegam em casa já estafadas, com poucas horas para o lazer, ou às vezes quase nenhuma, 2 ou 3 empregos, às vezes é difícil recomendar, além do descanso, alguma atividade física, né? Exato, Paulo. O problema é que a gente sempre vai ter uma prioridade. E se a gente não se colocar como prioridade, a gente vai acabar deixando de cuidar da nossa saúde. Então, a gente tem que colocar na lista das nossas prioridades, além da nossa família, obviamente, além dos nossos compromissos profissionais, a gente tem que colocar o nosso cuidado pessoal. Porque se a gente for acometido com um AVC, com um infarto, todos os outros vão acabar ficando prejudicados também. Então, é entender hoje que na prescrição médica está a atividade física, na prescrição médica está o cuidado com a alimentação. Agora, doutora, a pressão alta, que a senhora definiu aí como uma das causas do risco e da ocorrência dos acidentes vasculares cerebrais, como é que se conceitua isso? O que é a pressão alta? Porque as pessoas vão lá, minha pressão está 14 por 10, 14 por 9 e tal. Qual é a regra para se considerar que uma pessoa está com pressão alta ou não? Essa pergunta é super importante porque houve até uma mudança na definição de pressão alta de uns anos para cá. Então, até pouco tempo, a gente considerava como pressão ok, né? Antes de falar de pressão alta, o paciente que tinha pressão até 14 por 9 a gente tolerava. Hoje, a gente está cada vez mais agressivo no controle da pressão, com o objetivo de baixar essa pressão para menos de 12 por 8. O paciente que é diabético, ele ainda tem um alvo de pressão ainda mais baixo. Então, a gente tenta deixar o paciente na casa dos 11, 11,5. Então, hoje, pressão boa é pressão menor do que 12 por 8, pelo menos, tá? Acabou com essa história de, minha pressão é normal, minha pressão é 15, 16, isso é normal. Não existe. E hoje a gente tem muita ferramenta para cuidar da pressão. Porque antes, eu que tenho 71 anos, seria considerado normal eu ter, por exemplo, 17 por 9, 17 por 8, né? Mas nos critérios atuais isso já seria divergente. Sem dúvida. Na verdade, esse é um ponto super importante. Pressão 17, 18, isso não é normal. Pressão normal é pressão 12 por 8. Saiu do 12 por 8 ou menos, né? Então, a pressão da mulher muitas vezes é 10, 11. Tem mulheres, inclusive, que têm pressão de 9, 6 e não está sentindo nada. Isso é ótimo. Isso é até interessante, Paulo, porque os pacientes muitas vezes têm medo de pressão baixa. Aí eu atendo o paciente do consultório que a pressão está 10, 9... Pedindo um pouquinho de sal para comer? Não, e aí falo, mas você está sentindo alguma coisa? Não, eu não estou sentindo nada. Então, deixa a sua pressão baixa. As pessoas têm medo da pressão baixa sem saber que o maior vilão é a pressão alta. Então, pressão normal, lembra do valor 12 por 8, menor ou igual a 12 por 8.
Agora, vamos falar das sequelas dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais. Elas são mais frequentes nos hemorrágicos, não é isso? Mais graves. Se você me permite, eu queria falar do tratamento antes de falar da sequela. Pois não. Porque a gente teve um avanço muito grande no tratamento do AVC. Por isso que eu fiz aquele trocadilho que eu não gosto de usar o nome derrame, né? Porque o derrame dá a impressão que a gente não tem o que fazer nada. E para o AVC isquêmico, que é aquele que entope um vaso na cabeça, a gente tem uma série de tratamentos com altíssimo grau de resposta, onde a gente pode, mesmo na internação do paciente, devolver ele para completa normalidade. A gente tem pacientes que chegam no hospital sem mexer, sem falar, e saem do hospital praticamente normal, ou pelo menos no segmento de visitas ambulatoriais posteriormente, ele fica completamente normal. Desculpe, mas isso depende de uma intervenção rápida. Exato. Não é? Exato. Qual é o tempo que se tem, num caso, por exemplo, a pessoa está com um braço paralisado, então está com confusão mental. É um prazo muito curto para fazer o diagnóstico e intervir, não é isso? A nossa máxima sempre vai ser tempo é cérebro. O tempo sempre é um dos nossos maiores inimigos. Então, na identificação ou na suspeita de um AVC, naqueles principais sintomas que eu falei, boca torta, perda de sensibilidade, perda de força de um lado do corpo, dificuldade de fala, é chamar o SAMU ou ir para o hospital especializado o mais rápido possível. Uma vez que esse paciente chegue no hospital, a gente tem uma janela de tempo para poder tratá-lo. De quanto tempo? A gente tem dois tipos de tratamento para o AVC, né? O primeiro tratamento a gente chama de trombólise endovenosa, que é a dissolução química do coágulo que está obstruindo o fluxo de sangue na cabeça. Então, é um medicamento que a gente faz na veia e a nossa janela de tempo entre o início de sintomas e a aplicação do medicamento é de 4 horas e meia. Porém, a gente já tem uma outra modalidade de tratamento, que é a trombectomia mecânica, que é muito semelhante ao cateterismo cardíaco, que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, onde a gente sobe um catéter pelo corpo, localiza o vasinho da cabeça, não é uma cirurgia aberta, então é um procedimento que a gente chama endovascular, ou seja, é um catéter que navega, que caminha por dentro dos vasos sanguíneos, localiza o coágulo que está obstruindo o fluxo de sangue na cabeça e faz a retirada mecânica. Mas para fazer esse trajeto com o aparelho que vai desobstruir, é preciso ter feito um diagnóstico antes, né? Perfeito. No momento que ele chega no hospital, ele faz os exames de imagem, a tomografia, muitas vezes uma angiotomografia, que é o exame contrastado, faz o diagnóstico, localiza a obstrução e faz esse procedimento. Para esse procedimento específico, a trombectomia mecânica, a gente tem que casar 3 principais informações para a gente avaliar o tempo do tratamento e a elegibilidade do paciente. É a história clínica, é o exame físico e o exame de imagem, como você muito bem comentou. Se a gente conseguir um bom casamento entre essas 3 informações que eu falei, a gente consegue tratar pacientes até 24 horas. Ou seja, eu consigo aumentar muito a minha possibilidade de tratamento avaliando a elegibilidade dos pacientes. Agora, vamos ver do lado do leigo, as pessoas que vão ao hospital. A gente sabe que nossos hospitais com frequência estão sobrecarregados, mesmo os hospitais privados. Do ponto de vista da pessoa que está atendendo lá no hospital, o que é mais conveniente que o parente da pessoa, ou o amigo, a pessoa que está ao lado da pessoa que está com suspeita de AVC, como é que ela deve se referir? Isso é uma questão de linguagem, comunicação. Essa pergunta é super importante, é importante que as pessoas saibam como ajudar a gente no atendimento. Certo. Né? Primeira coisa, diz pra gente se o paciente tem algum problema de saúde, quais são as comorbidades que o paciente tem. Ele usa algum remédio? Leva a relação dos remédios que o paciente toma, né? Porque muitas vezes isso ajuda a gente até a avaliar o tipo de tratamento que a gente vai ter que fazer. Quais são os remédios que eventualmente usa se afina o sangue, anticoagulantes, né? Então, pegar a relação dos remédios e as doenças que o paciente tenha. Um outro ponto que é muito importante, que horas foi que o teu parente ou que a pessoa que você está socorrendo passou mal? Você viu ela passando mal? Ou quando você chegou, ela já estava passando mal? Eu vou perguntar qual foi... Por que isso? Oi? Por que essa diferença? Porque eu preciso de avaliar qual tipo de tratamento que eu vou fazer. E o primeiro tratamento, eu só tenho 4 horas e meia entre o início dos sintomas e a minha abordagem. Então, eu preciso de saber qual foi o horário exato que ele passou mal. Muitas vezes, esse paciente passou mal sozinho, ninguém viu. Então, eu vou perguntar qual foi o último horário que ele foi visto completamente normal. Obviamente que todas essas perguntas a gente vai direcionar na emergência, mas se tiver uma pessoa que saiba dar informação para a gente, isso sempre vai ajudar a gente a definir qual vai ser o melhor tratamento.
Doutora, a gente sabe que medicina é sobretudo experiência, né? A experiência que a gente vai acumulando, que as pessoas, primeiro os estudantes, depois os internos, depois, então, essa experiência toda que vai levando ao conhecimento, que muitas vezes é mais importante até do que o conhecimento literário, que a gente aprende nos livros, né? Da sua experiência, o que tem mudado nos últimos tempos, assim, em termos das pessoas que chegam com AVC? Eu acho que o principal que a gente acaba observando é que a gente, embora saiba que é uma doença que pode afetar qualquer faixa etária, e que quer dizer que pode afetar muitos idosos, ela pode afetar qualquer faixa etária. Uma coisa que a gente vê observando é uma mudança de padrão que pessoas mais jovens também vêm se apresentando com a AVC. Tá? De fato, é uma doença que afeta mais o idoso. A partir da 6ª década de vida, a incidência do AVC, né, a ocorrência do AVC tende a duplicar a cada 10 anos. Mas a gente acaba vendo uma mudança comportamental, trazendo faixas etárias mais jovens para ter o AVC também. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê muita gente tendo AVC, e é uma epidemia global, a gente sabe, e você falou muito bem, a incidência de AVC é muito alta, né? São 100 mil óbitos no Brasil por ano. A gente estima que 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida, então você imagina o impacto que essa doença traz, né, para a população, sabendo que é a principal causa de morte e morbidade, perda de função no nosso país, né? Então, o que a gente também observa é o impacto do tratamento, Paulo. Por isso que é tão importante saber reconhecer, levar para o hospital e saber que o tratamento bem feito, ele pode devolver o paciente para completa normalidade ou, pelo menos, devolver uma função para que ele possa retornar para casa e se manter ativo no trabalho, retornar para sua família e ser menos um impacto socioeconômico que é o AVC. E as sequelas também algumas sequelas podem não ser incapacitantes para a vida da pessoa, né? E como é que se tem avançado nisso? Uma última pergunta por causa do nosso tempo. Claro. As sequelas do AVC vão muito depender do tipo de AVC. Então, você tinha dito, o AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave e uma vez que ele tende a ser mais grave, a mortalidade atribuível ao AVC hemorrágico é maior e as sequelas também. O AVC isquêmico, principalmente aqueles que não foram tratados ou que o tratamento não foi eficaz, eles também podem gerar sequelas e o grau de sequela vai depender do tamanho do AVC e da região do cérebro que for afetada. As sequelas variam, que podem ser desde formigamentos leves, uma boca que fica discretamente torta ou alguma dificuldade com coordenação motora fina que ninguém vai nem perceber, até sequelas mais graves que podem ser absolutamente incapacitantes, perda de força completamente de um lado, a pessoa fica restrita ao leito, não consegue falar, precisa de apoio e cuidados de terceiros de forma permanente. Então, as sequelas vão variar do tipo de AVC e do tratamento e do local e extensão do dano. Um último recado breve para as pessoas, que elas podem fazer para prevenir o AVC, mudança de comportamento. Prevenir é o melhor remédio, então prevenção do AVC, controle dos fatores de risco cardiovasculares, eu vou relembrar porque eu acho que isso é muito importante, controle da pressão, controle do diabetes, controle do colesterol, não fumar, né? Então atividade física, combate ao sedentarismo, mudança de estilo de vida mesmo, cuidado com a alimentação, acho que esse é o recado. Doutora Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, eu fico à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A educação tem um valor intrínseco
pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo, é a porta de entrada para 1000 outros direitos. Sem educação, você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. Eu sempre entendi que a educação, a escola, era uma ferramenta fundamental de libertação. Não somente garantir a continuidade de valores que temos, mas com uma possibilidade, inclusive, de construir novos valores. E quando você chega num lugar onde você pode ter essa chave para abrir as portas, é algo assustador, porque é um poder que você tem. Você percebe quando uma pessoa sobe no palanque e tá mentindo para você. Você percebe quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá debaixo do pano. Tipo, nossa, esconderam isso de minha vida toda. E isso é a única coisa que não podem tirar da gente, nos roubar. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós temos temas como o da reforma tributária, a sua regulamentação, fazendo força para reduzir ao máximo a carga tributária e os projetos e processos relacionados à saúde, à segurança pública, que é hoje uma prioridade nacional, ao desenvolvimento pela educação. Isto é, nós temos uma agenda forte ainda para o segundo semestre. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Segunda-feira, 12 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Os líderes definiram a pauta de votações do plenário antes das eleições municipais. Haverá esforço concentrado presencial nesta semana e na primeira semana de setembro. No esforço concentrado da semana que vem, deverá ser votado o projeto de renegociação das dívidas dos estados. O texto apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê alternativas para renegociar os mais de 760 bilhões em dívidas das unidades federativas com a União e vem sendo discutido com governadores e integrantes do governo. Também deverá ser votado o projeto que trata da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
O texto mantém a desoneração integral em 2024 e estabelece a retomada gradual da tributação a partir de 2025, com alíquota de 5% sobre a folha de pagamento. Em 2026, seriam cobrados 10% e em 2027, 20%, quando ocorreria o fim da desoneração. O STF estendeu até o dia 11 de setembro o prazo para que os poderes legislativo e executivo busquem uma solução consensual sobre a desoneração da folha de pagamentos. A posição nossa é sem o aumento da contribuição. Acho que as sugestões que foram feitas são mais do que suficientes para cobrir a questão da desoneração ou a reoneração. Deve ser votado também na terça-feira. Outra matéria que estará na pauta da semana que vem é o Estatuto da Segurança Privada. O problema é que a segurança privada no país foi alcançado pela clandestinidade, empresas clandestinas, de uma forma muito incisiva. Isso prejudica o emprego formal, isso significa prejudica consideravelmente a qualidade da prestação de serviços. E o Estatuto da Segurança Privada é o caminho que nós construímos para alcançar um ambiente propício para que os trabalhadores da segurança privada sejam respeitados, que tenham capacidade de desenvolver a sua atividade de uma forma segura, tranquila e com o suporte dos órgãos que coordenam e dirigem a segurança privada no país, a exemplo da Polícia Federal. Na reunião, o presidente do Senado ouviu mais uma vez apelos da oposição pela retirada da urgência constitucional da regulamentação da reforma tributária. O plano de trabalho nosso prevê realmente a entrega do relatório dia 22 de outubro, porque depois das eleições você tem que dar um tempo para aqueles parlamentares que estão participando das eleições conhecer, debater um pouco. Mas, evidentemente, que a proposta é votar ainda este ano, provavelmente no início de novembro. Os líderes também decidiram que propostas como a que regulariza o funcionamento de jogos de azar e a anistia aos partidos políticos só serão analisadas após as eleições. A solução para a dívida dos estados com a União está entre as pautas do Senado que podem ser votadas ainda este mês. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem por quase 90% da dívida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou em julho um projeto de lei complementar para sanar essas dívidas. Um dos pontos do texto é a criação de um fundo de equalização, que vai atender a todos os estados e ao Distrito Federal, mesmo os que não têm dívida. E a forma de distribuir esses recursos foi tema de uma reunião na manhã desta quarta com governadores da região Nordeste. É necessário que os estados menos endividados sejam também contemplados nesse processo de renegociação das dívidas, sob pena, se isso não acontecer, de agravar cada vez mais as desigualdades do ponto de vista regional, socioeconômico. Ou seja, o que nós temos enfatizado é que esse tema precisa ser encarado, precisa ser tratado olhando a realidade do Brasil como um todo. Não é justo, não é desejável, que os estados menos endividados, inclusive que fizeram o seu dever de casa, como os estados do Nordeste, no processo de renegociação dessas dívidas, eles não sejam exatamente contemplados. Alguns estados que não têm dívidas com a União têm débitos com bancos públicos, como a Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Os governadores trouxeram uma proposta para que essas dívidas também possam ser renegociadas. É importante possibilitar que essas dívidas bancárias também sejam renegociadas, seja com a carência, seja com o alongamento no tempo, seja com a redução da taxa. Então, a gente vai propor um texto para que ele possa avaliar, junto com os consultores do Senado e com os pares do Senado Federal, para possibilitar também essa questão de isonomia. Dado que vai ser feito um esforço da União para alongar e diminuir os encargos da dívida dos estados com a União, que também seja feito um esforço da União
para reduzir taxa, alongar prazo e aumentar a carência das dívidas bancárias que os estados têm com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Em nota, o presidente do Senado disse que recebeu sugestões dos governadores e que houve um avanço na discussão em relação ao fundo de equalização previsto no projeto para beneficiar também os estados que não possuem dívidas com a União. O Senado deve votar a proposta na próxima semana. Ele finalizou a nota dizendo que, abre aspas, estamos trabalhando em um cenário no qual haja consenso entre os senadores para apreciação do projeto antes do início das campanhas eleitorais. Fecha aspas. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o projeto para compensar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia deve ser votado nesta semana. Segundo ele, falta apenas definir se o texto vai prever um gatilho para aumentar em até 1 ponto percentual a contribuição social sobre o lucro das empresas. A negociação é o seguinte: uns que propõem um conjunto de programas acreditam que esses programas são suficientes para compensação. Outros, no caso a Fazenda, que naturalmente tem que ser mais conservadora, tem que se proteger mais, diz que acha que não vai, por isso que propôs aquele gatilho. Então, Tonísio, não precisa botar o gatilho. Se não for, dizem alguns, se não for, a gente se compromete a votar a CSLL. E a Fazenda preferia já deixar escrito a questão do gatilho. O que é o gatilho? Se não chegar no número necessário, aí a gente dispararia isso, não necessariamente com 1%. Pode ser 0,25, pode ser 0,5, pode ser 0,75, depende da necessidade de complementação. Então, na verdade, para mim está resolvido. Nós estamos discutindo, coloca ou deixa para colocar depois, mas todo mundo já sabe por onde vai passar. Semana no Senado começa com audiência pública. O Congresso deve realizar 2 sessões solenes, uma agora pela manhã e outra na tarde de quinta-feira. E pelo menos mais 5 audiências públicas estão previstas nas comissões. Confira os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a participação negra no sistema político eleitoral. Às 10 horas, no plenário do Senado, o Congresso deve realizar sessão solene para celebrar os 40 anos do movimento de mulheres camponesas. E logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos parlamentares. E às 9 horas desta terça, reunião prevista na Comissão de Infraestrutura. O primeiro item da pauta é o projeto que institui o regime especial de tributação para as obras de reconstrução de infraestrutura básica em casos de catástrofes e para obras de relevante interesse social. Às 10 horas de amanhã, o plenário do Senado deve realizar a sessão de debates temáticos em discussão políticas públicas para a prevenção e tratamento do câncer de pulmão. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater as razões da alta incidência de secas e de inundações no país e as políticas públicas e medidas necessárias para a redução de impactos. Às 10 desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta é o que impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. Às 10 horas de quinta-feira está marcada a audiência pública na Comissão de Relações Exteriores para ouvir o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim. Ele foi convidado para falar sobre sua atuação como enviado do governo brasileiro para acompanhar as eleições presidenciais na Venezuela. E às 14 horas de quinta está prevista a sessão solene no Congresso Nacional destinada a homenagear o Dia Nacional da Imigração Chinesa, celebrado em 15 de agosto, e comemorar o 50º das relações diplomáticas entre Brasil e China. A segurança nos presídios brasileiros foi debatida na sexta-feira pela Comissão de Segurança Pública, que fez uma diligência externa no Ceará, onde uma unidade prisional sofreu tentativa de fuga no dia 3. Foram apontadas fragilidades no sistema de segurança do Estado.
Uma tentativa de fuga na unidade prisional Professor Clodoaldo Pinto, em Itaitinga, Ceará, foi debatida em audiência pública feita pela Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Fortaleza. Especialistas e autoridades do Estado participaram do debate. O senador Eduardo Girão, que presidiu a reunião, destacou as fragilidades do sistema de segurança do Estado. Não podemos ignorar o fato de que essas facções se aproveitam das fragilidades do sistema para ampliar seu poder, seja através do tráfico de drogas, de arma, corrupção de agentes públicos. Cada ação dessas facções é uma afronta direta ao Estado de Direito e à paz social. Precisamos de uma resposta à altura que envolva todos os setores da sociedade e que seja implacável contra os criminosos. É inaceitável que nossos agentes penitenciários, homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, sejam submetidos a condições de trabalho tão precárias, colocando em risco suas próprias vidas. O senador Stevenson Valentim fez críticas à situação da segurança pública em todo o país. A operação de recapturar 2 elementos que fugiram de presídio federal, general, custar mais de 4 milhões e achar o cara no Pará procurando no interior do Rio Grande do Norte, mostra a fragilidade, a falta de inteligência, a incompetência, a má gestão, o despreparo de um ministério de forças federais que não conseguem lidar com situações previsíveis como essa. Houve fuga ou não houve? Não sei. Ninguém sabe o que aconteceu, porque até então ninguém fala e está proibido falar. Os participantes criticaram a ausência de representantes do governo do Ceará na audiência para esclarecer dúvidas e responder os questionamentos da população. É o Senado da República atravessando o país para vir no nosso estado, preocupado com o que estamos vivendo, e o governo do estado e as autoridades competentes, as autoridades que foram aqui elencadas, não se dignarem a mandarem um representante. A representante da Ordem dos Advogados do Ceará destacou a necessidade de políticas públicas a longo prazo. Enquanto se pensar políticas públicas isoladamente, cada uma das instituições e cada uma querendo propor alguma coisa diferente daquilo que pode trazer resultados a curto prazo, a gente não vai ter resultados. Nós costumamos dizer, que política pública de segurança pública e prisional, elas são discutidas porque todas as políticas sociais falharam. Decisões do ministro Flávio Dino, que limitam as chamadas emendas PIX no orçamento da União, foram questionadas no Supremo Tribunal Federal pelas advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados. As advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados pediram ao Supremo Tribunal Federal a revogação de 2 decisões liminares do ministro Flávio Dino, que limitam a execução das chamadas emendas PIX ao orçamento da União. Essas emendas individuais do Congresso somam cerca de 8 bilhões de reais repassados diretamente a estados e municípios sem uma indicação específica de destinação. No dia 1º de agosto, Dino determinou que as transferências sejam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. As liminares do ministro devem ser levadas ainda este mês ao plenário virtual do STF. Os agravos regimentais das 2 casas legislativas alegam que as decisões do ministro partem de premissas equivocadas e colocam em xeque a autoridade legislativa do Congresso. A 15ª edição do programa Jovem Senador terminou nesta sexta-feira com a aprovação de 3 propostas que podem ser transformadas em projetos de lei. Para o Senado, a oportunidade de ouvir a juventude. Para os estudantes, uma experiência inesquecível. Como jovens senadores e senadoras, durante uma semana, alunos do ensino médio de todas as regiões do país circularam pelo Senado, participaram de debates sobre temas importantes para o país, foram recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vivenciaram o dia a dia de um senador de verdade e aprenderam na prática como funciona o trabalho legislativo. E no último dia discutiram e aprovaram
aprovaram em plenário 3 propostas. Uma delas institui o Exame Nacional de Avaliação Seriada como mais uma alternativa para acesso ao ensino superior. A outra prevê restrições à aplicação aérea de agrotóxicos. E a última proíbe manifestações anônimas em meios digitais. O que não está ficando claro é que o ENAS ela é uma alternativa de avaliação. A autonomia das vagas fica por conta da universidade, então ela pode escolher o quanto que ela vai utilizar para o Enem e ela vai avaliar na sua região, no seu território, qual é a quantidade de vagas que ela vai direcionar para o ENAS e a quantidade de vagas que ela vai direcionar para o Enem. A nossa comissão é de saúde e meio ambiente. Se a gente se preocupar apenas com a saúde, o meio ambiente vai ficar para onde? A saúde vem do meio ambiente, a gente come o que o meio ambiente traz. Se a gente não for proporcionando assim, não terá como. E outra, como o Renan bem citou, são 32% apenas que ficam nas plantações, 49% desses agrotóxicos vão para as águas. As propostas aprovadas aqui serão encaminhadas agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa como sugestões legislativas. Cada uma será analisada por um senador e colocada em votação. Se acatadas, elas começam a tramitar normalmente como projetos de lei. Hoje, cerca de 50 sugestões de jovens senadores tramitam no Congresso. O Senado ouvir o que pensa a juventude brasileira, né? O que discutimos na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, com eles ontem, da questão da comunicação, da mídia, dos fake news, das redes sociais. Eles apontaram um caminho e mostraram que tem compromisso com a verdade e não com a política de ódio e da mentira. Então, eles estão também nos ensinando aqui a importância da fraternidade, da solidariedade, do respeito ao próximo e defender a democracia. Depois de 5 dias de trabalho, eles voltam para casa. Na bagagem, mais do que conhecimento e fotografias, a certeza de ter vivido uma experiência inesquecível. Ser um jovem senador foi uma experiência irretocável, que certamente ficará gravado na minha memória. Eu, estudante do sertão paraibano, levarei esta vivência comigo para compartilhar e viver junto aos meus. Ensinarei outros jovens a sonharem, assim como eu sonhei e eu conquistei. Pude compreender a complexidade das decisões políticas. Vi de perto como as leis são elaboradas, debatidas e aprovadas. E como cada decisão é um resultado de um equilíbrio delicado entre diferentes interesses e perspectivas. Eu não posso sair daqui sem agradecer especialmente a minha avó que veio de Santarém comigo, Elza Sena Nogueira, ao meu avô, Renato Miguel Costa Nogueira, à minha mãe, Tatiana Ferreira Bastos, ao meu falecido pai, Renato Itaiguara Sena Nogueira. Muito obrigado por investirem na minha educação, na educação das minhas irmãs e em todo o projeto de vida que nós temos. Que bacana, né? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A população aqui da região, a partir de 1972, ela foi surpreendida
com a presença dos militares aqui, que chegaram para cercear o movimento guerrilheiro que se instalava aqui na região. E a partir daí a população da região passou a viver um verdadeiro estado de sítio, né? Ou seja, ficaram presos em seus lares a partir de 72. E com o andar das investigações, dos conflitos, o Exército mudou a estratégia, que foi começar a prender a população, afastar de seus lugares de origem. Foram várias as violações cometidas pelo Exército contra a população aqui na região. Os índios foram cerceados da sua liberdade, né? As suas tradições foram violadas, né? Lá dentro da reserva. Passadas as eleições, nós temos um período extremamente importante para pensar a respeito da nossa reforma tributária, regulamentação da reforma tributária, o que afeta todos nós em todos os estados. Especificamente no setor de tecnologia, nós também temos a inteligência artificial, né? Nós precisamos terminar a discussão, fazemos a votação da inteligência artificial, da regulação da inteligência artificial. E eu tenho uma expectativa muito grande também no segundo semestre de conseguirmos votar a PEC 31, a PEC da ciência. Essa PEC, ela aumenta os investimentos do Brasil de 1,14% do PIB para pelo menos 2,5% do PIB num prazo de 10 anos. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. A escolha dos senadores é um processo fundamental e muito importante para a nossa representação democrática. Diferentemente dos deputados, que têm um mandato de 4 anos, os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Isso proporciona uma visão mais ampla, mais estável na formulação de políticas nacionais. O sistema brasileiro adota o voto majoritário para a escolha dos senadores. Vence quem tiver o maior número de votos. E as eleições são de 4 em 4 anos. A renovação acontece de forma alternada. Funciona assim: em uma eleição, a gente vota em um senador. Na outra eleição, a gente vota em 2 senadores e assim por diante. Esse sistema vem desde a Constituição de 1946 e é comum em países com um sistema bicameral, como existe aqui no Brasil, quando o poder legislativo é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas. No Congresso Nacional, temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para se candidatar ao Senado, é necessário alguns requisitos, por exemplo, a idade mínima de 35 anos, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado em que se candidata e filiação em um partido político. São, ao todo, 81 senadores. Cada um dos 26 estados e o Distrito Federal elegem sempre 3 representantes. Isso independentemente do tamanho da população ou da importância econômica. Cada uma das estrelas na nossa bandeira brasileira, os 26 estados e o Distrito Federal, tem a mesma representatividade no Senado. É uma grande responsabilidade para os senadores e maior ainda para quem faz essa escolha, você e o seu voto. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar,
Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Dia 4 de março de 74, levantou bandeira branca e acabou a guerrilha, a Guerra do Sul do Pará. Nessa região aqui, sofreu muita gente. Sofreu, não foi só índio, não. Branco também, sofreram muito. Os índios só agora começam a relatar a sua própria história. Aliás, os índios, nesse processo político como um todo, são os mais invisíveis, porque todo mundo já escreveu sobre isso. Até os torturadores já falaram sobre a ditadura militar. Mas os mais invisíveis são os índios, que agora começam a revelar, digamos, os seus dramas, a revelar o que se passou durante esse período como um todo. Todo lugar que a gente vai, os caras, vocês foram... são o primeiro povo anistiado no Brasil. Tá, falei, sim, isso pra gente não é nenhuma glória, o dinheiro é bom, mas seria melhor para nós se a gente tivesse as nossas terras devolvidas. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, e o potencial terapêutico na depressão.
Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente ao tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtém um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos então de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente a gente tem basicamente duas vias de tratamento para depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado, e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio, então, a ideia da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia, então, de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes, eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT, ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra.
Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois no final da tarde o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca. Né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Né? Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo. Que o uso tradicional foi o que veio antes. Né? É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nossa tininha diz que é baré, mas esse aí, naqueles tempos, ninguém sabe língua baré. Então, para nós, ficou lugar de língua baré, esse engatu, os brancos é tupi-guarani. Quanto mais a civilização está chegando em cima da gente, a gente não sabe ler, mas a gente vai se civilizando. Então, cuide, a sua opinião é que é fraca. Olá, estamos de volta, são 9 horas e 14 minutos. Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a participação negra no sistema político eleitoral. Acompanhe. Participação negra no sistema político eleitoral. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet em senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Com alegria que já constamos aqui com a primeira mesa. Eu só vou fazer uma fala de introdução, como é de praxe da presidência. Vamos debater aqui hoje a PEC número 9 de 2023, PEC da anistia aos partidos políticos,
autoria Paulo Magalhães, PSB, Bahia, Hugo Mota, Republicano, Pernambuco, e Pezete, MDB Santa Catarina e outros. O relator na CCJ da Câmara foi o deputado Diego Coronel, PSD, Bahia. O relator na comissão especial do plenário, deputado Antônio Carlos Rodrigues, PL São Paulo. Tramitação: a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no plenário da Câmara. A matéria tramita agora no Senado, na CCJ, na qual o relator é o senador Marcelo Castro. Vamos fazer uma pequena fala aqui para situar o que trata a PEC. Hoje, nessa importante audiência pública, iremos tratar da participação negra no sistema político eleitoral, onde debateremos a proposta de emenda à Constituição PEC número 9 de 2023, trata da aplicação de sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram valores mínimos, a cota mínima de recursos ou que não destinaram valores mínimos em razão do sexo e raça nas eleições. A PEC número 9 de 2023 traz como pontos principais: 1. O perdão das infrações, anistia para partidos que não cumpriram a cota para candidaturas negras e femininas. 2. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha e do Fundo Partidário para candidaturas negras devem obrigatoriamente aplicar 30% na forma de interesse e estratégia partidária. 3. A imunidade tributária para os partidos políticos, seus institutos ou fundações, estendendo a processos de prestação de contas eleitorais e anuais, multas ou condenações. A criação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) para o pagamento de dívidas previdenciárias em 5 anos e outro em 15 anos. A dispensa de recibo para doações ao fundo. A dispensa de recibos para doação ao fundo especial e partidário, através de transferência bancária e PIX. Todo PIX, para mim, é preocupante. Como já estamos vendo aí, eu havia anunciado, eu nunca usei o sistema PIX porque eu sabia que abria portas para problemas. E eu avisei todos, eu não vou usar esse sistema aí. Mas, sei lá, aqui as coisas funcionam nem sempre como a gente imagina que seria o ideal. Não? A aprovação da PEC 9 de 2023, que dá anistia aos partidos políticos por não implantar a cota mínima de recursos de valores mínimos em razão de sexo e raça nas últimas eleições, bem como nas prestações de contas anuais eleitorais, multas ou condenações. Eu quero dizer que durante toda a minha vida, digo não só política, partidária ou sindical, mesmo estudantil, eu me baseei sempre em defender causas em defesa da inclusão dos mais vulneráveis do povo brasileiro e aqui, no caso especial, da população negra e mulheres, pessoas idosas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, juventude, em todas as esferas da sociedade e na política não pode ser diferente. No ano de 2020, realizamos diversas audiências públicas no Senado com especialistas, movimentos negros do Brasil, partidos políticos, para fortalecer as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal diante do tema. É constrangedor esse momento em que chegamos, que depois dessas conquistas e aprovações legislativas importantíssima, que foram séculos para chegar onde chegamos, junto a tudo que aprovamos e com a ajuda do Tribunal Superior Eleitoral, e ainda temos hoje a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Fui relator e o próprio Estatuto de Igualdade Racial, tive a alegria de ter sido o autor, e matérias que tramitam no Senado, como a PEC 19 de 2021. Onde fui autor, que estabelece cota de vagas para candidaturas negras nas eleições para o Poder Legislativo, cota para as candidaturas para cada sexo,
Quando há 3 candidatos, quando há 2 eleitos, nessa PEC que eu apresentei, uma teria que ser uma mulher. Bom, tudo isso trata também da destinação dos recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o tempo de rádio e televisão, para que avançamos. Ninguém quer retrocesso, ninguém... Eu entendo que a lei tem que vir para avançar e não para retroceder. Na Câmara Federal, conforme dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 91 deputados federais e 135 deputados negros, pretos e pardos. No Senado, podemos contar na palma de uma mão, podemos contar, não vou dizer quantos são pretos e pardos e quais assumem realmente a pauta racial. O mundo olha para o nosso declínio. O jornal Le Monde Diplomatique Brasil ressalta a exclusão constitucional e apresenta a matéria com o título PEC 9 de 2023, chancela exclusão de mulheres e negros na política. Creio e tenho fé que o Senado deverá modificar essa proposta, no mínimo não votar esse ano, no mínimo, e deixar para um debate mais aprofundado que poderemos fazer nos próximos 2 anos. Vamos aqui hoje debater o tema com equilíbrio, com tranquilidade, mas com firmeza daqueles que têm causas a defender. E quem defende? Eu sempre digo que um homem que não entendeu na vida ainda, que ele tem que escolher causas para defender, ele não entendeu ainda a sua própria razão de existência. Vamos sim debater esse tema, tão importante para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras. Lembro que as mulheres compõem 51% da população e a população negra 54%. Precisamos avançar e fazer justiça. Vamos avançar na linha do que é justo para o nosso povo negro. Não pense que eu estou com alegria fazendo essa fala. Não faço ela com alegria, faço com tristeza, mas também com a consciência tranquila que estamos no caminho certo ao abrir essa audiência pública. Mas vocês agora que vão falar. É com muita alegria que na primeira mesa iniciamos trabalhos com a fala da nossa querida amiga, lutadora, guerreira, corajosa, ministra Vera Lúcia Santana Araújo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a qual a conheço há muito tempo. Antes mesmo de ser ministra, ela já esteve aqui nessa comissão e agora aceitou o convite quando foi feito de pronto. Não vacilou, que alguns vacilaram, confesso que alguns vacilaram, nem todos aceitaram. Por isso, ministra, a sua presença aqui é fundamental e eu queria dar uma salva de palmas para a senhora aqui nesse momento. A palavra é sua, ministra. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia. É uma honra muito grande estar mais uma vez ao lado de Vossa Excelência e hoje na condição de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, representando a presidente do nosso tribunal, a ministra Carmen Lúcia, e assim tenho naturalmente a responsabilidade institucional de trazer uma fala que também expresse o que tem sido o papel do Tribunal Superior Eleitoral na promoção desse debate e de ações muito incontestáveis do seu compromisso com a representação política, no sentido do exercício da cidadania, o tribunal que se autodenomina o Tribunal da Democracia e, naturalmente, aqui trazer para si ações demonstrativas mesmo, né, desse compromisso democrático com a inclusão e com a efetividade da nossa representação política. Quero cumprimentar nosso Frei Davi, um homem que tem uma vida dedicada às causas da negritude, da inclusão, que tem trazido à vida acadêmica, política brasileira tantos jovens
negros, negras, e qualificando sobremaneira o nosso cenário político, não é? Então, é uma honra muito grande estar aqui nessa assentada em que também temos o Frei Davi. Saúdo também, né, que vai estar numa outra mesa, a Aline Carina, quer dizer que já expressa essa juventude negra, combativa, que igualmente traz para a institucionalidade, não é, da nossa agenda, a participação negra. E temos também em videoconferência a deputada federal Reginete Bispo, Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e a Sandrale Bueno, representante da Coalizão Negra por Direitos, Muna Malek, co-diretora executiva da Tenda dos Candidatos, e Beatriz Lourenço, representante do Instituto de Referência Negra, Peregum. Então, temos uma... Ministra, me permita, como a senhora já leu toda a nominata dos participantes, eu vou dar, eu diria, a satisfação para a primeira mesa estar ao seu lado na sua fala. Quando é ministro, normalmente ele fala sozinho, mas a senhora terá o tempo que entender necessário. Os outros convidados terão um tempo limitado. Mas eu queria dar satisfação a eles de estar ao seu lado nesse momento histórico. Por isso eu chamo para a mesa, e a senhora vai começar do zero de novo, Aline Carina, Núcleo de Base das Mulheres Negras. Aqui você fica à vontade, todo mundo. Núcleo de Base das Mulheres Negras do PT e o representante também é a plenária negra. Aqui você fica à vontade, venha para cá, coloca a tua bandeira, como você entender melhor. Se você precisar de um auxílio aí. Isso, Ingrid. Enquanto você vai colocando a bandeira, já teve as palmas merecidas e vai ter outras palmas, tenho certeza. Eu passo a palavra agora com a tolerância da ministra, né? A Giovanni, chamo para a mesa, representante do Instituto Marielle Franco, Giovanni Oliveira. E chamo também Frei Davi dos Santos, representante da Educafro Brasil. E agora a palavra volta à ministra Vera Lúcia Santana Araújo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada, senador. Tempo é seu. Muito obrigada. Ou mais, se quiser. Não, então, mas é porque, como eu já havia, inclusive, anunciado a organização de que, infelizmente, não vou poder acompanhar todo o trabalho Estamos sabendo, entendemos, e assim mesmo, agradecemos, porque a senhora está aqui e foi a primeira a chegar, viu? Chegou antes que eu. Então, por isso, eu fiz também a saudação completa, né, com toda a nominata. Eu quero iniciar chamando a atenção para a nossa historicidade, que é de permanente luta libertária, a nossa historicidade negra, a nossa historicidade de uma rebeldia libertária tão bem expressada na organização dos nossos quilombos e que hoje continua em resistência pelos nossos povos quilombolas. E, especificamente, no que tange à representação política, senador, nosso senador histórico, Abdias do Nascimento, no seu livro Negro Revoltado, ele traz todo um relato da organização e da realização daquele famoso, histórico, primeiro encontro, primeiro Congresso de Negros Brasileiros,
né, capitaneado pelo Teatro Experimental do Negro, que foi uma organização criada pelo próprio Abdias, em que uma das resoluções daquele histórico congresso, e vou ler exatamente nos termos, né, digamos assim, com a linguagem da época, então ali já se afirmava como ponto de postulação e reivindicação do próprio Congresso: a inclusão de homens de cor nas listas de candidatos das agremiações partidárias, a fim de desenvolver a sua capacidade política e formar líderes esclarecidos que possam traduzir em formas ajustadas às tradições nacionais as reivindicações das massas de cor. Isso foi em 1950. Bom, desde lá, o Brasil, em sua tormentosa trajetória, primeiro de uma consolidação democrática, que nunca encontramos exatamente águas calmas, não é? É um processo democrático sempre interrompido por turbulências institucionais, tanto que em 1964 tivemos um golpe civil-militar conduzido e com mãos de ferro, de arbítrio, de força, imprimindo assassinatos, estupros, desaparecimento, exílio, enfim, destruindo a família brasileira e, fundamentalmente, destruindo um projeto democrático inclusivo que àquela época se insinuava, não é? Com políticas transformadoras de base, como reforma agrária, alfabetização, enfim, não por acaso a gente tinha o plano de alfabetização do grande Paulo Freire. Então, o Brasil, a gente continua a acompanhar movimentos tormentosos que atropelam projetos inclusivos de uma democracia material, substantiva, não é? E que isso tudo naturalmente tem um forte impacto na composição dos nossos poderes. E aí, naturalmente, que sobressai o poder legislativo, de vez que é rigorosamente composto pelo voto popular, assim como o poder executivo, mas o poder legislativo você tem essa capilaridade, não é, que deve expressar as diversidades e a pluralidade ideológica, mas igualmente da população. Quer dizer, não é razoável você pensar um sistema democrático que não harmonize, que não caiba o conjunto das forças políticas, e as forças políticas, elas são expressadas pelo povo. Então, as organizações partidárias, elas são a força constitucionalmente definida para representar o povo, de vez que a gente opera fundamentalmente como uma democracia representativa. A despeito de nossa Constituição dispor sobre formas diretas do exercício da democracia, como o plebiscito, o referendo, mas é a democracia representativa que se materializa no cotidiano do nosso fazer institucional, no funcionamento do nosso Estado. Então, essa harmonia triangulada dos poderes legislativo, executivo e judiciário tem na base popular, tem na base social de todo o seu povo a representação dada de forma monopolista, chamemos assim, aos partidos políticos. Então, a legitimação dos nossos partidos políticos vem da força da Constituição, da nossa Constituição. Por isso, eles devem, mais que qualquer segmento outro da sociedade, expressar os sentimentos dessa população, expressar as forças majoritárias dessa população. E a força majoritária da nossa população é exatamente a população negra. Então, não é muito razoável, até se a gente pensar numa lógica exclusivamente positivista, do que a administração pública, nos termos também da Constituição, em seu artigo 37, quando fala do princípio da razoabilidade, e o princípio da razoabilidade se aplica também para a vida política, para a organização do poder legislativo. Não há muita ou nenhuma razoabilidade que a gente tenha
Poder Legislativo e o Poder Executivo, que são compostos pelo voto popular, pela soberania universal, com um sistema de votação absolutamente seguro, transparente, fiscalizado por toda a sociedade e por todos os partidos políticos, não é, que têm assento e acompanhamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a todo o sistema organizativo do sistema de votação da eleição, da organização das eleições e da votação pelo TSE. Então, não há muita razoabilidade para a gente viver uma dissonância tão grande entre sermos 56% da população brasileira e com uma representação tão insignificante dentro das casas legislativas, todas elas, o Congresso Nacional, as casas estaduais e a Casa Distrital, né, aqui na capital da República, e a vereança de todos os municípios. Então, quando a gente traz para o papel, por exemplo, do Poder Judiciário, pela via do Tribunal Superior Eleitoral, na sua responsabilidade de constitucionalização, de materialização da democracia que devemos professar por dever constitucional, repriso, a gente encontra no TSE, por exemplo, na sua composição, somos 2 ministras negras. Numa composição de 7 integrantes, nós temos como substitutas 2 ministras negras. Eu e a ministra Edilene Lobo, que foi a primeira ministra negra a ter assento junto ao TSE, e é a única corte judiciária do país a ter essa diversidade na sua composição. Naturalmente, a gente espera que isso se espraie por todo o sistema judiciário brasileiro, e aí com a responsabilidade que a advocacia tem ao compor suas listas, que o Ministério Público tem ao compor suas listas pelo 5º Constitucional. Então, assim, eu estou fazendo um pouco de todo esse apanhado para que a gente compreenda que o nosso modelo constitucional, ele é inclusivo. A sua proposição é inclusiva. Então, a cada poder incumbe a sua responsabilidade, e no caso do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, que legisla para o país inteiro, naturalmente que a sua competência e a sua responsabilidade constitucional se torna a maior, de vez que a representação da política se dá pela legislação federal. O Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, no seu poder normativo, nos marcos constitucionais, ele não pode invadir a competência legislativa, ele pode até provocar muito positivamente o Poder Legislativo, como o fez quando dá resposta à consulta da deputada Benedita da Silva, que desembocou, inclusive, na elaboração, né, daquela emenda constitucional que trouxe, que incorporou para o nosso modelo organizativo, político, e é importante a gente se atentar para um aspecto que eu gosto mais de chamar, que a gente deveria ter um direito político eleitoral. Porque quando a gente fala do direito eleitoral, quase que sugere que a política somente se exercita nos marcos eleitorais, no processo eleitoral. Tanto que é muito comum as pessoas dizerem: esse ano é de política, quando se reporta ao ano em que se realiza a eleição. Como se a política não se manifestasse na sociedade em todo o tempo. É como as Olimpíadas. O Momento Paris, né, que terminou ontem, é só de 4 em 4 anos, mas o processo olímpico, para a gente ter uma Rebeca, para a gente ter uma Beatriz recebendo aquelas medalhas de ouro, elas passaram muito mais do que os 4 anos se preparando para ali estar. Para a gente chegar nas eleições municipais, para a gente culminar com o 3 de outubro, como teremos agora, nas eleições municipais, a gente exercita política ao longo de todos os dias entre uma eleição e outra. Então,
empobrece a vida política da cidadania a gente imaginar que se faz política durante o período, que agora vai ser dia 15 de agosto, em que você oficialmente inaugura a campanha eleitoral. Mas a política até chegar neste momento em que os partidos fazem suas nominatas, e a partir dessas nominatas é que faz a filtragem, né, de quem entra e de quem não entra, quais são as barreiras mais ou menos invisíveis que mantêm a exclusão negra de homens e mulheres, negros e negras, na representação da vida política brasileira. Então, se a gente sai de 1950, quando do primeiro Congresso Negro Brasileiro, e a gente traz, por exemplo, para a Coalizão Negra por Direitos, que em 2022 criou o seu projeto Quilombo nos Parlamentos. O que era o Quilombo nos Parlamentos? Era a inclusão de homens, e aí atualizando, não é? A inclusão de homens e mulheres, negros e negras, nas nominatas dos nossos partidos políticos, para que pudessem ter iguais possibilidades de disputa das suas propostas políticas serem submetidas à aprovação de todo o eleitorado brasileiro. É simples assim. Não tem complexidade, é somente isso que se quer. No entanto, quando a gente tem o monopólio da representação política pelos partidos políticos, e este é o modelo legitimamente construído pelo parlamentar constituinte de 88, então a gente precisa ter nesses partidos esse compromisso de cumprir os mandamentos constitucionais, de trazer a efetividade da garantia organizativa para que as nominatas saiam com as nossas presenças, com as presenças das mulheres, com as presenças das mulheres, homens trans, com as presenças de negras e negros. Não há, repito, não há razoabilidade para que tenhamos mecanismos internos aos partidos que resultem numa espécie de burla a leis que o próprio Congresso elabora. E é isso que causa estranheza, senador Paim, porque se são vocês congressistas, se são vossas excelências congressistas que elaboram as leis, o que faz mudar o entendimento deste mesmo Congresso, basicamente porque são os mesmos partidos, você altera um pouco a composição de quem foi eleito, quem foi eleita, mas os partidos são os mesmos. Então, quem legisla, em última instância, são os partidos políticos, os seus representantes. Por isso você tem, dentro da autonomia organizativa, que consagra a nossa Constituição na organização dos partidos, você tem deveres de fidelidade. Então, quer dizer, os partidos são os grandes artífices da democracia brasileira. Então, são eles que elaboram os princípios e os seus projetos. E as suas bancadas têm compromisso com o que aqui se aprova. Então, se aprova, por exemplo, a reserva de candidaturas, como temos das mulheres, né? Já de há muito, de 30%, e que também não se cumpre. Só esse ano, até o recesso forense dos tribunais superiores agora em julho, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha julgado mais de 20 processos relativos a fraudes a cota de gênero pelos partidos políticos nas últimas eleições municipais. Então, assim, causa estranheza porque é dentro do absoluto poder legislativo que se elabora uma lei inclusiva. Então, o que muda dentro desses partidos, por seus representantes com assento nas duas casas nacionais, para negar a vigência de uma lei que vossas excelências aqui elaboraram. Então, assim, eu acho que a sociedade como um todo alguma perplexidade. As organizações do movimento negro, naturalmente, essa perplexidade se faz ainda maior.
Então, a gente tem, naturalmente, a expectativa de que, por exemplo, esta PEC que tramita hoje aqui no Senado, que talvez construa alguma mitigação, até porque a gente está já quase, né, no jargão popular, na boca da urna, não é, para as eleições municipais. Então, se o Congresso Nacional realmente sinaliza mal com uma política de inclusão de negras e negros para a vida política, no poder executivo e no poder legislativo dos nossos municípios, isso fica muito ruim. Significa que a gente vai continuar mantendo privilégios na representação política democrática. Quer dizer, de 1950 para cá, foram muitas as nossas conquistas, indiscutivelmente. Nas eleições municipais de 2020, por exemplo, mas vê-se o quanto estamos ainda tão a menor. 67% de eleitos foram prefeitos autodeclarados brancos. Então, tivemos apenas 32,1% de pretos e pardos. Se nós somos 56%, há um desequilíbrio nessa balança. Quais são os mecanismos indutores para que a gente equalize, não é, esses números e que faz da nossa democracia representativa uma democracia mais substantiva e que, naturalmente, os nossos poderes constituídos estejam mais afinados, estejam mais antenados com as nossas pautas, as nossas reivindicações, que passam, por exemplo, por medidas como combate ao trabalho escravo, que também permanece ainda entre nós, as desigualdades nas relações de trabalho, em que continuamos sem muito acesso às grandes e melhores vagas, e quando temos o acesso, temos ainda remunerações muito a menor. Então, assim, são muitos os mecanismos que o Estado brasileiro está a nos dever. O bem-estar social apregoado, assentado na nossa Constituição de 88, ela jamais se materializou para a população negra brasileira. Então, quando a gente fala dessa participação de negro nas eleições, a gente está falando do cotidiano da vida das pessoas. E o cotidiano da vida das pessoas é a dignidade humana, no respeito a ter dentro da ação da polícia, no acesso à educação, no acesso à saúde. É apenas isso que a gente quer. Igualdade de oportunidades, acesso, ou seja, uma sociedade de direitos e não uma sociedade de privilégios. Porque a sociedade de privilégios significa a privatização do Estado a serviço dos privilégios de poucos e poucas, brancos e brancas. E seguramente não é isso que a nossa Carta Republicana de 88 nos promete. E a gente só quer a promessa cumprida do Constituinte de 88, com as reformas já feitas na nossa Constituição. E com isso, naturalmente, a gente precisa ter uma representação política em todos os níveis, e no Poder Executivo, do Poder Central, Federal, a todos os municípios. E muito obrigada pela generosidade do convite e pela escuta. Os cumprimentos à ministra Vera Lúcia Santana Araújo, Tribunal Superior Eleitoral. Eu comprometi comigo mesmo, Marcos, a ouvir os convidados, né? O papel do presidente é esse. Mas como Vossa Excelência falou da Constituição de 88, eu posso dizer que eu estava lá. Eu ajudei a escrever. E eu procuro cumprir na íntegra. Não é nem procuro, eu tenho que cumprir na íntegra, né? Eu gostei da lembrança do nosso compromisso. A bancada negra eram 4 só. Benedita, Edmilson Valentim, Caó e esse senador. Essa era a bancada negra, que até para a época, com 4 parlamentares, fomos longe, né? Inclusive indo à África do Sul exigir a libertação do Mandela em nome dos constituintes. Ministro, você aqui, nossa convidada especial, fique à vontade, a hora que tiver que sair. Márcio, você está na segunda mesa.
A intenção nossa, como eu disse, é fazer um debate franco, aberto, né, solidário, comprometido com as causas do povo negro e das mulheres. E eu, particularmente, disse o seguinte na abertura, eu vou repetir agora. A partir do dia 15, que é a semana, né, começa já em si o processo eleitoral. E quem sabe a gente construísse um acordo para deixar essa votação mais para frente, com o compromisso de todos nós de encontrar um caminho, né? Que a vida pública é isso. Não é só sempre dizer que eu tenho razão, o resto está errado, né? A gente quer fazer um debate. Por isso a importância dessa audiência pública e a tua presença aqui é fundamental. Passamos a palavra nesse momento, que nós ajustamos aqui entre alguém presencial e alguém por videoconferência. E a primeira a usar a palavra por videoconferência é a deputada federal Reginete Bispo, do Rio Grande do Sul, que está fazendo um belo mandato como deputada federal. E, Reginete, eu vou te passar a palavra, mas me permita que eu diga, né? Eu tenho orgulho de dizer que você será também minha eterna suplente do Senado, porque ela é minha suplente. Agora é deputada federal, quem sabe amanhã ou depois. Só não vou falar, que senão vou dizer que eu estou fazendo campanha antecipada. Reginete, o tempo é seu, é 10 minutos para cada convidado. A ministra, claro, tinha um tempo especial, o tempo dela era sem limite e continua sendo. A hora que ela quiser falar, ela poderá falar novamente. Vocês me ouvem? Eu estou só ajustando. Perfeito, estamos te ouvindo bem. E a imagem está muito boa também, viu? Eu não estou ouvindo muito bem vocês. Primeiramente, quero saudar a todos, um bom dia. Uma saudação especial para o nosso querido senador Paulo Paim, que teve a iniciativa de chamar esta audiência. Eu vejo aqui na tela a minha querida coordenadora, sempre coordenadora do MNU, Ieda Leal, aqui do Rio Grande do Sul, a nossa querida mais velha, Yassandra Lee, presente. E dizer, senador, da importância da Comissão de Direitos Humanos do Senado chamar essa audiência pública, essa consulta para tratar desse tema tão importante que é a presença, a participação de nós negras e negras nos processos eleitorais. E aqui fazendo referência mais precisamente ao debate que nós temos travado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e agora no Senado, que é a PEC 09. Né? Eu vejo que nós precisamos avançar na questão da regulamentação, na questão de ter uma legislação factível, acessível, de fácil compreensão, na questão do acesso ao fundo eleitoral, tanto de nós mulheres quanto de nós negros. Né? E isso tem gerado muitas polêmicas, muitas no sentido da execução da lei, né? E teve essa iniciativa de constitucionalizar a lei, que até então era uma decisão do Supremo Tribunal. Eu acompanhei o debate na Câmara da PEC 09. O nosso mandato propôs emendas, propusemos projeto de lei alternativo, sempre no sentido de não entramos no mérito de discutir o perdão da dívida, né? O perdão das multas que os diversos partidos tomaram, né? Mas no sentido de garantia efetiva, presença, né? E a equidade e a justiça na distribuição dos fundos em relação a nós mulheres, em relação a nós negros, né? Então, inclusive, argumentei muito, né? E sei que a deputada Benedita da Silva, nós duas trabalhamos muito para que
né, na PEC, né, nós estivéssemos, nós negros, representados do tamanho que nós somos nesse país, né? Sobretudo ali na PEC, quando determina 30% dos recursos do fundo eleitoral para as pessoas negras, né? Nós entendíamos, eu propus por 2 vezes emenda de plenário, emenda para o relator, de que fosse estabelecido um piso, como é estabelecido para as mulheres, né? 30% proporcional ao número de candidaturas negras, né? Que quando você coloca, assim como foi aprovado na Câmara, que coloca 30% como teto e não como piso, né? Você, na verdade, limita a nossa presença, a nossa participação. E você estabelece cota ao contrário, não para nós negros, né? Porque os outros 70% vão ficar disponibilizados para as pessoas não negras, né? Homens e mulheres. Então, não tem... É uma lei que, em aprovada, ela na minha opinião, ela se torna inconstitucional porque ela estabelece um teto, embora não esteja explícito, quando ela diz 30%, está estabelecido o teto. Então, na minha opinião, ela já é inconstitucional por si só. Nós negros e negras, somos quase 60% da população brasileira, e acho que isso tem que estar representado nos fundos, né? Por que isso é tão importante? Nós sabemos que o fundo eleitoral, o financiamento público das campanhas, foi, na minha opinião, juntamente com a nossa mobilização, organização e articulação, esse fundo que tem permitido que as nossas candidaturas de mulheres negras, homens negros e das mulheres em geral, tenham avançado e aumentado significativamente as bancadas, né? A Câmara Federal, que o senador fez referência, pela primeira vez na história do Congresso Nacional, 200 anos, tem uma bancada negra. Por que tem uma bancada negra? Porque tem um número significativo de pessoas, de parlamentares negros, para poder se organizar e constituir isso, né? Nós passamos décadas tendo como nossos representantes a Benedita da Silva e o senador Paulo Paim, esporadicamente um ou outro, né? Que conseguiram se manter dentro dessa estrutura tão importante, porque define a vida do país, define a vida das pessoas, né? Define o orçamento e que a nossa presença é pífia, né? Então, o fundo eleitoral, ele permitiu que nós ampliássemos a nossa presença nos municípios, nos estados e na União, né? No Congresso Nacional. Então, o mais assustador também dessa PEC é que ela é aplicável ainda em 2024. Ou seja, a urgência, olha o tamanho da urgência, diz que ela seja aplicada ainda em 2024. Dia 16 inicia a campanha eleitoral e as candidaturas negras ainda estão dependendo da definição, da aprovação dessa lei, né? Então, que também é algo inconstitucional e ilegal, né? Eu sei que o nosso posicionamento é muito importante, é muito importante. Alguém já falou, né, já foi dito por uma intelectual negra, né, que o movimento negro, ele educa, né? Ele educa para a democracia, educa, né, para o exercício, né, dessa democracia. E acho que esse é um momento importante que nós assumimos de chamar a atenção dos nossos companheiros, das nossas companheiras, dos diferentes partidos políticos, que se essa PEC for aprovada nos termos que está em relação à população negra, para mim, o que poderia ser um avanço, porque estamos constitucionalizando
o tema, constitucionalizando a cota racial, mas é um atraso na medida em que constitucionaliza estabelecendo um teto para as pessoas negras, né? E eu sou radicalmente contra isso. Eu sei que tivemos na Câmara um avanço por articulação de alguns parlamentares negros, né? Um acordo de os partidos devolverem para as candidaturas negras a partir de 2026 os milhões que não foram repassados para as nossas candidaturas dos diversos partidos nas campanhas de 2020 e 2022, né? Eu acho isso importante, fazer a devolução do recurso que era nosso. Mas isso não pode ser em detrimento da garantia de equidade na constitucionalização da cota racial. Isso não pode ser. Eu, inclusive, manifestei minha opinião em diversos fóruns, né, que as candidaturas negras que perderam a oportunidade de se eleger por falta de recurso em 2020, 2022, dificilmente a gente vai recuperar esse processo, né? Dificilmente vai recuperar. Agora, estabelecer um teto é alijar a presença maior de mulheres e homens negros nos processos eleitorais que terão a partir deste ano, segundo o que estabelece a PEC. Eu, na Câmara, fui um dos 80 votos contrários, votei contra. No meu partido, 15 segundos. No meu partido foram 4 parlamentares que votaram contra a PEC, não porque eu acho ela desnecessária, eu acho ela importante e necessária para poder regular o fundo, mas não nos termos que está colocado. Ele tem diversas inconstitucionalidades, na minha opinião, mas a mais gritante é essa que estabelece um teto de recursos para as candidaturas negras. Um outro elemento que eu acho importante que seja debatido, senador Paulo Paim, é que nessa legislação ela tem que ter presente que foi assim que nós avançamos com as cotas raciais, ter presente a comissão de heteroidentificação, um mecanismo que identifique e legitime as candidaturas negras, porque as pessoas se autodeclaram negras de forma despudorada. Se nós formos olhar a bancada negra que nós temos na Câmara Federal, a grande maioria não é negra nem parda, né? não é preta nem parda, né? E que se autodeclararam. Não vou dizer que não sejam legítimos, que tenham sentimento, né, de pertencimento a ser uma pessoa negra, mas as cotas, elas são muito nítidas, elas são muito específicas. Ela segue o critério, né, dos traços do biotipo, né, da heteroidentificação, ou seja, são os sinais e, sobretudo, a cor da pele, né, que o racismo ele se dá, a exclusão se dá em torno da cor da pele das pessoas. Então, nós já rompemos com isso quando tratamos das cotas na universidade, da hereditariedade. Eu tive meu avô preto, minha avó preta, minha mãe era preta. Não, mas o racismo se dá em função da cor da pele da pessoa. Então é importante ter um mecanismo que fiscalize, né, que legitime as pessoas que se autodeclaram, para que se autodeclaram pretas ou pardas, né, para que não haja as fraudes que a gente detectou nas universidades até serem constituídas as comissões de heteroidentificação. Então, é fundamental, porque nós vamos ver esses recursos, que é resultado da luta do movimento de mulheres, que é o resultado da luta do movimento negro, e parar nas mãos de pessoas que não têm compromisso nenhum com essa pauta, que sequer são negras, né? E, enfim, porque no Brasil, quando a gente fala que o racismo é estrutural, não é isso, ele é estrutural nesse sentido também, né?
a pessoa branca se autodeclarar negra para poder ter acesso aos fundos, para poder ter acesso à cota, as pessoas fazem da forma mais despudorada possível. Então, a comissão de heteroidentificação é importantíssimo que tenha, em algum momento, esse mecanismo, né? Eu acho que é importante também que se debata, né, os prazos de entrega dos recursos do fundo para as nossas candidaturas, né? A lei, a PEC propõe até o dia 30, né, de outubro, 30 de agosto, né? Mas eu acho importante que se tenha as definições dos recursos que cada candidatura vai receber, sem ferir a autonomia dos partidos, né? Com uma certa antecedência para que as candidaturas negras, todas as candidaturas, mas sobretudo as negras e de mulheres, que são altamente vulnerabilizadas e que precisam ocupar esse espaço, que precisam ampliar sua presença, tenham isso já nos seus planejamentos de campanha, né, na forma como vai se organizar, porque eu mesma já fui prejudicada nesse sentido, porque inicia a campanha e você não sabe exatamente o que você vai ter de recurso. Eu sei que isso é complexo, passa por um processo de aperfeiçoamento dos partidos, de aperfeiçoamento no próprio Superior Tribunal Eleitoral, mas é fundamental. Fundamental porque a gente, já finalizando, senador, a gente vive um momento de 15 segundos. Um momento de crise no nosso país, de crise da democracia, e eu tenho, evidentemente, a convicção, né, de que essa crise ela se dá pela ausência de segmentos importantes da sociedade brasileira, que somos nós negros, né, comprometidos com a justiça social, com a justiça racial. Então, falta a presença de nós negros, falta a presença dos povos indígenas, falta uma presença maior das mulheres, sobretudo as mulheres pobres, periféricas, dentro dessas estruturas de poder, tanto nas câmaras municipais, quanto nos legislativos, como no Congresso Nacional. E o fundo eleitoral é um caminho forte, potente, para que a gente possa chegar nesses espaços, porque ele democratiza o poder econômico, né, de cada um e cada um. Então, a cota racial e a cota de gênero, ela vem para garantir a equidade 15 segundos. No processo eleitoral no acesso ao fundo. Então, obrigada, senador, por essa audiência. Eu estou em Porto Alegre, fiz questão de estar presente, porque eu sei da importância dela e sei que ali no Senado nós temos condições de avançar nesses pontos que eu levantei, que, na minha opinião, são determinantes e relevantes para a presença negra nos poderes institucionais, executivos e legislativos do nosso país. Uma excelente audiência para todos e todas. Um beijo, um abraço para cada um e cada um. Tudo bem, muito obrigado, querida deputada federal Reginete Bispo. Me permita só, Reginete, no Rio Grande do Sul, antes dessa política, nós não tínhamos bancada negra. Depois dessa política, nós temos bancada negra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Temos bancada negra oriunda do Rio Grande do Sul, que se soma aqui na Federal, e temos bancada negra também na Câmara de Vereadores. Por quê? Muitas eram suplentes, os nossos titulares se elegeram e elas assumiram, né? Então, é uma lei que vem para melhorar. Então, nós temos que ter todo cuidado. Eu entendo a situação de alguns partidos, já me explicaram, já me ligaram. Digo, sim, mas então temos que dialogar. O movimento negro conversa, dialoga. O que vamos construir juntos? O que não podemos é ter que, praticamente, goela abaixo, o que foi aprovado na Câmara, a gente tem que aprovar aqui. A história mostra, toda vez que a Câmara, eu estou aqui há 40 anos, que a Câmara vota uma lei e quer aprovar aqui na marra e no grito, é problema de um jeito ou do outro.
É isso que nós não queremos. Queremos caminhar, queremos dialogar. Como estamos em cima do laço, bom seria fazer um debate nesse período para o ano que vem, assumindo alguns compromissos de imediato. Eu acho que é possível. Olha, queira ou não queira alguns, eu sou um eterno conciliador, mas conciliador tem que as duas partes dialogar para encontrar caminhos. Vamos em frente. Da primeira mesa, cumprimento a líder Aline Carini, Núcleo de Base Mulheres Negras do PT e Plenária Negra. A todos e todes. Agradeço essa oportunidade de estar aqui ao lado da ministra Vera Lúcia, do excelentíssimo senador Paulo Paim, dos meus companheiros de mesa e também de todos aqui presentes. Mártios, agradeço pela sua presença, importante vê-lo aqui. Com imensa alegria, eu venho aqui representar o Núcleo de Base de Mulheres Negras e a Plenária Negra. Venho saudar os meus ancestrais, a minha família. Ontem foi o Dia dos Pais, importante, né? Saudar nossos ancestrais, nossa família, né? Devido à trajetória deles que eles me trouxeram até aqui. Os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os mais novos, e agradecer, né, todos a importância dessa audiência pública. E agradecer por as mulheres negras do Partido dos Trabalhadores, das trabalhadoras e dos trabalhadores, que vêm arduamente trabalhando ali juntas nos grupos. A gente deixa de dormir para discutir sobre esses retrocessos que inibem a existência nossa nos parlamentos, né? Então, a gente vem arduamente trabalhando ali dentro dos grupos, das discussões, presenças em audiências, em diálogos na periferia, né? Nossa luta é árdua e nossos passos vêm de longe, a gente nunca parou. E saudar a minha referência mais velha, a pastora Val, que me trouxe até aqui, me deu essa honra de representá-la aqui nessa audiência pública. Graças a esse respeito que a gente tem entre as mulheres, a gente compreende a importância. Não, a pastora Val, infelizmente, não pôde vir, que hoje ela está no podcast também, ela está, né, nas bases, dialogando sobre a PEC, e ela falou que eu poderia vir, e eu estou muito feliz e honrada de estar aqui representando. E esse diálogo que a gente tem muito sincero entre as mulheres novas e as mulheres negras. A gente tem essa construção dentro do núcleo de base de mulheres negras, né? E isso é importante para a gente afirmar o pé na luta e materializar essa base mais potente, né? Porque eu vou aprendendo com a pastora Val, ela vai aprendendo comigo, e a gente vai construindo esses diálogos. Bem, então, meu nome é Aline Carina. Em nome do Núcleo de Base de Mulheres Negras do Partido dos Trabalhadores, Trabalhadoras e Trabalhadores, e da Plenária Negra, representando as mulheres negras das 5 regiões do Brasil, estou aqui para elevar a voz de milhares de mulheres negras que, por séculos, têm sido silenciadas, subestimadas e marginalizadas. Hoje, nos posicionamos firmemente contra a PEC 09, que, de maneira inaceitável, anistia os partidos políticos pela omissão na distribuição do fundo eleitoral para candidaturas negras. Esse é um momento crucial para o Brasil. A PEC 09 não é apenas uma ameaça ao financiamento das nossas campanhas. Ela é uma ameaça à nossa representatividade, ao nosso direito de participar ativamente da construção desse país. E, principalmente, também uma ameaça à nossa democracia. Essa proposta vai de contramão de tudo que temos lutado para conquistar um sistema mais inclusivo, justo e verdadeiramente democrático. Contextualizando a minha fala, venho aqui dizer que o Núcleo de Base de Mulheres Negras PT surgiu no contexto das eleições de 2022, quando foram excluídas 9 candidaturas negras concorrendo à distrital e à federal. Uma delas, uma mulher negra e trans, e a outra, a única mulher negra concorrendo a deputada federal, foram excluídas do processo. Infelizmente, essa postura dos partidos é uma forma de instrumentalizar o racismo institucional, que, através de normas, legislações e estatutos partidários, excluem as nossas participações e o nosso direito constitucional de ser candidatas e de ser votadas. Hoje, infelizmente, nos vemos lutando contra esse retrocesso.
E se a PEC 09 for votada a favor, é uma forma de afirmar o quanto o Brasil é racista. Não queremos essa imagem para o nosso Brasil. E agradecemos mais uma vez ao senador Paulo Paim por ser um combatente, assim como eu, a favor da memória, identidade e cultura do nosso país. Pois, como sou também mestra em preservação do patrimônio cultural, venho lutando a favor da preservação da cultura negra, já que também sou uma das representantes do afroturismo, pois compreendo o afroturismo como uma ferramenta poderosa de combate ao racismo, porque exalta a realeza e a potência do povo negro do Brasil, através de elevar a nossa importância como um dos grupos formadores da sociedade brasileira. Devido a isso e a vários outros tantos motivos, para combater o racismo, hoje nós, mulheres negras, entendemos a importância de que o fundo eleitoral de 2024, atualmente acumulado no valor de 5 bilhões de reais, seja repassado de forma igualitária em todos os partidos em que as mulheres e homens negros foram candidatos. Conforme descreve a emenda constitucional número 117, de 5 de abril de 2022, que impõe aos partidos políticos a aplicação do recurso do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do fundo eleitoral de financiamento da campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio, na televisão, no percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas. Só um adendo aqui, porque desde quando muito criança, eu sempre questionava para o meu pai por que eu não via pessoas negras na TV. E aí, essa resposta ela veio aqui aos meus 35 anos de idade. Não a PEC 09. Entendemos a importância também que todos os partidos políticos do Brasil para convocar uma Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do Fundo Partidário Eleitoral de 2018, de 2020, de 2022 para as eleições de 2024 e divulgar para toda a sociedade o critério de distribuição do fundo eleitoral para as candidaturas das eleições municipais de 2024 e apresentar quanto cada candidatura vai receber por sua campanha eleitoral. E, por fim, entendemos a importância de que todos os parlamentares desistam e votem contra a PEC da anistia, que perdoa os partidos políticos de não repassarem os 30% do fundo eleitoral a candidaturas negras. Essa PEC, se aprovada, representará um retrocesso significativo na luta pela igualdade racial e pela justiça social no Brasil. Concluo a minha fala que a nossa luta é por nós, e por todas nós. É pelas nossas ancestrais que foram silenciadas. Nenhum direito a menos às mulheres e homens negros desse país. Tudo bem, Aline, Karina, Núcleo de Base das Mulheres Negras do PT e Plenária Negra, que aqui foi autorizado pela informação que ela passou mesmo, né, ao falar pelas mulheres negras, e faz uma fala contundente. E te confesso que me emocionou, até comentei com o Frei Davi, a tua fala, quando você disse por que não tinha referências na TV, nos filmes. E acho que todo jovem negro, principalmente da minha idade, eu que já passo de 7 décadas, né? Eu procurava também, e nunca achava. Eu procurava, eu queria, não digo que foi meu pai que me dizia. Eu procurava, eu queria saber. Fui ficando menino e depois fui para o colégio, virei líder estudantil e continuei não achando. E, felizmente, hoje a gente pode, com muita convicção, que temos alguns, muito poucos, mas temos ainda, que somos poucos, né? Somos poucos. Para ter uma ideia, isso aqui eu já contei, não vou contar de novo, Marcos. Na sala de aula me ensinaram que o zumbi era um morto-vivo e vinha me assustar de noite se eu não fosse um bom menino. Depois, no andar da carruagem, eu fui descobrir que o meu líder maior, e até hoje, se chama Zumbi dos Palmares. Veja como é a história, né? É uma coincidência. Vamos em frente, vamos agora para videoconferência. Representante da Coalizão Negra por Direitos, videoconferência, e a Sandrali Bueno. A nossa Sandrali, né? E aqui eu li a Sandrali Bueno, companheira de longa jornada, muito feliz de te ouvindo falando para nós todos, aqui pela TV Senado, para todo o Brasil.
Então, bênção a Ori de todas as pessoas que nos dão a honra de nos escutar. Eu sou Yassandra Ali e aproveito para fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, retinta, uso óculos, estou portando o meu turbante, né, que diz de que lugar eu estou falando, ou seja, sou uma mulher, sou batuqueira, sou Ialorixá, e enquanto mulher negra e de terreiro, eu pertenço à Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileira e Saúde, RENAFRO, e nessa audiência eu estou representando com muita honra a Coalizão Negra por Direitos, articulação que reúne 294 organizações, coletivos e entidades do movimento negro brasileiro, e por onde vou me referenciar para contribuir com essa audiência proposta pelo senador Paulo Paim, a quem tenho o orgulho de tê-lo como conterrâneo. E aproveito para saudá-lo e, em seu nome, os demais senadores, senadoras, as organizações aqui presentes, as pessoas aqui presentes. Enfim, Brasil. Como diz uma estrofe do seu hino, é gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil... Bom dia a todas, bom dia a todos que aqui estão. Vamos aqui declarar aberta essa sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas. A presente sessão foi convocada por esta presidência em atendimento ao requerimento da mesa diretora do Congresso Nacional, no dia número 4 de 2024, de minha autoria, senadora Augusta Brito, e da deputada Camila Jara. Com muito orgulho, posso dizer que hoje estou voltando de uma licença de 4 meses para ter o prazer de presidir uma sessão solene tão significativa como essa, de comemoração dos 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas. Agora vamos ouvir aqui o hino nacional. Eu queria só compor a mesa primeiro, apesar da gente... O ministro chegou também. Ah, que bom. Estava dando aqui um tempinho para o nosso ministro chegar. Mas eu quero aqui ter o prazer de compor a mesa, especialmente com a nossa ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, que já se encontra aqui. Também com o nosso ministro, Paulo Teixeira, que já acaba de chegar. Seja bem-vindo. Com a nossa querida convidada, representando aqui, integrante da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, aqui a nossa querida Mirela Giovana, que está aqui nos dando o prazer de representar a todas essas mulheres do movimento das mulheres camponesas. Fico muito feliz. Compondo a mesa, aqui a gente está esperando também chegar a nossa deputada federal, Camila Jara. Enquanto ela chega, a gente vai dando prosseguimento. E agora convido a todos para que a gente possa, em posição de respeito, ouvir o nosso hino nacional.
iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais querida. Meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim. O barulho estrelado e diga o verde louro dessa cor, mas no futuro e no passado, mais séries a justiça nova forte, terás no filho teu não foge a lua, bem grande agora pra morte, terra dourada, entre outras linhas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Agora eu convido todas e todos a ouvir a canção entoada pelas mulheres camponesas e conduzida pela senhora Cirlei Gasparedo. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo os movimentos populares, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, na aliança operária e camponesa, participando sem medo de ser mulher, pois a vitória vai ser nossa com certeza, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. MMC 40 anos! MMC 40 anos! Emocionante, lógico, e muito energizante, né? Ver essa energia dessas mulheres de luta, guerreiras, todas que aqui estão. Queria também aqui registrar a presença das senhoras e senhores representantes diplomáticos dos seguintes países que aqui estão: de Cuba, Malawi, Palestina, Congo, e também representando o Ministério da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o senhor chefe de gabinete Lucas Monteiro, a senhora coordenadora-geral de Negócios Agroambientais da Subsecretaria de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda, Camila, a senhora coordenadora-geral de Cidadania e Direitos Territoriais de Mulheres Rurais, da Secretaria de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, senhora Lidiane,
Também o senhor diretor executivo de Políticas Agrícolas e Informações de Companhia Nacional de Abastecimento, senhor Silvio, senhora diretora de Educação da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições de Ensino Superior Público do Brasil, a senhora Caroline Ribeiro, diretora técnica de Agência Nacional de Assistência Técnica e Execução Rural, a senhora Loroana, e a todos e todas que aqui estão se sintam cumprimentados e cumprimentadas. Eu queria agora pedir aqui licença para fazer o meu pronunciamento aqui da mesa, visto que a deputada não chegou ainda. Não posso ir até a tribuna, queria ter a honra de fazer da tribuna, pela importância desse momento, para mim, que estou aqui, e, sobretudo, a todas que aqui estão, tenho certeza que tem um significado muito importante. A deputada também aqui. A deputada chegou, nossa deputada, Camila Jara, pode subir. Já posso pedir para ela assumir aqui e eu falar da tribuna? O regimento permite? Então, pronto, eu já quero pedir, deu certo. Seja bem-vinda, chegou bem na hora, nossa deputada federal, uma mulher de luta. Já chegou para ficar aqui, olha aí, já estou lhe botando aqui. Onde que tá? Senadora. Com a palavra. Com a palavra, a senadora. Bem, obrigada. Pronto, bom dia a todas mais uma vez. É com muita honra que eu digo que volto da minha licença de 4 meses para presidir uma sessão solene que nós programamos há algum tempo atrás, que eu tenho uma consideração assim de ser de suma importância. Que bom que nós estamos conseguindo fazer nesse mês de agosto essa sessão solene para que a gente possa realmente celebrar esses 40 anos de um movimento de mulheres camponesas, que nos orgulha muito. Hoje nós vamos celebrar os 40 anos de uma jornada marcada pela coragem, pela resistência e esperança do movimento de mulheres camponesas. Minha ministra Cida, há 4 décadas, essas mulheres de todo o país se uniram, levantando suas bandeiras e enxadas em uma luta por justiça, igualdade e dignidade no campo. Em tempos de adversidade e transformação, essas mulheres não apenas desafiaram as estruturas opressoras da sociedade, mas também plantaram as sementes de um futuro mais justo e sustentável para todas nós. A expressão mulheres camponesas remete à especificidade da vida e do trabalho no campo. Portanto, empregar a expressão mulheres camponesas é um ato de afirmação e valorização do papel dessas mulheres na sociedade. É uma forma de dar visibilidade às suas lutas e conquistas, que muitas vezes são negligenciadas. O Movimento de Mulheres Camponesas é uma organização que luta pela valorização das mulheres no campo e pela construção de uma sociedade justa e igualitária. Fundada em 1983, atua em várias frentes para defender os direitos das mulheres camponesas, promover a agroecologia e combater todas as formas de opressão e violência de gênero. O surgimento do movimento das mulheres camponesas está relacionado também ao contexto político e social do Brasil durante a ditadura militar, que perdurou desde 1964 a 1985. O regime autoritário restringia liberdades civis, censurava a imprensa e reprimia os segmentos políticos de oposição. Naquele momento, movimentos estudantis, operários e camponeses começaram a se organizar,
clandestinamente para lutar por direitos e democracia. As mulheres, em especial, desempenharam um papel fundamental neste período. Estavam presentes nas manifestações, nas organizações clandestinas e também nas comunidades rurais, onde enfrentavam não apenas a violência política, mas a opressão de gênero. O Movimento de Mulheres Camponesas é um movimento social formado por mulheres camponesas de diversas regiões do país. Ele existe e resiste da necessidade de criar um espaço de organização e luta para as mulheres do campo, pela construção de novas relações sociais e de gênero, por política pública e por um projeto popular de agricultura sustentável. O movimento busca fortalecer a autonomia das mulheres camponesas, garantindo-lhes acesso à terra, à educação, à saúde e a condições dignas de trabalho e de vida, desenvolvendo projetos em diversas áreas. O movimento também promove práticas agroecológicas que respeitam o meio ambiente e garantem a produção de alimentos sustentáveis. Realizando cursos, oficinas e trocas de experiência, o Movimento das Mulheres Camponesas incentiva as mulheres a adotarem técnicas sustentáveis do cultivo, contribuindo para soberania alimentar, prevenção dos recursos naturais e ambientais. O movimento investe na forma política e técnica das mulheres camponesas, oferecendo capacitação que abordam temas como direitos humanos, o feminismo, agroecologia e economia solidária, dentre tantos outros. Porque a educação, minhas senhoras e senhores aqui presentes, é considerada uma ferramenta fundamental para empoderar, sobretudo, as mulheres e fortalecer sua participação nas decisões comunitárias e da política. O movimento atua na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher no campo, por meio de campanhas de conscientização, de grupos de apoio e pela articulação com outras organizações, busca romper também o ciclo de violência e oferecer suporte às vítimas. Uma outra importante frente de atuação também do movimento de mulheres camponesas é o desenvolvimento da economia solidária, incentivando a criação de cooperativas e redes de produção e comercialização. O movimento contribui para a autonomia financeira das mulheres e para a construção de um modelo econômico mais justo e colaborativo. O movimento de mulheres camponesas tem um papel central na luta pela igualdade de gênero e pela justiça social no Brasil. Ao promover a autonomia das mulheres camponesas e valorizar seu trabalho, contribui para a redução das desigualdades sociais e para a economia do nosso país. O trabalho do movimento também tem um impacto significativo na construção de uma sociedade mais democrática e inclusiva, onde as vozes e os direitos das mulheres são respeitados e valorizados. Em suas diversas frentes de luta, o Movimento de Mulheres Camponesas inspira outras organizações e movimentos sociais a seguirem na construção de um país mais justo e igualitário. É com imenso orgulho e gratidão que honramos a memória destas guerreiras, reconhecendo suas conquistas e renovando nosso compromisso com as suas causas. Muito obrigada, gratidão a todas as mulheres camponesas que eu tenho o prazer de conviver, de estar aqui no Senado Federal hoje, quando eu era deputada estadual também lá no Ceará, defendendo as pautas que realmente são importantes para fortalecer as mulheres verdadeiramente com as suas atividades, atitudes e, sobretudo, com a sua liberdade também de viverem sem nenhum tipo de violência as mulheres do campo. Então, viva as mulheres do campo e muito obrigada por vocês existirem sempre na luta. Obrigada. Passo agora a presidência para a senadora Augusta para que eu possa fazer o uso da palavra.
Bom dia a todas as mulheres aqui presentes. Queria cumprimentar o ministro Paulo, a ministra Cida, do qual eu muito me orgulho de ser conterrânea, a senadora Augusta e a Mirella e a todas vocês que estão aqui hoje. Que não só o Senado Federal, mas também a Câmara de Deputados fique assim, com um plenário e com a presidência repleta de mulheres, mulheres do campo, mulheres da floresta. Como neta de uma mulher assentada e uma mulher camponesa, eu não poderia estar muito mais feliz do que eu estou hoje. São vocês que acordam todos os dias, antes do sol raiar, muitas vezes, para alimentar a cidade. E são essas mulheres que têm que ter os seus direitos reconhecidos para que tenham representatividade e não só isso, para que consigam, então, ter uma vida digna. Durante muito tempo, todos os direitos que foram alcançados por vocês foi através de muita luta, de muita passeata e de muita manifestação. E eu sei disso porque ainda quando criança de colo era levada para esses movimentos com a minha mãe e com a minha avó. Eu só posso agradecer a luta de vocês e dizer que essa sessão solene não é só uma homenagem de nós que estamos aqui representando neste momento todas as nossas batalhas, mas também é um agradecimento do povo brasileiro a vocês, que mantêm a estrutura desse país de pé. Muito obrigada, que esse seja só o começo, que a gente consiga avançar na garantia de direitos, de dignidade para todas as mulheres. Eu tenho certeza que esse é um compromisso do governo federal, tanto que os nossos 2 ministros responsáveis pelas pastas estão aqui, e eu tenho certeza que esse é um compromisso da bancada do Partido dos Trabalhadores e dessas casas. Muito obrigado. Contem com a gente nessa luta e que nós permanecemos em marcha até que todas sejamos livres. Muito obrigada. Já parabenizando aqui a nossa deputada federal, Camila Jara, por ser uma mulher de luta, que representa bem aqui a Câmara Federal. Que bom ter compartilhado essa amizade e essa troca de experiência. E agora também já chamo para fazer uso da palavra o senhor, nosso querido ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também poderá usar a tribuna. Tempo que achar necessário, meu querido ministro. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero, primeiro, parabenizar a senadora Augusta Brito e a deputada federal Camila Jara por organizarem, serem proponentes dessa sessão do Congresso Nacional em homenagem aos 40 anos do movimento de mulheres camponesas. Quero também cumprimentar a minha amiga querida, ministra Cida Gonçalves, que tem feito um trabalho excepcional à frente do Ministério das Mulheres, do governo do presidente Lula. Cumprimentar também a Mirelle Giovana Milhomem da Silva, representando o movimento de mulheres camponesas. Vejo aqui também o deputado federal Elvino Bongás e quero também cumprimentar a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, a Sônia Coelho, da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres, a Joana Santos, da Articulação de Mulheres Brasileiras, o Anderson Amário, do MPA, do Movimento de Pequenos Agricultores. Vejo aqui também o Silvio Porto, que é diretor da CONAB, o César Aldrigue, que é o presidente do INCRA, a Lorona Santana, que é diretora da ANATER, a Michela Calaça, do Departamento de Mediação e Conflitos do MDA, a Eva Chiavon, que é chefe de gabinete da liderança do governo, e a Viviana Bezerra, que é subsecretária de Mulheres do MDA. Bom, também a Joana Santos Pereira, que é da Articulação de Mulheres Brasileiras. Chegou também aqui, quero cumprimentá-la, a nova deputada federal pela Bahia, que é uma trabalhadora rural também, a Elisângela Araújo. Bom, eu quero cumprimentar aqui as mulheres que estão no movimento de mulheres camponesas, que hoje faz o seu aniversário de 40 anos.
hoje nós temos uma mudança em curso. E a mudança em curso é a mudança que as mulheres passaram a exercer uma liderança sobre o mundo, sobre o Brasil, e uma liderança dentro do campo brasileiro. O último exemplo da liderança feminina se deu nas Olimpíadas. Quem trouxe o maior número de medalhas para o Brasil foram as mulheres, inclusive mulheres camponesas que participaram das Olimpíadas. E hoje no campo as mulheres estão à frente de diversas lutas. E o presidente Lula tem buscado responder às demandas das mulheres. Nós recebemos o ano passado a Marcha das Margaridas, que talvez tenha sido a mais expressiva manifestação havida aqui em Brasília nesses anos. E para a resposta da Marcha das Margaridas, os programas sociais do presidente Lula têm sido na direção das mulheres. Eu vejo aqui a direção da Conab, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos privilegiou, em primeiro lugar, as pessoas das populações tradicionais, quilombolas, extrativistas, indígenas, com uma grande expressão das mulheres. Em segundo lugar, o PA, o segundo bloco de prioridades, foi para as mulheres. No Nordeste, hoje, no fornecimento do PA, 85% é de mulheres. E também na reforma agrária, as mulheres têm tomado a frente desse programa. O Pronaf Mulheres, Pronaf B, que é o microcrédito. O Pronaf B no microcrédito hoje tem um crédito de 17 mil para as mulheres, 12 mil para os maridos e 8 mil para os filhos, completando 35 mil de financiamento para as mulheres. E, no geral, o Pronaf Mulher. Na reforma agrária, aumentou a pontuação, César, para as mulheres, para acessar os lotes de reforma agrária para as mulheres. Então, esses programas permeiam e têm uma prioridade para as mulheres. E os quintais produtivos, são 90 mil quintais produtivos feitos juntos com a ministra Cida Gonçalves para as mulheres camponesas no nosso Brasil. O presidente Lula tem como prioridade garantir que nós tenhamos autonomia, segurança alimentar no Brasil, que nós tenhamos soberania alimentar. E para que tenha soberania alimentar, as mulheres são muito importantes, decisivas para nós termos soberania alimentar no Brasil. Alimentar é um verbo feminino e é por isso que hoje o grande esforço nosso é tirar o Brasil do mapa da fome. Em 1 ano e meio de governo, o presidente Lula já tirou 24 milhões de pessoas do mapa da fome, das 33 milhões do mapa da fome. Mas nós temos um outro desafio, além de tirar as pessoas do mapa da fome, é reeducar as pessoas para se alimentar corretamente. Muita gente abandonou os alimentos tradicionais do povo brasileiro, dos nossos ancestrais, e foram comer bobagem, açucarados, foram comer ultraprocessados, foram comer, inclusive, alimentos com agrotóxico. Aliás, senadora Augusta, agora da reforma tributária, eu quero trazer para a senhora uma preocupação. Nós temos que tributar fortemente os agrotóxicos ultraperigosos e que geram problemas à saúde do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, nós temos que tributar aqueles ultraprocessados, não os que têm pequeno processamento, mas os ultraprocessados que fazem mal à saúde do povo. E é por isso que eu quero dizer que as mulheres são detentoras de um conhecimento ancestral para alimentar o povo brasileiro. Vocês garantem a alimentação do povo brasileiro, garantem a alimentação saudável e podem ajudar a educar a sociedade brasileira para recuperar a cultura alimentar tradicional do arroz, do feijão, da mandioca, do cará, de todos os alimentos que fazem da batata doce, que fazem bem ao povo brasileiro. E dentre os programas desenvolvidos pelo presidente Lula, além dele reforçar o programa de alimentação escolar, o PA
e o Programa de Compras Institucionais, junto com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nós desenvolvemos um programa que diz muito respeito às mulheres, que são os programas dos fitoterápicos, das plantas medicinais. Recuperar esse saber ancestral do povo brasileiro de medicar pelas plantas, que são, às vezes, muito mais eficientes, sem ter os efeitos colaterais da indústria de medicamentos e que vocês conhecem. Então, alimentar, plantar, são verbos femininos. Eu até sei que as mulheres, às vezes, conversam com as plantas, não é isso? Quando a planta está lá, fraquinha, ela fala, minha filha, reaja, segure a onda, e as plantas vêm com força para alimentar o povo brasileiro. Por isso, meus parabéns às mulheres camponesas pelos 40 anos dos movimentos de mulheres. Viva Margarida Alves, viva a mulher que sustenta e alimenta o povo brasileiro. Meus parabéns a vocês. Muito obrigada também ao nosso ministro, Paulo Teixeira, sempre muito atuante. Eu queria aqui registrar algumas presenças antes de passar para a nossa querida ministra Cida, que vai dar o prazer também de usar a tribuna. A presença do nosso deputado Bongás, que aqui está, e da nossa deputada federal, Elisângela Araújo, que também está aqui. Sejam bem-vindos aqui no Senado Federal. Sei que são dois defensores também da luta, por isso estão aqui para prestigiar realmente a luta dessas mulheres camponesas. Eu quero aqui já também registrar, já saíram, mas estavam aqui os alunos do ensino fundamental do Colégio Marista, estavam aqui nas galerias. Também a senhora vereadora do município de Cascavel, professora Lilian, e o senhor presidente do INCRA, o senhor César, que também estão aqui hoje assistindo e fazendo parte dessa sessão em homenagem às mulheres camponesas. E agora quero ter o prazer de ouvir a nossa ministra Cida, que vai usar aqui a tribuna no tempo que também achar necessário para fazer essa homenagem às nossas mulheres camponesas. Bom dia. Eu quero quebrar o protocolo, se você me permite, senadora Augusta, iniciar cumprimentando as mulheres camponesas. Bom dia para vocês. E já agradecer tudo que vocês fazem, tudo que vocês fizeram e tudo que vocês têm garantido para as mulheres brasileiras, né? Seja no campo ou seja na cidade. Porque o alimento que vocês produzem nos trazem, né, a saúde, nos traz dignidade e nos alimenta na cidade. Então, muito obrigada. E aí eu quero começar, então, cumprimentando a senadora Augusta Brito, presidente e requerente dessa sessão, a minha candidata, a prefeita, mas deputada federal, Camila Jara, né, combatente, muito comprometida com a questão das mulheres. O meu parceiro de esplanada, Paulo Teixeira, ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que ontem estava correndo no Dia dos Pais para dizer que pai tem que ser presente, né? Então, parabéns, né? Eu quero cumprimentar a Mirelle Giovana Milhomem da Silva, que representa o movimento das mulheres camponesas. Parabéns, obrigada, Mirella. Quero cumprimentar a Soninha, da Marcha Mundial de Mulheres, a Rosângela, da Articulação de Mulheres Brasileiras, a Joana, né, da Articulação de Mulheres Brasileiras, minha parceira de anos, e a Rosângela. A Rosângela, quando eu era secretária, ela não saía da secretaria para a gente discutir as questões das mulheres agricultoras. Eu queria hoje trazer apenas algumas questões que são importantes. Primeiro, senadora Augusta e deputada Camila, que bom que essa data, que esse evento acontece hoje. Hoje é o dia da morte da nossa heroína nacional, Margarida Alves. E eu quero relembrar que o ano passado, esta casa tornou Margarida Alves uma heroína nacional. Portanto, poucas mulheres agricultoras e do campus são heroínas nacionais. Eu quero
trazer também um abraço para aquela que foi minha parceira até um mês atrás, a Elisângela, que vem dos trabalhadoras rurais e das mulheres camponesas. Então, Elisângela agora assume o cargo de deputada federal com essa responsabilidade e com a responsabilidade de quem foi, durante 1 ano e 8 meses, secretária estadual de Política para as Mulheres da Bahia, com um trabalho magnífico e muito bom. Então, Elisângela, que bom que você está aqui, nossa parceira, né? E eu queria tratar algumas questões que são fundamentais hoje, de uma forma bem rápida. Primeiro, 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas, eu me lembro, eu era do Movimento Popular de Mulheres, e a gente tinha uma aliança no Mato Grosso do Sul, né? A gente fazia as coisas muito juntas, tanto o movimento de mulheres quanto o movimento de mulheres camponesas, né? A UDET, as nossas parceiras todas da área do campo. E nós continuávamos fazendo, na década de 80, a questão do grande debate, que era a questão da democracia. Nós estávamos saindo da ditadura, ocupando as ruas, deputado, com muita propriedade, né, com muita segurança de que o grande espaço do debate teria que ser da democracia, e a democracia era a inclusão das mulheres do campo e da cidade. Nós temos que, então, nesses 40 anos, também relembrar essa história das mulheres. Não é possível não lembrar. É necessário registrar que as mulheres ajudaram a fortalecer a democracia. E as mulheres é que recuperaram a democracia em 2022, porque fomos nós que garantimos a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ninguém tira a minha dúvida de que cada uma de vocês teve um papel muito importante, porque do mesmo jeito que vocês machos, que vocês cultivam a terra, que vocês lutam por terra, vocês lutaram para que, de fato, esse país voltasse e voltasse com a serenidade, com um líder que garantisse a vez do povo. Então, eu quero mais uma vez dizer da importância desse movimento, do registro histórico desses 40 anos de luta, que foram com muita dificuldade, muita conquista, inclusive, que está na Constituição brasileira. Muitas conquistas, porque foi o movimento de mulheres que conseguiu ter uma inserção através do lobby do batom, e vocês estavam juntos fazendo debate sobre várias questões. Portanto, isso é fundamental. Mas eu quero dizer que, mesmo 40 anos depois com o movimento, a dura realidade ainda nos permeia. Nós ainda continuamos sendo, na lista da desigualdade, na estruturação, nós ainda somos aquelas que estamos mais embaixo na questão da igualdade. Seja ela da igualdade salarial, e mesmo que o presidente tenha colocado e coloca como prioridade, toda vez que me encontra, a lei da igualdade salarial, que há 1 ano nós aprovamos nessa casa, nós aprovamos como legislação, e quando fomos implementar, nós vimos por que é difícil, senadora, por que é difícil, Elisângela, por que é difícil, Camila, nós continuarmos avançando, porque nós tivemos a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio, que entrou no STF pedindo a inconstitucionalidade da lei da igualdade salarial. E nós sabemos que a igualdade salarial favorece principalmente as mulheres, porque somos nós que ganhamos menos nesse país, somos nós que somos discriminadas, somos nós que estamos na base dos trabalhos, somos nós que estamos na informalidade. Nós sabemos que as mulheres camponesas, e nós acompanhamos a luta, eu me lembro a Rosângela lá, a gente discutindo a questão da nota no nome das mulheres, a dificuldade que nós tínhamos com a Receita, a dificuldade que nós tínhamos com a Fazenda, a dificuldade com a burocracia do Estado brasileiro, que não nos permitia conseguir chegar naquilo que era uma luta permanente desse movimento. Isso faz parte da desigualdade. Isso faz parte da desigualdade, isso faz parte da discriminação e do preconceito que, com tanta coerência, vocês têm lutado permanentemente.
E, por fim, a discussão sobre a valorização do salário mínimo. O presidente da República tem obsessão pela questão de valorizar de fato, porque o salário mínimo, quem mais sai beneficiada somos nós, são as mulheres desse país. Somos nós que, com certeza, que estamos na base da pirâmide da desigualdade, somos as mais beneficiadas, que depois vai ser com a aposentadoria, seja lá como for. E dentro da perspectiva da construção ainda da igualdade, eu não vou repetir o que o Paulo já falou, nós temos trabalhado permanentemente dentro do governo para que todas as políticas tenham a inclusão das mulheres, na questão da política agrária, na questão da saúde, na questão da educação, porque para nós, né, as políticas de educação, creche, a questão da escola integral também beneficia as mulheres. E nós precisamos, Paulo, insistir para que essas políticas cheguem no campo. Nós precisamos insistir para que essas políticas beneficiem também as mulheres camponesas, também as trabalhadoras das águas, né, das ribeirinhas. Nós precisamos trabalhar para que, de fato, não sejam só as mulheres urbanas a serem beneficiadas com isso. E, por fim, um outro grande desafio. E, para mim, esse é o desafio que nós temos enfrentado durante anos, a questão da violência contra as mulheres. Essa tem sido uma pauta permanente de todos os movimentos de mulheres. E nós continuamos morrendo. Nós continuamos morrendo pelo fato de sermos mulheres. 2022, o aumento da violência, o aumento do feminicídio foi enorme, assim como a violência sexual. E que ironia! A violência sexual subiu 15%, senadora, entre 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. Subiu 20% entre 5 a 9 anos. Portanto, quem está sendo violada nesse país são as nossas meninas e as nossas crianças. Ela subiu 25% em todas as esferas, mas principalmente na área de 0 a 4 anos e na área de 5 a 9 anos, que são as nossas crianças. Esse desafio ainda está com a nossa pauta. Nós não podemos conviver efetivamente com a tortura psicológica todos os dias, com o assédio moral, com a violência cotidiana da violência física, mas principalmente com as ameaças de morte, de violência sexual permanente. É por isso que o governo do presidente Lula e o Ministério das Mulheres, nós estamos trabalhando esse ano que é necessário muito mais, que nós precisamos como governo, nós vamos investir em política pública. Nós vamos trabalhar, garantir as 40 casas da mulher brasileira, nós vamos discutir as legislações que estão colocadas, que é a questão dos órfãos do feminicídio, que já foi aprovada, o aluguel social, mas nós queremos avançar, nós queremos mudar a cultura desse país. Não é possível que um país como o Brasil, que tem a luta que essas mulheres têm, que o movimento de mulheres camponesas tem, só aumente a violência, e aumentou por causa de um ódio que foi implantado no nosso país nesses últimos anos, que nós fizemos favor de acabar com ele em 2022 nas urnas, mas não conseguimos acabar no dia a dia. Nós enfrentamos todos os dias esse ódio que foi implantado no nosso país, com os nossos corpos, com as violências que nos colocam, na discriminação, no preconceito, nas piadinhas e nos assassinatos e nos estupros. É por isso que nós estamos andando nesse país. Se vocês acompanharam, sábado e ontem, os estádios todos, os jogadores entraram com uma faixa escrito Feminicídio Zero. Nós queremos esse país se mobilizando, se articulando, debatendo, e principalmente os homens. Venham com a gente dizer que violência contra as mulheres nesse país nós não queremos mais nunca, que nós não aceitamos, que não é admissível que as mulheres morram pelo fato de serem mulheres. Não é possível que as nossas crianças sejam violadas dentro de casa, porque eles dizem da família. Mas de que família nós estamos falando? Nós queremos uma família de paz, de harmonia, de segurança, de igualdade, de justiça e de respeito. Portanto, eu estou aqui hoje para que nós possamos juntas começar a fazer esse debate nesse país. Nós não podemos, esse país não pode aceitar calado. Os homens não podem se calar, as mulheres não podem se calar, as autoridades não podem se calar, porque nós vivemos nesse país uma pandemia de violência contra as mulheres. E, portanto, pandemia nós enfrentamos com ações drásticas e firmes.
Nós estamos pedindo, se você sabe, se você conhece, se você viu, se você ouve, porque eu digo, gente, não é possível, Paulo Teixeira, que um vizinho não escute o grito aflito de uma criança sendo violada. Uma criança com cólica chora desesperadamente. Não é possível que os vizinhos, as pessoas ou os parentes não escutem o grito desesperado de socorro de uma mulher que está perto de morrer. Não é possível que esse país está surdo para os gritos cotidianos que aparecem a cada 6 minutos da violência sexual que nós sofremos, ou a cada 6 horas dos feminicídios que acontecem. Portanto, o que nós estamos pedindo é que a gente escute e, além de escutar, nós possamos fazer alguma coisa para que nós possamos lutar. Mas, para lutar, nós precisamos estar vivas, nós precisamos estar bem e nós precisamos ter a garantia dos nossos direitos. Essa é a minha mensagem. Um grande abraço, parabéns pelos 40 anos, pela luta, pela resistência e estamos juntas. Parabenizar aqui o pronunciamento também da nossa ministra, sempre muito coerente e justo, né, em prol de defender a nós mulheres. Registrar aqui a presença dos alunos do ensino fundamental do Colégio Marista, que aqui estão, sejam bem-vindos, estão conhecendo. Jovens aí conhecendo a política, a professora, a todos os alunos e alunas, sejam bem-vindos no Senado Federal. Queria aqui também pedir para vocês, antes de passar para a nossa oradora, que especial, que a gente está querendo muito ouvir, queria aqui registrar a nossa querida Eva. Cadê a Eva, Maria? Queria palmas para ela, porque ela foi uma das grandes incentivadoras. Eva, você... Eu acho que o Senado, eu não sei enxergar sem a presença dela em todos os espaços, e dando opinião e, e fazendo a diferença. É uma mulher que nos orgulha muito. Eu digo isso, não é porque ela realmente, de fato, vou dizer que ela é assessora do nosso querido Jacques Wagner, mas ela está presente em todos os momentos necessários, em todas as dificuldades e felicidades hoje, porque ela cavou para que a gente pudesse votar nessa data e essa sessão estivesse acontecendo. Eu acho justo registrar seu empenho também, junto com toda a minha assessoria, que também esteve empenhada, mas, sobretudo, da Eva Maria, que é uma grande, eu diria assim, entusiasta também desses movimentos. Queria também, com certeza, da vida das mulheres camponesas também. Toda luta, ela está envolvida e defendendo. Mas agora, falando em luta, vamos chamar uma mulher também de luta, que representa aqui hoje a Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, a nossa querida Mirelle, que também vai usar a tribuna para nos honrar com a sua fala. Foi ótimo. Inicialmente, em nome do Movimento de Mulheres Camponesas, manifesto toda a nossa gratidão pela essa homenagem aos 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas, que se completou em maio de 2023. Agradeço também à senadora, deputada Augusta Brito, à nossa querida deputada Camila Jara, à ministra Cida Gonçalves e o ministro Paulo Teixeira. Quero saudar a quem aqui está presente e quem nos acompanha pela TV Senado. Nossa saudação às lutadoras e lutadores internacionais. Particularmente, toda a nossa solidariedade às mães palestinas, latino-americanas, haitianas e todas as mulheres. Hoje, 12 de agosto de 2024, peço licença a Margarida Maria Alves, que há 40 anos atrás foi dissipada de nosso meio, assassinada covardemente. Aquela que dizia, da luta não fujo, e nós acrescentamos, na luta continuaremos.
Da mesma forma, aqui está presente nossas queridas companheiras Loiva Rubenick e Maria Madalena dos Santos, Nina. Com ela, todas as mulheres lutadoras que jamais se curvaram em frente ao capitalismo, patriarcado e racismo. Bravamente lutaram pela vida e estão em outra dimensão. Saibam, queridas companheiras, que nós continuaremos lutando até o dia que não haverá mais violência, fome e injustiça. Somos um movimento de mulheres camponesas do Brasil, um movimento autônomo, feminista de classe. Somos agricultoras, ribeirinhas, extrativistas, boias frias, negras, indígenas e descendentes de europeus. Estamos organizadas e presentes em 16 estados do Brasil. Somos produtoras de alimento saudável, comida de verdade. Recuperamos as sementes crioulas, cuidamos dos nossos quintais produtivos, lutamos por um projeto popular de agricultura agroecológica. Defendemos nossas culturas como modo de vida, os saberes populares como ciência, para que haja uma sociedade com direitos, igualdade, equidade, pela libertação da mulher de todas as formas de violência, exploração, discriminação e opressão. Através do feminismo camponês popular, reafirmamos a solidariedade na luta de gênero, raça, classe e etnia, que aconteça em todos os cantos do mundo, na certeza de que novas relações sociais são possíveis. Reafirmamos a luta na defesa ambiental e planetária do campo, das águas e das florestas. Basta de violência contra a mulher, chega de tanto veneno. Que cesse a invasão por meio de grandes projetos do agrohidrominério negócio, invadindo nossos territórios, matando nossa biodiversidade, desterritorializando nossas culturas. Nós queremos plantar, regar, colher. Nós queremos ver nossos filhos e filhas crescerem num mundo onde o amor vence o ódio. Nós queremos viver com dignidade. Por isso, reafirmamos a luta internacional em defesa dos povos. Continuaremos lutando por políticas públicas, fomento e subsídios que venham fortalecer nossa agricultura camponesa familiar, a seguridade social como direito conquistado que contempla saúde, previdência e assistência, bem como a educação, política de cuidados. Não recuaremos, avançaremos. MMC 40 anos! Resistimos, correndo, lutando! Fortalecer a luta! Em defesa da vida! Quando? Todos os dias! Pátria livre! Venceremos! Parabenizar a Mirelle pelo belíssimo pronunciamento. Já que registrar a presença da nossa deputada Érica Cocai, seja bem-vinda, outra guerreira de luta, sempre presente nos momentos importantes. E hoje, não menos importante, mas muito importante, 40 anos dessas mulheres. Obrigada, Mirelle. Essas mulheres guerreiras, foi ótimo o seu pronunciamento. Mas é que o ministro teve que sair para uma reunião e eu queria aqui compor a mesa, que a gente não pode deixar essa mesa com lugar desocupado, tendo tantas pessoas que podem estar ocupando. Chamando aqui a deputada federal Elisângela Araújo para ocupar aqui a mesa, nos dá o prazer e a honra. E já convidar para fazer uso da tribuna pronto, aqui exatamente o integrante da Sempre Viva, organização feminista e membro da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres, a senhora Sônia Coelho, que poderá usar a tribuna, que nos orgulha muito também de fazer parte dos movimentos. Poderá usar o tempo que achar necessário.
Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar a Mirelle, né, por esses 40 anos do MMC, cumprimentar a senadora Augusta Brito, cumprimentar a nossa querida ministra da Mulher, Cida Gonçalves, e, em nome dela, cumprimentar todas as demais. E quero trazer aqui a todas as companheiras do MMC o abraço solidário da Marcha Mundial das Mulheres. O MMC, nesses anos todos, tem sido uma aliada, né, fundamental do feminismo para nós da Marcha Mundial das Mulheres. Eu quero aqui ressaltar algumas lutas que eu acho que foram bem fundamentais, né, do MMC. Eu quero lembrar, por exemplo, né, a luta pela licença maternidade. Eu me lembro que a Justina, né, dizia para a gente dessa luta, né, que quando muitos sindicatos, muita gente no campo achava que não ia ser possível ter essa conquista para as mulheres no campo, o movimento estava lá lutando bravamente para que as mulheres conquistassem, né, o direito à licença maternidade, assim como as mulheres da cidade, né, já tinham conquistado. Outra luta fundamental, e que a Mirelle também citou aqui, é a questão da seguridade, a questão da previdência no campo, que a gente sabe que é uma política fundamental para as mulheres no campo, e a gente sabe hoje, né, quantas famílias são sustentadas por aposentadoria das mulheres no campo. E aí falar, né, de uma luta também de um momento bastante importante, né, do MMC, de uma ousadia e rebeldia, né, daquela ação na Aracruz, quando faz uma denúncia, né, para o Brasil do que significava, né, essas grandes empresas como a Aracruz, a monocultura, né, do eucalipto, né, e de como essas empresas, né, ocupavam as terras, destruíam a terra, destruía a possibilidade da agricultura familiar no campo. E lembrar também, né, da luta incessante, né, pela agroecologia, por alimento saudável, né? Isso é uma luta permanente do MMC, a luta contra o veneno, contra os agrotóxicos, né, que a gente chama mesmo de veneno, né, e esse país está envenenando o alimento que nós comemos. E aí queria ressaltar da importância do MMC como movimento autônomo de mulheres, como movimento feminista no campo, como movimento feminista que é parte da Via Campesina, né? Um movimento que questiona o tempo todo, né, o patriarcado. Então, é fundamental, né, o movimento específico feminista no campo, e como, né, não só o MMC fortalece, né, o feminismo no campo, mas fortalece o feminismo popular em todo o Brasil. Então, para nós, é muito fundamental esses 40 anos, né, do MMC, que aí a gente parabeniza mais uma vez. É um movimento que luta, é um movimento que resiste, é um movimento aliado na luta por democracia no Brasil, é um movimento que luta e resiste contra o racismo, contra o patriarcado, e que está aí na luta conosco, né, por um outro projeto popular, feminista, antipatriarcal, antirracista, anti-LGBT-fóbico. Então, é esse movimento de mulheres camponesas
que hoje faz 40 anos e que tem uma luta incessante por construção do feminismo popular e que muito nos orgulha ser parte dessa aliança com o MMC. Obrigada a todas vocês por esses 40 anos de luta, de estarmos juntas. Um abraço forte e solidário da Marcha Mundial das Mulheres. Obrigada. Já agradecemos também a nossa querida Sônia pelo pronunciamento e já convidamos aqui nossa feminista, integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, a senhora Joana Santos Pereira, também para usar a tribuna, nos dá o prazer de ouvir a sua belíssima fala. Pode usar o tempo que achar necessário. Bom dia. Senadora Augusta, queria pedir a licença de chamar a companheira Mirella aqui na tribuna comigo, uma representação do MMC, e a todas as companheiras do MMC por esses 40 anos. Queria trazer uma lembrancinha do coração para o movimento, porque somos da luta feminista e de afetos. Obrigada. Obrigada mesmo por nos apoiar nessa luta. Mas também queria começar a minha fala, Mirella, dizendo que estou muito satisfeita e feliz em ver uma mulher jovem, camponesa, representando os 40 anos do MMC. Então, para todas vocês que estão nos territórios, nos municípios, nas regiões desse país e na luta internacional, né, que esse movimento sempre representou para nós. Então, nós nos encontramos, Mirella, nessa luta feminista que, antes dos 40 anos, né, sempre esteve no enfrentamento às diversas opressões, às diversas violações de direito na vida de nós mulheres, do campo, da cidade, das águas, né? Elisângela aí representando a pauta da agricultura familiar no Congresso agora, meus parabéns. A minha ministra, companheira desde o tempo da Central de Movimentos Populares, por isso que a gente tem essa intimidade também, Cida. Dizer para vocês que está aqui representando a AMB, a Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação feminista, anticapitalista, antirracista, anti-homofóbica. Dizer que nesses 40 anos, poder contar com o MMC, que já vem bem mais tempo, dizer que a luta feminista ela se retrata, se compõe e se recompõe nesse dia a dia da luta, do enfrentamento das opressões na vida das mulheres. E que vem se pautando hoje com a participação da juventude, com a participação da luta social das mulheres, seja no parlamento, de contar com companheiras para a defesa das pautas das mulheres, seja nas organizações de base, onde estamos sempre nos organizando. E dizer também que fazer homenagem é muito bom, porque fortalece as nossas lutas, fortalece as nossas forças, né, no dia a dia de um enfrentamento muito árduo na vida de todas nós. Então, dizer para cada uma que veio bem de longe, também dizer que esse agosto, numa experiência que a gente teve de formação política lá em Pernambuco, a gente disse que era o agosto das mulheres, né, para lembrar, por exemplo, 41 anos da morte de Margarida Alves, e registrar aqui que nós, Cida e Elisângela, nós da coordenação da Marcha das Margaridas, estaremos essa semana em pauta aqui, fazendo monitoramento da pauta de reivindicações da Marcha das Margaridas, sob a coordenação da CONTAG, mais umas 14 organizações parceiras,
que é para dizer que essa luta ela continua e é permanente. E essa luta ela se retrata, por exemplo, no monitoramento da pauta que a gente traz junto ao governo e seus órgãos responsáveis para dizer que é o enfrentamento à violência contra as mulheres, mas é também a luta pela liberdade e autonomia do corpo dessas mulheres, do corpo que é o território de resistência, do corpo que é o território da sua identidade, do corpo que é a resistência para dizer da sua liberdade, da sua sexualidade, de parir e não parir, e quando não parir, poder ter o Estado brasileiro protegendo e dando assistência a essas mulheres em situação de abortamento nos postos, nos hospitais, e que seja respeitada a sua decisão. Por isso, por essas lutas feministas, estaremos, Mirela, e todas as companheiras do MMC, sempre juntas, sempre se fortalecendo nas ações coletivas, vindo para Brasília, na Marcha das Margaridas, vindo para os seminários de formação política, articulando ações coletivas, porque é dessa forma que o patriarcado pode ser derrubado, é dessa forma que a gente pode enfrentar as diversas explorações nas nossas vidas. Então, quero parabenizar mais uma vez o MMC pelos seus 40 anos e mais, até que todas sejamos livres de todo tipo de opressão. Obrigada. Obrigada, professora. Agradecemos. O presentinho é uma simbologia aí do bolo de rolo lá de Pernambuco e que tem uma versão aqui atualizada de uns enfeites do artesanato das mulheres. Olha que maravilha. Parabenizando e dizendo que a nossa ministra tem um compromisso e ela tem que se retirar agora, mas a gente agradece muito a presença dela aqui, diz que sempre é muito bom encontrar e ver uma mulher de luta defendendo aí realmente as políticas aconteçam verdadeiramente para nós mulheres. Muito obrigada, ministra Cida. E agora, dando continuidade, quero também convidar para fazer uso da palavra o coordenador nacional do Movimento de Pequenos Agricultores, da Coordenadoria Latino-Americana da Organização do Campo, Via Campinense Sul-Americana, o senhor Anderson Amaro, que também poderá usar a tribuna pelo tempo que achar necessário. Seja bem-vindo, senhor Anderson. Bom dia a todas e todos. Gostaria de iniciar saudando a cada uma das companheiras do MMC, em nome da Mirela, nesse importante ato de 40 anos. E saudar a mesa, a nossa senadora Augusta Brito, que preside essa sessão, aos que passaram por aqui, o ministro Paulo Teixeira, a ministra Cida, mas também as deputadas Camila Jara, a deputada Elisângela, conterrânea, né, nesse ato de 40 anos das companheiras do Movimento de Mulheres Camponesas. A Via Campesina, né, parabeniza, e eu, em nome da Via e também da Coordenação Latino-Americana das Organizações do Campo, a CLOC, a caminhada dessas companheiras que temos nossas marcas nessa construção, e as delas em nós. Portanto, hoje, nos reunimos nessa sessão solene do Congresso Nacional, não só para comemorar esses 40 anos do MMC, mas também é um momento importante para que possamos fazer uma profunda reflexão e celebrarmos essas 4 décadas a partir das conquistas e lutas obtida nesses 40 anos de caminhada. Pois há 40 anos atrás, as mulheres de diversas regiões do nosso país e de contextos diferentes se uniram, portanto, em busca de um objetivo comum, a luta por uma sociedade justa e igualitária, a luta por uma dignidade no campo, dando voz a milhares de mulheres do campo brasileiro que, infelizmente, no campo ainda é mais difícil para tê-las. Nesse sentido,
enfrentamos, e as mulheres camponesas mais ainda, diversos desafios. Desafios estes que perpassaram desde a luta por terra, mas até mesmo para garantir direitos básicos, como a luta, como foi citado aqui por algumas que me antecederam, algumas companheiras que me antecederam, a luta por direito previdenciário. E eu não poderia deixar de lembrar, portanto, dentre dessas lutas por direito da previdência para as companheiras em especial, quem não se lembra da greve de fome, né? Onde esta casa, o Congresso Nacional, tentava fazer modificações na reforma previdenciária que atingia de cheio os camponeses e camponesas, mas em especial as camponesas do Brasil. E o MMC não titubeou e se colocou na dianteira junto com outros companheiros, através da companheira Rosângela, em assumir essa medida extrema para defender os direitos previdenciários dessa famigerada reforma da Previdência que tirava esses direitos. Mas também temas de extrema relevância, o MMC se colocou nessa luta por construção de autonomia e, apesar dessas dificuldades, sempre manteve acesa a esperança para que possamos pavimentar, portanto, esta sociedade que tanto desejamos. O MMC representa, portanto, mais do que uma luta por condições melhores de vida, mas é um símbolo de empoderamento e de resistência e resiliência em um cenário onde a voz das mulheres muitas vezes é silenciada. O MMC tem se destacado como farol de força e determinação ao longo dos anos e tem promovido a educação, a liderança e a organização comunitária, provando que a união é a chave da mudança. E como exemplo disso, o MMC tem contribuído e liderado através das elaborações fundamentais como o feminismo camponês e popular. A nossa luta não é uma luta apenas por esse tipo de direito. A luta das mulheres camponesas é uma luta de todas e de todos nós. E ela continua, nos dias de hoje, ainda mais necessária. É essencial, portanto, continuarmos a apoiar e a fortalecer o movimento, garantindo que as futuras gerações de mulheres camponesas tenham oportunidades de colher e continuar a plantar o que foi semeado pelas mulheres há mais de 40 anos e que nos dias de hoje estamos colhendo. O MMC também nos inspira a continuar na construção do novo homem. E nós, homens, que temos uma dívida histórica para com as mulheres desse país, com o machismo arraigado, devemos superar juntos. E como diz a música, é importante participar sem medo de ser mulher. Nessa sessão solene, portanto, nesse 12 de agosto, é cheio de simbolismos, onde celebramos, como já foi dito aqui, os 40 anos, 41 anos do MMC, mas também 41 anos do assassinato de Margarida Maria Alves, uma líder camponesa que nos inspirou e nos inspira, e muitas presentes que aqui estão e tantas outras que estão nos grotões desse país. Inspira a continuar a levar o seu legado. Expressamos, portanto, em nome da CLOC e da Via Campesina, não só o reconhecimento que o MMC tem na construção dessa importante organização internacional que é a Via Campesina, em liderar a articulação de mulheres camponesas aqui no Brasil e no mundo, através da nossa organização, que hoje tem mais de 185 organizações em todo o mundo, presente em mais de 86 países. Portanto, esse reconhecimento se faz necessário para que
possamos, juntas e juntos, nessa jornada, continuar a caminhar, promovendo a justiça social, o desenvolvimento para todas as comunidades camponesas. Vamos juntos e juntas em frente com coragem e esperança. Viva o MMC, viva as mulheres camponesas, globalizemos a luta. Globalizemos a luta. Globalizemos a esperança. Obrigada ao senhor Anderson também pelas palavras que usou a tribuna. Agora já convido a deputada federal Érica Cocai, que também quer fazer uma homenagem ao movimento de mulheres camponesas. Deixamos aqui, para finalizar as falas, a nossa deputada federal Elisângela, para fechar com chave de ouro, a nossa deputada Érica. Eu gostaria muito de parabenizar a senadora, parabenizar a nossa deputada Camila Jarra, que lutemos para que seja a próxima prefeita da sua cidade de Campo Grande. Então, portanto, a alegria é muito grande de estar aqui e lembrar esse dia. A gente começa lembrando o dia 12, lembrando Margarida Alves. E alguns acham e achavam que podiam arrancar uma margarida, mas não imaginávamos que nós iríamos ter uma primavera de margaridas. E aí a gente lembra de Margarida Alves, quando ela diz: é melhor morrer lutando do que morrer de fome. Mas ela também dizia, esta mulher camponesa, ela dizia: medo, moço, medo até a gente tem, só que a gente não usa. É como o movimento das mulheres camponesas, que vai na coragem, essa coragem que Guimarães Rosa diz deve pautar as nossas vidas, construindo uma sociedade onde nós possamos derrubar todas as cercas, que não cercam só os grandes latifúndios, mas a cerca que cerca o grande latifúndio, ela cerca os corpos, ela cerca a esperança, ela cerca os sonhos. Que nós possamos derrubar as cercas que cercam toda a sorte de liberdade do ser humano e que nós possamos continuar colocando de pé as árvores das nossas florestas, porque o movimento das mulheres camponesas está em uma luta constante e se alimenta da própria luta. Por isso tem razão ao dizer, MMSC, nós existimos porque lutamos, nós existimos porque e é a luta que mostra que a nossa vida tem razão, a luta que diz que vale a pena estar aqui e deixando uma sociedade onde nós tenhamos uma lógica de liberdade para os corpos femininos, mas uma lógica de liberdade que pressupõe que não haja nenhuma dor em sermos mulheres, que nós tenhamos os nossos corpos, os nossos territórios, porque o MMSC constrói a territorialidade, e a territorialidade, moça, é trança de afeto, é trança de existência, é tranças de saberes, é tranças de fazeres, e a gente vai construindo destas tranças as trincheiras em defesa da própria vida. Por isso, este movimento que faz aniversário é um movimento que nos mostra a potencialidade que nós temos, porque quando as mulheres se colocam em movimento, elas movimentam o conjunto da sociedade, porque as mulheres, quando se colocam em movimento, pautam uma realidade que o patriarcalismo não quer que exista. Aliás, nós temos uma convicção que o patriarcalismo, no seu pacto letal, na sua dança macabra com o racismo, ele, em verdade, é alimentado pelo patrimonialismo. E o movimento das mulheres camponesas, que pauta as nossas existências, ele diz que é preciso fazer o luto da escravização, fazer o luto do colonialismo, onde os corpos das mulheres eram considerados extensão da propriedade dos próprios homens.
país. Este país já teve mulheres marcadas no seu rosto com as iniciais dos seus maridos como se fosse uma propriedade. Mas aqui nós temos, porque toda realidade é grávida do seu contrário, o movimento que faz 40 anos e que diz: nós chegamos pautadas pela coragem, pautadas pela liberdade, pautadas pela construção de uma nova realidade, para dizer que este país é filho de Margarida Alves, que este país é filho de Dandara, que este país é filho de Zumbiri, este país é filho de Marielle Franco, e que constrói a sua síntese de tantas experiências libertárias de Teresa de Benguela, que transformou os instrumentos de escravização em instrumentos de produção e de trabalho. Portanto, estamos aqui para dizer que bom que este país tem um movimento das mulheres camponesas. Que bom que este país tem mulheres que lutam todos os dias para termos uma alimentação sem veneno, para termos o ar puro, para termos a água limpa, para termos as florestas em pé e para que nunca mais tenhamos as cercas que cercam os grandes latifúndios, mas cercam também a nossa liberdade. Por isso, MMC, a luta faz com que nós existamos e vamos globalizar a esperança, a coragem, vamos globalizar os princípios que alimentam todos os dias o movimento das mulheres camponesas. Viva o MMSC! A luta é para valer. Obrigada, nossa deputada Érica Cocai, sempre abrilhanta nossas reuniões, nossos encontros, nossas sessões. E agora, com muito prazer, convidar a nossa deputada federal, Elisângela Araújo, para também fazer o uso da tribuna pelo tempo que achar necessário. Será um prazer ouvi-la, nossa querida deputada. Bom dia para todas e todos, para todas as pessoas aqui presentes. Quero fazer uma saudação aí muito especial, né, à nossa senadora Augusta, parabenizá-la pela iniciativa, né, dessa sessão tão importante. Quero também parabenizar e saudar a nossa deputada federal Camila Jara, que teve aqui compromissos, mas também é requerente dessa sessão. E saudar, né, com carinho, apesar que passaram por aqui também, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, e a nossa queridíssima ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Também quero saudar aqui a Mirella, essa jovem, né, a Mirelle, essa jovem representando, mas não tem como não falar aqui, eu como agricultora familiar, que também sou parte dessa luta, dessa construção, dessa parceria, em você, Rosângela, em você, Lira, em você, Guiomar, em tantas, Justina e tantas outras que ao longo das suas vidas dedica essa luta em defesa das mulheres, do campo, das águas e das florestas. Eu aqui, uma saudação muito especial a tantas pessoas que estão aqui, tantas companheiras que atuam em diversos espaços, que têm feito junto com a gente as diversas lutas, as diversas ações na luta, no dia a dia, né, das mulheres do movimento sindical, da Marcha das Margaridas, da Marcha Mundial, de tantas outras organizações importantes que têm construído histórias, né, têm feito muito, mas a gente ainda vive muitos desafios, muitas invisibilidades. E nesse momento aqui, vem um filme, para mim, como na minha juventude, antes dos meus 20 anos, junto com todas vocês, dos diversos estados, dos diversos territórios do nosso país, a gente juntas fazendo o acampamento, lutando por direito previdenciário, pelo salário maternidade. O papel que o MMC cumpriu, em conjunto com todas as outras organizações de mulheres, feministas, trabalhadoras rurais, sindicalistas,
nesse país, diversos parlamentares também, nessa perspectiva da gente ter essa conquista previdenciária que contribuiu e contribui grandemente, faz a diferença na vida de tantas mulheres nesse país, de tantas mulheres do campo, das águas e das florestas. E se fala em agroecologia, se fala em alimento saudável, o papel nosso, de nós mulheres camponesas, agricultoras familiares, mulheres das águas e mulheres da floresta, na produção de alimento saudável, na defesa da vida, na defesa do nosso planeta, nós temos enfrentado tudo isso, temos demonstrado a nossa capacidade de fazer. E estar aqui, nesta casa, nesse espaço, no Senado brasileiro, celebrando 40 anos de histórias de muitas mulheres, de diversas mulheres, de todo, em 16 estados da nossa federação, que luta diariamente, cotidianamente, para defender direitos. E a gente está vivendo ainda, como disse a nossa ministra aqui, um momento muito difícil na nossa sociedade, de tantas violências, de uma misoginia, de um desrespeito para com nós mulheres, mulheres morrendo pelo fato de ser mulher nessa sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente celebra esse momento, a vida, as conquistas, a luta de nós mulheres nessa sociedade, a gente também faz aqui nesse momento, nesse espaço tão importante da política brasileira, o chamamento, o convite a todas as pessoas que precisamos nessa sociedade se unir mais, dialogar mais, precisamos de um investimento maior na educação nesse país, porque as nossas meninas e mulheres estão sendo cada vez mais violentadas e abusadas. E no campo, essa situação não é diferente, porque a gente ainda tem, por mais desenvolvimento, por mais acesso às tecnologias e conhecimento, mas nós temos muita ainda situações de que muitas violências são ocultas, de que muitas violências as mulheres sofrem sem ter nem o direito de falar e tem nem a quem recorrer. Então, é por isso que nesse dia aqui hoje, tão importante para todas nós mulheres, nem só nós mulheres das águas, do campo e das florestas, mas de todas as mulheres desse país. A importância da gente estar aqui, dizer que nós fazemos parte dessa sociedade, nós somos a maioria da população, nós estamos presentes em todos os segmentos econômicos e produtivos e social dessa sociedade. A gente precisa de ter investimento em políticas públicas para que a gente possamos, lá na produção, continuar produzindo alimento, cuidar das águas, das florestas, do nosso planeta, mostrar para esse país que a nossa importância na produção do alimento e do alimento saudável da vida, mas também em todos os outros espaços da sociedade, na educação, na saúde. Nós mulheres somos importantes nesse país e precisamos de respeito e precisamos, de fato, que essa violência, que todo esse estado de violência seja mudado através de um conjunto de políticas importantes. Então, a minha saudação aqui, mais uma vez, a cada uma mulher que faz parte desse grande movimento que nós nos orgulhamos de pertencer, de ser parceiro, de construir a cada dia junto esse fortalecimento, esse reconhecimento de todas as mulheres do campo, de todas as camponesas, porque para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, é preciso a gente lutar sem medo de ser mulher. Viva o MMSC e viva todas nós mulheres do campo, das águas, das florestas, da cidade, das favelas, a todas as mulheres brasileiras. Muito bem, quero parabenizar a nossa querida Elisângela. E aqui, já indo para o encerramento da nossa sessão solene, eu queria dizer que foi muito bom nós podermos comemorar os 40 anos de muita luta.
Muita luta que, para que nós pudéssemos estar aqui, foram tantas mulheres citadas, como Margarida Alves, como Marielle, como Dandaras. E eu tenho certeza que a luta não terminou, a luta continua. A luta continua com a Elisângela, a luta continua com cada um de vocês que aqui estão, cada um que está à frente, com tantas Marias, com tantas mulheres que realmente não deixaram e fizeram com que abrisse esse espaço para que nós pudéssemos hoje estar no Senado Federal comemorando uma data que é tão importante e significativa, não só por ser 40 anos de muita luta que aconteceu, mas, sobretudo, entendendo que ainda tem muitos anos ainda para frente para que a gente possa verdadeiramente ter essa igualdade e a gente não vai cansar e a gente vai continuar essa luta, vai passar para os filhos e filhas para poder elas continuarem, porque sempre assim, uma mulher vai, abre a porta e as outras vão lá e entram. E é isso que a gente quer criar, oportunidade para todas e todas. E essa sessão, para além de comemorar, eu queria terminar ela com 2 palavras. Primeiro, gratidão às mulheres que passaram antes de nós e abriram espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje. E mais do que nunca, muito obrigada a todas que ainda continuam na luta e que tenho certeza que servem de muita inspiração para que outras também venham aí e vejam como é importante a mulher na luta. E eu não quero tomar aqui a frase, mas eu gostei muito da música, gostei muito aqui, eu quero pedir para nossa querida Cirlei, né, terminar verdadeiramente essa sessão como ela começou. Para cima, cantando, com a alegria, com a energia dessas mulheres maravilhosas. Que é assim que a mulher do campo é, né? A mulher de luta. E como ela fez muito bem, eu quero aqui ter o prazer de ouvi-la novamente. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo os movimentos populares, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, na aliança operária e camponesa, participando sem medo de ser mulher, pois a vitória vai ser nossa com certeza, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. MMC 40 anos! Existimos porque lutamos! MMC 40 anos! Existimos porque lutamos! Pátria livre! Pátria livre! Eu queria pedir para a gente ficar e para a gente descer e fazer uma foto, todo mundo junto. Aqui quebrando todos os protocolos que tinham existentes, mas agora eu declaro com muita felicidade, encerrada essa sessão solene, feliz, festiva, e vamos sempre à luta. Parabéns a todos. Muito obrigada.
colocação inicial. Então, assim, eu penso que é importante a gente fazer isso, esse debate. Aqui, senador, a gente conta contigo muito. Eu sei que você é pouco aqui, mas alguma coisa tem que fazer. Não dá, e aí eu parabenizo a Educafro, parabenizo o Frei Davi, no sentido de que nós temos, única saída para nós agora é judicializar essa PEC. Nesse momento eu não estou vendo outra alternativa. Eu não consigo acreditar, eu não consigo conceber que a gente vai fazer algumas mudanças, exatamente porque, como eu disse, da mesma forma que a direita, ao perceber a possibilidade do Lula ser candidato de novo, fez com que fizeram, criminalizaram, prenderam, botaram o cara 2 anos na cadeia, aqueles que estão no poder, para não deixar que outros cheguem até deles, são capazes de fazer outras iniquidades. Muito obrigado, era isso que eu queria dizer. Muito bem, muito bem. Esse é o Márcio Chagas, diretor administrativo da empresa gestora de ativos do Ministério da Fazenda, ex-ministro interino da Igualdade Racial e foi também secretário nacional de combate ao racismo. Com essa fala tranquila, desde que eu te conheci, né, essa fala tem que ser elogiada pela tranquilidade, tem posição, reafirmou a tua posição aqui, não deixou nenhuma dúvida, mas levantou as mesmas preocupações que todos levantaram. Eu, como sou aquele que diz que tem que sempre ter esperança e fazer o bom combate até o fim, que é o que você está colocando, em outras palavras, quando diz que tem que avançar por dentro do partido. Eu, depois dessa audiência pública, claro que eu vou tentar ainda dialogar, no sentido de que essa PEC não seja votada esse ano. Né? Eu vou tentar, relatarei no Colégio de Líderes, onde eu tiver espaço, como é que foi o debate. Não acho necessidade, nós temos praticamente em cima das eleições. É tão importante votar agora, se podemos construir uma alternativa num debate mais prolongado. Se for derrotado, serei derrotado, mas não jogo a toalha com antecipação de jeito nenhum. E por isso fiz essa audiência pública no dia de hoje. Eu entendi a tua posição, eu entendi, e fica aqui meus elogios pela tua fala, muito equilibrada, muito tranquila, e que apontou que você também é contra essa PEC, mas está muito preocupado se tudo indica, como está até o momento, que vota na quarta e nós tudo indica. Mas enquanto ficar na indicação, eu farei a tentativa até o último minuto para ver se conseguimos avançar, né? Mas parabéns, viu, Márcio, pela tua fala, muito tranquila, que merece todo o nosso carinho e o nosso respeito, né? Nos conhecemos de longos tempos. E agora, como a nossa querida Nádia Carvalho, que é assessora da rede de feministas antiproibicionistas, né? Ela concordou, devido ao espaço que tinha que dar para alguns que tinham que sair mais cedo. Agora é o teu momento de fazer uma fala. E nada melhor que uma mulher negra para fazer a fala de encerramento da mesa. Da mesa, não se assustem aí os dois que já falaram comigo do plenário. Oi. Bom dia, né, a todas as pessoas presentes, as que também nos assistem na TV Senado, né, na TV e nas redes sociais. Queria, né, saudar aqui a mesa na presença do presidente Paulo Paim, né, e também saudar as intervenções dos meus companheiros e companheiras de Coalizão Negra por Direitos, né, que me antecederam, que com certeza me contemplaram em diversos elementos das suas intervenções, né. Ficar por último tem seus ônus e bônus, acho que muito, né, por um lado, ter sido contemplada nas intervenções, mas também ter sido provocada aí no debate, né, acho que esse é um dos objetivos, inclusive, né, dessa audiência pública. E aí, né, queria me apresentar, eu sou a Nádia Carvalho, como o senador me apresentou, eu sou nascida em Teresina, lá no Piauí, terra de Esperança Garcia, de Francisca Trindade, de Maria Sueli Rodrigues, e tô, né, embora seja uma mulher de uma executiva nacional, de um partido político, tô aqui representando a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que é uma organização política feminista, antirracista, né, suprapartidária e anticapitalista, e a nossa missão é atuar na luta pelos direitos humanos, fortalecer politicamente mulheres, pessoas trans, né, e fazemos parte aí
da Coalizão Negra por Direitos. Agradeço o convite e a sensibilidade do senador em realizar esse debate de suma importância, principalmente considerando a atual conjuntura política e a histórica luta do movimento negro pela representação de pessoas negras em espaços de poder. Afinal de contas, a gente rememorava aqui a história, rememorava a Constituinte e, de fato, a participação da população negra na democracia brasileira é muito recente, porque, afinal de contas, apenas nesse processo constituinte a gente teve a garantia do sufrágio universal, ou seja, a garantia de que pessoas analfabetas pudessem votar e garantindo, assim, a possibilidade de que as pessoas negras participassem desse processo. Então, desde as eleições de 2020, nós da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, em parceria com as organizações da Coalizão Negra por Direitos, temos construído iniciativas, como o próprio Quilombo dos Parlamentos, e criamos o manifesto Meu Partido é o Feminismo Negro, que foi atualizado agora em 2024. Esse manifesto ele tem como objetivo visibilizar as dificuldades que nós encontramos na defesa de agendas essenciais para garantir direitos e construir um futuro comprometido com a justiça racial e social na democracia brasileira. E aí a gente decidiu, e principalmente recomenda aí aos partidos políticos construir espaços formativos de apoio às candidaturas comprometidas com os nossos valores e apresentando também reivindicações programáticas prioritárias para o debate da política de drogas, que é a nossa área de atuação, de intervenção, e direitos humanos no contexto eleitoral. Então, no Brasil, há um histórico de baixa representatividade política das mulheres negras, indígenas, LGBTQIAPN+, as periféricas, sendo um dos países a estar nos últimos lugares do ranking de participação desses atores, refletindo uma democracia que não permite a diversidade de corpos na política. E, apesar de nossos esforços, poucas conquistas foram alcançadas para melhorar essa realidade. Mas se nós, o povo negro brasileiro, somos a maioria da população, a maior parte das pessoas com direitos sociais negligenciados, a maior parte das vítimas da guerra às drogas, nós também queremos estar aqui representados nos espaços de poder e de tomada de decisão sobre as nossas vidas. E é por isso que, para nós, é ainda conflituoso confiar, garantir, e é por isso que a gente conta com o papel, a participação do senador Paulo Paim, mas confiar em senadores que apresentam e tramitam a toque de caixa uma PEC como a PEC 45, que foi aprovada aqui na Câmara, que foi aprovada aqui no Congresso, aqui no Senado, e hoje está aí na fase de comissões especiais na Câmara de Deputados. Se a diversidade política é essencial, conforme preconiza a Constituição Federal, ela deve ser acompanhada de um compromisso ético transformador para realmente mudar a realidade das pessoas marginalizadas, social, cultural, político e economicamente. A representatividade sem a contraposição aos privilégios herdados do colonialismo, das desigualdades, das injustiças, não nos serve. E aí precisamos construir alternativas que reconheçam as diferentes formas de fazer política, comprometidas com as lutas e o bem-viver de mulheres, pessoas não binárias, transmasculinidades, negros, indígenas, periféricos e os que são diretamente afetados pela atual política de drogas no nosso país. Afirmamos que apenas com estruturas construídas, com metodologias e pilares do feminismo negro, comprometidos com a superação do racismo, do patriarcado e do capitalismo, poderemos implementar projetos de compartilhamento de poder e implementar uma democracia real, de fato. Os partidos políticos, e eu acho que o Márcio sempre faz essa provocação, de que o movimento negro precisa ocupar os partidos políticos para poder fazer essa disputa. Mas os partidos também têm que se abrir para a possibilidade de aprender com os movimentos sociais negros, indígenas, feministas, LGBTQIAPN+, e incorporar as suas estratégias e metodologias para renovar a representatividade e propor essas iniciativas que construam uma sociedade mais justa e reparem os danos históricos do colonialismo. É por isso que quando a gente pensa a participação negra nos espaços políticos eleitorais, não dá para pensar só o processo eleitoral. A gente tem que pensar, por exemplo, também a necessidade de reserva de vagas para mulheres, pessoas negras, grupos vulnerabilizados nas gerações políticas dos partidos políticos, para que a gente possa fazer valer também no processo de tomada de decisão nesses espaços, como se apresenta, enfim, a política institucional que aquele partido
e como ele incide, né, na sociedade. E além de garantir os regramentos já existentes em leis ou decisões dos tribunais superiores, é fundamental exterminar qualquer possibilidade que diminua as poucas garantias de representatividade conquistadas, como alguns parlamentares tentam com a PEC 9 de 2023. E aqui eu quero abrir um parêntese. Embora a gente esteja aqui debatendo a PEC 09 com a urgência, né, de que entrará em pauta na CCJ, existem outras iniciativas legislativas, outras PECs que tramitam nessa casa, que podem sim ameaçar a garantia de representatividade política, né, de mulheres, pessoas LGBTs, enfim, indígenas, negros, no processo político eleitoral, né? Precisamos que os partidos e os parlamentares assumam os compromissos com mulheres cis, trans, travestis, pessoas não binárias, homens trans, que incentivem a representatividade e a participação política e que se comprometam com a implementação de políticas de equidade de gênero, desenvolvam programas de educação inclusiva, se comprometam com a justiça racial, a segurança pública, o direito à cidade, SUS, SUAS, a educação, justiça ambiental, enfim, né, pensem a política e a agenda cultural, o debate, né, e o apoio às pessoas que usam drogas, às pessoas em situação de rua, de cárcere, egressa do sistema prisional e, principalmente, né, nesse bojo, políticas públicas que reparem os quase 400 anos de exploração dos povos indígenas e negros em território brasileiro. Além disso, é necessário que os parlamentares comprometidos com a nossa agenda se mantenham em constante vigilância com as tentativas de se oporem a propostas antirracistas e feministas que defendemos. Não é aceitável, né, que a cada avanço conquistado pelo movimento negro tenha uma nova iniciativa legislativa para poder barrar esses avanços, né? Da mesma forma, embora não seja o centro dessa audiência pública, não iremos nos silenciar diante da ausência de ações afirmativas para a participação política dos povos indígenas, porque embora o TSE tenha reconhecido essa necessidade, passaremos mais uma eleição sem qualquer tipo de política de reserva de recursos nos termos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? E se a gente está falando aqui de ações de reparação, os povos indígenas também merecem a nossa solidariedade, ainda que a pauta central dessa audiência seja, né, o tema da participação da população negra, né? Então, não podemos aceitar uma proposta de emenda que anistie partidos que não cumprem as obrigações com as candidaturas, que descumprem a lei e criam novas anistias a cada eleição, desrespeitando as conquistas, né, de uma luta árdua do movimento negro. Essa PEC, né, que na prática desfinancia candidaturas negras e de mulheres, que são as mais vulneráveis economicamente, que têm menor capacidade de arrecadar recursos, né, de pessoas físicas para o financiamento das suas candidaturas e que objetivamente favorece as candidaturas ao executivo, né, onde estamos ainda menos representados em detrimento, né, das candidaturas dos legislativos. A gente sabe, né, que embora o TSE tenha apontado, né, a necessidade de comissões de heteroidentificação, essa propositura ela ficou, né, sob responsabilidade dos partidos políticos. E a gente sabe, né, que é muito difícil, principalmente, né, considerando aí a ampla maioria de direção dos partidos políticos, com uma maioria branca, fica sob o crivo do homem branco, principalmente, privilegiado, dizer quem é negro e quem não é negro no seu partido político. E quem é que vai receber o financiamento destinado às candidaturas negras. Então, é importantíssimo institucionalizar, a partir da possibilidade, né, dos tribunais regionais eleitorais ou mesmo do TSE, uma política de comissões de heteroidentificação, né, como exemplo do que existe nos concursos públicos, do que existe nos vestibulares, para que a gente possa, né, obrigar os partidos políticos a financiarem candidaturas negras a partir, né, dessas perspectivas. Não podemos aceitar também, né, que nos restringam as possibilidades de disputa dos avanços nesse terreno, como as nossas incidências, né, no TSE, no STF, né, as possibilidades de conquistas para além do Congresso Nacional, obviamente respeitando a autonomia do Congresso nas suas iniciativas, mas também sem restringir as nossas possibilidades de incidência, né? Só assim nós poderemos mudar
uma política historicamente embranquecida, colonial, centralizada e acreditando que dessa forma alcançaremos o acesso a direitos e ao bem viver com o poder compartilhado e expansão do perfil das pessoas protagonistas na construção de um Brasil melhor. Como sempre fala a nossa eterna coordenadora nacional, Ieda Leal, se o poder é bom, o povo negro quer poder. Essa foi a Nádia Carvalho, assessora representando aqui a rede de feministas antiproibicionistas, que fez uma fala tranquila, valente, corajosa e competente. Pode ser assim? Bom, pessoal, eu normalmente dou ao plenário a possibilidade de fala, claro, no limite de 2, 3, e teve 2 pessoas que se inscreveram no plenário. O Cleidson Dias e a Tainá Pereira, né? Então, agora não dá mais. Perdeu o trem da história. Porque normalmente são 2. Mas como você... eu te conheço de 1000 militâncias, sempre na linha de frente, eu não vou poder dizer não. Isso, não poderei dizer que não. Então, vamos deixar... Fala de imediato pela inscrição aqui, o Cleidson, mas Cleidson, antes eu vou, por dever de ofício, ter que fazer uma pequena leitura aqui. São do E-Cidadania, que encaminharam para cá algumas perguntas, outros comentários. Amanda de São Paulo, levando em consideração que grande parte da população negra vive em periferias, a diminuição da desigualdade social não seria um caminho? Quer dizer, o combate à desigualdade social é um caminho que ele está dizendo. Concordamos com ele. Hernani de Rondônia, como abordar a interseccionalidade de raça com outros marcadores sociais, como gênero, classe e orientação sexual? Davi do Rio de Janeiro, como promover maior diversidade racial no judiciário, majoritariamente branco, para refletir a população negra brasileira? André do DF, quais as medidas que o Estado deve adotar para que todos os cidadãos concorram em igualdade de condições, sem o uso de cotas? Ele está fazendo, na verdade, uma afirmação. José do Maranhão, quais os principais desafios enfrentados por pessoas negras ao tentar acessar cargos de liderança e poder? Lilian do Paraná, como assegurar que pessoas negras possam concorrer aos pleitos eleitorais com destinação orçamentária garantida pelos partidos políticos? Ou seja, tem que ser garantido que os partidos políticos cumpram a sua parte, segundo ele diz aqui. A Lilian diz. Sabrina de Pernambuco, como a educação pode desempenhar um papel fundamental na ampliação da participação negra nos espaços de poder? Também não deixa de ser uma afirmação. Giovanni do Ceará, a baixa representatividade de negros na política não seria a culpa do sistema eleitoral que não permite candidaturas de independentes? Também é uma afirmação, porque em outros países tem candidaturas independentes, conforme o Giovanni, né? Letusa de São Paulo, quais são as ações concretas tomadas pelo Senado para aumentar a representatividade da população negra no próprio Senado? É tudo que nós temos votado aqui e agora esse debate, né? Que nos deixa todos preocupados. Isaac de Minas Gerais, como a sociedade civil pode apoiar a inclusão de pessoas negras em processos decisórios e políticos? E, por fim, José do Maranhão, de que maneira a mídia pode contribuir para aumentar a visibilidade e a influência de líderes negros na política e em outras áreas do poder? Uma boa pergunta para a mídia, né? A mídia deveria responder, é só dar visibilidade e dar espaço
para que eles coloquem suas posições e pontos de vista. Mas vamos agora, então, para o Cleidson Dias, ouvidor-geral da Defensoria Pública da União. Como o nosso tempo está estourado, normalmente eu dou para o plenário metade do tempo que é dado por um painelista. Então, Cleidson Dias, ouvidor-geral da Defensoria Pública da União, 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Obrigado, senador. Espero não utilizar os 5 minutos, serei muito breve. Eu sou Gleidson Renato Martins Dias, Tata Indage de Azambi, sou Tata Cambondo, de uma comunidade de candomblé de Angola, chamado Inzo Tubensi, e sou, no momento, ouvidor-geral da Defensoria Pública da União. Mas também preciso falar 2 coisinhas iniciais. Não sou branco dependente. Eu sou um homem negro que atuo na luta contra o racismo desde sempre e que, obviamente, também não sou um sionista negro. Então, obviamente, eu dialogo com pessoas brancas que têm a responsabilidade de lutar contra o racismo. Não acho que exigir do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, inclusive dos partidos políticos, a responsabilidade contra o racismo seja ser branco dependente. Eu quero que o Brasil e que o Estado brasileiro respeitem a maioria do seu povo, que é a maioria negra. Então, esse debate, no meu ponto de vista, e aí falo, inclusive, pela ouvidoria da Defensoria Pública da União, colocar a ouvidoria à disposição, senador. Eu vim aqui exatamente para isso. Eu tive uma conversa com o nosso defensor público-geral federal, doutor Leonardo Magalhães, para ver de que forma a Defensoria Pública da União poderia ajudar nesse debate, que, para mim, é um debate fulcral, é um dos debates mais importantes que nós estamos enfrentando. Depois das cotas nas universidades, depois da vitória nas cotas no serviço público, a cota nos partidos políticos é importante, e por isso essa resistência. Por isso essa cota, na verdade, ela tinha que ser chamada de cota do racismo, cota do Pacto da Narciso da Branquitude, cota do contrato racial. Porque, na verdade, eles estão sabendo que, se nós ainda não tivemos, a não ser brilhantes, que eu, como gaúcho, tive a possibilidade e o orgulho de votar no senhor como na deputada Reginete Bispo, mas, então, na verdade, quando quando entendem que essa cota no serviço público dará uma representatividade política essencial, isso muda tudo na sociedade. Porque nós estamos falando da possibilidade de termos vereadores, e da possibilidade de termos deputados, e na possibilidade de termos prefeitos e prefeitas, e na possibilidade de ter senadores e senadoras negros. Então, nós estamos falando, inclusive, da possibilidade de discussão desse direito que é branco normativo. Então, isso aqui é central. É central. Obviamente, a gente não divide. A cota racial já mostrou a sua excelência para um aumento e o enegrecimento da universidade. A cota racial já mostrou a sua excelência no concurso público e, obviamente, isto é central. Isso vai fazer, inclusive, a possibilidade de nós, principalmente os partidos de esquerda, refazer um erro histórico, que é se chamar, por exemplo, de Partido dos Trabalhadores e não entender quem é o trabalhador que acorda às 4 horas da manhã, que pega ônibus, que anda 3 anos. Então, entender que a maioria dos trabalhadores que precisam efetivamente de recursos públicos, que precisam efetivamente do Estado, é entender o racismo, é entender, é ser antirracista na prática, não no discurso. Obviamente, isso aqui não é uma audiência pública para tratar de um partido específico. Nós queremos analisar isso aqui enquanto recurso público. Nesse sentido, já em caminho, queria destacar 3 coisas. Primeiro, uma que o próprio Frei Davi já falou. Essa PEC ela é inconstitucional, do nosso ponto de vista, por vários motivos, em essencial pelo princípio do não retrocesso. Segundo, essa cota, o TSE, a partir de uma consulta pública feita pela nossa senadora, deputada Benedita da Silva, já demonstrou a existência de discriminação indireta contra as mulheres negras
exatamente por não entenderem a diferença e, inclusive, o racismo institucional dos partidos políticos, que sempre acabavam beneficiando as candidaturas de mulheres brancas. Então, já existe um posicionamento do STE, no que se refere à discriminação indireta. Então, a ouvidoria da ADPU se coloca à disposição, senador, companheiros e companheiras que estão aqui, para trabalharmos tanto no que se refere à necessidade de discussão com todos os outros partidos, mas principalmente, e obviamente, se necessário for, para que a gente consiga avançar e exigir 3 coisas, do meu ponto de vista, importantes. Primeiro, politização dos recursos. Nós estamos tratando de recurso público e nós não estamos interferindo nos partidos políticos. Nós estamos falando que esses partidos políticos que recebem recursos públicos têm, por dever de ofício, por todos os contratos, por todas as convenções internacionais pelo qual o Brasil é signatário, a obrigação, não é ajuda e não é migalha, é a obrigação de adicionar esses recursos para as candidaturas negras. 2, queremos a publicização da metodologia utilizada por todos os partidos políticos. Isso aqui não é para um partido só, isso é para todos os partidos políticos. E 3, a necessária discussão sobre banca de identificação. Nós já temos, desde os anos 2000, o início das cotas raciais, então nós já sabemos que a autodeclaração por si só não ajuda a fraude, né? Nós temos aqui o Frei Davi, tive a satisfação de tê-lo como... fez o prefácio do livro que nós construímos em 2018, sobre banca de identificação. Então, essas premissas iniciais. E colocar, por fim, novamente aqui a ouvidoria geral da Defensoria Pública da União para ser parceiro na luta pelos recursos públicos que sejam destinados para as pessoas negras. Obrigado. Muito bem, Cleidson Dias, ouvidor-geral da Defensoria Pública da União. Por isso deixamos você como um dos últimos, né? Para dar um fechamento, dar uma arredondada em todo o debate. Só a assessoria lembra aí que quando a Benedita da Silva entrou na ação no TSE, alguém tinha que entrar junto para mostrar que era a Câmara e Senado. Eu tive orgulho, a convite dela, de assinar junto essa consulta pública, né? Eu falo isso só para dizer que o Senado estava junto naquela oportunidade. E fui autorizado, realmente, para assim o fazer, uma vez convidado pela Benedita. Passamos a palavra agora para Tainá Pereira, coordenadora política do Movimento das Mulheres Negras Decidem. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura do excelentíssimo senador Paulo Paim. Eu vou ser breve, porque temos pouco tempo e muito já foi dito, mas primeiro apresentando, né, o movimento que eu represento. Mulheres Negras Decidem é um movimento que nasce em 2018 com o propósito de fortalecer mulheres negras que querem ocupar a política institucional. Então, desde lá, viemos trabalhando e acompanhando todas essas iniciativas de reforma eleitoral, de mudança nas regras do jogo, porque a nós nos interessa conhecer aquilo que pode nos colocar em desvantagem e aquilo que pode efetivamente garantir que mulheres negras tenham oportunidade de participação igualitária no processo de disputa eleitoral. E parte do nosso diagnóstico corresponde, claro, à falta de recursos, à falta de tempo que mulheres negras muitas vezes têm para fazer construção política, sendo elas as principais responsáveis pelos cuidados em suas casas, e, claro, o capital político que não chega para essas mulheres de forma tão fácil, uma vez que elas não descendem de pessoas que já ocupam a institucionalidade, que podem transferir para ela de forma imediata esse capital político. Bom, mas o que nós gostamos mesmo de fazer no Mulheres Negras Decidem é prognóstico, e aí eu concordo com várias falas que antecederam a mim, de que a gente precisa avançar na nossa capacidade de construir soluções de forma negociada, de forma compartilhada e debatida com profundidade e seriedade. Bom, eu gostaria de trazer aqui para as considerações dessa audiência a importância da gente olhar para
um contexto mais amplo de reformas que estão acontecendo nesse momento e de legislações que estão agora no Senado Federal. São três projetos e eles têm correlação entre si, então acho que a gente não pode analisar de forma separada. A PEC 9, que já foi muito referenciada, mas também a PEC da reeleição e o novo Código Eleitoral, o projeto de lei complementar 112 de 2021, que estão todos eles sob os cuidados do senador Marcelo Castro, que é relator dos três temas. Então, acho que é muito importante entender como as negociações em torno desses três instrumentos têm acontecido, porque o que nós ouvimos muitas vezes nas incidências que fazemos aqui no Congresso Nacional é de que determinados retrocessos que estão contidos em um desses instrumentos serão compensados com o acréscimo de medidas que podem igualar ou melhorar as condições de disputa das pessoas negras, em particular de mulheres negras, na política institucional. Não é isso que nós temos visto. A cada nova apresentação de redação dessas legislações, que nós vemos são retrocessos em todas elas. Então, é importante que, quando sentemos à mesa, sejamos muito objetivos e muito conscientes desses processos que acontecem de forma paralela e muitas vezes e que podem representar retrocessos mais à frente, né? Fazendo com que a gente corra o risco de ganhar um pouco nesse momento e perder muito logo ali adiante. Bem, dito tudo isso, e para não ser muito repetitiva, eu quero salientar também alguns discursos muito perigosos que têm sustentado alguns argumentos de parlamentares, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e que tem a ver com discursos que já são bastante conhecidos de nós que estamos na militância, mas que é sempre importante que nós combatamos, que são discursos que criminalizam os movimentos sociais, que criminalizam as organizações da sociedade civil, que fazem essas contribuições e que procuram fazer incidência direta junto aos parlamentares, sob a justificativa de que nós, nos movimentos sociais, estaríamos desrespeitando os parlamentares ou os partidos políticos. Pelo contrário, que nós queremos aprimorar essas instituições porque a nós nos interessa também participar delas. E, de forma mais ampla na sociedade e, claro, tendo alguns parlamentares como porta-vozes, existe um discurso muito conveniente de que as demandas trazidas, não apenas por mulheres negras e homens negros, pessoas indígenas, pessoas LGBT, seria um discurso divisionista ou identitário, e esse é um elemento muito central nos discursos e nos argumentos que são utilizados, tanto de forma ampla na mídia, na sociedade, quanto dentro dos debates nas casas legislativas, o que é muito preocupante. Já foi relatado aqui muitas vezes que pessoas negras são a maioria da população, mulheres negras em particular, o maior grupo demográfico brasileiro. Então, nós não somos identitárias, nós somos majoritárias. E a deputada federal Benedita da Silva tem repetido isso à exaustão. E a despeito de Bené, nossa querida Bené, fazer essa lembrança o tempo inteiro, ainda assim há muita dificuldade dela e de outras parlamentares negras de fazer esse debate dentro da própria bancada feminina e dentro da própria bancada negra, o que nos faz lembrar lá de Sojourner Truth, né, quando ela pergunta, não sou eu uma mulher? Sejamos, então, também conscientes sobre essa questão. E, por fim, meu tempo já está acabando, eu gostaria de trazer aqui a importância de outras iniciativas, inclusive uma iniciativa da qual nós, Movimento Mulheres Negras de Recife, somos coautoras, que é o projeto de lei de iniciativa popular Mais Mulheres na Política, que é um projeto de lei que conta com amplo apoio social e que prevê a paridade de gênero com a equidade racial. Porque nós acreditamos que só dessa forma a democracia do Brasil, de fato, vai conseguir se solidificar e as gerações atuais vão finalmente conseguir fazer cumprir o Pacto Democrático. É isso. Muito obrigada. Muito bem, Valneide Nascimento, secretária nacional do Negritude, Socialismo, PSB. Já boa tarde. Agora vai a Valneide Nascimento, secretária nacional
do Negritude Socialista do PSB. Quem usou a palavra foi a Tainá Pereira, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem, né? E falou com muita convicção, muita firmeza, deixando aí uma cobrança a todos de que temos que avançar, de verdade. É isso? Muito obrigada, senador, pela oportunidade, como sempre. Sou sempre parceiro e sempre ouvindo a voz do povo, né? A voz das mulheres, dos negros e das minorias, que já não são mais minorias. Mas vou ser bem prático, senador. Já até tive a oportunidade de falar com o senhor pessoalmente, mas uma das coisas que mais nos preocupa na PEC 09, que já vai estar sendo agora essa semana votada, é o artigo 3º, né? O artigo 3º, ele não fala sobre a questão de gênero, ele trata pessoas, ele trata como pessoas, ali dá toda a conotação de erro, né? Ele não coloca a questão de mulheres e negras. Está tendo maior discussão dentro dos partidos, dirigente que sou, como secretária nacional da Negritude Socialista Brasileira do PSB, eu pego pelo meu partido, a interpretação que eles têm feito é que de tirar a porcentagem das mulheres pretas e pardas em cima do valor das mulheres, do dinheiro da mulher, que é no meu caso, né, em particular, o meu partido é 44 milhões, que é para as mulheres. Dentro de 44 milhões, tirar 30% para mulheres pretas. Não é essa a conta. Nós vamos deixar bem claro que a conta tem que ser tirada na conta do pretos e pardo. As mulheres não podem ficar inferior às mulheres brancas. Então, senador, aqui o senhor que foi sempre parceiro, ficar atento conosco. O Frei Davi, né, que sempre foi atuante e observador também, que tem sempre uma oportunidade de estar sempre lá no TSE, de estar atento a isso, porque senão nós, mulheres negras, vamos ficar ainda aquém das mulheres brancas. Então, é muito grave. Passou daqui do Senado para lá e sequer ninguém fez uma interlocução. Então, a minha fala é nessa área, o senador. Eu também não concordo com essa PEC. Essa PEC não nos atende. Nós somos mulheres negras, na maioria, na periferia. Mas dentro dos partidos, nós somos minorias. E essas minorias vão ficar com a minoria da minoria. E nós sabemos que quem administra o dinheiro das mulheres hoje no país são as mulheres brancas. Parente dos seus presidentes, a esposa dos seus parlamentares, e assim sucessivamente. Não tem uma mulher negra, se olhar, que é secretária estadual ou secretária nacional de mulheres. É elas que vão sentar com os presidentes para direcionar o dinheiro para onde vai. E quando chega nos estados, fica fazendo negociatas, falando que dei isso para você, te ajudei, assim. Não, nós queremos que siga a lista do TSE. Se o estado falou que aquela candidata preta, ela possa receber X valor, nós queremos que seja cumprido. E a forma que está muito solto. Eles vão fazer o que quiser. E nós não vamos conseguir, mais uma vez, nós não vamos conseguir eleger, que é a base da base, que é vereadores e vereadoras, para poder chegar em 2026 no Congresso com a tranquilidade de a gente poder medir quantos fomos e quantos seremos e quantos queremos. É essa a minha fala. Muito obrigada. Muito bem, Valneide Nascimento, secretária nacional do Negritude Socialista, fez uma fala direta, mas eu diria muito simples e verdadeira. Eu não vou nem entrar no detalhe, mas a tua fala é simples e verdadeira, viu? A gente sabe bem como é que funciona, né? E por isso que tem essa indignação de todos nós aqui, do mundo real, né? Mas eu vou ter que encerrar devido ao horário, porque eu vou ter que presidir a sessão do plenário. Fui convocado pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas eu queria para que ninguém diga que não convidaram quem pensa contra. Convidamos. Só não vou citar nomes para não criar constrangimento. Convidamos da Câmara e do Senado quem é contra a posição 100% majoritária aqui colocada. Não vieram porque entenderam de não vir. Bom, democracia é isso, né? Mas que fique claro para quem está assistindo que nós convidamos. O mesmo número, eu diria até, pessoal que encaminhou, né? De pessoas que pensassem de forma contrária
a forma como que todos que falaram aqui. Mas decidiram 15 segundos. E eu respeito. Eu queria terminar só dizendo para vocês que eu sou daqueles que tenta até o último minuto, né? Nem que seja o braço do afogado, né? O cara está morrendo, eu vou lá tentar salvar, nem que eu morra junto. Eu vou tentar uma conversa, naturalmente, com tudo que nós ouvimos aqui, com o presidente da casa, vou tentar falar dentro do possível, se tiver espaço no colégio de líderes, de tudo que nós ouvimos aqui. E se vocês entenderem com quem está mais aqui em Brasília, que poderíamos formular um pequeno documento básico, mínimo, né, das preocupações com a votação dessa PEC, eu já me coloquei publicamente dizendo, não é hora de votar essa PEC. Nós perdemos, mas muita gente vai perder também. Porque o mundo político é um mundo de oposição e situação, e o debate do desgaste, cada um joga no colo do outro. Então, eu acharia que, nesse momento, para evitar qualquer tipo de desgaste desnecessário, poderíamos deixar essa PEC para votar no ano que vem. Pelo menos eu penso assim, Gostaria que ficasse para o ano que vem, sem prejuízo de cada um firmar suas posições e evitar, porque, vejam, o processo eleitoral em si começa quinta, né? Quinta. A partir do dia 15 começa. 15 já é quarta, né? Então, digamos, 15 à meia-noite, pode dizer assim, já começa. E nós vamos votar a PEC quando? Quarta ou quinta, pelo que estão dizendo. Pelo que estão dizendo. Eu espero que prevaleça o bom senso, não se vote ela e o debate continua. E que a gente consiga construir junto uma saída que seja bom para todo o povo brasileiro, né? E claro que aqui os maiores prejudicados são as mulheres brancas e negras, e como foi dito que mais acentuando da mulher negra e o homem negro, são os maiores prejudicados. Atingindo o objetivo, saio daqui com essa missão e faz parte da vida, né? Espero eu que a gente consiga ter uma alternativa de não votar esse ano. Uma salva de palmas a vocês, está encerrada a audiência pública de hoje. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nossa tininha diz que é baré, mas esse aí, naqueles tempos, ninguém sabe língua baré. Então, para nós, ficou lugar de língua baré, esse engatu, os brancos é tupi-guarani. Quanto mais a civilização está chegando em cima da gente, a gente não sabe ler, mas a gente vai se civilizando. Então, cuide, a sua opinião que frase militar. Cario taen garupi, yande asia musassá, yande enga kichi. Que a ler cario taen garupi guai, minha mãe é bonita. Então, asia musassá, yande enga garupi, semanha é puranga. Nós deveremos ter um semestre com uma atividade menos intensa do que o anterior, especialmente porque nós estamos diante da realização das eleições municipais, mas certamente nós vamos debater a elaboração do orçamento do próximo ano, que será fundamental, será o terceiro ano do governo do presidente Lula. E temos ainda questões relativas à reforma tributária que deverão ser objeto
de discussão e de votação aqui no Congresso Nacional e alguns projetos que são muito relevantes, muito polêmicos e que devem fazer com que o Senado Federal também tenha um semestre razoavelmente agitado. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha e, em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro, o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar.
Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo, é a porta de entrada para 1000 outros direitos. Sem educação, você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. Eu sempre entendi que a educação, a escola, era uma ferramenta fundamental de libertação. Não somente garantir a continuidade de valores que temos, mas com uma possibilidade, inclusive, de construir novos valores. E quando você chega num lugar onde você pode ter essa chave para abrir as portas, é algo assustador, porque é um poder que você tem. Você percebe quando uma pessoa sobe no palanque e tá mentindo pra você. Você percebe quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá debaixo do pano. Tipo, nossa, esconderam isso de mim a vida toda. E isso é a única coisa que não podem tirar da gente, nos roubar. Reforma tributária que está na Câmara, que deve chegar ao Senado. O governo tem pressa, o Senado precisa de se debruçar sobre isso de forma muito especial. Outro tema importante que deve chegar ao Senado Federal no segundo semestre desse ano é o PNE, o Plano Nacional de Educação, objeto da última Conferência Nacional e das conferências estaduais. Temos também a PEC das emendas de comissão, digamos assim, impositiva, que é um tema importante para o municipalismo brasileiro. Sabemos que os municípios estão em situação precária de recursos, precisando de mais dinheiro, e a gente precisa construir aqui dentro articulações que possam dar ao município brasileiro recursos para que sejam atendidos. E assim, vamos ter certamente um segundo semestre de 2024 muitíssimo movimentado. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A escolha dos senadores é um processo fundamental e muito importante para a nossa representação democrática. Diferentemente dos deputados, que têm um mandato de 4 anos, os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Isso proporciona uma visão mais ampla, mais estável na formulação de políticas nacionais. O sistema brasileiro adota o voto majoritário para a escolha dos senadores. Vence quem tiver o maior número de votos. E as eleições são de 4 em 4 anos. A renovação acontece de forma alternada. Funciona assim: em uma eleição, a gente vota em um senador. Na outra eleição, a gente vota em 2 senadores e assim por diante. Esse sistema vem desde a Constituição de 1946.
e é comum em países com sistema bicameral, como existe aqui no Brasil, quando o poder legislativo é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas. No Congresso Nacional temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para se candidatar ao Senado, é necessário alguns requisitos, por exemplo, a idade mínima de 35 anos, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado em que se candidata e filiação em um partido político. São ao todo 81 senadores. Cada um dos 26 estados e o Distrito Federal elegem sempre 3 representantes. Isso independentemente do tamanho da população ou da importância econômica. Cada uma das estrelas na nossa bandeira brasileira, os 26 estados e o Distrito Federal, tem a mesma representatividade no Senado. É uma grande responsabilidade para os senadores. E maior ainda para quem faz essa escolha, você e o seu voto. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro.
E diferentes tipos de crimes se sobrepõem, né? Tráfico de drogas, desmatamento. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras é uma enorme fonte de recursos. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a Pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz, em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walders Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu e aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda.
assim como os índios que aqui existiam. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das pessoas idosas. Está na Constituição. Mas será que esse contingente de 32 milhões de indivíduos, que nem pode ser corretamente considerado minoria, está suficientemente protegido pelas leis do país? Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o consultor legislativo, professor de Sociologia, professor doutor Eurico Corsino. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Professor, a nossa Constituição, eu sei que o senhor considera a Constituição mais moderna que nós já tivemos, né? Essa agora já com 35 anos de idade. Mas, ao longo dos tempos, ela vem contemplando os idosos, as pessoas idosas, de forma adequada? Olha, é um problema que apareceu agora, né, nesse sentido de maior escala, porque a Constituição, justamente porque ela deu certo. Ela deu certo, ela propõe, né, uma promoção da qualidade de vida de todo mundo e terminou acontecendo que a sociedade envelheceu. Envelheceu porque as pessoas idosas estão vivendo mais e estão vivendo um pouco melhor. Então, nesse sentido, a Constituição deu certo para elevar as expectativas de vida e de qualidade de vida mesmo, né? Nesse sentido, ela deu certo. Mas se você vai comparar em termos proporcionais, a Constituição se preocupa mais de um modo geral, né, com os adultos em idade produtiva, com as crianças e com crianças e adolescentes, e só depois vem as pessoas idosas. Não é que ela não se preocupe, eu digo que ela, em proporção, né, dedica menos palavras ou artigos às pessoas idosas. Ela, inclusive, trabalha a pessoa idosa, a única vez, né, que é uma referência etária aparece na Constituição, é transporte coletivo gratuito aos 65 anos. Inclusive, o Estatuto da Pessoa Idosa fala em 60 anos para, vamos dizer assim, adquirir os direitos que ele próprio prevê para as pessoas idosas. Mas nós temos, então, essa, digamos assim, essa ambiguidade. A Constituição se refere à pessoa idosa como tendo 65 anos, como a partir de 65 anos. E o Estatuto do Idoso a partir de 60. Não é uma contradição, mas, digamos assim, indica, né, que as pessoas idosas poderiam ser mais especificamente olhadas na Constituição. Se as pessoas, se considerarmos o conceito a partir dos 60 anos, no ano 2000,
esse contingente correspondia a 8% da população brasileira. Hoje já são 15%. No ano 2050 serão 37%. Seremos não, porque a gente não chega lá, né, professor? Mas, enfim, e o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, o idoso que antes era aquela pessoa que ficava, até nos ícones que chama a atenção, placa de idoso, é aquela pessoa com a bengalinha. O idoso não é mais esse tipo de gente, ele quer ser integrado. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos nenhuma campanha, não há nenhum grupo mobilizando. O idoso não é minoria, mas todos os grupos que buscam respeito por sua orientação sexual, por sua origem, por sua cor de pele, todos esses têm movimentos, e o idoso não tem. Por que isso? Bom, a primeira razão é porque a pessoa idosa é mais idosa, né? Ela é mais, digamos assim, cansada, menos mobilizável. Mas, fora essa coisa mais humorística, é uma novidade para a sociedade lidar com tantas pessoas idosas assim. Os costumes sociais, eles se relacionam com as leis, mas nem sempre no sentido das leis chancelarem os costumes. É muito frequente, ao contrário, que as leis confrontem os costumes na medida em que a sociedade se desenvolve, avança, e os velhos costumes sociais não funcionam mais como boa normatividade para o que a sociedade, digamos assim, para o futuro, em direção ao qual a sociedade ruma. Então, as leis, às vezes, contraditam os costumes. Por exemplo, leis sobre violência doméstica, leis sobre violência contra crianças. A sociedade, costumeiramente, né, é mais violenta. Então, você não podia esperar dos costumes que a violência cessasse. Você precisa, então, vir com a lei se contrapõe ao costume. E diz assim, o costume você está errado, aqui vale eu. Nesse sentido, a sociedade brasileira não é que tivesse, digamos assim, maus costumes, com todos maus costumes com relação às pessoas idosas, mas os costumes, no caso, refletiam, né, o modo como a sociedade vê as pessoas idosas, que é o modo de quem vai se apagando. E não, como o senhor estava dizendo, as pessoas idosas hoje querem se integrar, querem participar, ou mesmo trabalhar, ou estudar, né? Ou seja, mudou, e esses costumes que, no certo sentido, chancelavam o apagamento da pessoa idosa, como minha mãe dizia, uma velhinha que vai se apagando, até que apaga, né? Esse costume que apenas, digamos assim, acompanhavam isso e não se incomodavam com aí o uso da pessoa idosa, porque aí aparece violência, aparece digamos assim, a manipulação patrimonial, aparece a manipulação da dificuldade cognitiva das pessoas idosas. Os costumes aí, no caso, precisavam ser contraditados, e é o que a lei faz. Mas determinados costumes são chancelados pela lei, por exemplo, a lei do divórcio, enfim, claro. Pode ser até a aceitação do idoso, num certo sentido, deveria ser até maior quando a inspiração da lei é tornar a todos os cidadãos sem diferenças, igualmente privilegiados. Mas o próprio Estatuto foi criado em 2002, 2003, o Estatuto não era da pessoa idosa, era do Estatuto do Idoso, que agora o termo, depois de 10 anos, foi substituído, mas o Estatuto foi criado porque, em tese, a Constituição não detalhava ou não cumpria, não era tão abrangente assim. E esse Estatuto cumpre com as finalidades e acompanha toda essa evolução da tecnologia, as limitações que isso cria para as pessoas idosas? Olha, cumpre, mas sempre com esse detalhe, né? Cumpre, mas ele afronta costumes. Como assim? Cumpre, mas com esse aspecto. Olha, toda lei é sinal de que tem alguém querendo fazer o contrário. A gente nunca viu uma lei proibindo as pessoas de porem a mão no fogo, porque elas não querem fazer isso. Então não precisa de lei. Então, toda lei significa que há algo que você precisa deter e que está indo na outra direção. Então, quando você tem uma lei afirmando que todas as pessoas idosas têm direitos,
significa que isso não é fato na vida social. É fato na vida normativa. A sociedade decidiu-se, por política, emitir leis que atribuem direitos iguais, ou como for, né, às pessoas assim ou assado, idosas, crianças e coisa e tal, né? Mas significa que o costume não está funcionando para isso. Então, a lei vem e especifica isso. Nesse sentido que a Constituição de 88 produziu não só o Estatuto da Pessoa Idosa, mas a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm muito mais visibilidade, inclusive até na mídia, do que o Estatuto do Idoso. O idoso continua, num certo sentido, sendo aquela pessoa que você quer esquecer, ela deixar no canto da casa, identificada ainda com aquela velha figura da cadeira de balanço, será? Olha, eu prefiro acreditar que não. Acho que as pessoas idosas estão sendo progressivamente, né, assimiladas, trazidas ou integradas à sociedade, porque não cessa de chegar a esse parlamento essa demanda. Eu trabalho com isso e vejo que as pessoas idosas estão progressivamente mais associadas, mais capazes de se comunicar, mais capazes de fazer esse parlamento escutar os seus interesses. Eu tenho assistido isso diariamente. Que exemplo o senhor daria, então, assim, dentro da legislação do que está sendo criado ultimamente? Por exemplo, né, pessoas idosas têm feito chegar a esse parlamento a demanda de não serem afogadas em meios digitais. São meios com os quais elas não lidaram no passado, não aprenderam, não foram socializadas dentro disso, né? E ao mesmo tempo, a vida social, econômica, né, está se digitalizando. Está se digitalizando. O analógico está sendo deixado de lado. Tem o tal do analfabetismo digital e coisa e tal, papá, né? Então, as pessoas têm feito chegar a gente isso. Olha, não está bom, eu quero assinar as coisas de papel, estou me endividando demais, papá, né? Essas demandas todas têm acontecido. Também demandas por formação, também demandas por educação, também estão chegando a esse parlamento. A Universidade de São Paulo e agora mais recentemente a UNB abriram vagas no vestibular para idosos. Isso. Idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. Algumas vagas, não são muitas, mas foi até bastante procurado. A versão de janeiro, não sei, janeiro de 2024. Mas, enfim, muitas pessoas concorreram e eles alegam que isso é para integrar o idoso, mas eu suspeito que é muito mais para educar a estudantada jovem que está lá do que para... Não, eu acho que é mais para integrar as pessoas idosas mesmo. Mas o que a gente tem que perceber, né, é que isso nós ainda vamos ver os desdobramentos disso, né, é que esses estatutos, né, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, e não é bem um estatuto, né, mas a Lei Maria da Penha olha para um problema específico, que é mais visível, né, da condição feminina. Essas leis específicas todas, elas estão fazendo a sociedade perceber que essas condições existem, que pessoas idosas existem, que crianças e adolescentes têm direitos, que pessoas com deficiência têm direitos, que mulheres têm direitos. E isso é uma espécie de despertar de um mundo de costumes que lidava com esses grupos de modo a ocultá-los ou a torná-los indiferentes da percepção da sociedade. Isso é uma coisa ótima, porque quer dizer que a sociedade está amadurecendo e está mentindo menos para si mesma, porque essas pessoas existem, né? Existem pessoas com deficiência, existem pessoas idosas, essas pessoas existem, a sociedade então está explicitando isso, está trazendo a sua consciência que existem esses grupos sociais. Isso só pode tornar a vida social mais variada, mais interessante, mais rica, enfim. Pessoas idosas são ativos, valiosos de sociedades que precisam, por exemplo, resolver os problemas
do modo mais fácil, que precisam ter visão de conjunto dos problemas. Pessoas idosas, pela sua biografia, naturalmente têm aptidão para fazer isso. É claro que elas têm outras características funcionais que você, em pessoas jovens ou em adultos, você vai encontrar mais bem dispostas. Mas a sociedade está, na verdade, recebendo de presente essas competências, vamos dizer assim, né, mais amadurecidas, mas que resolvem problemas bem pra caramba, né? A sociedade está apenas recebendo a possibilidade de usar essas competências. Então, vai ter que ter um aprendizado ainda aí. Né? Eu acho isso muito teórico, assim, porque, na verdade, a gente ouve falar assim, o idoso, isso depende de uma iniciativa que vem de dentro de casa, né? A criança aprende com exemplo. Os núcleos familiares são cada vez mais dispersos, as famílias são pequenas, com convívio é pouco, enfim. Isso aqui não é machismo, as mulheres, graças a Deus, foram trabalhar, entraram para o mercado de trabalho, mas aquela educação que era de casa ficou muito mais legada para os professores na escola. Enfim, isso implode um pouco essa questão da educação básica que faria o respeito que nós, por exemplo, que somos idosos, tínhamos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Isso praticamente não se diluiu dentro da sociedade brasileira. No sentido também de que a sociedade fica mais conflitiva, porque se, como o senhor está dizendo, né, diminuiu de alguma forma o respeito, né, aumentou a capacidade das pessoas idosas cobrarem o respeito. Então, a gente tem visto muito conflito na sociedade, né? Mas eu diria que boa parte desses conflitos é o processo, é uma espécie de dor de crescimento, é o processo de você incorporar novos grupos sociais na consideração geral da sociedade. O que o senhor estava dizendo que é teórico, mas é uma visão de conjunto. E aqui, desse parlamento, que legisla para 200 milhões de pessoas em 8 milhões de quilômetros quadrados, se você não tiver alguma ideia geral, você não consegue fazer o trabalho nesse sentido que é teórico. O Estatuto é sempre um nível abaixo da Constituição, mais um detalhamento, não é? Ele é uma declaração de princípios, mas ele também tem que estabelecer punições. E ele faz isso no caso do Estatuto dos Idosos? O Estatuto é uma lei ordinária, né? Como só tem esse nome de Estatuto porque ele tem a característica de, vamos dizer assim, estabelecer um conjunto de direitos. Nesse sentido, ele estatui coisas. Mas é uma lei ordinária federal como todas as outras. Nesse sentido, o que ele dispõe é lei. Um projeto de lei em andamento aqui, que está tramitando aqui no Senado no momento, ainda não foi pautado, ele prevê para os idosos as mesmas medidas protetivas que são previstas e são executadas para as mulheres no caso da Lei Maria da Penha. Em princípio, isso é algo positivo, né? É sim, no sentido de estender a mão a quem está penando, né? Mas também é um sinal de que está havendo esse problema na sociedade. É um sinal de que as pessoas estão sofrendo, né? Violência, no caso, os idosos também sofrem violência física, violência patrimonial, violência no âmbito familiar, principalmente, porque segundo as estatísticas, 72% das agressões contra idosos se dão no âmbito familiar. E os principais causadores são filhos e filhas, né? Aí que entra o problema. Como denunciar? Quem, na sua opinião, deveria estar apto a denunciar? A lei já diz, né, que todo cidadão tem a obrigação de fazer isso, né? Eu acho isso, na verdade, são problemas que historicamente você resolvia com os costumes. Isso... Não vamos mexer com isso, que é coisa da família. Pois é, né? Não se mete a colher e coisa e tal, briga disso, briga daquilo, né? Mas é típico da modernidade a lei vir e desdizer o costume. Por isso que está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a lei é uma espécie de revogadora de costumes natural, é do seu modo natural de ser, chegar revogando costumes. Porque leis são formas normativas mais modernas, elas são formas normativas mais capazes de coordenar diferentes setores, mais capazes de recepcionar
pretensões de desenvolvimento que as sociedades tenham. Leis fazem isso melhor do que costumes. Todos têm direito, todo mundo é igual, ótimo. Muito, como princípio, tudo muito bonito, né? Não é só como princípio, não. É uma coisa poderosa também. Porque é uma coisa que vai... A partir dessa ideia, por exemplo, nós temos uma sociedade de 200 milhões de habitantes que pode mobilizar, né, para a sua força de trabalho e para a sua força política, para a sua força cultural. Você pode mobilizar 40 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, 120 milhões de pessoas, conforme essas pessoas, esses grupos sociais sejam reconhecidos, sejam atribuídos direitos a eles e eles possam viver melhor, né? Participar da comunhão nacional. Mas no caso... De vez em quando a gente tem leis, por exemplo, o Estatuto do Índio, que coloca isso de forma mais explícita. É preciso trazer o índio para a comunhão nacional. As leis mais recentes sobre o reconhecimento dos índios, ainda que não pensem nesses termos, né, elas também estão apontando para o fato de que, olha, as pessoas existem, as pessoas são capazes, de modo que a sociedade vai, aos poucos, né, sendo capaz de incorporar as capacidades dessas pessoas, que, como o senhor bem disse, são minorias apenas no sentido retórico, né? Vai sendo capaz de incorporar as capacidades dessas pessoas. Agora, isso demora. O sistema de saúde, ele tem uma série já existem leis que obrigam o tratamento do câncer e prioridade aos idosos, mas as intervenções jurídicas necessárias se fazem cada vez mais frequentes. E também um problema sério que se encontra agora nos planos de saúde privados. O país tem condições de suportar isso, nessa briga interna de orçamento, receitas, despesas? Essa é uma ótima pergunta, porque a Constituição de 88, ela comanda, né, o progressivo reconhecimento em diversos setores que, pelos costumes anteriores, nem estavam em linha de conta na sociedade. Né? Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? Pessoas idosas, no sentido pejorativo de velhos. Né? A Constituição comandou o reconhecimento de todo esse povo. Os estatutos, que vêm depois e desdobram esses comandos da Constituição, que são comandos gerais, tipo, é dever da família, da sociedade, do Estado cuidar da pessoa idosa. Né? Isso é um comando geral. Agora, isso se desdobra em aspectos de saúde, de educação, de segurança pública, econômicos, etc. e tal. Né? Quando esses estatutos, né, desdobram os direitos dessas pessoas, isso gera custos para o Estado. Quando você diz, olha, você tem direito a todo o tratamento de saúde possível, isso vai gerar um custo para o Estado. Quem é que tem direito a todo tratamento de saúde possível? Esse todos têm direito é uma coisa que, na realidade, né, depende do quanto aquele grupo social tem reconhecimento, de quanto aquele grupo social tem, por exemplo, reconhecida a necessidade de que haja um posto de saúde perto de onde ele mora. Porque senão ele vai ficar só no genérico. Eu tenho direito ao posto de saúde, mas o posto de saúde está daqui a 40 quilômetros e eu trabalho o dia inteiro. Então, na verdade, não vou ter o posto de saúde. Eu tenho direito, mas não tenho o posto de saúde. Na medida em que aumenta em que o reconhecimento dessas populações, idosos, indígenas, pessoas com deficiência e assim sucessivamente, na medida que aumenta o reconhecimento dessas populações, aumenta a demanda dela sobrecarga por esses direitos que estão abstratamente previstos na Constituição. Aí isso tem que virar, de fato, primeiro, contratação de serviços públicos para cuidar, para medicar, para educar, para assistir. Né? Primeiro demanda serviço, depois demanda equipamento físico, delegacias de atendimento à mulher, delegacias de atendimento ao idoso, É uma coisa que você pode pontualmente estabelecer aqui ou ali, mas que quando você pensa, como eu estava dizendo, nos 8 milhões de quilômetros quadrados, nos 200 milhões de pessoas, isso é caro pra caramba. E a gente tem digamos assim, uma conta
pós-moderna a pagar, com o reconhecimento das minorias sociais, minorias entre aspas, como você disse, que só faz aumentar. Temos dinheiro para isso? Talvez tenhamos, mas temos consenso para isso. Temos consenso social entre, por exemplo, os representantes eleitos, né, de gastar muito dinheiro com saúde de pessoas idosas, um dinheiro que poderia rivalizar, por exemplo, com manter estradas asfaltadas, com manter serviços públicos para a grande maioria que é adulta, não idosa, né? Temos dinheiro para isso. Então, quando nós digamos assim, misturamos as questões pós-modernas de reconhecimento de grupos específicos com a questão moderna de atribuição de direitos iguais para todos, né? Nós fomos capazes de mexer com as leis e os textos racionais, mas isso antecipou um consenso político suficientemente rico para nós dedicarmos verba para fazer todas essas coisas. As pessoas com deficiência, por exemplo, né, elas têm problemas, são oferecidos cursos para elas. Eu conheço isso. Mas os cursos ficam vazios. Você sabe por quê? Basicamente por quê? Aí a pessoa diz, mas não tem o transporte para isso. Às vezes até tem. Mas o que a gente escuta é que as calçadas são quebradas em todo o trajeto entre o lugar onde a pessoa com deficiência mora e o lugar onde ela vai ter o curso. O curso está arrumado direitinho. A casa da pessoa com deficiência tem rampa. Mas a calçada, os quilômetros de calçada no meio do caminho, então, para você atribuir totalmente o direito a essa pessoa, né, para que a sua ideia de que eduque ela funcione, você tinha que não só equipar a escola, mas acertar todo o piso. Uma série de providências. Um orçamento não cabe. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, aprendemos muito. Volte sempre, vamos lhe convidar outra vez para voltar aqui e falar sobre esses assuntos aqui que mexem tanto com a nossa alma, né? Muito obrigado. Agradeço os elogios imerecidos e é um prazer poder colaborar com vocês. Obrigado. Tudo de bom. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa usina, ela foi construída no espelho d'água da represa Billings e nessa parceria o setor privado entrou com os recursos financeiros e com os recursos tecnológicos. A EMAI entrou com a permissão do uso do espelho d'água para a construção da usina. E qual é a vantagem disso? No estado de São Paulo, e especificamente na cidade de São Paulo, onde o espaço, o terreno é cada vez mais escasso e mais caro, quando você faz o uso do aproveitamento desse recurso hídrico, você reduz, não só reduz o valor do projeto, como você amplia a possibilidade de ter uma usina com mais potência, portanto, mais capacidade de geração de energia. Uma vantagem bastante interessante.
Como todos nós sabemos que no segundo semestre nós estamos num ano eleitoral, onde vamos escolher prefeitos e vereadores. Então a gente sabe que o Congresso Nacional vai ter uma agenda mais moderada, mas com certeza nós vamos votar aquilo que é essencial para a população brasileira. Temos que aprovar os projetos que sejam importantes para a educação, para a saúde, para a segurança pública e assistência social. Então, essa pauta, com certeza, vai continuar sendo priorizada, mesmo no ano eleitoral. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Uma discussão mais do que fundamental. A Comissão de Direitos Humanos fez na manhã de hoje uma reunião para debater as cotas de mulheres e pessoas pretas na política. A reunião, solicitada pelo senador Paulo Paim, quer debater a proposta de emenda constitucional que perdoa os partidos políticos que não destinaram os valores mínimos distribuídos proporcionalmente ao sexo e à raça dos candidatos nas eleições anteriores. Os recursos são provenientes do fundo de campanha e do fundo eleitoral, distribuídos aos partidos. Causa estranheza porque é dentro do absoluto poder legislativo que se elabora uma lei inclusiva. Então, o que muda dentro desses partidos, por seus representantes com assento nas duas casas nacionais, para negar a vigência de uma lei que vossas excelências aqui elaboraram. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e tramita agora no Senado. Mas sua aprovação já é válida para a próxima eleição em outubro. A gente está já quase, no jargão popular, na boca da urna, para as eleições municipais. Então, se o Congresso Nacional realmente sinaliza mal com uma política de inclusão de negras e negros para a vida política, no poder executivo e no poder legislativo dos nossos municípios, isso fica muito ruim. Significa que a gente vai continuar mantendo privilégios na representação política democrática. O mais assustador também dessa PEC é que ela é aplicável ainda em 2024. Ou seja, a urgência, olha o tamanho da urgência, diz que ela seja aplicada ainda em 2024. Dia 16 inicia a campanha eleitoral. E as candidaturas negras ainda estão dependendo da definição, da aprovação dessa lei. Para a deputada federal, o texto atual estabelece uma cota ao contrário, ao propor um teto de 30% para as mulheres. Quando você coloca, assim como foi aprovado na Câmara,
que coloca 30% como teto e não como piso, né? Você, na verdade, limita a nossa presença, a nossa participação. E você estabelece cota ao contrário, não para nós negros, né? Porque os outros 70% vão ficar disponibilizados para as pessoas não negras, né? Homens e mulheres. Então, não tem... É uma lei que, em aprovada, ela é, na minha opinião, ela se torna inconstitucional porque ela estabelece um teto, embora não esteja explícito, quando ela diz 30%, está estabelecido o teto. Então, na minha opinião, ela já é inconstitucional por si só. O presidente da CDH defendeu a manutenção das cotas, que, segundo ele, favoreceram a eleição de pessoas pretas. No Rio Grande do Sul, antes dessa política, nós não tínhamos bancada negra. Depois dessa política, nós temos bancada negra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Temos bancada negra oriunda do Rio Grande do Sul, que se soma aqui na Federal, e temos bancada negra também na Câmara de Vereadores. É uma lei que veio para melhorar, então nós temos que ter todo cuidado. Eu entendo a situação de alguns partidos, já me explicaram, já me ligaram, digo sim, mas então temos que dialogar. O movimento negro conversa, dialoga. O que vamos construir juntos? O que não podemos é ter que, praticamente, goela abaixo o que foi aprovado na Câmara, a gente tem que aprovar aqui. Senadores que fazem parte da Subcomissão de Defesa Cibernética, ligada à Comissão de Relações Exteriores, participaram na semana passada de um seminário de cibersegurança no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O evento aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. O encontro contou com representantes do governo americano, empresas privadas e organizações não governamentais. Esse seminário aqui mostra exatamente a importância para que o Brasil possa adaptar esses sistemas, porque a inteligência artificial, a cibersegurança é fundamental para que os aparatos de Estado no Brasil possam, através dessas informações, se aperfeiçoar para que nós possamos evitar tantos problemas que têm acontecido, na verdade, no nosso foco. O principal assunto de discussão é a criação de uma agência de cibersegurança no Brasil que possa coordenar as atividades de cibersegurança em todo o país, todas as instituições, onde todo mundo trabalha separado. É importante que haja um ponto focal para poder trabalhar esses assuntos, e isso tem que ser um trabalho aqui, sim, do Executivo e também junto com o Legislativo. Um seminário muito longo que vai ajudar o Brasil. O projeto da renegociação da dívida dos estados com o governo federal está na pauta do esforço concentrado desta semana. A proposta permite aos estados a redução de juros. A contrapartida envolve a entrega de certos ativos à União ou investimentos em segurança, educação e infraestrutura. Mais de 700 bilhões de reais. É a dívida que os estados têm com a União. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os maiores devedores. Eles respondem por quase 90% do total. Hoje, as dívidas são corrigidas pela inflação, mais 4% de juros ao ano ou pela taxa Selic. A maioria dos estados tem dificuldades para honrar essas contas e a dívida vai se arrastando. A proposta apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em julho, permite aos estados parcelar as dívidas em até 30 anos. O texto também traz a possibilidade do estado abater os juros em troca do repasse de ativos à União ou investimentos nas áreas de educação, infraestrutura e segurança pública. De acordo com o programa de pleno pagamento de dívidas, a federalização de bens e créditos estaduais permitirá o abatimento de até 2% dos juros e os investimentos, 1%. Outro 1% de juros poderá ser aplicado em um fundo de equalização federativa, que deverá beneficiar todos os estados. Governadores do Nordeste querem que os recursos desse fundo sejam distribuídos pelo mesmo critério de rateio do Fundo de Participação dos Estados, uma forma de garantir a isonomia na distribuição. Não é justo, não é desejável, que os estados menos endividados
inclusive que fizeram o seu dever de casa, como os estados do Nordeste, no processo de renegociação dessas dívidas, eles não sejam exatamente contemplados. Eles querem que o projeto permita também renegociar as dívidas dos estados com instituições bancárias. Dado que vai ser feito um esforço da União para alongar e diminuir os encargos da dívida dos estados com a União, que também seja feito um esforço da União para reduzir taxa, alongar prazo e aumentar a carência das dívidas bancárias que os estados têm com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Em entrevista ao programa Agenda Econômica da TV Senado, o diretor da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, disse que é importante estabelecer obrigações para que os estados não voltem a contrair dívidas. O governador, qualquer que seja, independente de partido, de coisa, de orientação ideológica, estaria obrigado a gerar o superávit operacional, a poupança primária necessária para pagar a dívida. Isso pressupondo que em 10 anos você vai ter um orçamento equilibrado nos estados. Não há nenhum tipo de perdão de dívida, é apenas um projeto que dá a possibilidade de que a dívida possa ser paga com ativos dos estados, em um rol de ativos ali taxativo no projeto de lei, e uma alteração da disciplina dos juros, que esse indexador de IPCA mais 4 é impraticável para os estados que devem, qualquer que sejam eles. E aquela notícia que enche o coração de alegria. Depois de anos de treinamento e participações em várias competições, atletas brasileiros brilharam nas Olimpíadas deste ano em Paris. Uma medida provisória em tramitação no Congresso favorece os premiados com ouro, prata e bronze. Eles trazem alegria e orgulho ao nosso dia a dia. Que bom vê-los na disputa e, sobretudo, conquistando medalhas. Nas Olimpíadas de Paris, 277 brasileiros e brasileiras nos representaram em 39 modalidades das 48 disputadas. A todos, o reconhecimento da nação agradecida pelo talento e garra demonstrados. Brasil! Mas para quem chegou ao pódio, além das medalhas, houve prêmio em dinheiro. E se o valor não é tão alto assim, imagine se tiver que pagar o imposto devido. Para evitar a mordida do leão, o governo baixou medida provisória que isenta os medalhistas de recolher o imposto de renda sobre o prêmio recebido. A medida valerá também para os premiados nos Jogos Paralímpicos, que começam no fim do mês. Os prêmios são diferentes, vai depender do tipo de modalidade, se individual ou coletiva. Para os medalhistas individuais, os valores são R$ 350 mil para a medalha de ouro, R$ 210 mil para a de prata e R$ 140 mil para o bronze. No caso dos premiados em equipe, cujo montante é dividido pelos integrantes, são esses valores. R$ 700 mil para ouro, R$ 420 mil para a prata e R$ 280 mil para o bronze. Já que é para incentivar, estimular os atletas, as atletas a buscarem mais medalhas, vamos começar por aí. Tirar essa tributação que com certeza não é justa. O economista e ex-ministro Antônio Delfim Neto morreu nesta segunda-feira, aos 96 anos, em São Paulo. Desde o último dia 5, ele estava internado por complicações de saúde na capital paulista. Delfim Neto nasceu em São Paulo em maio de 1928. Foi ministro da Fazenda entre 1967 e 1974. Nos 4 anos seguintes, foi embaixador do Brasil na França. Foi ainda deputado federal pelo estado de São Paulo de 1987 até 2007. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota de pesar. Abre aspas. Presto minhas condolências aos familiares e amigos do ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em São Paulo, aos 96 anos. Profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou aos 38 anos o mais jovem ministro do país. Fecha aspas.
O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o projeto para compensar a desoneração na folha de pagamentos de 17 setores da economia deve ser votado nesta semana. Segundo ele, falta apenas definir se o texto já vai prever um gatilho para aumentar em até 1 ponto percentual a contribuição social sobre o lucro das empresas. A negociação é o seguinte: uns que propõem um conjunto de programas acreditam que esses programas são suficientes para compensação. Outros, no caso a Fazenda, que naturalmente tem que ser mais conservadora, tem que se proteger mais, diz que acha que não vai, por isso que propôs aquele gatilho. Então, Tonísio, não precisa botar o gatilho. Se não for, dizem alguns, se não for, a gente se compromete a votar a CSLL. E a Fazenda preferia já deixar escrito a questão do gatilho. O que é o gatilho? Se não chegar no número necessário, aí a gente dispararia isso, não necessariamente com 1%. Pode ser 0,25, pode ser 0,5, pode ser 0,75, depende da necessidade de complementação. Então, na verdade, para mim está resolvido. Nós estamos discutindo, coloca ou deixa para colocar depois, mas todo mundo já sabe por onde vai passar. Sessões deliberativas no Senado, sessões solenes no Congresso e diversas audiências públicas. Confira os destaques desta semana na agenda. Logo mais, às 14h, tem sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos parlamentares. E às 9h desta terça, reunião prevista na Comissão de Infraestrutura. O primeiro item da pauta é o projeto que institui o regime especial de tributação para as obras de reconstrução de infraestrutura básica em casos de catástrofes e para obras de relevante interesse nacional. Às 10h de amanhã, o plenário do Senado deve realizar sessão de debates temáticos. Em discussão, políticas públicas para prevenção e tratamento do câncer de pulmão. Às 9h desta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública. O debate vai ser sobre a alta incidência de secas e inundações no país e as políticas públicas e medidas necessárias para a redução de impactos. Às 10h desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta é o que impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. Às 10h de quinta-feira está marcada a audiência pública na Comissão de Relações Exteriores para ouvir o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim. Ele foi convidado para falar sobre sua atuação como enviado do governo brasileiro para acompanhar as eleições presidenciais na Venezuela. E às 14h de quinta está prevista a sessão solene no Congresso Nacional. Na pauta, homenagem ao Dia Nacional da Imigração Chinesa, celebrado em 15 de agosto, e o 50º das relações diplomáticas entre Brasil e China. A segurança nos presídios brasileiros foi debatida na sexta-feira pela Comissão de Segurança Pública, que fez uma diligência externa no Ceará, onde uma unidade prisional sofreu tentativa de fuga no dia 3. Foram apontadas fragilidades no sistema de segurança do Estado. Uma tentativa de fuga na unidade prisional Professor Clodoaldo Pinto, em Itaitinga, Ceará, foi debatida em audiência pública feita pela Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Fortaleza. Especialistas e autoridades do Estado participaram do debate. O senador Eduardo Girão, que presidiu a reunião, destacou as fragilidades do sistema de segurança do Estado. Não podemos ignorar o fato de que essas facções se aproveitam das fragilidades do sistema para ampliar seu poder, seja através do tráfico de drogas, de armas, corrupção de agentes públicos. Cada ação dessas facções é uma afronta direta ao Estado de Direito e à paz social. Precisamos de uma resposta à altura que envolva todos os setores da sociedade e que seja implacável contra os criminosos. É inaceitável que nossos agentes penitenciários, homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, sejam submetidos a condições de trabalho tão precárias, colocando em risco suas próprias vidas. O senador Stiverson Valentim fez críticas à situação da segurança pública em todo o país. A operação de recapturar
2 elementos que fugiram do presídio federal, general, custar mais de 4 milhões e achar o cara no Pará procurando no interior do Rio Grande do Norte, mostra a fragilidade, a falta de inteligência, a incompetência, a má gestão, o despreparo de um ministério, de forças federais que não conseguem lidar com situações previsíveis como essa. Houve fuga ou não houve? Não sei. Ninguém sabe o que aconteceu, porque até então ninguém fala e está proibido falar. Os participantes criticaram a ausência de representantes do governo do Ceará na audiência para esclarecer dúvidas e responder os questionamentos da população. É o Senado da República atravessando o país para vir no nosso estado, preocupado com o que estamos vivendo, e o governo do estado e as autoridades competentes, as autoridades que foram aqui elencadas, não se dignarem a mandarem um representante. A representante da Ordem dos Advogados do Ceará destacou a necessidade de políticas públicas a longo prazo. Enquanto se pensar políticas públicas isoladamente, cada uma das instituições e cada uma querendo propor alguma coisa diferente daquilo que pode trazer resultados a curto prazo, a gente não vai ter resultados. Nós costumamos dizer, né, que política pública de segurança pública e prisional, elas são discutidas porque todas as políticas sociais falharam. E olha só, as decisões do ministro Flávio Dino, que limitam as chamadas emendas PIX no orçamento da União, foram questionadas no Supremo Tribunal Federal pelas advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados. As advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados pediram ao Supremo Tribunal Federal a revogação de 2 decisões liminares do ministro Flávio Dino, que limitam a execução das chamadas emendas PIX ao orçamento da União. Essas emendas individuais do Congresso somam cerca de 8 bilhões de reais repassados diretamente a estados e municípios sem uma indicação específica de destinação. No dia 1º de agosto, Dino determinou que as transferências sejam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. As liminares do ministro devem ser levadas ainda este mês ao plenário virtual do STF. Os agravos regimentais das 2 casas legislativas alegam que as decisões do ministro partem de premissas equivocadas e colocam em xeque a autoridade legislativa do Congresso. E olha que bacana, a 15ª edição do programa Jovem Senador terminou nesta sexta-feira com a aprovação de 3 propostas que podem ser transformadas em projetos de lei. Para o Senado, a oportunidade de ouvir a juventude. Para os estudantes, uma experiência inesquecível. Como jovens senadores e senadoras, durante uma semana, alunos do ensino médio de todas as regiões do país circularam pelo Senado, participaram de debates sobre temas importantes para o país, foram recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vivenciaram o dia a dia de um senador de verdade e aprenderam na prática como funciona o trabalho legislativo. E no último dia discutiram e aprovaram em plenário 3 propostas. Uma delas institui o Exame Nacional de Avaliação Seriada como mais uma alternativa para acesso ao ensino superior. A outra prevê restrições à aplicação aérea de agrotóxicos. E a última proíbe manifestações anônimas em meios digitais. O que não está ficando claro é que o ENAS ela é uma alternativa de avaliação. A autonomia das vagas fica por conta da universidade, então ela pode escolher o quanto que ela vai utilizar para o Enem e ela vai avaliar na sua região, no seu território, qual é a quantidade de vagas que ela vai direcionar para o ENAS e a quantidade de vagas que ela vai direcionar para o Enem. A nossa comissão é de saúde e meio ambiente. Se a gente se preocupar apenas com a saúde, o meio ambiente vai ficar para onde? A saúde vem do meio ambiente, a gente come o que o meio ambiente traz. Se a gente não for proporcionando assim, não terá como. E outra, como o Renan bem citou, são 32% apenas que ficam
Nas plantações, 49% desses agrotóxicos vão para as águas. As propostas aprovadas aqui serão encaminhadas agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa como sugestões legislativas. Cada uma será analisada por um senador e colocada em votação. Se acatadas, elas começam a tramitar normalmente como projetos de lei. Hoje, cerca de 50 sugestões de jovens senadores tramitam no Congresso. O Senado ouvir o que pensa a juventude brasileira, né? O que discutimos na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, com eles ontem, da questão da comunicação da mídia, dos fake news, das redes sociais. Eles apontaram um caminho e mostraram que tem compromisso com a verdade e não com a política de ódio e da mentira. Então, eles estão também nos ensinando aqui a importância da fraternidade, da solidariedade, do respeito ao próximo e defender a democracia. Depois de 5 dias de trabalho, eles voltam para casa. Na bagagem, mais do que conhecimento e fotografias, a certeza de ter vivido uma experiência inesquecível. Ser um jovem senador foi uma experiência irretocável, que certamente ficará gravado na minha memória. Eu, estudante do sertão paraibano, levarei esta vivência comigo para compartilhar e viver junto aos meus. Ensinarei outros jovens a sonharem, assim como eu sonhei e eu conquistei. Pude compreender a complexidade das decisões políticas. Vi de perto como as leis são elaboradas, debatidas e aprovadas. E como cada decisão é um resultado de um equilíbrio delicado entre diferentes interesses e perspectivas. Eu não posso sair daqui sem agradecer especialmente a minha avó que veio de Santarém comigo, Elza Sena Nogueira, ao meu avô, Renato Miguel Costa Nogueira, à minha mãe, Tatiana Ferreira Bastos, ao meu falecido pai, Renato Itaiguara Sena Nogueira. Muito obrigado por investirem na minha educação, na educação das minhas irmãs e em todo o projeto de vida que nós temos. Emocionante, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente está sonhando uma sociedade menos desigual. Espero que não seja um futuro muito distante. E como a gente vai construir nosso espaço, como a gente vai conseguir trabalhar, sendo que já está faltando. E quando vai melhorar? E quando vai chegar a nossa vez, entendeu? Será que vai ter para nós ainda? A ideia que se tem de um jovem da periferia, ou mesmo de qualquer espaço, de um sujeito pouco interessado, de um sujeito displicente, irresponsável, violento, que na verdade não é o que ocorre ali naquele espaço, né? Essa juventude ela tá buscando, não existe esse cara, esse jovem cabeça vazia que não quer porcaria nenhuma, como a gente fala. Não existe ninguém na sala de aula que não queira nada. A massa dos jovens que estão na escola pública, estão ralando, querem trabalhar, querem encontrar um emprego, querem poder estudar, querem entrar na universidade, querem ser felizes, no mais o que eles querem é ser felizes. Não só eu, como todo mundo aqui, pretende ser alguém na vida. Olha, a expectativa é que seja um segundo semestre de muito trabalho e de muita produção no parlamento. Muito embora
as eleições acabam atropelando um pouco a agenda parlamentar. Nós temos que enfrentar e resolver a questão do marco temporal. Existe uma PEC tramitando no Senado Federal e agora numa tentativa de mediação com o Poder Judiciário para garantir paz no campo, segurança jurídica para quem está na propriedade. Temos que avançar também com a proposta de autonomia financeira do Banco Central. São temas importantes, além de outros assuntos que estão na ordem do dia e que nós precisamos votar. O fato de nós termos um ano com eleições no meio não pode representar um obstáculo, não pode representar um impedimento ao funcionamento do Senado. Nós vamos continuar trabalhando e cumprindo a nossa missão. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Do período após Sr. Rômulo Reis, em 2022 até 2024, com o senhor Gussen, quando entrou pelo menos, não houve oficial de integridade e pelo menos 109 alertas foram enviados pela Esporte Radar, acusando possível manipulação em partidas que a gente já viu da Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro. Que eu vou permanecer calado sobre as perguntas que não façam parte do assunto manipulação de resultados, porque elas não serão respondidas. Para reforçar a minha decisão de me ater apenas ao tema dessa CPI, o eminente doutor André Calegari e a doutora Marília Fontenelle, que estão aqui ao meu lado, impetraram um habeas corpus preventivo concedido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. O fato do senhor ficar em silêncio, o senhor não entende que o senhor pode estar prejudicando um inocente ou acobertando um culpado? Também sobre essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. Na sua concepção, então, os gols foram por decisões erradas e equivocadas dos jogadores de Patrocinense? Na minha ideia, assim, do que eu acompanhei do bastidor e sabendo que tinha jogadores jogando em posições que não eram a deles de origem, numa situação onde a gente não tinha um banco, onde jogando contra o então líder, que é um adversário que a gente tinha que respeitar demais, você errar contra o jogador. Boa tarde, nós passamos a transmitir agora a sessão não deliberativa no plenário do Senado, dedicada a discurso dos parlamentares. Acompanhe. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Vamos de imediato na lista de oradores. Se o senador Girão me permitir, senador, eu queria, embora estamos nós dois, aqui deixar registrado, não só meu, os nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das 62 vítimas do trágico acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo. Que todos possam encontrar força e conforto nesse momento difícil. Simbolicamente, mas é importante, porque hoje
Segunda-feira, os parlamentares estão nos seus estados, mas estão vindo. Mas eu queria abrir a sessão do Senado com um minuto de silêncio em solidariedade aos que faleceram e, naturalmente, às vítimas, amigos, ao Brasil todo que sofreu com aquele momento. De imediato, passo a palavra, como era senador Girão, o primeiro inscrito, e estou presidindo, passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 20 minutos. Senador Eduardo Girão, com a palavra. Paz e bem, senhor presidente, senador, meu querido irmão, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Quero também cumprimentar a todos os, muito obrigado, todos os funcionários dessa casa, assessores, senadoras, senadores, você, brasileira, brasileiro, que está nos ouvindo, nos assistindo, através do trabalho muito sério da equipe de comunicação da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, o senhor começou essa sessão, e eu quero lhe cumprimentar, uma iniciativa sua, uma pessoa extremamente sensível, falando dessa tragédia que aconteceu, mais uma tragédia na aviação brasileira, e fica aqui também a minha manifestação de solidariedade. Esse assunto chocou a todos nós, né? E nos traz muitas reflexões sobre o sentido da vida. Nunca a gente sabe quando é que vai poder estar com outra pessoa, e a vida de muita gente que despedaça o coração de muitos familiares. Fez a passagem, né? Muitas pessoas fizeram a passagem para o outro plano a partir da queda desse avião no interior de São Paulo, e fica minhas orações com a minha família, a força para todos os familiares, para os que partiram também, mas para os familiares terem essa percepção. E aí eu digo quero compartilhar uma experiência de que eu acredito firmemente de que a vida é só uma passagem. Então, o que nos liga eternamente é o amor. E o reencontro é certo para aqueles que se amam, né? Então, esses brasileiros, inclusive 4 conterrâneos meus, que passaram por outro lado da vida, eu creio que o reencontro é certo com quem eles amam no outro plano. Eles foram primeiro, né? Então, vamos viver em homenagem a essas pessoas, inclusive 2 crianças. E isso realmente mexe conosco, mas sabemos que Deus sabe o que é melhor e está no controle de tudo. Então, meus sentimentos, minha força a todos os brasileiros. Senhor presidente, coube também o destino que o senhor estivesse presidindo hoje essa sessão. Um senador extremamente atuante, extremamente experiente, e que é interessante que eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco,
por ter concedido, mesmo um senador não sendo da mesa, que abrisse essa sessão de forma extremamente democrática, presidente Rodrigo Pacheco. Eu tenho que cumprimentá-lo, porque existe uma resolução desde o ano passado que não se pode abrir sessão a alguém da mesa. E o presidente percebeu que é importante para a democracia que os senadores, seja de oposição ou de situação, possam usar a palavra. Parlar é isso. E ele autorizou o senador Paulo Paim a abrir, e eu quero cumprimentar o presidente e cumprimentar o senhor, senador Paulo Paim. Sempre muito presente. Eu estava até curiosamente falando com o Francisco, que trabalha conosco aqui, e ele disse, olha, tem o senador Cajuru também, senador Confúcio, mas eu e o senhor estamos desde o início dessa legislatura, o senhor está em primeiro lugar em termos de pronunciamentos nessa casa. Eu confesso para o senhor que fiquei... Eu diria que há um equilíbrio entre eu, o senhor e o Cajuru, principalmente. Mas os números mostram, né? O senhor está na frente e eu confesso que eu cheguei aqui, experiência nova para mim no parlamento, foi estudando, aprendendo. Então, no primeiro ano, eu usei poucas vezes a tribuna. A partir do segundo ano, aí nós conseguimos equilibrar, chegando próximo ali, mas o senhor é o campeão de pronunciamentos. E eu e o senador Cajuru estamos ali, e o senador Confúcio também, entrando firme, porque muitas vezes é a voz que nós temos, é justamente o parlar, é a denúncia, é alguma coisa que a gente precisa fazer. Presidente, hoje eu quero falar sobre o fechamento das Olimpíadas de Paris. Esse é meu pronunciamento hoje. Uma reflexão que eu quero fazer com os brasileiros sobre o final melancólico dessa Olimpíada, que já começou mal, quando teve um ataque direto aos cristãos, regras onde cristãos não poderiam fazer menção ao Cristo e até a utilização de crianças na abertura com um flagrante desrespeito aos católicos, especialmente, aos cristãos, evangélicos, espíritas, porque ali é a Santa Ceia. E essas Olimpíadas nos revelam uma degradação moral que existe em nossa sociedade. Degradação da ética, da regra da boa convivência, que é o respeito. E eu quero mostrar que nada acontece por acaso. Isso, para mim, não foi uma surpresa. E eu vou mostrar aqui a escalada que nós estamos tendo, preocupante no mundo, inclusive com guerras e declarações do presidente da França sobre tudo isso. Então, um país que nesse ano, inclusive, chegou a legalizar o aborto, quando todos os outros estão voltando atrás. Inclusive os próprios Estados Unidos da América, que 50 anos depois reconheceu que eram 2 vidas em jogo e que a vida da criança, com 18 dias da concepção, já tem um coração batendo, a ciência mostrando isso, que a vida da mulher afetada com a prática do aborto, de ordem psicológica, mental e física, 2 vidas devastadas, e os Estados Unidos recuaram na legalização do aborto no ano passado, já proibindo em muitos estados. E a França, sob a liderança do Macron, que foi comemorar a legalização do aborto, mostra o completo desrespeito e inversão de valores daquele país. E isso é muito triste para a humanidade. Um grande pacifista brasileiro chamado Chico Xavier, que a minha vida, eu quero deixar claro, é antes e depois do que eu aprendi, com exemplo e as obras, mais de 400 livros psicografados do Chico. E ele dizia o seguinte, falou para a doutora Marlene Nobre, que é esposa do Freitas Nobre, não sei se o senhor teve a oportunidade de conviver no Congresso, cearense,
mas que fez a sua vida política em São Paulo. Inclusive o nome do aeroporto de Congonhas é em homenagem a ele, e ele era espírita. E a esposa dele, que foi presidente, é pediatra a esposa dele, doutora Marlene Nobre, ela chegou a dizer, senador Paulo Paim, ela foi presidente da Associação Médico Espírita e deu uma entrevista muito forte, que me marcou há 15, 20 anos atrás, dizendo que no dia que o Brasil, se um dia legalizasse o aborto, o Brasil entrava numa sintonia de guerra também. E aquilo me marcou muito. Nós que somos em favor da paz, da cultura da paz, do respeito. E aí voltamos à Madre Teresa, que dizia que é impossível que haja paz no mundo enquanto houver o aborto. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe elimine, mate seu próprio filho no ventre, como é que vai evitar essa sociedade que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então, todos os caminhos levam para o respeito à vida desde a concepção, mas a França, curiosamente nesse ano, ela deu para trás, ela deu marcha ré no processo civilizatório. E eu quero mostrar as consequências disso aqui. Essas Olimpíadas em Paris vão ficar marcadas negativamente, porque o fim, inclusive, foi melancólico ontem, pelos ataques aos cristãos. Já em sua abertura, o mundo é impactado por uma verdadeira aberração com a simulação artística, entre aspas, da Santa Ceia, com drag queens junto à criança, simulando ali uma imagem sagrada para os cristãos. Em seguida, 2 atletas brasileiros recebem sanções do Comitê Olímpico Internacional por questões religiosas. Quem foram? A skatista Raíssa Leal, ao celebrar a conquista da medalha de bronze na final das provas de skate feminino, utilizou-se de sinais de Libras, língua brasileira de sinais, para expressar, abro aspas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fecho aspas. A atleta explicou que costuma fazer isso em todas as competições em que atua e nunca teve nenhum problema. Foi ter onde? Lá, em Paris, na França, durante as Olimpíadas. É coincidência, né? No dia anterior, ataque aos cristãos com a Santa Ceia. Totalmente desfigurada. Deixa o sagrado em paz. Quer promover a inclusão? Ok, perfeito, estamos juntos nisso. Quer promover a diversidade? Ok. Mas para que o ataque? Porque sabe o que, senador Paulo Paim? Que os cristãos são pacíficos. Aí passa por cima. Vai fazer isso com o Islã, para ver o que é que acontece. Lembra do homem da charge? Que foi fazer a charge de Maomé, que também é um desrespeito. Mas, infelizmente, eles não deixam barato quem desfaz da cultura, da religião deles. Nós cristãos temos que orar por esse tipo de atitude. Mas tudo que se planta é lei da natureza. Se colhe. Está aí o resultado dessas Olimpíadas. Até o Rio Sena, completamente sujo, teve delegações cancelando a participação de esportes náuticos, de natação, inclusive. Nós estamos vendo, tudo que se planta, se colhe. É a lei da semeadura, da causa e efeito. O COI chegou a ameaçar uma punição a Raíssa Leal, a garota brasileira, talentosa, dedicada ao esporte, ao skate, mas acabou recuando, porque a referida competição já estava, sabe o quê?
encerrada. Já o surfista João Gianca teve a sua prancha vetada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, simplesmente porque estava estilizada com a imagem de Jesus Cristo. O atleta teve que substituir às pressas por uma outra prancha de surf sem nenhum símbolo. Atacar pode, mas dar o testemunho na prancha, sem falar nada, não pode. As alegações do COI para esse procedimento estão baseadas numa das regras dos Jogos Olímpicos, que proíbe qualquer tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial. Ora, então estamos diante de uma profunda incoerência, pois a abertura oficial, com a escandalosa performance da Santa Ceia, foi recebida por bilhões de cristãos em todo o mundo como uma grosseira e desrespeitosa discriminação religiosa. Mas a principal incoerência se deu com a luta de boxe entre Iman Khalif, da Argélia, e Angela Carini, da Itália, que durou apenas 30 segundos. O que à primeira vista poderia ser um recorde olímpico foi, na realidade, um ataque frontal no equilíbrio do esporte, com um homem batendo numa mulher. Segundo Steven Kovacs, vice-presidente da Organização Mundial do Boxe, o COI, foi alertado sobre esse caso de Imani e mais 4 boxeadores que são homens e estão inscritos na categoria feminina. Testes de gênero confirmaram que biologicamente são do sexo masculino. Mesmo assim, Imani recebeu a medalha de ouro. Mas quem fez bonito mesmo foi o tenista sérvio Novak Djokovic, que disputou a final com o espanhol Carlos Alcaraz. Ao receber a medalha de ouro, não deixou de manifestar sua fé cristã ao expressar toda a sua gratidão pela conquista. Que grande conquista! Ele que foi perseguido, foi intimidado recentemente por seu posicionamento pela liberdade do ser humano. O que está sustentando esses desvios nas Olimpíadas de Paris é o apoio à nefasta, à famigerada cultura woke, que se utiliza de uma justa bandeira de superação de preconceitos para fazer apologia à ideologia de gênero, que defende, por exemplo, a mudança de sexo, inclusive em crianças. E não podemos jamais esquecer que foi justamente a França o primeiro país a introduzir recentemente em sua Constituição o aborto. Ou seja, o apoio ao assassinato de crianças indefesas. Pelos próprios pais, com a ajuda de um médico que fez o juramento de Hipócrates para salvar a vida. Tudo errado nisso tudo. Enfim, senhor presidente, o espírito que acabou permeando boa parte dessas Olimpíadas em solo francês foi em oposição ao inspirado símbolo dos 5 anéis entrelaçados, utilizado pela primeira vez nas Olimpíadas de 1920, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, representando a missão do esporte em contribuir para a fraternidade entre os povos e a paz mundial. Mas o que é que nós vemos? E nada acontece por acaso. Nós vemos um presidente da França belicoso, que chegou a dar uma declaração em março desse ano, dizendo que a França já está envolvida no conflito da Ucrânia. E olha só a declaração covarde do presidente da França. Arrogante, quando ele diz que a Ucrânia precisa vencer. Eu sou o presidente da França e decido, estimulando a OTAN a entrar no conflito que pode acabar com o planeta. Declaração irresponsável do presidente da França, que ao mesmo tempo quer se mostrar forte, mas é fraco.
quando comemora a legalização do aborto contra os seres mais indefesos em seu país. Ele não sabe o que está fazendo. Senhor presidente, o Brasil sempre teve uma história bonita na diplomacia mundial. O nosso próprio patrono dessa casa, Rui Barbosa, sempre buscou a cultura da paz, o diálogo. Mas não é isso que a gente está vendo na França. A gente está percebendo que o presidente francês quer o aumento da tensão. Aqui no Brasil, a gente vê o governo Lula flertando com a Rússia, com a ditadura. Não acho que temos que tomar nenhum tipo de posição como o Brasil nunca tomou. Ainda mais num momento grave da humanidade, como esse. Agora, por que não receber a Ucrânia no Brasil? Por que não receber o presidente Zelensky, que quer vir? Não já flertou com o Vladimir Putin várias vezes, o governo brasileiro? Não já recebeu suas delegações? Por que não recebe a Ucrânia? Eu tive, inclusive, com o embaixador da Ucrânia no Brasil, que tem uma colônia gigantesca no sul do país, especialmente no Paraná, mais de 500 mil pessoas descendentes, e eles não estão conseguindo ser ouvidos pelo governo brasileiro. E eu propus, para encerrar, senhor presidente, eu propus na Comissão de Relações Exteriores, já há mais de 6 meses, que fosse ouvido, nem que seja de forma virtual, embora ele queira vir pessoalmente ao Senado, para o Senado mediar isso, essa vergonhosa atuação internacional do governo brasileiro que está acontecendo aqui ao lado, nessa tragédia dessa ditadura sangrenta da Venezuela, com a fraude escancarada nas eleições. O Brasil faz a mesma coisa tomando partido pela Rússia. Nosso caminho deve ser da parcialidade. O nosso caminho, senhor presidente, deve ser da cultura da paz e do equilíbrio. Ouve um, ouve o outro. O mundo todo declarando a fraude na Venezuela, que persegue seus adversários, que não deixa parlamentares, nem brasileiros, nem dos outros países, adentrarem para fiscalizar a transparência que não existe das eleições. Mas o Brasil fica esperando, fazendo o jogo de cena, dando tempo ao ditador Maduro, um narco-presidente procurado por tráfico de drogas pelos Estados Unidos da América. O Brasil não pode flertar com o crime, com a ditadura. Nós temos uma história que esse governo não está respeitando. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. O brasileiro está sentindo. O brasileiro está sentindo como os valores estão invertidos na nossa nação. E a serviço de quem está? Da censura, da ditadura. E nós vamos resistir com a graça de Deus, com muita serenidade, com resiliência, com paciência e fé. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Girão. Eu convido Vossa Excelência a presidir os trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Com a palavra, o nosso querido irmão, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, sempre muito presente e atuante aqui na Casa Revisora da República. Presidente Girão, eu vou dividir o meu pronunciamento em 2 partes. Quero começar, porque ele terminou na sexta, falando sobre o programa Jovem Senador. Senhor presidente Girão, senhoras, senhores, senadores, senadoras, telespectadores, quem nos ouve também pela Rádio Senado, sexta-feira passada, houve o encerramento do programa Jovem Senador e Jovem Senadora.
eles fizeram aqui neste plenário discursos emocionados. Foram 27 falas do mais alto valor. Muitos choraram, muitos gaguejaram, mas de emoção, pela experiência que tiveram aqui, ficando uma semana como se fossem eles senadores. Vocês podem estarem, nesse momento, me vendo, ouvindo, nos seus estados, mas podem saber que o que eu disse aqui, que eu vi 27 oradores fazendo pronunciamentos da mais alta qualidade. E hoje eu repito aqui. Vocês apresentaram 3 projetos. 3 projetos de lei, foram amplamente debatidos, eu acompanhei os debates, elaborados e aprovados por vocês, com os seguintes temas. Vejam vocês, senhoras e senhores que estão me ouvindo nesse momento. Agrotóxicos, avaliação seriada para ingressos na universidade e proibição de anonimato nas redes sociais. Essas proposições seguirão agora para a Comissão dos Direitos Humanos, Legislação Participativa. Eu indicarei, naturalmente, que estou na presidência, sou presidente durante esses últimos 2 anos. O relator, se aceita pelo relator e pelo plenário, passarão a tramitar como projeto de lei dos jovens senadores aqui no Senado. O programa Jovem Senador e Jovem Senadora é voltado para estudantes com até 19 anos do ensino médio, das escolas públicas, dos estados e do DF. O objetivo é estimular os jovens estudantes a refletir sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de conhecer a estrutura e o funcionamento do Congresso, do Poder Legislativo Federal. Não foi apenas uma jornada de conhecimento que os jovens senadores e as jovens senadoras tiveram aqui, percorrendo as comissões e os corredores. E este plenário, mas também uma jornada interior de autoconhecimento. O zen budista sul-coreano, Ayemin Sunim, com sua sabedoria de verdades universais, diz que o coração dos jovens é sensível à situação dos oprimidos. Seu espírito se ergue contra a injustiça e luta por aqueles que não têm voz. Agarra-se a esse espírito jovem, não importa a idade que tenha, disse ele numa citação histórica. Que cada um desses meninos e meninas, adolescentes, que aqui estiveram, sejam exemplos apaixonados pela vida e se mantenham com as suas ideias jovens para sempre. Que não percam a capacidade de ser rebelde, de se indignar, na busca de fazer o bem sem olhar a quem. Que façam as coisas com amor e dedicação, como eu vi aqui durante essa semana. E permitam que a fluidez da alma guie cada passo no dia a dia de vocês. Conhecer a existência humana, as experiências, os acertos, os erros, os desafios e as conquistas. Buscar sempre o conhecimento, pois é em tudo isso, nesse cenário de ser rio e buscar o mar que se cresce e evolui. Os jovens são nossa primavera, que se anuncia no horizonte, trazendo consigo o florescer das flores e a promessa de um futuro de cores vivas. Os jovens são como as águas das chuvas que molham a terra para que as sementes germinem e cresçam. A boa luta e as grandes causas alimentam os sonhos daqueles que mais precisam de ajuda.
e vocês assim se portaram. E se houver feridas no coração, que eles busquem o caminho da luz em novas trilhas, deixando para trás as antigas armadilhas e o desassossego. Que os jovens façam história, repartam o conhecimento adquirido, não só aqui nessa semana, mas que adquiriram no longo das suas vidas e vão continuar adquirindo. Aqui no Congresso, vocês viram o processo legislativo, a criação de projetos, de leis e o funcionamento da Casa. O Brasil está passando por um processo de reconstrução e os nossos jovens são parte fundamental nesse processo. Governar para todos é descobrir a magia incalculável que a democracia nos oferece. Quero também expressar meu carinho aos professores, orientadores e a minha sincera gratidão a todos que organizaram o programa Jovem Senador e Jovem Senadora. Aqueles que organizaram lá nos seus estados, aqueles que organizaram aqui com toda aquela equipe do mais alto nível aqui do Senado da República. Aos familiares, aqueles 172 mil que disputaram com a redação, mas só podia vir 27. Somos todos parceiros. Sei que houve muita dedicação e comprometimento. Eu termino dizendo uma frase que falei muito toda vez que tive a possibilidade de, não discursar, mas dialogar com vocês. Vida longa, vida que seja eterno o programa, o jovem senador e senadora. Que estejamos sempre nessa bela caminhada, com a força, a coragem, a inteligência, a rebeldia natural dos jovens. Estamos juntos. Abraço a todos vocês. Presidente, eu vou para a minha segunda fala, que vai ficar em torno, no máximo também, de 8 minutos. Vou falar do tema que Vossa Excelência também tratou, que é a questão das Olimpíadas. Senhor Presidente Chirão, senhoras e senhores, senadores e senadoras, quero saudar a equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris. Como sindicalista, tive uma vez lá. De fato, Paris é um encanto só. Pela primeira vez, o grupo de atletas foi composto por um número maior de mulheres, 153 mulheres, 124 homens. Vocês todos são vencedores, atletas, técnicos, profissionais, dirigentes. Estou me referindo a todos, aos 153 da delegação, mulheres no caso, e 124 homens. Representaram o nosso país com altivez, com orgulho, e isso nos enche também de alegria, por ver a fibra, a raça, a coragem e o preparo de vocês nessas boas disputas, como a gente fala, a boa luta. Sabemos das dificuldades que todos enfrentaram até chegar à França. Terminamos com 20 medalhas, 3 ouro, 7 prata e 10 bronzes. Conquistas inéditas em diversas modalidades. Foi a segunda melhor participação do Brasil nas Olimpíadas. Medalha de ouro, Bia Souza, no judô. Rebeca Andrade, no solo da ginástica, que se tornou a melhor e maior medalhista olímpica do Brasil. E a dupla de vôlei, eu torci com todos e com todas. E a dupla de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia. Medalha de prata, Rebeca Andrade, que conquistou 2 pratas, sendo uma no individual geral e outra no salto. William Lima, no judô. Caio Bonfim, na marcha atlética. Ezaquias Queiroz, na canoagem.
Tati Weston Webb no surf e aquela seleção feminina de futebol que deu um show. Deu um show. Foi muito bom. Eu acompanhei todos os jogos das meninas e seria bom que os homens se espelhassem na história delas. Foram para a final. Por detalhe, tivemos um gol anulado que nós não ganhamos a medalha de ouro. Parabéns a toda a delegação do futebol feminino, desde o técnico, os titulares e os suplentes. Medalha de bronze, equipe de ginástica artística, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane dos Santos e Júlia Soares. Raíza Leal no skate, Gabriel Medina no surf. E a equipe de judocas, Rafaela Silva, Bia Souza, Kathleen Quadros, Larissa Pimenta, Daniel Cardim, William Lima, Guilherme Schmidt, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves e Rafael Silva. Parabéns, parabéns a todos os atletas da equipe olímpica brasileira. Vocês são motivo de orgulho para o nosso país. Eu sei que já foi aprovado um requerimento para que, nesse plenário, a gente faça a justa e merecida homenagem aos atletas brasileiros da bela jornada que eles fizeram lá em Paris. Senhoras e senhores, o esporte exerce um papel fundamental na promoção dos direitos humanos. Ele é um poderoso instrumento de inclusão e igualdade, educação e desenvolvimento, saúde e bem-estar, paz e reconciliação. Eu, quando era jovem, adorava o esporte, corria rústica, joguei futebol de salão, joguei basquete, mas quis ser jogador de futebol. Não passei do juvenil. Quando eu vi que não dava certo, aí acabei indo para presidente de Grêmio Estudantil e depois sindicato e no parlamento, nesse momento que estamos ali junto com todos vocês. Mas era torcedor do Grêmio ou é ainda do... Você falou Grêmio aí, do Grêmio Juvenil, do Academia, não, mas... Não, eu joguei no Juvenil do Flamengo e do Juventude. E eu conto sempre a história que o Juventude e o Flamengo se fundiram num só. Aí surgiu o Caxias. Daí o Juventude volta. E o Caxias continua. Eu, como assim, Caxias, sou Caxias até aqui no trabalho, porque estou tão presente aqui, como o senhor falou há pouco tempo. Mas sou torcedor do Caxias, que não está nada bem, viu? Juventude está bem melhor. Tem que ser dito isso. Mas, enfim, senhoras e senhores, o esporte exerce um papel fundamental na promoção dos direitos humanos. Ele é um poderoso instrumento de inclusão e igualdade, educação, desenvolvimento, saúde e bem-estar social, porque ele ajuda no avanço, né? Eu, quando estava no Senai, eu primeiro fui jogador de futebol de salão, mas quando eu fui para o Eberly, eu fiquei um tempo jogando no futebol daquele tempo, que era disputa entre empresas, né? Mas um belo dia me convidaram. Pai, tu é tão bom, mas tão bom mesmo, que tu vai deixar de ser centro médio e vai ser treinador. Ou seja, me botaram do lado do gramado, elegantemente. Claro, deram esse discurso para mim, né? Eu digo, pronto, senti que eu perdi meu posto de centro médio e virei treinador do time do Eberly, uma grande metalúrgica daquele tempo em Caxias. Mas, enfim, presidente, eu diria que o esporte é um poderoso instrumento de inclusão e igualdade, educação, desenvolvimento, saúde, bem-estar social, paz e reconciliação, como eu havia dito antes. O esporte nos empodera, nos coloca como na linha de frente, e não importa só ganhar ou perder ou empatar, o importante é participar. Claro que alguém disse que o bom é ganhar, né? O esporte nos empodera, pessoas e comunidades, permitindo que elas expressem suas preocupações e lutem por seus direitos. Esporte é, sim, direitos humanos. Estão conectados
combate ao racismo, promoção da igualdade de gênero, defesa de direitos, LGBTQI+, direitos das pessoas com deficiência, jovens, grupos marginalizados, idosos e vulneráveis, refugiados e pessoas de diferentes origens. O esporte combate a violência, o ódio e as drogas, sendo uma força para o bem social. Ele é um palco iluminado. Sim, ele é um palco iluminado, onde vozes se levantam por mudanças sociais e políticas, superando as barreiras de discriminação. E estão também evoluindo na questão da saúde, do conhecimento. Esporte e direitos humanos são interligados e fundamentais, assim como a saúde, a educação, a alimentação, o lazer, emprego, salário decente, aposentadoria digna. Destaco que as Nações Unidas utilizam o esporte para promover agendas de direitos humanos e apoiar campanhas educacionais. As Olimpíadas, Paralimpíadas, Copas do Mundo de futebol e outros grandes eventos esportivos destacam e impulsionam campanhas pela paz. Nós todos temos que lutar pela paz mundial. O Estado brasileiro precisa priorizar cada vez mais investimento no esporte, não como exceção, mas como regra. Com grandes esportes, investimentos contínuos e planejamento a curto, e médio e longo prazo, avançaremos. Viva a equipe olímpica do Brasil. Viva as Olimpíadas. Viva o esporte. É isso, presidente. Fiquei aí no meu tempo previsto. Muitíssimo obrigado, senador Paulo Paim. Também quero cumprimentar a delegação brasileira, que fez um trabalho fantástico, especialmente as meninas, como você falou, as mulheres, que conseguiram aí se superar, vitórias que emocionaram o país, né, e que demonstram esse espírito esportivo. Então, as Olimpíadas eu acho importantíssima que ocorram, como Copa do Mundo, é uma celebração para a integração, para a cultura da paz. Infelizmente, nesse aspecto dessas Olimpíadas, especificamente de Paris, a gente viu foi ataque e uma inversão de valores na comissão organizadora. Os atletas não têm nada a ver com isso, o povo não tem nada a ver com isso, mas, no meu modo de entender, houve um certo prejuízo, uns sinais aí dos tempos nessas Olimpíadas. Mas o senhor falou do esporte, que o senhor começou no Caxias, gostou ali, gosta muito ali do Tócio Caxias. Olha a coincidência que aconteceu esse final de semana. O seu time, Caxias, estava perdendo de 1-0 para o time cearense chamado Ferroviário, porque jogam na série, né, estão lá participando da divisão. E virou. Olha só que interessante, o Caxias virou a partida lá no Estádio Centenário, se eu não me engano, e o Juventude ontem, pela manhã, lá no estádio do Juventude, que Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi, olha aí, quem conhece bem. Ganhou, sabe de quem? Do líder do Brasileirão, Botafogo. Então, até o meu Fortaleza agradece o seu Juventude, porque o Fortaleza agora encostou de vez ali no Botafogo. A diferença é de 1 ponto, passamos o Flamengo, encostamos o Botafogo, graças ao Juventude. Então, parabéns, senador Paulo Paim. Já chamo aqui imediatamente a tribuna do Senado, o senador Confúcio Moura, para fazer o seu pronunciamento. Senador Confúcio Moura, que é do estado de Rondônia, sempre também muito presente. Citei seu nome, viu, senador Confúcio, aqui na abertura dos trabalhos, dizendo que o senhor é sempre muito presente. E o senhor aqui, mais uma vez, nessa segunda-feira, o senhor tem a palavra por 20 minutos para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores senadores,
É uma satisfação muito grande voltar aqui nessa segunda-feira, bem tranquila, para esse pronunciamento. Eu não assisti o pronunciamento do senador Paim, mas pelo jeito será no mesmo ritmo que eu vou usar o meu, que é sobre as Olimpíadas, né? Então, deixa eu pegar aqui. Bem, senhor presidente, as recentes Olimpíadas trouxeram à tona, mais uma vez, a excelência dos nossos atletas, mas também expuseram as lacunas e os desafios que ainda enfrentamos no cenário esportivo mundial. É inegável o orgulho que sentimos ao ver o fenômeno como a atleta Rebeca Andrade e outros grandes talentos brasileiros que brilhando no palco internacional, né, merecendo de nós todo o carinho, admiração e muita emoção. No entanto, também é inegável a frustração ao observar a participação, aquém do esperado, em modalidades como natação, onde o Brasil, um país com tanta vocação aquática, teve um desempenho triste abaixo do seu potencial. A questão se coloca como podemos esperar resultados diferentes se o Brasil, em suas escolas públicas e privadas, não dispõe de equipamentos e infraestrutura adequadas para o treinamento dos nossos jovens? Não há como prosperar sem esse suporte necessário. O talento existe, mas sem uma base sólida, ele se dispersa e o que vemos são apenas destaques isolados, fenômenos que surgem mais por força da vontade, por força do talento individual de cada um, desses segmentos, esses jovens que vêm geralmente das camadas mais pobres da nossa população. É preciso que o Brasil, de uma vez por todas, priorize o esporte como um pilar essencial do desempenho dos nossos jovens. Mais do que isso, é preciso incluir o esporte no contexto da educação pública, que, de maneira integral e estruturada, possa desenvolver um projeto esportivo nacional que tenha como base as escolas, onde o esporte seja parte do cotidiano dos alunos, assim como são as disciplinas tradicionais. Este projeto precisa ser estratégico. Não podemos tentar treinar atletas para todos os esportes indiscriminadamente. Isso dilui os esforços e os recursos. Devemos fazer escolhas claras e objetivas, focando em desenvolver modalidades onde já temos vocação e potencial para nos tornarmos potências mundiais. É necessário identificar talentos desde cedo e oferecer a eles as condições ideais para que possam se desenvolver plenamente. Não podemos mais permitir que nossos jovens talentosos sejam descobertos por acaso, ou que dependam da sorte para alcançar o topo. O Brasil precisa transformar sua paixão pelo esporte em uma política de Estado, que permeie nossas escolas e forme de maneira consistente atletas que possam competir de igual para igual com os melhores do mundo. Que possamos olhar para o futuro e, com certeza, com planejamento e investimento e seriedade, nossos talentos serão não serão apenas fenômenos isolados, mas sim uma constante realidade, fruto de um sistema educacional que valoriza e integra o esporte como um verdadeiro caminho de desenvolvimento e cidadania. Senhor presidente, o que a gente vê normalmente no Brasil, até que equipamentos esportivos tem, como quadras, tem muitas quadras nas escolas brasileiras. Mas chega a sexta-feira, a escola é fechada e as quadras ficam paralisadas
e a comunidade não participa desses benefícios. Então, a gente tem que abrir esse modelo, abrir as escolas que têm os campos de muitas quadras cobertas, alguns têm piscinas, outros têm quadras de areia, e assim tem uma variedade muito grande numa cidade média ou grande brasileira. Lá em Rondônia mesmo, é difícil a cidade que não tenha muitas quadras. Quase todas têm quadra, até nas escolas rurais. Então, o que está precisando mesmo é de uma política educacional que chame os jovens e faça essa seleção naturalmente, que vai identificando essas suas potencialidades, os talentos que estão ali escondidos nessas escolas, que possam ser desenvolvidos depois. Eles são referenciados, como tem lá em Uberlândia, um centro de atletismo adequado, onde esses alunos são internados e ficam ali morando com bolsas de estudo, praticando com orientação as mais diversas especialidades. Então, o Brasil é grande e nós temos essa potência. Nós vemos lá o esforço desses jovens brasileiros, foi muito grande, a gente não pode lamentar, não. Nós temos que nos orgulhar deles, que estão lá isoladamente, por uma disposição própria dos seus organismos de se jogarem, né, nesses treinamentos exaustivos para representar o Brasil. E é muito bonito, senhor presidente, porque Vossa Excelência pode observar, quando um atleta brasileiro ganha uma determinada medalha de ouro, bronze ou prata, o que ele mais faz na hora de subir ao pódio é se vestir, se cobrir com a bandeira do Brasil. Ele tem orgulho de estampar para o mundo a bandeira do Brasil. Eu acho que não existe mídia mais positiva para um país do que um acontecimento olímpico como esse. Um show maravilhoso como aquele, onde espelha realmente o esforço de todos os países participantes, uns mais, outros menos. Não é? Logicamente, nós vimos aqui a primeira classificação com os americanos, que obtiveram 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze, no total de 126 medalhas. Depois veio a China com 91 medalhas, o Japão com 45, a Austrália com 53, a França com 64, porque recebeu mais de bronze. E assim vai. E no 13º lugar, um país dali da antiga União Soviética, o Uzbequistão, que ele ficou em 13º lugar, o Uzbequistão. Ele teve 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. O Quênia, na África, teve 4 de ouro, mais que o Brasil, 2 de prata e 5, total de 11. Ele ficou em 17º lugar. E o Brasil em 20º lugar. Né? Fomos, mesmo assim, o melhor da América. Só perdemos para o Canadá e para os Estados Unidos. Ganhamos do México, ganhamos do Chile, ganhamos da Colômbia, ganhamos aqui da Argentina, que foi muito fraca, e assim de outros países da América. Com toda essa desgraceira que a gente lamenta, que saímos assim, queríamos mais. Quem é que não queria que aquelas meninas do vôlei ganhassem? Quem é que não queria que aquelas meninas do futebol feminino ganhassem? Todos nós torcemos ali de uma maneira assim, fanática, para que elas brilhassem, nos representassem. O esforço foi gigantesco delas, não é? Mas assim a gente pode muito mais, nós temos condição de fazer muito mais. É um país muito grande, muito diverso. As nossas comunidades pobres, lá que estão, eles vêm de lá, descem o morro, descem os bairros periféricos e vêm para os treinamentos. E ali eles se expõem. Eles se oferecem. Essa menina, a Rebeca Andrade, é um show espetacular, é um fenômeno mundial, que nos orgulha bastante, né? Então, eu vejo assim, que, por exemplo, eu agora coloquei uns recursos do ano passado para o Instituto Federal de Educação de Rondônia poder desenvolver práticas esportivas nas comunidades. O Instituto Federal de Educação, nós colocamos lá 4 milhões para que eles pudessem colocar. E assim nós vamos colocando subsequentemente em outros anos, para que o Instituto Federal, que tem muitos professores de educação física, possam despertar em nosso estado esse talento adormecido que existe na nossa juventude.
Então, eu fico muito satisfeito, quero parabenizar todos os atletas brasileiros, indistintamente ter ganhado medalhas ou não, nos representaram muito bem, não é? São realmente pessoas fantásticas, patriotas verdadeiros, que foram para lá nos representar, fizeram bonito, cada qual no seu jeito especial de nos representar, mas, logicamente, temos que entender as nossas deficiências por aqui. Não é? Nós temos que entender que não existe uma política definida, clara, de valorização desses atletas, de estímulo a esses atletas. Há, sim, alguns programas, mas que não atendem à diversidade brasileira. Então, eu fico assim, muito satisfeito. Eu acho que uma Olimpíada é realmente muito importante. O Brasil perdeu espaço em relação às duas últimas Olimpíadas, tivemos menos medalhas, mas, de qualquer forma, foi bom. Não é? Isso serviu de alerta para nós. O brilho foi fantástico, foi uma emoção muito grande nós todos. Ficava lá na sala aguardando esses jogos com muita vibração, muita torcida, muita energia positiva para que esses atletas pudessem conquistar espaços merecedores, né? Assim, eu encerro meu pronunciamento. Ele foi mais resumidozinho, mas apenas para destacar a importância para o Brasil do esporte. O esporte, esporte por toda parte. Aqui em Brasília, lá atrás, na época que o Joaquim Roriz era governador, ele criou um programa aqui em Brasília chamado O Esporte por Toda Parte. Toda parte. Tinha muito ali em Planaltina, naquela época, tinha umas gangues muito perigosas, muita violência de gangues de jovens contra jovens, com matança de jovens. E Roriz, naquela época, criou esse programa, né? E abriu as quadras esportivas das escolas para até meia-noite. Ficava aberta para que os jovens pudessem se ali praticar exercícios físicos, jogar bola e diminuir a violência. Certo é que diminuiu mesmo. Então, é um exemplo, uma prova incontestável que o esporte ajuda na contenção da violência, desse impulso. O jovem gasta energia com boas práticas e deixa de ir para o mundo das drogas, ir para a violência física, para o homicídio, para o tráfico e outras contravenções. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso. Muito agradecido. Quem agradece somos nós, senador Confúcio Moura, um defensor da educação aqui, desde sempre, e falando em algo que tem uma inter-relação direta, que é o esporte. E o senhor foi muito preciso quando falou da necessidade das escolas, sejam estaduais, enfim, municipais, federais, que possam propiciar campos de atuação, piscinas. Hoje a gente vê o esporte nacional, o futebol, né? E já existe a política das areninhas, que é uma boa política, né? Que já está espalhado pelo Brasil, em grama sintética, pequenos, grandes arenas, né? Que tem feito a alegria das pessoas, os jovens saindo do vício, indo treinar. É uma política bem interessante pública. Mas por que não, em áreas próximas, não se coloca uma piscina semi-olímpica que seja? Por que não se coloca tatame tão barato? Por que não se coloca uma quadra multiuso, basquete, tênis? A gente vai em algumas capitais e vê a quadra de tênis também, que é um esporte que o Brasil tem história, o Guga, né? E eu acho que tem muita coisa para se fazer no Brasil. O senhor está de parabéns pelo seu pronunciamento e que tudo que acontece, né, senador Confúcio, tem uma razão de ser. Então, eu acho que trouxe um alerta essas Olimpíadas para nós brasileiros, cumprimentando mais uma vez a delegação do Brasil, mas realmente faltou, né? Especialmente os homens. A gente precisa ali de um olhar, mas aí é política pública, porque essas pessoas que ganharam medalhas no Brasil e outras que chegaram perto são verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis, porque as condições dos Estados Unidos, de outros países, é outra estrutura completamente diferente. E o Brasil tem talento, tem garra, tem um povo que se supera, mas precisa do mínimo, do básico, né, oferecido pelos organismos públicos, seja município, Estado e União.
né? Muito obrigado, uma ótima semana para o senhor. Nós vamos caminhar para o encerramento, saudando aqui, nas galerias do Senado Federal, mais um grupo de brasileiros que estão nos visitando aqui, né? Eu não sei de que estado vocês são. Pode falar? Amapá, Minas, Pernambuco, Pará, Ceará, olha aí meu conterrâneo, Acre, Paraná, olha só que beleza, gente, parabéns vocês brasileiros que estão aqui nos visitando, né, conhecendo a história da Casa Revisora da República. São 200 anos do Senado Federal. Esse contato de vocês conosco é muito importante, né? São muito bem-vindos mesmo, porque é uma troca que nos retroalimenta aqui para que a gente possa cumprir o nosso dever nessa nação fantástica que é o Brasil. Então, conheçam os museus aqui. Já foram na Câmara dos Deputados aqui vizinho, não? Já foram na Câmara. Passaram pelo túnel do tempo também. Rapaz, estava faltando só a cereja do bolo, que é o Senado. O plenário do Senado, né? Sejam bem-vindos. Nós estamos numa sessão não deliberativa aqui de discursos. No encerramento dela, tivemos já 3 senadores que utilizaram a tribuna. Eu fui o primeiro, eu sou Eduardo Girão, do Ceará. O senador Paulo Paim também utilizou a tribuna, foi ele que abriu a sessão do Gaúcho, lá do Rio Grande do Sul. E o senador de Rondônia, que é o senador Confúcio Moura, que acabou de fazer aqui o seu pronunciamento. Então, eu quero, nesse momento, quem quiser fazer como esses brasileiros, é importante aproveitar a audiência sua, nas 15h03 dessa tarde do dia 12 de agosto. Se você quiser fazer como esses brasileiros aqui que estão nos visitando, e cada vez mais nos visitam, isso é muito bacana, a gente passa por grupos aqui o tempo inteiro, isso é fantástico. Para visitar o Congresso Nacional, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. Vou repetir, para você fazer seu agendamento. www.congressonacional.leg.br/visite. E essa visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, porque é o dia aqui que a gente está em várias comissões, né, atuando no plenário, votações, e realmente essa visita é restrita durante esses dias. Mas aos finais de semana e feriados também é possível, das 9 às 17 horas, né? Então nós estamos com a guia. Quem é que está nos guiando aqui? Está aqui? Você é o? Vitor. Obrigado pelo trabalho. A equipe aqui dos guias aqui conhecem bastante a cultura, a história do Senado Federal, do Congresso, e estão preparados para fazer um trabalho bem bacana para todos que vierem aqui participar. Eu quero aproveitar esse encerramento de sessão e mandar um grande abraço, meus parabéns para um amigo que eu tive a oportunidade de conhecer na Faculdade de Economia, lá no Ceará, lá em Fortaleza, que é Marcos Paulo Rodrigues Moraes, que está fazendo aniversário hoje, dia 12 de agosto, um homem de bem. Meu abraço a você, ao meu afilhado Álvaro também, a Malu, estão todos felizes aí pelo aniversário do Marcão, tá? Grande abraço. Senador Messias, olha aí, Messias, você chegou aos 47 minutos do segundo tempo, mas vai dar certo, vai fazer seu pronunciamento, já ia encerrando a sessão, e que bom. Então, senador Messias, que é do estado de Roraima, Messias de Jesus, olha o privilégio do nome desse colega, desse irmão aqui. Então, vai fazer o seu pronunciamento da tribuna do Senado Federal. O senhor tem 20 minutos para o seu pronunciamento, senador Messias. Obrigado pela sua participação. Presidente
Eduardo Girão, cumprimento Vossa Excelência pela disposição de sempre, pelo seu trabalho árduo em favor do Brasil e do seu amado estado do Ceará. Quero cumprimentar todos os visitantes na tarde de hoje, no plenário do nosso Senado Federal, mas, meu presidente Girão, o que me traz hoje à tribuna do Senado Federal é a possibilidade de uma injustiça que aconteceu já no nosso estado e que está para ser julgado amanhã aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar o processo sobre a cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do seu vice-governador, Edilson Damião. No papel de cidadão, assim como a maioria dos roraimenses, torço para que essa grande injustiça tenha fim, que não prospere diante do Tribunal Superior Eleitoral essas armações que fizeram contra o governador Antônio Denário. Pelo seu trabalho, o governador Antônio Denário tem imensa aprovação da população de Roraima. Colocou as contas em dia, arrumou a casa e agora, nesse segundo mandato, está entregando muito mais benefícios para a nossa gente, para toda a população do nosso estado. Alguns dos principais gargalos que impediam o desenvolvimento do estado estão sendo enfrentados de forma definitiva e corajosa pela gestão do governador Denário. E com o meu apoio e o apoio da nossa bancada aqui no Congresso Nacional. Entre outros avanços, podemos citar a implantação do Linhão de Tucuruí, que teve uma emenda de minha autoria, a Lei 14.182, a consolidação do agronegócio em nossa economia, a expansão dos serviços de infraestrutura e os investimentos em saúde e educação, além, é claro, das transferências e das titulações das terras, com mais de 20 mil títulos de propriedades rurais e urbanas já entregues para o nosso povo. Infelizmente, senador Girão, os adversários nunca ficam satisfeitos quando perdem e encontram argumentos para ajuizar ações de todas as naturezas. Os adversários que foram derrotados nas urnas querem tumultuar e colocam seus interesses pessoais acima dos interesses do Estado e do seu povo. Com isso, prejudicam não apenas o governo do Estado, prejudicam não apenas o governador Denário e o vice-governador Edilson Damião, mas prejudicam toda a população e o crescimento econômico e social que o Estado vem tendo. O governador Denário é sério, trabalhador e competente. Por isso, foi eleito e reeleito governador de Roraima já no primeiro turno. Respeitar esse resultado é também respeitar a vontade popular. É o que faço questão de registrar hoje na tribuna do Senado Federal, porque está marcado para amanhã, às 19 horas, colocado em pauta um processo que pode finalizar essa injustiça ou aumentá-la ainda mais. Nós esperamos bom senso e que os saberes jurídicos dos julgadores do Tribunal Superior Eleitoral possam ser colocados nesta causa a serviço do povo de Roraima, a serviço daqueles que trabalham, como é o caso do governador Denário, do vice-governador Edilson Damião e de toda a equipe do governo, que tem trabalhado muito, muito mesmo, com dedicação, para que Roraima possa continuar crescendo, desenvolvendo, gerando emprego e melhorando a vida das pessoas. Muito obrigado, senador Girão, presidente desta sessão. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e a todos os colegas senadores e senadoras e fazer daqui o nosso apelo por justiça ao Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, senador Messias de Jesus, do estado de Rondônia, Roraima, porque eu estava agora há pouco com o nosso querido Confúcio e eu falei algumas vezes, mas senador que é cheio de... Tem muito cearense lá em Roraima, né? Muito cearense e pessoas queridas. Inclusive, o CTG, o patrono é cearense. Inclusive do CTG... O patrono do CTG é cearense. Olha que coisa boa. Então, o senador Messias de Jesus, de Roraima, fez um pronunciamento contundente, que a justiça seja feita, né? E desejo tudo de bom aí para o senhor e para os seus correligionários. Eu queria, nesse momento, posso encerrar a sessão? Então... vou encerrar a sessão desejando para vocês, todos que estão nos ouvindo desde as 14 horas, começou hoje pontualmente, o senador Paim, o presidente Rodrigo Pacheco, já fiz aqui o agradecimento para o presidente que liberou que o presidente Paim, mesmo não sendo da mesa diretora, que ele pudesse abrir a sessão, né? E ele fez essa concessão. O presidente Pacheco, nós estamos nos 200 anos do Senado e que cada um daqui, tendo 2 ou 3, que possam abrir a sessão. Eu acho que isso faz parte para discurso, pronunciamento, o parlar é muito importante. Eu espero até que a gente possa, que o próprio presidente possa mais tarde tomar essa iniciativa com os demais membros da mesa para encerrar essa questão desse dispositivo aí que amarra que apenas pessoas da mesa possam abrir sessões, né? Acho que vai ficar mais democrático, mas de qualquer maneira, muito obrigado, presidente Pacheco, por essa concessão. Nós da oposição, seja da situação, agradecemos isso para que a gente possa poder fazer o exercício na plenitude do nosso mandato aqui no Senado Federal. Então, desejando ótima semana a todos vocês, brasileiras, brasileiros, que estão nos ouvindo, nos assistindo, pelo trabalho fantástico da equipe da TV Senado, Rádio, pessoal atencioso, viu? Muito atencioso, muito competente, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, né? Todos que fazem parte aqui da mesa também, diretora, aqui da Secretaria-Geral da Mesa, parabéns pelo trabalho. Então, nós vamos encerrar com a convocação, tá? A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões para amanhã, terça-feira, dia 13 de agosto. Sessão de debates temáticos às 10 horas, destinadas a debater políticas públicas para a prevenção e tratamento do câncer de pulmão. E sessão deliberativa ordinária, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Então, cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Deus abençoe a todos vocês. Muita paz. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Nós estamos passando como mentirosos, porque o governo federal afirma que não houve essa ação de guerrilha. Ah, porra, cara, se eu te vi lá, cara, como é que não houve? E hoje em dia sou rejeitado pelo Exército, para aqueles que foram meu amigo. E hoje em dia, tudo me negaram, viraram as costas para mim, então, poxa, não interessa mais viver. Mandaram nós embora do quartel, falou assim, vocês nunca viram, não fala e não ouviram. Tá bom, então vai fazer o quê?
no meio de um fogo cruzado aqui, ele vai queimar com quem, né? Mas graças a Deus que vem vindo. Agora a gente já pode mais ou menos falar, mas sei lá, meu Deus. Do período após Sr. Rômulo Reis, em 2022 até 2024, com o Sr. Gussen, quando entrou pelo menos, não houve oficial de integridade e pelo menos 109 alertas foram enviados pela Esporte Radar, acusando possível manipulação em partidas que a gente já viu da Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro. Que eu vou permanecer calado sobre as perguntas que não façam parte do assunto manipulação de resultados, porque elas não serão respondidas. Para reforçar a minha decisão de me ater apenas ao tema dessa CPI, o eminente doutor André Calegari e a doutora Marília Fontenelle, que estão aqui ao meu lado, impetraram um habeas corpus preventivo concedido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. O fato do senhor ficar em silêncio, o senhor não entende que o senhor pode estar prejudicando um inocente ou acobertando um culpado? Também sobre essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. Na sua concepção, então, os gols foram por decisões erradas e equivocadas dos jogadores de Patrocinense? Na minha ideia, assim, do que eu acompanhei do bastidor e sabendo que tinha jogadores jogando em posições que não eram a deles de origem, numa situação onde a gente não tinha um banco, onde jogando contra o então líder, que é um adversário que a gente tinha que respeitar demais, você errar contra jogadores tecnicamente melhores, você tá fatal a tomar gol, isso faz parte da bola, né? E como você disse, a Série D, infelizmente, o nível técnico é muito baixo. Se na Série A a gente vê lances às vezes até grotescos de qualidade técnica, de tomar de decisões erradas, imagine numa divisão como a Série D. Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. E diferentes tipos de crimes se sobrepõem, né? Tráfico de drogas, desmatamento. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras, é uma enorme fonte de recursos. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa usina, ela foi construída no espelho d'água da represa Billings e nessa parceria o setor privado entrou com os recursos financeiros e com os recursos tecnológicos. A EMAI entrou com a permissão do uso do espelho d'água para a construção da usina. E qual é a vantagem disso? No estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, onde o espaço, o terreno é cada vez mais escasso e mais caro, quando você faz o uso do aproveitamento desse recurso hídrico, você reduz, não só reduz o valor do projeto, como você amplia a possibilidade de ter uma usina com mais potência, portanto, mais capacidade de geração de energia. Uma vantagem bastante interessante. A escolha dos senadores é um processo fundamental e muito importante para a nossa representação democrática. Diferentemente dos deputados, que têm um mandato de 4 anos, os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Isso proporciona uma visão mais ampla, mais estável na formulação de políticas nacionais. O sistema brasileiro adota o voto majoritário para a escolha dos senadores. Vence quem tiver o maior número de votos e as eleições são de 4 em 4 anos. A renovação acontece de forma alternada. Funciona assim: em uma eleição, a gente vota em um senador. Na outra eleição, a gente vota em 2 senadores e assim por diante. Esse sistema vem desde a Constituição de 1946 e é comum em países com o sistema bicameral, como existe aqui no Brasil, quando o poder legislativo é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas. No Congresso Nacional, temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Para se candidatar ao Senado, é necessário alguns requisitos. Por exemplo, a idade mínima de 35 anos, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado em que se candidata e filiação em um partido político. São, ao todo, 81 senadores. Cada um dos 26 estados e o Distrito Federal elegem sempre 3 representantes. Isso independentemente do tamanho da população ou da importância econômica. Cada uma das estrelas na nossa bandeira brasileira, os 26 estados e o Distrito Federal, tem a mesma representatividade no Senado. É uma grande responsabilidade para os senadores. E maior ainda para quem faz essa escolha, você e o seu voto. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. E se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui,
dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia.
Nos últimos 17 anos, por força da Lei do Ventre Livre e da Lei dos Sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão, mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui.
Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de
colocar pessoas com deficiência ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua pra gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, né, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós. O que tiver abaixo
das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, Rinima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Rinima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Rinima Awe. Haye, Hutihi Hame, Awe, Rohama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Hidima Awe,
Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Congresso representa o que nós somos. Você não pode tapar o nariz, tem que conversar. O meu maior sonho é que cada sem-teto tenha o seu endereço e a sua moradia digna. O que a gente pediu é só um campo para a gente trabalhar, não pediu mais do que isso. E se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Está aberta a possibilidade de alianças em prol da construção de um outro tipo de sociedade. Se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. Senadoc. Todo sábado, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado
e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walter Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu, que aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiam. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um dos temas que integram a agenda legislativa neste segundo semestre é a renegociação da dívida dos estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que cria o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas. A proposta, que vai ser debatida pelos senadores, cria regras que podem resolver um problema que se arrasta há muitos anos. Para nos ajudar a compreender o projeto, convidamos o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana. Tudo bem, Marcos? Prazer. Prazer. Vamos, então, debater esse tema que é um tema que, com certeza, vai estar na agenda desse segundo semestre. E antes de entrarmos no projeto especificamente, eu queria que você explicasse para aquelas pessoas que estão nos assistindo de que se trata essa dívida dos estados. Como é que isso foi chegar onde chegou hoje? Coincidentemente, eu fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais em 1995. E a primeira renegociação da dívida dos estados se deu em 97, depois do Plano Real. Governo do presidente Fernando Henrique. Presidente Fernando Henrique, ministro Malan,
empreenderam um esforço enorme para consolidar a dívida dos estados. É importante para as novas gerações, porque nós estamos falando de 27 anos atrás, era uma bagunça. Os estados, a dívida pública brasileira era uma verdadeira balbúrdia. Os estados e os grandes municípios podiam lançar títulos, não havia só título do governo federal, do Tesouro Nacional. Tinha o título de Minas Gerais, tinha o título de São Paulo, tinha o título do Rio de Janeiro, de todos os grandes estados e das grandes prefeituras. Os estados e os municípios podiam fazer operação bancária de curto prazo, com juro, que a gente chamava hot money, dinheiro quente, juros estratosféricos. Além disso, tinham outras dívidas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, a agência a japonesa, que na época chamava OSF, que fazia financiamentos para projetos. Então, era um conjunto de dívidas mobiliárias, que são títulos lançados no mercado, dívidas bancárias e dívidas contratuais com bancos. E ninguém sabia direito, era uma caixa preta. Para reorganizar as finanças depois do Plano Real, foi necessário botar ordem nessa bagunça e foi consolidado, toda a dívida foi consolidada num único contrato. O governo federal chamou a si a dívida, centralizou a dívida e fez um contrato com os estados. Assumiu aqueles contratos e passou a cobrar dos estados. Aí os estados, mensalmente, têm que pagar o governo federal e o governo federal paga o Banco Mundial, trocou os títulos públicos e proibiu os estados de lançar títulos, as grandes prefeituras. Não existe. O único governo que lança dívida pública, títulos, é a União. Então, foi uma reordenação estrutural do endividamento público. Remanesceu esse contrato. Depois houve, em momentos aí de fragilidade do governo federal, autorizações para os estados, não tinha dinheiro para dar em obra, aí teve autorizações indevidas para o aumento do endividamento, isso posterior a essa renegociação. E as regras do jogo foram mudadas ao longo do tempo, porque uma hora a regra era favorável de juros, na minha época era IGP mais 6, para Minas Gerais. Tinha um intervalo de variação. Depois virou... A Selic era muito maior que o índice de preços. Mas tem hora que a Selic ia para baixo e aí os estados falaram: o governo federal está nos ganhando dinheiro nas nossas costas. Aí invertia. Então, teve várias renegociações. Mas muitos estados ainda estão em situação grave, principalmente 3. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos mostrar esses estados que você falou para a gente continuar a conversa? Nós temos aqui um gráfico, uma arte que mostra esse endividamento. Colocamos 4, né, que concentram 89,4% da dívida. Deixa eu te falar. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Mas há uma diferença, interessante esse gráfico, porque aí mostra em termos absolutos, em dinheiro. Mas relativamente, o que acontece? Você tem 2 tipos de problema. Aqueles que têm um estoque de dívida, quer dizer, a vida fez a acumulação, o represamento de uma dívida enorme, todos os 4 é o caso, e tem outros que têm problema de fluxo, da agora para frente, do dia a dia. O fluxo está no vermelho. Não só, às vezes, o estoque é grande, mas o fluxo está desequilibrado. São Paulo tem um grande estoque, o maior estoque, mas o fluxo está organizado. Ele está dando conta de pagar. Ele está dando conta de pagar. O fluxo dele produz os impostos necessários, para que ele vá pagando as prestações. Para que vá pagando. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não. Minas, inclusive, está paralisado o pagamento. Não, vários estados. O que ocorreu? Ironia, lá em Minas, um governo do PT, do governador Fernando Pimentel, no finalzinho conseguiu uma liminar no Supremo para interromper a dívida. E o atual governo usufruiu. Então, Minas não está pagando a dívida.
ela vai capitalizando no estoque. Tanto que, durante o atual governo, já cresceu mais de 40 bilhões ali. Naqueles 147, 40 é do atual governo, porque não pagou. Então, a pior situação são desses 3 estados. Tem estados como Rio Grande do Norte e Goiás, que já é o contrário. Tem problema de fluxo, as despesas correntes estão muito altas, mas não tem problema de estoque, não tem muita dívida. Então, a situação das 27 unidades da federação, do Distrito Federal e dos 26 estados, é muito heterogênea e aí é uma complexidade introduzida, essa situação heterogênea, e isso que dificulta um pouco o presidente Rodrigo Pacheco, que está coordenando esse diálogo entre o Ministério da Fazenda e os governadores, porque são situações muito específicas. Se você socorrer Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os outros estados falam assim, olha, o governo federal vai bancar uma situação e o que eu levo nisso, já que eu não estou... O Espírito Santo é medalha de ouro para homenagear a Rebeca Andrade. O Espírito Santo fez um trabalho, graças ao governador Paulo Artung e o atual governador, eles têm um nível de responsabilidade fiscal e boa gestão fiscal que é o único estado nota A há muitos anos. Eu quero trazer uma informação para corroborar isso que você está falando, um outro dado que a gente trouxe justamente o endividamento por região. Né? Porque os governadores dos estados que têm menos dívida, vamos ver aqui por região, olha, o Sudeste concentra 77,2%, o Sul 15,5%, o Nordeste apenas 3,2%, o Norte 0,7% e o Centro-Oeste 3,4%. Os governadores desses estados alegam, então, que há essa heterogeneidade, né? É uma situação que você colocou. Eu vou dar algum benefício para os estados que estão devendo mais? Quitarem suas dívidas? E o que acontece com aqueles que estão devendo menos? Interessante. Eu já fui 3 vezes secretário estadual e já fui secretário executivo de 2 ministérios aqui em Brasília. E eu sempre impliquei muito essa coisa. O Brasil é um país continental, com uma diversidade social, econômica, cultural fantástica. E aí Brasília, independente de governo, nós, burocratas de Brasília, temos mania de tentar abraçar o Brasil com as pernas, criar regras únicas. Uma regra única para a Amazônia, para o sertão nordestino, para o ABC paulista e para os Pampas e para o Pantanal. Quer dizer, não dá. Essa é a dificuldade, criar uma regra única de renegociação da dívida para situações tão heterogêneas. Porque se beneficiar... Porque não há almoço grátis. Esse jogo que está sendo julgado agora, mais uma vez, desde 97, quando eu participei da primeira renegociação da dívida, da consolidação dela, já houve outros ajustes. E agora é uma situação mais radical, porque muitos estados não estão pagando, o Supremo já está no limite para impor a volta do pagamento desses estados que se acomodaram à situação, mas é isso, a regra tem que ser justa. E aí, como é que você não tem almoço grátis? É um jogo de soma zero. Se alguém ganhar, alguém vai perder. É um jogo de soma zero. Não há esse negócio de todo mundo vai ganhar. Não, o governo federal vai assumir uma parte do ônus, como fez no passado. Que calcula-se o próprio presidente Rodrigo Pacheco em 28 bilhões, que seria a renúncia com a redução dos juros. Sim, depende da regra que foi imposta, né? Na primeira renegociação já foi possível pagar parte da dívida com estatais, com ativos. E esse é um aspecto que temos agora nesse projeto proposto pelo presidente Pacheco, que é a possibilidade que esses estados deem ativos para descontar a sua... Os principais ativos, em geral, já foram privatizados. A Sabesp, por exemplo, acabou de ser privatizada. Minas ainda tem a CEMIG e a Copasa, que é a companhia de... E a Codemig, que é a companhia que detém... Lá é um caso que eu conheço melhor, né? Mas o Rio Grande do Sul também, o governador Eduardo Leite já fez privatizações das estatais mais importantes. São Paulo já fez. Minas, nós ainda temos a companhia elétrica, a CEMIG, e a de água. A de água, de saneamento, a Copasa,
E a Codemig, que é um mel, né? Na verdade é uma companhia de papel, uma paper company, é uma administradora de direito minerário, que administra o contrato com a iniciativa privada de exploração do nióbio. Então, a Codemig não é um problema, ela é uma geradora de caixa, e que é uma das poucas fontes de financiamento, de investimento de Minas Gerais, que é um estado muito estrangulado. Então, em boa hora, o presidente do Senado chamou a si a responsabilidade de coordenar, é um quebra-cabeça complicado, porque são situações heterogêneas e múltiplos interesses. O governo federal tem a obrigação, é o único que pode fazer isso, porque é o único que pode ainda se endividar. Os estados, há muito tempo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro não pegam novos empréstimos. O Rio também já privatizou boa parte dos seus ativos. Nós, em Minas, na primeira renegociação, privatizamos, que foi outra medida positiva, porque era outro ralo onde a crise fiscal escoava, que eram os bancos estaduais. Nós privatizamos, na época, o Benji e o Credireal. Que eram os dois bancos de Minas. Como foi a novela do Banespa também. Tal. Isso, você vê, isso aí tem... nós estamos lidando com isso há 27 anos. Vamos ver agora, no início do segundo semestre, deve emergir uma solução. É sempre essa discussão. Quem fez o dever de casa, igual o Espírito Santo, fala assim, vão premiar aqueles os mal pagadores, que não estudaram, que não fizeram, que tiraram 0. Eu tirei nota 10, fiz meu dever de casa. Então, não é uma solução fácil, mas o Congresso conseguiu desatar uma coisa mais complexa, que é a reforma tributária, que é uma coisa semelhante e mais ampla. Então, eu acredito que vai se descobrir uma saída, uma boa regra para regularizar. O importante é pacificar e tirar do Poder Judiciário esse tema. Isso é muito importante para o Brasil, porque para a retomada dos investimentos, do desenvolvimento sustentado, você precisa de confiança, credibilidade. Quanto menos marola tiver no mar, tanto melhor. Então, você ter uma boa solução para a dívida dos estados, isso agrega tranquilidade no horizonte econômico e transmite confiança ao investidor que o Brasil está caminhando para um cenário positivo de sustentabilidade da sua dívida pública. Hoje os estados pagam IPCA mais 4% de juros. E alegam que esse é um dos maiores problemas, né? A dívida, para muitos, está se tornando impagável. Esse programa do pleno pagamento, proposto pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele muda isso aí, né? Pode explicar para a gente um pouco o que acontece. O que acontece? As pessoas, às vezes, têm uma leitura meio moral. É como se o governo federal, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional, fosse um diabinho que olhasse todo dia no espelho e falasse assim, como é que eu vou fazer mal aos estados? Mas não é isso, é porque o governo federal também é deficitário. Ele gasta mais do que tem. Então, esse dinheiro que ele paga da dívida dos estados, ele capta no mercado. Ele não tem dinheiro dele para pagar os contratos. Porque nós não estamos numa situação onde haja superávit primário, tanto que a discussão do ano é se o governo vai ou não cumprir o déficit zero. Mesmo que alcançasse déficit zero, não sobe para a dívida. Então, o governo lança títulos. E esse preço é o que o mercado cobra do governo federal, que é inflação mais 4%, 5%, dependendo do ambiente de estabilidade e de confiança. Então, esse é o custo para o governo. Se o governo repassa isso para os estados, não cobrando os juros, ele vai pagar. O brasileiro, no frigir dos ovos, vai pagar de qualquer jeito. Vai haver uma mudança de titularidade da dívida. Então, cada desconto, você tem aí, é só ver os leilões que o Tesouro Nacional faz
dos títulos de dívida pública. Ele capta dinheiro de quem tem de poupador, como nós. A gente nem sabe que a gente financia isso, porque naqueles fundos que a gente tem lá, mesmo a classe média, aqueles fundos que os bancos nos oferecem, está cheio de título público ali. Então, assim, é o que o mercado cobra do governo. Se ele perdoar uma parte do que ele paga, ele vai ter que subsidiar. Isso que eu falei que é um jogo de soma zero. Não. Se alguém ganhar, alguém vai perder. Então, há essa proposta na mesa de aliviar parte dos 4% de juros, porque o juro no Brasil é alto mesmo, né? Alguns países chegaram a ter juro negativo, o Japão, por exemplo. Agora que passou um pouco acima da inflação, que é quase zero lá. Muitos países desenvolvidos, a dívida pública só mantém o valor, não paga juros, prêmio. Tal a solidez deles, títulos americanos, europeus, japoneses e outros mais. O Brasil não. Como o Brasil tem um histórico de calote, de moratória, de quebra de contrato, o investidor, o poupador, que tem uma sobra de dinheiro e quer aplicar, ele fica com o pé atrás, fala assim, olha, essa dívida está indo mal, eu acho que tem ameaça de calote, eu posso perder meu dinheiro. Isso é o jogo que está envolvido na valoração dos títulos do governo brasileiro. Então, há essa proposta de que os estados, que 1% desses 4% vá para um fundo de investimento nos outros estados, para compensar aquele mapa que você colocou ali, de que Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm uma dívida baixíssima, e aí ganhariam recursos desse fundo. Uma parte seja para investimentos no ensino médio, na educação. Nos próprios estados, né? Nos próprios estados. Você falou, a gente Mas voltou assim, com os números obviamente, o Ministério da Fazenda, eu conheço bem a turma. Passei aperto lá para negociar a dívida de Minas. O Tesouro Nacional tem que defender o equilíbrio das contas federais. E aí, se ele tiver... Ele já está apertado. Se ele tiver um novo gasto, é fato que ele não está recebendo de alguns estados que ganharam liminar na Justiça. Mas essas liminares no Supremo estão para cair nos próximos meses. Aí. O que não quer dizer que os estados conseguirão pagar também quando essas liminares caírem. Mas o problema é que não adianta também fazer renegociação da dívida sem assegurar um ambiente de sustentabilidade da situação fiscal. O que ocorreu? Houve aquela negociação, privatizou-se os bancos estaduais, que eram um ralo de desperdício, renegociou-se a dívida, mas as metas fiscais, havia um programa de equilíbrio fiscal, com o tempo a própria lei de responsabilidade fiscal foi sendo relativizada pelos tribunais de contas, por outras instituições, pelo judiciário, e aí voltou-se a gastar demais com Previdência, com Folha. Alguns estados sequer fizeram sua reforma da Previdência. Eu estou entendendo que você está defendendo duas teses e eu quero colocar as duas aqui para ver se é isso mesmo. A primeira é que, embora com a redução dos juros, o Tesouro, né, a União, deixe de receber alguma coisa, no final das contas, é o país que está ganhando. Exato, é o papel dele, do governo federal. E a segunda, seria melhor um bom acordo do que, como é que diz o ditado? Um bom acordo do que uma briga permanente. É isso. Então, se você acerta as dívidas agora, a União vai começar a receber algo de forma sustentável. Isso. Seria isso, então? Mas eu até já comentei com alguns senadores, o ideal que houvesse não só benefícios e possibilidades, oportunidades para os estados, se tiver a oportunidade de conversar com o presidente Rodrigo, vou mencionar isso, seria importante também o projeto de lei ter algumas obrigações para o estado, porque não adianta nada aprovar uma lei agora e daqui a 4 anos o problema está reposto, recolocado. Por exemplo, se você conseguir condições que os estados retomem o pagamento
Mas aí, de repente, o governador dá aumentos salariais muito acima do possível, ou garante benefícios muito além do que a arrecadação permite. E aí ele se estrangula de novo. Você defende, então, algumas travas como tem no regime de recuperação? Sim. O regime de recuperação, que é o que está vigorando hoje, quem tem vai travas. ser o perdedor, entre aspas, é o governo federal. Mas, no sentido que você falou, é positivo porque você distensiona um problema estrutural que está incomodando, um problema federativo. Então, ele perde, assume algum ônus, vai ser uma despesa, e até para esclarecer o espectador, essa perda do governo federal não impacta na meta fiscal, porque ela não influi no resultado primário, no chamado déficit primário. Ela, como é uma despesa financeira, está fora dessa conta, mas, de qualquer jeito, aumenta a dívida do governo federal. Mas, vamos lá, o papel do governo federal é isso, ir coordenando a Orquestra Nacional e solucionando problemas, chamando a si algumas responsabilidades, e vai ser o caso. Mas, já que vai dar um bônus aos estados, é preciso ter algum ônus, algum equilíbrio na regra do jogo. Precisa ter algumas regras reafirmando, porque, assim, eu lembro bem, lá no presidente Fernando Henrique, fez-se a negociação da dívida, a privatização dos bancos, de muitas estatais, veio a lei de responsabilidade fiscal e tal. Aí, de repente, no caminho, aí os tribunais de contas começaram a tirar, por exemplo, os aposentados do índice de gasto com a folha. Aí começou a flexibilizar e tal. Aí a gente imaginava, na época, em 1997, que nunca mais ia ter crise fiscal nos estados. Estamos aí de novo. Então, é preciso introduzir algumas cláusulas que nos garantam que, ao dar um benefício, a gente está efetivamente resolvendo o problema e dando sustentabilidade à questão do endividamento público considerado no sentido amplo dos estados, municípios e governo federal, do setor público como um todo. É preciso ter segurança que é uma solução definitiva e não provisória. Por isso que eu acho que o projeto de lei tem que ter alguns condicionantes onde o governo estadual fique obrigado a gerar o superávit primário proporcional à sua parcela da dívida. Seria um artigo. Quer dizer, fica-se obrigado em tantos anos, da situação de hoje até, vamos dizer, 10 anos, você cumprir o ajuste gerando o superávit, 1/10 por ano, até integralizar os 100%, porque muitos estados não vão conseguir fazer isso da noite para o dia. Então, você dá uma transição de 5, 10 anos, isso é uma arbitragem política que o presidente Rodrigo, os senadores, que é a Casa da Federação, podem arbitrar, negociar com o Ministério da Fazenda, com os governadores, mas o governador, qualquer que seja, independente de partido, de coisa, de orientação ideológica, estaria obrigado a gerar o superávit operacional, a poupança primária necessária para pagar a dívida. Isso pressupondo que aí, em 10 anos você vai ter um orçamento equilibrado nos estados. Porque, fora isso, se não houver obrigação nenhuma, eu posso te dizer com experiência pessoal, daqui a 4 anos nós estamos discutindo novamente a dívida dos estados. Marcos Pestana, diretor executivo da IFA, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa que está lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam! Hoje, esse eleitorado que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A população aqui da região, a partir de 1972, ela foi surpreendida com a presença dos militares aqui que chegaram para cercear o movimento guerrilheiro que se instalava aqui na região. E a partir daí a população da região passou a viver um verdadeiro estado de sítio, né? Ou seja, ficaram presos em seus lares a partir de 72. E com o andar das investigações, dos conflitos, o Exército mudou a estratégia, que foi começar a prender a população, afastar dos seus lugares de origem. Foram várias as violações cometidas pelo Exército contra a população aqui na região. Os índios foram cerceados da sua liberdade, né? As suas tradições foram violadas, né? Lá dentro da reserva. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Entenda o que é o crime de stalking, uma prática de perseguição reiterada e insistente que causa constrangimento e medo às vítimas. Direito à liberdade individual é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado Bernardo Fenelon. Ele é o presidente da Comissão de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF. Bernardo, muito obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu e esse bate-papo, sem sombra de dúvidas, vai ser muito interessante, porque é um delito que já não é tão novo, mas ainda assim é novo o suficiente para que as pessoas ainda tenham dúvidas. De vez em quando vem notícias aí, principalmente do meio artístico, né? Alguns artistas que sofrem esse tipo de perseguição. E normalmente a mídia trata o crime de stalking, e até mesmo aqui dentro da casa, durante o processo legislativo, em artigos também do meio jurídico explicando o tema, com esse nome, né? Stalking. Mas é uma palavra que não faz parte da nossa língua. A gente estava conversando um pouco sobre isso Sim. antes de iniciar a entrevista. Vamos explicar para as pessoas o que é o stalking, né? E por que a adoção desse termo em inglês para tipificar, né? Ou para explicar o crime de perseguição. Sim, eu acho que até mesmo vale a gente voltar um pouco na etimologia da própria palavra. Essa palavra ela vem do século XV, né? É uma palavra que foi inicialmente incorporada
na Escócia. Então, ela foi a primeira vez que ela surge na legislação escocesa, e ela punia aquele que caçava num período de proibição, como, por exemplo, aqui seria a pesca durante o defeso. Então, não se pode pescar durante o período de defeso, e lá se tinha essa proibição de caça de cervos e veados durante um certo período. Então, essa nomenclatura veio para aquele que fazia o stalk. O que era o stalk? Era aquele que dentro da floresta, ele tinha que ser muito rápido e ligeiro para poder acompanhar o cervo, acompanhar o veado, de uma forma que ele não fosse percebido, né? Justamente para que as autoridades não o flagrassem praticando aquela conduta e, portanto, ele tinha que ser muito silencioso, né? Então, essa conduta de perseguir em silêncio, perseguir sem ser visto. E ao longo do tempo, isso foi sendo introduzido como uma conduta daquele que fica perseguindo, né, a vítima, e tirando isso do mundo daquele que persegue o animal, perseguindo agora uma pessoa em silêncio, sem ser notado, né? Então, quando hoje a gente traz isso para um ambiente de redes sociais, e aí vem a introdução desse vocábulo, eu acho que de uma forma global, e porque ele foi introduzido também aqui no Brasil, e a gente adota isso, e a gente escuta as pessoas falando com muita normalidade, assim, fulano estava me stalkeando, eu estou sendo stalkeado, e não propriamente dizendo isso como um crime, mas uma incorporação de aquele ali fica o tempo inteiro vendo as minhas fotos na rede social, está me stalkeando, muito nesse sentido, né? Dessa perseguição, dessa pessoa que fica ali vendo tudo que você faz em silêncio, né? Sem querer ser notado. As redes sociais, no final das contas, acaba, de certa forma, também popularizando essa palavra e ajudando as pessoas a entenderem esse sentido, essa ideia de perseguição. Agora, você citou um fato aqui interessante, realmente as pessoas, às vezes, né, você tem um seguidor que não é exatamente um perseguidor, né? Quando que essa situação, por exemplo, tem uma pessoa que está aqui me acompanhando sempre, colocando mensagem o tempo inteiro, independentemente do cunho dessas mensagens, quando que a gente começa a partir desse limite de um seguidor, de um admirador, e isso começa a se tornar uma prática delituosa, um crime, né? Como é que a gente começa a definir, né, o que é exatamente esse crime de perseguição ou de stalking? Bom, isso está muito posto na norma, né? O próprio tipo penal, ele traz a figura literal da reiteração da conduta de perseguição. Agora, a norma, ela não traz um quantitativo, né? Então, a norma não diz aquele que persegue por 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 30 vezes. A gente não vai ter aqui um quantitativo que indique o que é um ato de perseguição e o que deixa de ser um ato de perseguição, uma admiração. Então, isso acaba ficando muito no aspecto íntimo da vítima, né? Quando aquela conduta passa a incomodar a vítima. Quando a conduta passa a incomodar a vítima, e isso é um comportamento humano, a vítima vai expressar o descontentamento. Existe a necessidade de a vítima expressar? Então, quer dizer, a pessoa está começando a se sentir incomodada, aquela admiração já passou do limite, às vezes não é por admiração, enfim, tem vários casos, mas é preciso que a vítima manifeste o descontentamento para que passe a contar, a partir daí, já passou do limite de uma admiração ou de simplesmente de um seguidor para ser né, tanto no mundo online quanto no mundo físico, claro. O que é complexo em matéria penal, né, quando a gente discute qualquer delito criminal, é que a gente tem que analisar o fato, né, e cada fato vai ser diferente de outro fato. Então, a gente nunca pode generalizar, né, um caso ele nunca vai se assemelhar ao outro. Então, eu posso ter um caso em que, desde logo, aquele que está praticando a perseguição, ele já é enfático o suficiente para que aquilo incomode a vítima sem que a vítima traga nenhuma resposta, né? Digamos, num meio social, num meio digital social, numa rede social. A vítima, ela não necessariamente precisa ter que responder, né? Aquele que
reiteradamente, todos os dias, e não precisa ser todos os dias, uma vez na semana, todas as semanas, uma vez no mês, todos os meses, está mandando mensagens que incomode a vítima não precisa encaminhar uma mensagem dizendo: pare com isso está me incomodando. A própria reiteração, por si só, poderia ser o suficiente para a vítima procurar as autoridades públicas e dizer: olha, estou me sentindo incomodada, gostaria que isso fosse apurado. Agora, cada caso é um caso, porque o tom da mensagem enviada vai ser analisado. A gente tem que também interpretar que, de um lado, teremos a vítima, mas, do outro lado, teremos também um possível autor que tem a sua presunção de inocência que precisa ser garantida. O autor ele precisa ter conhecimento de que está agindo de forma contrária à lei, ele precisa ter ciência, ter, de alguma forma, a noção de que aquilo que ele está fazendo ultrapassa o limite de uma convivência normal, de que ele já está agindo em crime. Existe essa possibilidade para enquadrar uma pessoa como um criminoso nessa situação? Aí a gente vai para uma discussão um pouco mais ampla, porque aí nós vamos partir para a ideia de homem médio, né? Eu acho que o cidadão que não tem uma debilidade cognitiva, ele sabe os limites de uma comunicação devida, né? E os limites que ele não pode ultrapassar. Então, você reiteradamente ficar mandando mensagens para alguém num tom que você deveria compreender que incomoda, esse filtro ele parte primeiro do autor, né? Então, se o autor não está tendo esse filtro, alguém tem que impor esse filtro. E aí, na prática, o que será necessário apurar e por que eu digo que cada caso é um caso? Você, muitas vezes, vai ter que apurar se aquela pessoa tem uma inimputabilidade ou uma semi-inimputabilidade. Talvez aquele autor não compreenda intimamente que aquela sua conduta está causando um estresse. Mas aí o processo é justamente para demonstrar isso. Talvez ele não tenha uma cognição necessária para entender isso. Só para esclarecer para as pessoas, você fala em inimputabilidade. Sim. Né? Esse é um termo bem jurídico. Bem técnico, bem técnico, as pessoas às vezes não conhecem. Do que você está falando exatamente? Da possibilidade do Estado punir aquele que pratica a conduta. A pessoa, por exemplo, que tem, sei lá, um tipo de doença mental, sim, exatamente, com dificuldade cognitiva, exatamente, como você colocou, que ele não tem entendimento. Aí essa pessoa não pode ser punida porque, na verdade, está fazendo aquilo sem consciência. Exato, porque um crime, ele tem basicamente 3 elementos, né? O crime ele é típico, ele é ilícito e ele é culpável, né? Típico ele está previsto na norma. Certo. Né? O que está escrito na norma. Ilícito é justamente o legislador definiu que aquela conduta prevista na norma é ilícita. E culpável é justamente a pessoa que praticou aquela conduta precisa ter ciência de que aquilo que ela estava fazendo será sancionável. Contudo, se a pessoa não tem cognição suficiente para compreender a sua conduta, eu não posso aplicá-la. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter outro instituto que não a própria pena. Eu vou ter uma medida de segurança a ser aplicada e não a pena. Né? E aí a gente entra por uma esfera muito técnica, que até foge um pouco dessa consciência. Por quê? E talvez fosse até isso que eu quisesse falar quando eu falei em presunção de inocência do autor e da também responsabilidade da vítima. É preciso tomar cuidado para que nem o autor se valha da desculpa de dizer que, mas eu não sabia que eu estava incomodando, então tem que ter esse filtro, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado de que a suposta vítima, e por que eu estou usando aqui a palavra suposta? Para que o crime ele não seja usado à torto e à direita em situações desnecessárias. Então, por exemplo, eu tenho aquela situação em que uma suposta vítima teve ali um desentendimento com alguém e foi procurada 1, 2 vezes, e em tom de retaliação, ela já deseja se valer desse instituto para dizer, não, estou aqui sendo perseguida. Não,
eu não tive uma reiteração, eu não vou ter o preenchimento real desse tipo penal. O legislador não criou o tipo para isso, né? Para que seja utilizado como retaliação. Isolada que vai caracterizar o crime, né? Exatamente. Então, para a gente expandir um pouquinho aqui, Bernardo, a gente está falando em trocas de mensagens, essas possibilidades de seguidores em redes sociais, seria mais o chamado cyberstalking. Mas existe também, claro, no mundo, né, offline, né, no mundo real. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca faixas próximo da residência da pessoa reiteradamente, às vezes manda flores, é um ex-namorado ou uma ex-namorada que manda flores, manda presentes repetidamente, frequenta lugares, ou então vai a lugares que se sabe que a pessoa frequenta, às vezes uma academia, um clube. Esse tipo de prática, às vezes só a presença da pessoa ali, ainda que ela não se dirija diretamente, também pode caracterizar um crime de stalking? Pode, sem sombra de dúvidas, né? O crime de stalking, ele vai ser tanto configurado no universo digital, então, assim, a pessoa pode se fazer presente perseguindo no digital, quanto a pessoa pode se fazer presente perseguindo no universo físico. Tanto que o próprio tipo, ele diz uma restrição de liberdade e o impacto de um dano psicológico, né? Esse impacto de restrição de liberdade é justamente esse cenário que você narrou. Então, se todos os dias, né, a pessoa que é ali o perseguidor, ainda que ele não faça nada, né, ainda que ele não esteja ameaçando, porque teremos também a previsão da ameaça dentro do tipo e falaremos disso. Não precisa ter ameaça ou tem que ter ameaça para caracterizar? Não precisa ter ameaça. Se a pessoa está todos os dias parado na porta da casa, ali daquele que está sendo perseguido, da vítima, e isso está gerando um abalo psicológico, né, um dano psicológico na vítima, e aquela vítima passa a estar com medo, receio de sair de casa, isso por si só já está configurando a conduta. Se de alguma maneira, você trouxe o exemplo das faixas, se todos os dias tem lá uma faixa na porta da casa da pessoa e a pessoa não deseja mais aquele contato, isso também está gerando um abalo psicológico, um abalo moral. Então, a conduta também pode ser configurada por esse tipo de conduta. O delito, né, pode ser configurado por esse tipo de conduta. Então, diversas possibilidades, elas vão estar presentes para a configuração do tipo de perseguição, né? Agora, o que é importante, e assim, quando a gente vê a forma como o delito foi construído, até a forma como os apostos das condutas, eles foram bem delimitados, a gente vê que a reiteração, ela é necessária. Porque é justamente a reiteração que vai demonstrar que essa perseguição, ela precisa ser contínua, né? Não é um ato de se procurar a pessoa uma vez e, passado algum tempo, procurar de novo. Sim. É um ato de reiteradamente estar procurando, e aí o que o Estado, né, o que o legislador optou por obstar, né, o que o legislador quer proteger, qual o bem jurídico que o legislador quer proteger? O bem-estar da vítima, né, que é proteger a sanidade mental da vítima, que é proteger a sanidade mental dessa vítima. Então, essa reiteração que efetivamente vai trazer esse prejuízo, né? E muitas vezes, se você não coíbe essa conduta, você vai ter o escalonamento disso. Esse é o risco, né? De certa forma, a lei acaba tendo um papel preventivo, porque essas situações de perseguição, às vezes, elas vão escalando, como você bem colocou, e acabam gerando situações até de violência, pode ser física ou psicológica. Agora, do lado da vítima, a pessoa que se sente vítima de um stalker, né, de um perseguidor, quais são as providências? Né, vamos dizer, a pessoa acredita que está passando por essa situação, se sente incomodada, tem a sua liberdade individual restringida, às vezes, por atitudes, seja no mundo real ou então no mundo virtual. Qual é o passo? Né? O primeiro passo, o que a pessoa deve fazer? Quais são as medidas que são cabíveis para evitar
justamente esse escalonamento e ter os seus direitos garantidos? É muito importante e isso acaba sendo importante em todo delito que demanda representação. Então, desde logo, isso é um ponto importante de deixar bastante claro. O delito, ele demanda representação. Então, no universo penal, processual, nós temos alguns tipos de ação penal. Então, você tem a ação penal pública, que são os delitos que, por simplesmente acontecerem, o Estado, ele obrigatoriamente tem que agir. O crime de homicídio. Houve um homicídio, o Estado ele não pergunta para a família da vítima, ou mesmo no caso de tentativa, que a vítima sobrevive, se a vítima deseja que a investigação ocorra ou não. O Estado vai lá e age, ponto final. E nós temos o delito condicionado à representação e aí sim se transforma em uma ação penal pública. E aqui é esse justamente o caso. Então, a vítima ela tem que buscar o Estado para que, de fato, o delito seja apurado. Como o crime ele é de representação e ele tem até um prazo decadencial, o que significa isso? Eu tenho 6 meses para procurar as autoridades, ou seja, para buscar uma delegacia e fazer essa representação. O registro de ocorrência, assim, da forma bem simples aqui, pontuando. Sim, um BO. E se isso não é feito em 6 meses, você deixa de ter esse direito a partir do momento que você tem o conhecimento do autor da perseguição, do autor do fato. Então, já que o delito ele é condicionado à representação, um passo muito importante que a vítima tem que fazer, ela tem que tentar condicionar as provas. Então, tudo aquilo que está representando a perseguição, as mensagens, às vezes que e isso se a gente estiver num ambiente mais virtual, mas num ambiente físico, no mundo real, se o perseguidor estiver procurando a vítima, que então ela busque testemunhas que possam dizer, sim, aquela pessoa estava aqui reiteradas vezes. Esse é um ponto interessante. Como ela prova, no caso do mundo real, por exemplo, e como ela prova no caso do mundo virtual. Que medidas a pessoa deve tomar logo ali no começo, porque aquela história, essas coisas é melhor você combater logo no começo. Sim, e isso é uma recomendação. Como começar a juntar provas para você fazer, para que a vítima faça essa representação? Sim. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um celular que tem uma câmera. Então, se você passa a ter a impressão de que tem alguém te perseguindo, e você vê aquela pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, filme, fotografe, peça para que um amigo, uma amiga esteja com você, justamente para que aquele amigo, aquela amiga sirva de testemunha, de que aquela pessoa ali está. Se for o caso de... Porque aqui a gente está colocando muito uma situação da perseguição fantasma, daquele que fica ali de longe parado. A espreita, A espreita. No dia a dia não é bem isso que nós vemos. Existem esses casos é mais ostensivo. É aquele que busca comunicação, é aquele que busca contato, é aquele que de alguma maneira se aproxima, tenta manter um diálogo. Então, tudo isso possibilita para aquele que passa a se considerar vítima, tentar mapear tudo isso e tentar acautelar essas provas. Então, a tentativa de acautelar essas provas é muito importante. Bom, não consegui acautelar essas provas. A minha palavra não vai ter validade? É claro que vai ter validade. Então, a partir do momento que você tem uma narrativa de reiteração, busque as autoridades, porque as autoridades, e aqui no caso a Polícia Civil, ela vai ter condições de também produzir uma investigação. Então, a Polícia Civil vai poder investigar, eventualmente vai poder pedir medidas cautelares para verificar se aquele agressor, de fato, está se aproximando ou não da vítima, vai poder, eventualmente, fazer uma diligência de campana para poder verificar se aquela situação está ou não, de fato, ocorrendo. Então, o que não pode ocorrer é que a vítima se sinta inibida de buscar esse apoio estatal. A norma foi feita justamente para proteger a vítima, porque, na prática, e aí é, de fato, um conselho que sempre trazemos por ter visto alguns casos, é que não representar por achar que, de alguma maneira, a representação
né? Buscar as autoridades, fazer essa representação, essa comunicação às autoridades vai prejudicar a situação, vai fazer com que aquele perseguidor vai aumentar a sua conduta, vai se sentir irritado. É não ter medo de denunciar mesmo, né? Confiar no sistema. Confiar no sistema, confiar nas autoridades para se proteger. O que nós vemos é que o sistema funciona. Na verdade, não fazer essa comunicação acaba por fazer com que a situação vá aumentando. A partir do momento que esse registro é feito e as autoridades entram em cena, isso acaba tendo uma redução. Bernardo, vamos falar das penas. Sim. Dentro dos artigos jurídicos que tem já falando sobre essa lei, uma nova lei ainda de 2021, muitos autores consideram as penas muito brandas. Vamos lá. Quais são as penas para uma pessoa que é enquadrada, que é realmente condenada por cometer o crime de stalking? As penas vão de 6 meses a 2 anos. Então, isso na tipificação normal. Posteriormente, eu vou ter situações específicas em que, se o delito for cometido contra uma criança, um idoso ou contra a mulher, em razão do sexo feminino, né? Aí as penas elas podem ser aumentadas até a metade. Nessa situação, o que trouxe o legislador? A figura propriamente de perseguir, ela é sempre muito correlata a outras figuras, né? A exemplo de uma violência. Então, já existe uma violência psicológica. Uma violência psicológica, mas falando de uma violência propriamente física. Então, o legislador ele não quis tentar vincular uma dupla punição, porque no caso concreto, quando o delito ele de fato ocorre num grau mais ostensivo, ele ocorre por meio de mais de uma conduta, mais de um tipo penal, mais de um crime. Danos morais, por exemplo, a pessoa pode pedir? Mas não pela esfera criminal, Entendi. Na esfera civil, né? Configurada a conduta, sem sombra de dúvida, em razão do impacto, em razão do dano. Na esfera civil, a vítima ela pode ingressar com uma ação e demonstrando tudo aquilo que de fato ocorreu e principalmente com o resultado da ação penal, e isso vai ficar comprovado, haverá materialidade ali do delito e levando isso para a esfera civil, sim, o dano moral, o dano muitas vezes até material, porque podemos ter um dano material. Por exemplo, às vezes a vítima, com tanto medo, ela deixa de dirigir o próprio carro e ela passa, por exemplo, a ter que pegar um meio alternativo de transporte, né? um transporte de aplicativo, e ela tem gastos que ela não teria. Entendi. Né? Então, isso vai gerar um dano material. Né? E aí ela vai poder acionar a esfera civil justamente para buscar essa reparação. Então, é plenamente possível, né? Sem sombra de dúvida. Bom, se uma pessoa passa por essa situação, ela tem a sua liberdade restringida, tem todas essas penalidades, se passa num processo, o agressor, ele recebe a pena de 6 meses a 2 anos. Existe também uma previsão de multa. Sim. Essa multa, ela beneficia a vítima? Como funciona? Como ela é dosada? Que valores podem ser estabelecidos? As multas em matéria criminal, de uma forma geral, elas não são direcionadas para a vítima. Elas são direcionadas para o sistema criminal. Né, para a melhoria do sistema criminal. Então, essa multa ela vai normalmente para o fundo penitenciário, né, e ela é utilizada, né, essa verba ela é utilizada para a melhoria do sistema de política criminal como um todo. Né? Então, é aquele raciocínio de que essa multa ela será utilizada em matéria de política criminal para a melhoria do sistema como um todo. Então, é como se, indiretamente, isso retornasse para um aumento de compra de novos equipamentos que vão coibir e até facilitar novas investigações. Aprimorar o sistema Exato. de segurança. Bom, Bernardo Fenelon, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelas informações. Agradeço imensamente o convite. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado.
Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam! Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente está aqui, a gente tem direito de fala, a gente tem direito de escolha e eu posso transformar, sim, as coisas que estão ao meu redor. Eles não querem mais ser o outro. Até mesmo quando a gente pergunta pro jovem qual é o seu futuro, você está tratando ele do outro, como se ele não tivesse presente no que a gente está construindo ali. Então eu vejo uma imensa vontade e reivindicação de participar do agora. Como pensar na escola, não na escola pública, no ensino médio, não apenas como passagem, mas como realidade, onde acontecem coisas que mudam a sociedade, acontecem coisas que enriquecem os adultos e as crianças. Esse jovem, eu acredito que ele pode reinventar algo além, que ele está livre para poder inventar a sua narrativa, para andar pela cidade, para inventar um lugar. Deixem os jovens inventar o mundo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Então a gente vai falar sempre de juventudes. Então existem juventudes brasileiras. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Ceará, 85%. Em Sobral, 98% das crianças se alfabetizam. O senhor acredita que essas políticas que o senhor desenhou no Ceará, elas são replicáveis e universalizáveis para todo o Brasil? É possível de ser replicada, é possível de ser universalizável. Essas são duas questões fundamentais e o Ceará mostra isso. Seja bem-vindo ao Salão Nobre, senador Cid Gomes. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. Senador, o senhor assumiu recentemente a presidência da subcomissão, que faz parte da Comissão de Educação, de alfabetização na idade certa. Qual que é o objetivo dessa comissão? Qual é a sua relação pessoal com alfabetização na idade certa?
Bom, o objetivo é conscientizar da importância de se cumprir essa etapa que eu considero fundamental pela experiência pessoal que vivi, como gestor público municipal e como gestor público estadual. Eu fui prefeito da minha cidade, isso era o meu sonho. Por 2 mandatos. Por 2 mandatos, e fui governador do estado. Também por 2 mandatos. Por 2 mandatos também. Mas o meu sonho era ser prefeito. Eu realizei esse sonho com 33 anos de idade. Já tinha sido deputado estadual, em 2 mandatos, fui presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o presidente mais jovem da história, mas o meu sonho mesmo era ser prefeito da minha cidade. E consegui realizar esse desejo, e isso sempre me colocou numa condição de obrigação, eu considero isso um dever meu, de possibilitar oportunidades para que todos os sobralenses, inicialmente, os cearenses, na sequência, pudessem também ter os meios para realizar os seus sonhos. Isso é sincero, não é demagogia, eu não sei nem se ainda serei candidato a alguma coisa. Então, para mim, eu consegui realizar o meu sonho porque eu tive a oportunidade de estudar numa escola razoável, posso até dizer que na sequência uma escola boa, de excelente qualidade, e tinha em casa pai e mãe professores. Meu pai era professor universitário, minha mãe era professora da rede estadual de educação. E eles tinham, de fato, amor pela profissão de professor e, como pais, eram eternos professores da gente. Então, isso me deu a convicção de que as pessoas só vão conseguir realizar os seus sonhos, na regra, se for pelo caminho da educação. Não há outro caminho. Tem até a exceção. Um garoto pobre pode virar um grande jogador de futebol, um garoto talentoso pode virar um grande artista, mas isso tudo é exceção. O caminho que permite, em grande quantidade, é o caminho da educação. Essa era uma convicção que eu tive. Hoje o Ceará é uma referência em alfabetização na idade certa no país. A continuidade de políticas públicas é uma premissa, né, quando se considera o sucesso do Ceará na alfabetização na idade certa, e o senhor tem um trabalho que é reconhecido, né? Bom, muito bem, mas assim, eu acho que o grande trabalho dessa subcomissão, junto com o Ministério da Educação, isso está entre as prioridades colocadas pelo ministro Camilo, o próprio presidente Lula fala sobre isso, consciente da importância disso. A alfabetização na idade certa, ela permite um futuro desempenho melhor. E é isso que eu vou procurar dizer aqui com dados concretos. Não é falar da importância e deixar isso solto no espaço. Eu vou dizer o que é que isso permitiu a Sobral, inicialmente, e ao Ceará, né? Então, vamos lá. Eu, prefeito, consciente de que o único caminho era a educação, para que as pessoas possam realizar os seus sonhos, priorizei de forma absoluta a educação e assumi esse compromisso público. Eu quero fazer da educação pública de Sobral, de fato, uma oportunidade, porque era exatamente o oposto. A cidade, se uma família tinha melhores condições, colocava o seu filho na escola particular. Se uma família era pobre, mas compreendia a importância da educação, procurava uma vaga na rede estadual, que fazia à época também tudo. Fazia desde o infantil, aliás, desde o fundamental, os anos iniciais, até o ensino médio. Se era assim a obrigação, porque exigiam para o programa tal que a criança tivesse na escola, aí ia para a escola municipal, que funcionava como um merendródomos, né? Eu não sou especialista, minha formação é engenharia civil, e eu procurei ouvir opiniões, também não sou de comer pela mão dos outros, não vai chegar ninguém para me dizer que a receita, o bolo é essa aqui, eu quero ver os ingredientes, eu quero testar, eu quero estar convencido disso. E aí posso dizer rapidamente, para não me prolongar muito, de que a agenda do A ao Z, por exemplo, ter todos os professores com nível superior, quando eu encontrei 60% não tinham formação superior em pedagogia e estavam como professores. Ter todos os diretores escolhidos por critérios meritocráticos. O que eu encontrei era que vereadores, lideranças políticas escolhiam os diretores e colocavam lá nas escolas.
A estrutura física das escolas, eu consegui recuperar e colocar num padrão na média superior à escola particular. Tive muita ajuda nessa época, eu tinha um projeto Nordeste que trazia dinheiro do Banco Mundial e a gente conseguiu reformar todas as escolas e construir outras tantas num outro padrão. O senhor está falando de que ano, senador? Nós estamos falando aí de entre 1997 e 2000. Entre 1997 e 2000, os 4 primeiros anos meus. Então, assim, eu já fui reeleito com um conceito não questionado de que a escola pública de Sobral tinha melhorado muito. Eu já fui eleito ou reeleito nessa condição. Mas eu estava desconfiado que as coisas não estavam tão bem. E aí tive um estalo de pedir uma consultoria externa e fizemos uma avaliação por amostragem de como é que estava o desempenho das crianças já com 4 anos da minha gestão. Isso foi ao final do 4º ano da minha gestão. E eu fiquei chocado com o resultado. Apesar de toda essa agenda cumprida, 62% dos jovens, isso era uma amostragem, não tinham, com até 3 anos frequentando a escola, não tinham aprendido a ler e escrever. Você está falando de crianças de 9 anos de idade? Crianças de 9 anos de idade. Né? Não tinham aprendido o que para mim é o básico. Você não pode falar em educação sem que uma criança domine isso, a leitura, a escrita e as operações básicas de matemática. É isso que eu considero alfabetizado. Né? Bom, então isso me chocou. O meu discurso de posse, eu falei dessa pesquisa e disse que ia procurar me reinventar, porque apesar das pessoas acharem que a escola pública em Sobral estava boa, não estava ensinando o básico. Né? E o senhor não tinha nenhum parâmetro para ver se ela tinha melhorado, né? Tinha visualmente, porque assim, essa coisa visual, a escola melhor, os equipamentos melhor, a merenda funcionando direitinho, nós fizemos a nucleação, tinham 100 e tantas escolas, nós trouxemos tudo para cerca de 40, e aí o diretor tinha uma formação muito melhor, os professores tinham uma formação muito melhor, supervisão, os equipamentos, tudo isso que é visível, qualquer pessoa dava conta da diferença. E repito, eu fui eleito já com referências a uma boa melhorada na rede municipal de educação. Faltava o desafio da aprendizagem. Eu não sabia disso, eu estava desconfiado e fiz pedi essa pesquisa, essa avaliação externa, e a avaliação externa mostrou isso. 62%, quer dizer, de cada 10, 6 não aprendiam a ler e escrever com até 3 anos na escola. Com 6 anos eu já lia e escrevia tudo. Né? E por quê? Tem diferença? Porque uma criança é pobre, tem inviabilidade? Claro que não, é o foco. Foi isso que eu fui percebendo no decorrer. Então, a partir dessa constatação, que para mim foi um marco, nós passamos a, assim, vamos discutir o que é isso, por que está acontecendo? Por que a escola não está ensinando? Eu já tinha feito correção, aqueles programas de correção de defasagem, idade série. Eu tive muita ajuda também desses institutos. O Instituto Ayrton Senna foi lá para Sobral e ficou ajudando no material pedagógico, mas o fato é que a escola não estava ensinando as crianças a ler e escrever, não estava conseguindo o básico. Então nós instituímos isso como meta número 1, meta 0, a questão da alfabetização e alfabetização nesses anos. Né? Com 5, 6, nós instituímos um 9º ano, foi o primeiro, na época chamava série, foi o primeiro município do Brasil a fazer isso, fundamental com 9 anos, para sair do ensino infantil e entrar no fundamental, e esses 2 anos do fundamental, ou seja, 6 e 7 anos, eram dedicados assim, com toda a energia para a questão da alfabetização. E aí fomos descobrindo as coisas. Né? O professor alfabetizador, que no meu conceito, na minha avaliação, é uma pessoa fundamental na minha vida, eu lembro da irmã Virgínia, que foi a minha alfabetizadora, na média do pensamento dos professores, a gente identificou isso, eles achavam que essa tarefa de professor alfabetizador não era uma tarefa tão nobre, então preferiam ficar nas séries mais finais do ensino fundamental.
4º, 5º ano e tal. Então, problema identificado, vamos pensar uma solução. Nessa foi instantânea, foi apresentada por mim mesmo. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, o professor melhor não quer ser alfabetizador, pois eu vou estabelecer uma gratificação. O professor alfabetizador vai receber 30% a mais de salário. Instantaneamente despertou-se o interesse e nós passamos a ter aí foi uma seleção, concorrência, para ter a gratificação, para ser alfabetizador, e passamos a ter os melhores professores nessa tarefa de alfabetizar. Tem uma coisa que é muito comum a gente ouvir, principalmente nesses meios sindicais ou meios de universidade, de que o professor gosta da livre docência, ou seja, ele quer ter liberdade de planejar a sua aula. Teoricamente é bom, mas ele adora uma orientação. Foi o que eu percebi também. Então, nós instituímos um supervisor, um orientador para cada 10 professores desses anos iniciais, dos 2 primeiros anos. E aí... Senador, porque a alfabetização, ela exige uma qualificação diferente, né? Um dom diferente, uma dedicação diferente. Eu acho que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar para outro, mas o dom, o carisma, a vontade, o entusiasmo, isso acho que deve ser um toque, assim, vamos dizer, é o tempero de um bom professor alfabetizador, né? Motivar, estimular os alunos, enfim, isso é da pedagogia, né? Isso a gente tem até o professor de mestrado, tem aquele professor modorrento que as pessoas dormem na aula dele, tem um professor animado que dá exemplos na prática, enfim, e que traz as coisas para o dia a dia das pessoas, faz com que as pessoas compreendam a importância daquilo ali, né? Então, mas identificados os bons professores de alfabetização... Nós fomos identificando cada um dos problemas, discutindo, conversando, né? e vendo quais eram os problemas. O primeiro problema era esse, o melhor professor achava que a tarefa de alfabetização não era uma tarefa tão glamurosa. Nós procuramos dar glamour a essa tarefa, isso na sala de aula, nas escolas, dizendo da importância do professor alfabetizador. Foi além da remuneração. E ele passou a ganhar mais. Foi além da remuneração. Teve uma política até cultural mesmo. De recuperar, se é que eu posso dizer isso, de estabelecer um glamour, né? Fazer com que o professor alfabetizador se orgulhe dessa tarefa, que continua achando a tarefa mais importante na educação. E vou dar exemplos aqui ao longo da nossa conversa. Então, problema identificado, solução proposta e assim fomos caminhando, né? Um orientador para cada 10 professores. Faziam ali, dia por dia, o que é que o professor devia fazer no dia 1, na hora de 7, na hora de 8, na hora de 9, na hora de 10, todo o planejamento. Entrava no detalhe do planejamento em sala de aula. De exemplos, como é que poderiam contar. Aí começaram a trocar experiências. Olha, quando eu fui falar da sílaba QI, eu citei um exemplo assim, e esse exemplo foi muito... deu uma percepção melhor. Estabeleceu uma dinâmica de troca também entre esses professores. De orientação e troca de grupos, né? Então, é outra tarefa fundamental. Segunda coisa que é fundamental, que nós consideramos e implementamos, avaliação censitária. Eu descobri por uma amostragem. Foi feito, pegamos 100 alunos, desses 100, 62, dando em tese, não tinha aprendido a ler. Nós passamos a avaliar todos e avaliar 2 vezes por ano. Em tempo de, ao final do primeiro semestre, já via quem estava bem e via quem precisava de reforço. Essas avaliações eram internas? Eram para a escola? Não, externas, sempre externas. Sempre externas. A avaliação das crianças sempre externa. A função da avaliação, divulgação, é outra coisa que eu considero fundamental. Divulgação. Isso estimula o que fez bem e constrange positivamente, porque a gente também não queria discriminar ninguém, a gente queria que quem não estava bem estivesse consciente e procurasse ajuda, e a gente estava disposto a ajudar. Então divulgávamos nome por nome, né, série por série, como é que estava o desempenho. E premiávamos com festa, homenageávamos, com festa grande, aqueles que tiveram e que conseguiram atingir a meta, porque nós estabelecemos meta. No primeiro ano nós temos que alfabetizar
70%, no segundo ano 80%, no terceiro ano 90%. E estabelecemos essas metas e quando se alcançava, a gente fazia ao final do ano uma festa, divulgava isso e promovia. Então, o senhor está falando no primeiro ano da criança na escola ou no primeiro ano de governo? Coincidiu, né? Porque era o primeiro ano do segundo mandato. Aí foi meu segundo mandato. O meu segundo mandato foi marcado por isso. Nós fizemos uma meta para o primeiro ano do segundo mandato, para o segundo ano do segundo mandato, para o terceiro ano e para o quarto ano do segundo mandato. E no quarto ano a meta era alfabetizar 100% das crianças. É uma meta simplesmente plena, né? Bom, o que é fato é que a partir disso, material didático, elaboramos um material didático melhor, envolvimento, enfim, tem uma série de iniciativas que permitiram que essas metas fossem superadas todas. Ou seja, o problema era possível de ser resolvido, né? E isso me dá também outra segurança, porque política pública é um perigo você ter referências de política pública que não conseguem fazer duas coisas. Uma, é replicável. 2, é universalizável. Sempre pergunte, não faltam belos exemplos de políticas públicas, mas aquilo ali você faz você botar toda a atenção do meio acadêmico, da universidade, da Secretaria de Educação voltado para aquele programinha, numa sala de aula, você consegue ter o melhor resultado do mundo. Universalizável Mas aquilo é replicável, né? Você pode fazer aquilo em todas as salas. O custo é viável. É universalizável, você pode estender essa política para um estado, para um país, né? São duas questões. E Sobral, então, conseguiu avançar, conseguiu atingir as metas, passou a ter o melhor indicador de percentual de crianças alfabetizadas nos 5, 6, 7 anos de idade. E 2 anos depois eu me elegi. Bom, eu fui para o Banco Interamericano, o Banco Interamericano pediu que eu formatasse a experiência, né? Escrevesse sobre a experiência, teorizasse sobre a experiência. A minha secretária, à época, também fez um trabalho, nós manualizamos todo o trabalho e quando eu fui eleito governador, imediatamente eu chamei todos os prefeitos, relatei a minha experiência pessoal, né, que é a experiência de muitos. Às vezes o prefeito tem toda a boa intenção, atribui muitas vezes a falta de interesse do prefeito, mas o prefeito não é obrigado a saber de tudo, né? Ele confia uma secretária de educação, enfim. Então, chamamos todos, relatei a minha experiência, disse da necessidade fundamental do envolvimento pessoal do prefeito, aquilo não pode ficar só com a secretária de educação, e fizemos um pacto pela alfabetização na idade certa, chamou PAIC, foi um programa lá no Ceará. Do mesmo, assim, replicando tudo que foi feito em Sobral para os outros municípios. E é impressionante, eu não sei se aqui vai permitir, mas eu posso mandar uns gráficos da evolução do Ceará como um todo ao longo de 8 anos em que eu estive lá governador. Nós colocamos assim, de 0 a 20% uma cor vermelha, de 20% a 40% uma cor laranja, de 40% a 60% de alfabetização, uma cor amarela, de 60% a 80% uma cor verde claro, e de 80% a 100%, né, que era o objetivo, que é o considerado desejável, uma cor verde escura. E é impressionante como o Ceará, ao longo desses anos, muda a cor, né, e universalizou. Todos os municípios conseguiram ficar verde escuro em 7 ou 8 anos de governo. A gente não está falando nem da matemática, que é outro ponto forte do Estado hoje, né? Claro, na medida que você vai resolvendo um problema, você vai avançando. Hoje o Sobral está preocupado em fazer o currículo de ciências humanas, de ciências pura mesmo, que é o que tem no fundamental, porque a gente está sempre buscando melhorar.
Mas assim, o que eu quero dizer como segurança de que isso é uma ação que tem reflexo em toda a vida escolar da criança é o seguinte. Hoje, o último levantamento que foi feito em relação à avaliação do indicador, e aí já não pega só a alfabetização, aí já pega 5º ano, né? Que entra português, entra matemática e entra ciências, né? Das 100 melhores escolas do Brasil, 87 estão no Ceará. E não é mais Sobral, só Sobral. Sobral consegue hoje. Aí os indicadores de alfabetização são assim. No Brasil, a média, 56. No Ceará, 85. Em Sobral, 98% das crianças se alfabetizam. E isso Ou seja, o município... Você lembra que em educação, se você fez tudo no ano seguinte você tem que fazer tudo de novo. São novos atores. Em educação tem uma série de necessidades. A criança tem que chegar na escola. A merenda tem que estar lá. Se ela vem de longe, tem que ter transporte escolar e aquilo funcionar todo dia e tal. Mas, assim, se você não tiver o foco da comunidade escolar, é óbvio que quanto mais você conseguir envolver a família na escola, melhor, né? Mas se você não tiver o foco, o compromisso, a avaliação, o acompanhamento na questão da alfabetização, você não vai conseguir resolver os problemas. Eu lhe disse, do A ao Z, antes eu tinha feito. E 62% das crianças não estavam aprendendo a ler e escrever. Numa escola boa, na média, repito, se olhasse fisicamente, era melhor do que a rede, na média, melhor do que a rede particular, né? O pai mandava a criança para a escola e via que a escola estava bem, ia deixar, que a escola era bonita, que o transporte estava todo dia, funcionava religiosamente, que a merenda a criança elogiava, era boa, que tinha um materialzinho escolar dela, chegava, recebia a mochila, o fardamento, tudo isso tem que ter, mas tem que focar na questão da alfabetização. Senador, e como que o Congresso... E os efeitos, isso não é que isso seja uma coisa, como cuidar da oftalmologia, fazer a avaliação das crianças, porque uma criança pode ter o seu aprendizado prejudicado se ela não tiver vista boa. A avaliação de audição, né, é necessário, e muitas crianças pobres em casa muitas vezes nem atentam para isso. Então a escola tem que cumprir uma série de papéis, mas não pode deixar de cumprir o seu papel essencial, que é alfabetizar as crianças. É isso que eu quero chamar a atenção, porque você tem escolas, assim, falando de referências de diversas iniciativas, diversos programas, mas o fundamental, que é ensinar as crianças a ler e escrever, não está ensinando. Olha, São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a maior cidade do Brasil, acho que a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, só alfabetiza metade das crianças. Tem estado brasileiro que só consegue alfabetizar 30% das crianças e nós estamos em 2024. Sobral viver essa realidade há 40, né? 30 e tantos anos atrás. E o senhor acredita que essas políticas... Isso é presente no Brasil. O senhor acredita que essas políticas que o senhor desenhou no Ceará, elas são replicáveis e universalizáveis para todo o Brasil? Para todo o Brasil. E qual vai ser o papel da subcomissão que o senhor vai presidir, da Comissão de Educação? Bom, juntar esforços. Nós temos no Brasil o Ministério da Educação, é óbvio que é o grande ator. O que é muito razoável dessa experiência é que a gente vê que é factível financeiramente, você não precisa ser uma cidade rica, até porque isso foi feito em Sobral, que é uma cidade média, né? Uma cidade de 210 mil habitantes, mas foi feito com primor em Pires Ferreira, que é uma cidadezinha de 7 mil habitantes, que a renda tributária per capita deve estar no primeiro décimo da média brasileira, né? Então, é possível de ser replicada, é possível de ser universalizável. Essas são duas questões fundamentais e o Ceará mostra isso. Então, nós temos o Ministério da Educação consciente disso e queremos apoiar. É fundamental que envolvamos setores não governamentais, tem uma série de organizações não governamentais que militam na educação
e que tem um poder de conscientização, de formação de opinião muito grande. Vamos procurar envolver esses atores, vamos procurar envolver os governadores de estado. É fundamental que os governadores... Um governador, se você quer fazer uma reunião com municípios, às vezes você vai ter que colocar no auditório 5.500 prefeitos. Se você quer quer tratar da universalidade desse tema numa sala de reunião, você trata com 27 governadores. Se cada governador brasileiro compreender, conhecer, ver o que é que isso repercute de melhoria na vida das pessoas do seu estado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Né? Então é isso, o objetivo dessa subcomissão é despertar na população brasileira, nas suas representações, nas suas lideranças, a importância de alfabetizar as crianças na idade certa e a repercussão que isso vai ter na vida escolar futura das crianças. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, e a gente começa o programa com um dado alarmante. Segundo a ONU, cerca de 3 bilhões de pessoas podem ser afetadas pela falta de água até 2025. Um bem natural cada vez mais ameaçado pelas catástrofes ambientais. O tema é de vital importância.
O Senado realizou uma sessão que reuniu especialistas para discutir a gestão dos recursos hídricos no país. Aquecimento global, poluição e outras formas de degradação ambiental alteram os ciclos das chuvas e comprometem a quantidade e a qualidade da água. E entre os mais prejudicados estão as populações vulneráveis. O Brasil tem 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, não são apenas indígenas e quilombolas, e esses povos e comunidades tradicionais, eles habitam 1/4 do território nacional. E a maioria desses povos e comunidades tradicionais, apesar de serem povos originários do nosso país, eles não têm acesso à água de qualidade, seja por causa da poluição, seja porque essas águas estão secando. As comunidades marginalizadas são frequentemente as mais afetadas pela escassez de água e pela poluição, enquanto as populações privilegiadas desfrutam de acesso abundante e recursos hídricos limpos. Essa divisão não apenas agrava a crise hídrica, mas também reforça um ciclo de desigualdade que perpetua o sofrimento de milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de 70% da superfície do planeta ser coberta por água, menos de 1% está disponível para consumo. E como já dissemos, bilhões de pessoas podem ser afetadas pela falta d'água no mundo até o ano que vem. Apesar de sua importância inquestionável, enfrentamos hoje uma crise hídrica sem precedentes, exacerbada pela poluição e pelo uso não sustentável dos recursos hídricos. A governança e a gestão das águas, ela é uma das principais ferramentas de adaptação e mitigação aos efeitos da mudança climática. Não existe adaptação e mitigação sem gestão de águas, não existe justiça social sem gestão das águas e não existe combate à fome sem a gestão das águas. Então, aqui fica claro a responsabilidade que nós, gestores, temos em relação a esse tema. A água potável, um direito básico humano, ainda é inacessível para bilhões de pessoas ao redor do mundo. E a falta de acesso à água segura e saneamento básico é uma crise de saúde pública, levando a doenças e morte prematura, especialmente em comunidades vulneráveis em países em desenvolvimento. E o Brasil? Temos a maior reserva de água potável do planeta, 12%. Por outro lado, temos saneamento básico deficiente, distribuição irregular e desperdício. O setor elétrico ditou a hegemonia do uso da água de grandes rios do Brasil, como, por exemplo, o Rio Tietê, o Rio Paraná, o próprio Rio São Francisco, né? Rios que tiveram suas águas represadas e barradas e que hoje tem uma enorme perda de qualidade dessas águas, da identidade de suas comunidades e traz, infelizmente, a convivência com a escassez hídrica à margem de grandes volumes de água contaminada por ausência de saneamento básico. Brasília, a capital do país, é berço das águas, nós estamos no Cerrado. E essas águas que são conectadas de tal forma que não nos permite ignorar os efeitos dos erros de ocupação, da não preservação, o não cuidado com as áreas produtoras de água. Como essa gestão desastrosa da ocupação do DF impacta e compromete o equilíbrio hídrico e ambiental de outras regiões do país. São milhares de nascentes que brotam aqui no DF e que correm formando córregos que vão alimentar as bacias hidrográficas do país. E quem cuida da gestão da água no Brasil? O país tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a nossa lei maior. E quem executa essa legislação é a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E tem ainda o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, colegiado que atua como mediador entre os diversos usuários e é um dos principais responsáveis pela gestão da água no país. É desalentador, né, e faz um registro, né, passarmos pela segunda comemoração do Dia das Águas, Mundial das Águas, segunda comemoração consecutiva, sem ter ainda uma definição muito clara sobre a governança federal e sem reuniões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E o Conselho Nacional é a instância máxima, né, da nossa política nacional.
É ele que formula as políticas de Estado. A ANA é essencial, ela é imprescindível, ela tem uma missão insubstituível, que é a de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vimos aí, temos leis, agências de regulação, conselho diretivo, mas a gestão ainda não funciona a contento. Os desafios são permanentes. É crucial reconhecer a importância dos biomas na regulação do ciclo da água. Os biomas desempenham um papel vital na produção e distribuição de água, influenciando diretamente sua disponibilidade em diferentes regiões. A Amazônia, por exemplo, produz diariamente uma quantidade significativa de água através do processo de transpiração das árvores, contribuindo para a formação de chuvas em vastas áreas do continente. O cerrado precisa ser protegido. Hoje, a lei permite que se devaste 80% da área para plantio, para criação de gado. Então, você tira uma mata virgem de cerrado. É essa mata virgem de cerrado, é esse cerrado, essa floresta invertida, que garante a infiltração de água, que vai abastecer nossos lençóis freáticos e os nossos aquíferos. Então, nós não podemos ficar assistindo essa devastação. Proteger e restaurar esses biomas não é apenas uma questão de conservação ambiental, mas uma medida essencial para garantir a sustentabilidade de nossos recursos hídricos e a resiliência de nossas comunidades diante das mudanças climáticas. A aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de um projeto de lei, o projeto 364 de 2019, que numa única ação altera novamente o Código Florestal e coloca em risco mais de 48 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros de formações essenciais, aquelas formações não florestais, que são os campos nativos, os campos de altitudes, as veredas, as savanas, essas áreas extremamente frágeis, mas que são essenciais de serem protegidas e mantidas para a produção de água, para a recarga de aquíferos, para a manutenção do ciclo hidrológico. Então, é fundamental que o Senado possa acolher a comunidade científica, que a legislação brasileira volte a ser elaborada com apoio da comunidade científica, da sociedade civil, das comunidades tradicionais, das comunidades e povos ribeirinhos. Insegurança climática, crise hídrica, conflitos de interesse e a atuação do Legislativo. Acompanhem. Como representante do povo, temos o dever inalienável de agir em prol da preservação e do acesso equitativo da água. Devemos fortalecer nossas leis e políticas para garantir que a água seja tratada como um direito humano básico, não sujeita estritamente a leis do mercado. O Poder Legislativo desempenha um papel crucial nesse processo, criando e implementando legislações que promovam a gestão sustentável dos recursos hídricos, protejam os direitos das comunidades mais vulneráveis e assegurem a preservação de nossos ecossistemas essenciais. Que o nosso Congresso Nacional esteja atento, não permita retrocessos, que esse parlamento retorne, que o Congresso Nacional retorne a ser a casa que acolhe a sociedade civil, a casa que é a formuladora da nossa legislação, mas que, acima de tudo, também defende a nossa Constituição Verde, Azul e Democrática de 1988. É preciso aperfeiçoar a nossa Constituição para reconhecer o acesso à água como direito fundamental dos brasileiros e brasileiras. Não podemos ser conhecidos como o país que libera, que autoriza e que flexibiliza o licenciamento ambiental, como se esse importante instrumento de planejamento estratégico fosse um mero instrumento burocrático, e aí colocando em risco as nossas águas, os nossos recursos naturais e toda a nossa biodiversidade. E as previsões futuras não são nada positivas. É urgente preparar o país para mais
adversidades climáticas. Nos próximos 60 anos, 60, 80 anos, o que vai acontecer? Quais são as projeções, as expectativas que nós temos de mudanças? E, infelizmente, as informações não são as que a gente gostaria. Nós temos tendências que mostram, a partir desses estudos que foram feitos em mais de 400 mil trechos de rios no Brasil, que o Nordeste e o Norte sofrerão secas mais intensas e mais agudas, que a região Sul terá mais água, porém não de forma dispersa, e sim de forma concentrada, gerando enchentes, enxurradas, como as que a gente tem visto recorrentemente. O Centro-Oeste, principalmente o bioma do Pantanal, que é a maior área de umedal, a maior área úmida do planeta, estará mais seco. E no Sudeste teremos menor disponibilidade hídrica, onde estão concentradas as grandes capitais, as grandes cidades do Brasil, e grande parte da população do Brasil e da produção industrial e da produção agrícola também está na região Sudeste. O ano de 2023 ele foi bastante sintomático em mostrar o que nos espera num futuro próximo e longínquo em termos de recursos hídricos, né? Nós superamos aí as marcas históricas de secas e enchentes, e ficou claro que a sociedade brasileira não está preparada para lidar com esses eventos. E a crise climática, ela nos impõe o desafio da segurança hídrica. E, em termos ambientais, nesse sentido, é urgente cuidar das áreas de recargas de aquífero, que a Lúcia acabou de trazer para a gente, das florestas que abastecem os rios voadores e que produzem as chuvas, da vazão média dos rios e também das zonas úmidas. É urgente aqui a gente repensar e inovar em como revitalizar as bacias hidrográficas e como fortalecer os comitês de bacias hidrográficas, que são as células que estão no chão, na ponta dessa corrente, e que fazem as coisas acontecer de fato. Nós temos enormes desafios pela frente, né? E os desafios tendem a aumentar em função das mudanças climáticas, em função do crescimento da demanda por água, em função também da nossa estagnação no que se refere às reservas, né? O uso sustentável da água emerge como uma das questões mais críticas do nosso tempo. Precisamos repensar nossos métodos de consumo, promover práticas agrícolas e industriais que conservem a água e investir em tecnologias de tratamento e reciclagem de água. E como superar esse quadro se falta estrutura? Os órgãos que cuidam dos recursos hídricos no país reclamam das condições de trabalho. 12% da água potável do planeta. Então, a Agência Nacional de Águas, bem como o nosso sistema, é responsável por gerir o maior manancial de água potável do mundo. Isso não é pouca coisa, senador. E, para isso, nós precisamos de informações, nós precisamos de equipe, nós precisamos de gente. E isso é composto pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Congresso Nacional que aprovou a lei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que institui toda a nossa política nacional desde 1997, o Congresso Nacional que criou a Agência Nacional de Águas no ano de 2000 e também constituiu o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que ele está inativo, senadora. Então, apelo à senhora para o seu apoio para que esse comitê seja reconstituído o mais breve possível. E a agência, infelizmente, recentemente tem sido ameaçada com dois aspectos. O primeiro, cortes orçamentários. No dia 29 de dezembro, nós sofremos um corte de 31 milhões de reais do nosso orçamento. E agora, no começo do ano, nós recebemos um corte de mais de 41 milhões de reais, que compromete, inclusive, o funcionamento da rede hidrometeorológica nacional até o final desse ano. Ana tem perdido força de trabalho, isso é fato. Ela precisa ter reforço da sua capacidade de trabalho. Ela tem sido, na verdade, sobrecarregada com novas funções, né? E ela tem assumido tarefas que não são suas, muitas vezes, justamente pela falta dessa instância de articulação no governo federal, dessa falta de uma instância de formulação de política de governo. Então, é importante aí, né, que se pensasse bastante nessa questão de valorizar a Ana, dar os meios para que ela possa
políticos, inclusive, e financeiros para que ela possa atuar muito bem. E aqui eu faço do Ministério do Meio Ambiente o apelo da diretora Verônica em relação à importância da manutenção e do fortalecimento da Agência Nacional de Águas, porque a base da gestão e da governança hídrica são dados. Dados de qualidade, dados de confiança. Não tem como a gente tomar decisões se a gente não tem dados de qualidade para saber o que está acontecendo. Fazer gestão de recursos hídricos sem dados é um jogo de azar e todos perderão, do mais rico ao mais pobre, todos sairão perdendo. Mas, no outro lado, o país ainda discute como deve ser a governança, a responsabilidade pela gestão dos recursos hídricos. Esse enfraquecimento da política já tem sido observado há certo tempo, né? E aí eu diria que são dois sintomas fundamentais. Já se sentia no passado, na gestão anterior do governo federal, a falta de uma instância de coordenação, de articulação das políticas, tá, no nível federal, e uma certa representação incipiente da sociedade civil e dos estados, no próprio conselho, e dos usuários também, um conselho nacional que não é, um conselho federal. Isso é muito importante, a água é um bem público compartilhado e os estados têm um enorme papel nesse processo. E, se nós pegarmos a composição histórica do Conselho Nacional, verifica-se aí que os estados têm sido sistematicamente subrepresentados, né? São representações de grupos de estados e não se tem aí devido reconhecimento do papel federativo. Nós estamos convivendo com essa situação. Então, nós temos um desafio importante de esclarecer como é que se dará a governança das águas no nível federal no Brasil. Precisamos reorganizar, precisamos revalorizar, empoderar a política nacional. Restabelecer o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com ampla participação da sociedade civil, com equilíbrio de gênero, com inclusão social, é fundamental para a governança da água. Também é fundamental que a agenda da água seja tratada no governo brasileiro como uma agenda de extrema relevância, como uma agenda estratégica, assim como nós estamos começando a trabalhar na agenda climática. A água não pode ser trabalhada apenas como uma agenda de mitigação e adaptação durante a emergência climática. Água de todos, problema coletivo, interesse nacional, o papel do Senado e a busca de soluções. Eu acho que merece um momento de reflexão e nada melhor, o locus, a casa da federação, porque esse é um problema federativo em sua essência, né? É importantíssimo ter envolvimento dos estados, municípios, da União, da sociedade, né? É um problema do Estado brasileiro. E é importante que todos nós nos mobilizemos para superar desafios que têm aumentado. A gente precisa federalizar a nossa discussão. Esse Senado é a casa que articula e fiscaliza todos os interesses da federação. Não é só a casa do povo, é a casa da federação, né, senador? Aqui estão representados estados. E esperamos que o Senado Federal, que tem aberto um espaço, principalmente a senadora Leila tem sido uma grande parceira da nossa causa e apoiado a nossa luta, que o Senado siga o seu papel de fiscalização da federação e que juntos busquemos soluções nas esferas distrital e federal. Águas conectam cidades, estados, países. E se ela pode ser motivo de conflito, também promove a união, a cooperação. Nós aprendemos no passado que muitas das nossas cidades, muitos dos nossos territórios, estados, políticos, administrativos, são divididos pela água. Os rios separam uma cidade da outra, mas, na verdade, eles não separam, eles integram e mostram que o Brasil, que tem uma lei das águas, a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, aqui citada, tem um princípio extremamente importante, que é o princípio de garantia do uso múltiplo da água para todos e todas no nosso país. A estação de águas emendadas.
um lugar mágico, porque é ali que nascem as nascentes de duas importantes bacias, que vai para o Tocantins, no norte, e para o sul vai para o Paraná. E são águas tão importantes, que também contribuem para a bacia do São Francisco, elas chegam à bacia do Prata, elas interligam nações. Então, como eu falei no início, como as águas são emendadas, nós também somos emendados, a nossa vida está entrelaçada. O ciclo é global, então o que acontece aqui afeta não só o Brasil, mas afeta o mundo inteiro. E a gente precisa voltar a lembrar do ciclo da água como um todo, e não como uma caixinha de um trecho de rio ou de um trecho de território. Não temos evoluído e a tendência é que aumente mais os conflitos. E com governança fraca, teremos, então, maior dificuldade para enfrentar esses desafios. Eu acho, quando se fala de uma nova crise energética no Brasil, a pergunta é se ela vai ocorrer, a pergunta é quando ela vai ocorrer. E certamente, a atual circunstância das nossas reservas, a atual matriz de produção de energia, as demandas por água, vão levar certamente à reprodução no curto prazo, né? Quando, né? Esse ano talvez não, mas já se tem dúvida sobre o ano que vem. Se o uso da água pode desencadear a competição, ele também pode desencadear a cooperação. E é a consciência dos potenciais e benefícios e das oportunidades que surgem que vai determinar qual dinâmica vai prevalecer. Nesse sentido, eu vou destacar que o Ministério do Meio Ambiente ele parte da premissa que a gestão e governança hídrica devem abordar uma abordagem transversal, multinível e sistêmica, indissociável da gestão ambiental, com a participação das diversas áreas do conhecimento e da sociedade, pois só assim será capaz de gerar as soluções mais adequadas, sustentáveis e resilientes frente aos desafios que estão postos. E contra o risco da falta d'água, legislação eficiente, fiscalização e mais educação. Você não tem nenhum substitutivo para a água. E não é possível que o ser humano continue guerreando contra a água. Porque nós estamos, na verdade, numa situação muito crítica, que é exatamente não compreender a cultura da água. Até quando não vamos perceber os gemidos da Mãe Terra, que todo dia está nos dizendo em todos os cantos e recantos do planeta, mudem, eu não aguento mais, é outro modelo de produção e consumo, é outro padrão, não é possível. É fundamental que as ações voltadas, que nasceram no Senado, para que o Brasil reconheça e aprove que o acesso à água limpa é direito humano, direito fundamental dos brasileiros e brasileiras, seja aprovada pela Câmara dos Deputados. Embora essa sessão ocorra no Senado, que é autor da PEC número 6, o projeto de emenda à Constituição, que reconhece esse direito humano de acesso à água limpa, isso foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, mas até hoje ainda não foi aprovado na Câmara. A emergência climática nos impõe obrigações mais céleres, ações mais céleres e, principalmente, corresponsabilidade na restauração dos ecossistemas, principalmente das florestas, como muito foi bem dito aqui, dos nossos biomas do Brasil, que são responsáveis por garantir segurança hídrica para a nossa população, saúde, bem-estar, biodiversidade. A ONU conclui com o voto do Brasil a Agenda de Ação da Água até 2030. Quem que conhece? Quem que está praticando? Essa agenda de ação da água, porque está constatada que nós não vamos atingir os 17 ODS, muito menos o ODS da água e saneamento no ritmo que estamos fazendo esse trabalho numa lentidão que até as tartarugas estão se surpreendendo. Ora, não adianta mais fazer conferência, é colocar em prática o que já foi decidido. Eu vou dizer mais. A questão concreta está posta, ou muda ou muda. Senadora, se tiver uma terceira opção, por favor, nos convoque para uma outra discussão aqui. Mas sobre isso não há saída, ou muda ou muda. E isso implica numa questão fundamental. É um novo jeito de ser. Um ser mais sensível, mais amoroso, mais comunitário, mais coletivo, mais cooperativo. Está em nossas mãos.
Muda ou muda? Obrigado. É isso. Preservação ambiental, menos desperdício, qualidade de vida. E vamos sempre lembrar, água também é justiça social. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa área aqui de Marabá, Bico do Papagaio, continua sendo vigiada, continua sendo olhado cada canto, disfarçado. Nós estávamos sendo grampeados. Agora, por que isso aí? E por que eles não querem falar com nós? O comandante lá falou, você é louco, não existe. Onde você já viu falar em Guerrilha do Araguaia? Você está ficando louco. É a nossa história que foi apagada. Não é um problema individual. Aconteceu com pessoas, mas é um problema nosso, né? Nós somos herdeiros disso. Mas, infelizmente, pouca gente ainda percebe que nós somos herdeiros disso. Temos que lidar com isso, de alguma maneira. Porque o forte do Exército é dizer que não aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. O segundo semestre desse ano deverá ser uma atividade reduzida em função das eleições para as prefeituras em todos os municípios brasileiros. Mas o principal assunto a ser tratado no Senado no segundo semestre, sem dúvida nenhuma, será a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária. Essa reforma tributária, no meu entender, tem um pecado crucial. Ela tem uma transição de 10 anos. Então, por 10 anos, a população brasileira, os empresários brasileiros, enfim, todos os brasileiros terão que conviver com 2 sistemas tributários. O atual sistema tributário e o novo sistema tributário. Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. E diferentes tipos de crime se sobrepõem, né? Tráfico de drogas, desmatamento. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras é uma enorme fonte de recursos. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Peixes contaminados com minério. O impacto do rompimento da barragem de Mariana ainda é sentido no Espírito Santo, 9 anos depois. Atingidos pedem justiça. A pergunta é se essa contaminação está sendo transferida ou não, de fato, para o ser humano. Durante esses quase 9 anos de luta, sofrimento, angústia e dor, as pessoas ainda não tiveram o direito às suas indenizações. Parlamentos do estado de Mato Grosso e da cidade de Barretos investem na comunicação com pessoas surdas. Pequenos agricultores de Minas Gerais ganham renda extra com usinas solares. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito o país afora? Decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito há 18 anos em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Lembra do rompimento da barragem de Mariana, que aconteceu em Minas Gerais em 2015? Pois bem, os efeitos daquela tragédia ambiental ainda são sentidos no Espírito Santo. Em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, pescadores mostraram imagens de peixes contaminados com metal. A população atingida pede justiça. Peixes contaminados por metais. Essa é a realidade enfrentada por pescadores e moradores do entorno do Rio Doce, área atingida pelos rejeitos da barragem de Mariana, rompida no ano de 2015. O pescador João Carlos Gomes da Fonseca, mais conhecido como Lambisgoia, presidente do sindicato que representa a categoria no estado, apresentou estudos científicos sobre a situação. Aqueles peixes são pescados, por enquanto, ainda dentro da área proibida, mas como eu mostrei ali no próprio barco que eu estava, que acima dos 28 metros já encontramos essa lama já. Por quê? Porque a maré é muita força de maré. E esses peixes foi tudo pescado ali dentro da bacia do Rio Doce. Nossos estudos trazem evidências de que existe um incremento no nível de contaminação, né, de uma forma geral no ambiente, nas diferentes matrizes ambientais, nós chamamos, né, na água, no sedimento e na parte biológica. E na parte biológica a gente demonstrou alguns dados em peixes, né? Agora a pergunta é se essa contaminação está sendo transferida ou não, de fato, para o ser humano. Então é muito importante que no âmbito da repactuação estejam contemplados estudos voltados à avaliação da contaminação e risco à saúde humana. O advogado Rafael Melo, que defende os atingidos, fez um resgate da luta por justiça que vem se arrastando desde 2016. Se a gente for falar dos obstáculos do desastre do Rio Doce, ele começa com a forma de governança que foi instituída a partir do primeiro acordo que foi celebrado no âmbito desse desastre. Então, a criação da Fundação Renova e você depositar diversas responsabilidades e autonomia financeira para irem contra determinações do poder público, praticamente colocou uma pá de cal numa reparação justa, integral e rápida desse processo. A Defensoria Pública, desde então, tem lutado contra todos os obstáculos que se colocam para a reparação das comunidades atingidas, mas eles sempre passam por uma recalcitrância das empresas Samarco, Vale BHP e Fundação Renova de reconhecerem efetivamente os impactos no estado do Espírito Santo, sobretudo no litoral capixaba. Então, são inúmeras as propostas que vêm sendo desenhadas dentro da repactuação, muitas delas inclusive vão ser executadas pelo próprio poder público, como, por exemplo, a criação de um programa de retomada econômica, criação de um programa de transferência de renda, criação de um programa de indenização individual, residual, na verdade, para as pessoas que não foram ainda indenizadas, criação de um fundo com recursos para deliberação da própria comunidade, então os próprios atingidos escolheriam os projetos que seriam realizados com o valor desse fundo, um fundo específico para a saúde, para tratar as pessoas, para monitorar, realizar os exames e tratar a saúde das pessoas, seja saúde física, seja saúde mental.
Atingidos pela tragédia provocada pelo rompimento na barragem sob responsabilidade do consórcio Vale, Samarco e BHP Billiton, vieram em peso para uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Eles protestaram e pediram justiça. Durante esses quase 9 anos de luta, sofrimento, angústia e dor, as pessoas ainda não tiveram o direito às suas indenizações e existe um sistema muito lento e esse sistema indenizatório ele não está dando a oportunidade de que as pessoas que realmente foram impactadas por essa tragédia ambiental tenham o direito de receber as suas indenizações. O debate foi promovido pela CIP Rio Doce, comissão que trata do desenvolvimento sustentável da região banhada pelo rio que nasce em Minas Gerais e deságua no litoral norte capixaba. Nós tiramos várias diretrizes aqui, vários encaminhamentos para que a gente possa estar vendo as questões de saúde, as questões das indenizações que são precárias, a questão das pessoas que são atingidas e que não foram contempladas, enfim, uma série de situações que envolve este problema dramático que é esse acidente ambiental de largas proporções que deixa rastros no passado, deixa ainda hoje e vai deixar por muitos anos ainda em toda essa região que foi atingida e junto aos atingidos. Olha só que bacana. Várias casas legislativas estão cada vez mais comprometidas na inclusão de pessoas com deficiência. Você vai ver 2 projetos bem interessantes voltados para facilitar a comunicação com pessoas surdas. Um é na Câmara Municipal de Barretos, lá em São Paulo. O outro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que já tem um programa bem adiantado nessa área. Oi, meu nome é Jane, meu sinal é cabelo de cola. Receber o sinal é como um batismo na comunidade surda. Por isso mesmo, ele é sempre dado por alguém que é surdo. Às vezes a pessoa não sabe sinal, não tem contato com a comunidade surda, mas a comunidade surda, ela dá um sinal porque fica mais fácil para se comunicar, para falar, para se referir a determinada pessoa. Eu apresento o meu sinal, que é o nome em Libras, que é o C no coração, que foi dado por minha filha. E depois eu falo qual que é o meu nome, que é Carla. Eu sou mãe de uma pessoa surda, uma jovem surda, e quando ela era criança, ela me deu esse sinal. Na época, era um sinal caseiro, mas que eu abracei. Então, assim, tem um vínculo afetivo, né, com a história do meu sinal. Vou traduzir, tá, gente? Eu disse oi, meu nome é Priscila e na Libras o meu sinal é a letra P com esse movimento aqui, representando o microfone. Se na linguagem falada a principal maneira da gente se apresentar é pelo nome, na Libras ele é substituído pelo sinal. Isso porque, além dessa ser uma maneira mais prática de se comunicar, já que ele substitui a necessidade da gente ter que soletrar, ou seja, gesticular cada letra de uma palavra, o sinal também prioriza uma característica fundamental na língua oficial dos surdos, o visual. O sinal é uma coisa específica da pessoa. Por exemplo, Marcos tem uma pinta, uma mancha no rosto. Então, o sinal é esse, característico da pessoa. Outro Marcos, o sinal dele pode ser aqui na testa, porque é uma pessoa, é um sinal próprio e relacionado à característica da pessoa. São 2 pessoas diferentes com características diferentes. Diante dessa importante ferramenta de comunicação, a Assembleia foi atrás de saber quais são os sinais dos deputados. Alguns já têm o próprio sinal há bastante tempo. Para batizar os que ainda não tinham, a gente pediu a ajuda dessa servidora da Casa de Leis. O principal é olhar as características da pessoa e o jeito dela. A forma dela, como ela conversa, a expressão facial. Aí, quando eu percebo isso, eu crio o sinal rapidão.
A Laís passou os sinais com os intérpretes, que gravaram um por um para a gente enviar para cada deputado, e eles já irem ensaiando. Isso porque o projeto Eu em Libras tem alguns objetivos. O primeiro é didático. Essa é uma oportunidade para a equipe da TV, os deputados e, claro, os telespectadores aprenderem um pouco mais sobre a língua. Mas a gente também queria que cada parlamentar aprendesse o seu sinal pessoal. A Assembleia Legislativa como um todo, quando ela pede transparência, ela não pode restringir uma parcela da população, né? E a televisão, assim como a rádio, assim como o site, enfim, os meios de comunicação da casa, tem esse papel importante. E agora esse novo passo, né? Esse novo projeto, que é um projeto muito interessante, uma espécie de uma assinatura dos deputados, alguns nem sabiam, eu particularmente também não, então a gente vai aprendendo, né? Olha, é importantíssimo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalhar esse projeto de inclusão, até porque nós, deputados, estamos aprendendo também com a TV Assembleia, como nos comunicarmos com a comunidade surda, como nos comunicarmos com a audiodescrição também, onde nós podemos falar para aqueles que não podem ver e não podem enxergar, os cegos do nosso estado, conhecerem um pouco de cada um dos 24 parlamentares. Então, a Assembleia tem praticado a inclusão, não só no discurso, mas efetivamente através da TV Assembleia. Parabéns à TV. Com certeza, isso vem para valorizar ainda mais o trabalho dessa Casa de Lei. Com os deputados por dentro do projeto, a parte final, mais difícil, mas também mais divertida, foi gravar. Para sair tudo direitinho, a gente contou mais uma vez com a ajuda dos intérpretes. Isso porque na Libras, um dedinho faz toda a diferença. Por exemplo, se a mão estiver fechada com o dedão para cima, temos a letra A. Se o dedão vai para frente, vira o S. Mantenha assim e coloca o dedinho para cima, vira a letra I. As letras são importantes na hora de soletrar as palavras. E muitas vezes, elas também fazem parte do sinal. Quer ver na prática? Janaína Riva é o J com a pinta no cantinho do nariz. Ficou com vontade de conhecer melhor os sinais dos deputados? É só acessar nosso canal no YouTube e selecionar a playlist Eu em Libras. Aproveitamos para pedir desculpas por qualquer erro de sinalização que os deputados, ou mesmo essa repórter que vos fala, tenhamos cometido. Em nome da correição, os vídeos com os intérpretes também estão na pasta. A Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos é o segundo órgão legislativo do Brasil a implantar um sistema inovador de acessibilidade para atendimento à população surda. O aplicativo Signum Web, desenvolvido pela empresa de mesmo nome, é um sistema online que disponibiliza intérpretes de Libras em tempo real por meio de chamada de vídeo pelo celular. São mais de 200 profissionais cadastrados na plataforma, prontos para atender a chamada quando necessário. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, Barretos tem 5.479 pessoas com algum tipo de dificuldade auditiva, podendo ter pequena dificuldade para ouvir, grande dificuldade para ouvir e até quem não consiga ouvir nada. E juntos representam 4,9% da população. Na prática, quando um cidadão surdo chegar à Câmara para pedir uma informação, fazer uma reclamação ou até querer conversar com os vereadores, basta apontar a câmera do celular para um QR Code que estará disponível no SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, na ouvidoria ou na chefia de gabinete dos vereadores. Os servidores desses setores irão realizar a conexão com a plataforma e participar da comunicação entre surdos e intérpretes. Que bom, prazer, viu? Eu sou Carlos, meu sinal é esse. Eu sou um dos profissionais, tradutores e intérpretes de Libras aqui da Signa. Em qualquer momento que você quiser conversar com sua ouvinte, você pode fazer essa chamada, né? E de imediato vai ter uma pessoa para lhe atender e fazer essa interpretação para você, o ouvinte. Ok? De acordo com a mesa diretora do Legislativo, essa ferramenta visa tornar a Câmara de Barretos mais inclusiva
e acessível a quem necessita desses serviços. Onde nós estamos é um lugar que está sendo inovador, essa acessibilidade, e deve ser colocada, em outros espaços. Eu estou gostando muito disso, porque a gente pode fazer essa comunicação interativa, mais clara, mais dinâmica, e no momento que for necessário, a gente pode fazer ligações em qualquer lugar. É melhor do que ter outro problema, barreiras comunicacionais. Além de Barretos, apenas a Câmara de Lages também já oferece esse serviço à comunidade surda. Perfeito, ótimo, muito bom isso. Pizza, espaguete, risoto, calabresa, mortadela. Palavras que fazem a gente sentir no paladar a importância da imigração italiana no Brasil. E olha que já faz muito tempo que a gente está junto, viu? 150 anos. Hoje temos aqui mais de 30 milhões de descendentes de italianos, o que representa 15% de toda a população brasileira. Para marcar a data, o presidente da Itália visitou o Congresso Nacional. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, chegou pela rampa do Congresso Nacional e foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles se reuniram em seguida no Salão Nobre do Senado Federal. Na reunião fechada, os dois presidentes falaram sobre relações comerciais e multilateralismo, além de pontos em comum entre os dois países, como a paz e o combate à fome. Falaram também sobre o momento especial em que o Brasil preside o G20, grupo das maiores economias do planeta, e a Itália o G7, grupo dos 7 países democráticos mais ricos. Rodrigo Pacheco fez um balanço da atuação do Congresso nos últimos 8 anos, com destaque para reformas como tributária e trabalhista e para temas como meio ambiente e inteligência artificial. Depois da reunião, os dois presidentes visitaram a exposição Oltreoceano, uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. A exposição reúne obras raras de 33 artistas, entre elas 4 de Cândido Portinari, que nunca tinham saído da embaixada italiana. Você sabe o que é hidrogênio verde e por que ele é considerado verde? Eu vou explicar de uma forma bem simplificada. Quando o gás hidrogênio é retirado da água, sim, ele pode ser retirado de outras fontes, mas a água é a mais limpa. Quando ele é retirado da água e esse processo usa energia sustentável, como a eólica ou a hidrelétrica, ele é considerado verde. Na realidade, ele é incolor, mas é chamado verde porque é obtido de uma forma não poluente. Como 49% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis, o país pode ser um importante produtor deste combustível, que pode vir a substituir outros mais poluentes, como o petróleo, por exemplo. O Brasil agora tem um marco legal do hidrogênio verde. Para afirmar a liderança do Brasil na produção de energia de baixa emissão de carbono, a Câmara aprovou o marco legal do hidrogênio verde. O relator da matéria foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Essa matéria, ao lado de outras que já votamos aqui, nos colocam o parlamento numa rota de compromisso com a transição energética ou transformação ecológica, o que possibilita que nós vamos nos qualificando, vamos aprofundando o compromisso para que o Brasil possa ser vanguarda da nova economia, a economia de baixo carbono. Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões. A autora da proposta é a deputada paulista Adriana Ventura, do Novo. É um projeto que tem o objetivo de introduzir na nossa legislação a definição de hidrogênio e criar as bases jurídicas, para que possam investir em hidrogênio verde. Tem avançado esse mercado muito em outros países.
pequenos agricultores de Minas Gerais e a Santa Casa de Belo Horizonte têm em comum? Ambos se beneficiam de usinas solares, uma boa prática ambiental apresentada no Seminário de Crise Climática promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. Estamos em Cristália, uma cidade de 6 mil habitantes no norte de Minas, a quase 600 quilômetros de Belo Horizonte. Na zona rural do município, nos encontramos com o Porfírio e a Martinha. Um pouco de conversa e logo fomos conhecer a casa, onde a comida é feita no fogão a lenha. O casal mora aqui há 20 anos. Eles tiveram de sair de onde viviam. O lugar virou represa de uma usina hidrelétrica. Mas aqui é bem melhor, eles garantem. Há 3 anos, o Porfírio e a Martinha receberam uma proposta: arrendar parte do terreno deles para a instalação de uma usina fotovoltaica que gera energia elétrica a partir da luz do sol. Como é que foi essa história, Porfírio? Essa história foi muito engraçada, né? As pessoas chegou aqui falando que ia arrendar nosso terreno. Aí nós ficamos pensando que não conhecia o pessoal. Depois tinha um amigo meu em Genaúba que tinha essa usina, porque estava dando certo. Falei assim, velho, vamos enfrentar. Aí nós enfrentamos isso e deu tudo certo, construímos a usina, né? Para nós foi um sucesso. Primeiro você achou que era golpe, né? Achou que era golpe mesmo. Mas, dona Martinha, valeu a pena? Valeu a pena, graças a Deus. É porque está ajudando nós em tudo, né? Um dinheirinho um pouquinho a mais é melhor e ele está rendendo. Cada ano ele rende um pouquinho. São 200 placas instaladas em uma área de 2.000 metros quadrados. Essas placas fazem a captação da energia da luz solar e joga dentro daquela casinha denominada eletrocentro, o qual há a distribuição na malha da rede da CEMIG. E essa energia, dado uma vez que vai para dentro da rede da CEMIG, ela é distribuída nas residências, nas cooperativas, nas instituições filantrópicas, empresas, aonde a gente determinar. A usina solar nas terras do Porfírio e da Martinha faz parte do programa Minascop Energia, apresentado nas mais recentes conferências do clima das Nações Unidas, como referencial de Minas e do Brasil na geração de energia limpa. O Minascop Energia foi criado pelo Sistema OSENG, que representa cerca de 800 cooperativas mineiras com aproximadamente 2.800.000 cooperados e atuam nas mais diversas áreas, como transporte, saúde, crédito e setor agropecuário. A iniciativa tem foco na sustentabilidade econômica, ambiental e social e prioriza a implantação de usinas nas regiões Norte e Vale do Jequitinhonha. Até agora, o Sistema OSENG já apoiou a construção de 77 usinas de energia em 52 cidades mineiras. O sol, que sempre foi o grande vilão, hoje aqui na região do Norte de Minas, ele está sendo um aliado para essas famílias, gerando energia limpa, mas principalmente gerando também renda para essas pessoas. O programa foi apresentado no Encontro Regional de Montes Claros do Seminário Técnico sobre Crise Climática que a Assembleia está promovendo. Este pesquisador da Unimontes avalia positivamente a contribuição da energia solar para a transição energética, mas faz ressalvas. A instalação desses parques fotovoltaicos, principalmente no norte de Minas, ela não deve envolver mais desmatamento. Caso isso aconteça, né, pode ter graves prejuízos para o meio ambiente. Os gestores do Minascop Energia garantem que nenhuma usina do projeto provocou desmatamento. Outro benefício do programa é a doação de energia. O cooperativismo mineiro ajuda 61 entidades filantrópicas que atendem mais de 4 milhões de pessoas. O que é produzido nas terras do Porfírio e da Martinha, por exemplo, contribui para o Sistema OSENG doar 25% da energia gerada por 3 usinas para a Santa Casa de Belo Horizonte. Qualquer valor para a Santa Casa de contribuição é importante, porque esse valor vai possibilitar que a gente consiga oferecer para o nosso paciente aquilo às vezes que o SUS não oferece e também que a gente possa ampliar o atendimento. No que depender do Porfírio e da Martinha... Se quiser fazer mais uma para nós, era melhor ainda. Pode aumentar a usina aqui. Pode aumentar. Não aguenta trabalhar mais, tem que aumentar a usina, né? O dinheirinho aumentar. É ótimo, muito bom demais. Muito bacana esse projeto, hein? Todo mundo em busca de energia limpa. Você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Famílias, estudantes, gente de todo o país que vem aqui conhecer as 2 casas. A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem. Tchau!
A gente veio aqui para Brasília com a família, agora nas férias de julho, passear, conhecer várias coisas e entre elas conhecer aqui também aonde algumas coisas acontecem e que a gente considera super importante. Tanto do ponto de vista assim, material, né, da arquitetura, de conhecer os lugares diferentes que a gente não está muito acostumado a ver, até também que a gente tem conversado sobre democracia, né, sobre o que é, onde acontece, coisa que a gente vê normalmente em livro ou em vídeo. Tá aqui é uma sensação muito diferente e com as crianças já pequenas, né, com 7, 10 anos, já conhecendo como funciona toda a estrutura e a gente poder entrar e conhecer, é como se a gente também participasse, né, se sentisse dentro dessa grande roda da democracia. Quando a gente está pensando no Brasil, a gente está pensando no Congresso. A gente está pensando nos movimentos políticos e nos movimentos históricos que ocorrem aqui dentro. Como que não visitaria? É um dos principais pontos do governo, né? O lugar que legisla, que decide as nossas leis, as políticas públicas que vão ser implementadas. Então, eu acho muito importante a gente saber como é que funciona a divisão de poderes e também saber o papel de cada pessoa que a gente elege para estar aqui, para nos representar no país. E saber as decisões que são tomadas aqui. Não tem como a gente pensar o direito, pensar a formação social do Brasil sem pensar o que acontece aqui dentro. Teve muita influência do meu pai, né, primeiramente. Ele é uma pessoa que sempre está influenciando a gente a conhecer nosso país, a entender um pouco de como funciona o poder legislativo, a Câmara, a estrutura, né, e saber a história de Brasília, principalmente. Então, essa influência veio dele e também pra gente conhecer, né, ter um conhecimento geral. Então, eu tô assim, por causa que meu pai, ele sempre fica falando pra gente, vamos conhecer esse lugar, é muito legal, sabe que o governo trabalha nesse tal lugar, sabe que tem gente aí? Aí também, por causa que a minha irmã, ela quer trabalhar nesse lugar. Então, às vezes ele fica contando umas coisas pra gente que é bem legal. E a gente nunca fez esse passeio pra cá. Então é meio legal. Valorizar o turismo cívico pra gente é importante lá em casa, de ensinar para elas a importância de um ambiente como esse, das decisões que aqui são tomadas e do que isso influencia na vida da nossa família e dos nossos amigos, de todo mundo que está à nossa volta. Então eu acho que é importante nesse sentido mesmo, de construir esse sentimento de civilidade a partir do turismo e do turismo para outras ações na vida delas. A democracia é bastante importante, né? Para a gente ter sempre uma opinião, é importante para a gente ter uma opinião, para a gente poder escolher quem a gente quer que olhe por nós, da gente. Então eu acho bastante importante. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam! Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar!
Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Três capitais brasileiras são reconhecidas pela Unesco como cidades criativas do design: Fortaleza, Curitiba e Brasília. Cidades, criatividade e design são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a arquiteta e urbanista Fernanda Bocorni Messias. Fernanda, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço o convite, Marcelo, e a oportunidade para falar para tanta gente que a TV Senado nos oportuniza. Bom, cidades criativas do design, né? 3 capitais brasileiras receberam essa chancela da Unesco como cidades criativas do design. O que exatamente caracteriza essas cidades? São pontos em comum, são características diferentes? O que faz a Unesco, né? Que características permitem que a Unesco dê essa chancela a essas cidades? Bem, a Unesco ela criou a Rede de Cidades Criativas a partir de 2004, quando se começa um debate no âmbito da Agenda 21, a partir dos municípios, de que a cultura era um quarto pilar da sustentabilidade, que só os 3, o triple bottom line, econômico, social e ambiental, eles não davam conta das cidades contemporâneas, que é justamente o ponto de partida para a virada do modernismo ao pós-modernismo, né? A sustentabilidade a partir das cidades, ou a necessidade das cidades se tornarem sustentáveis, foi o que fez questionar o modelo anterior e se pensar que a gente precisava criar um novo. E aí começa todo esse debate em torno disso. Brasília, Curitiba e Fortaleza se candidataram na rede porque houve também um grande movimento no Brasil para que as cidades entrassem nessa rede a partir de uma ideia de aumentar o turismo, o fluxo turístico, né? Agora, Brasília e Curitiba têm um reconhecimento internacional pelo seu urbanismo, pela sua mobilidade, pela qualidade de vida, que Curitiba é por um processo de design e Brasília por uma criação de design. E Brasília é justamente esse modernismo tardio, onde esse embate entre o novo e o moderno, ou a inovação que se precisa, pode ser vista aqui, porque aqui estão todos os paradigmas do modernismo. E as cidades que se candidatam, as 3, elas precisam provar que nos últimos 5 anos elas tiveram uma ação forte em design, não só um histórico, como é o caso de Curitiba e de Brasília, né? Que Brasília pela origem e, como eu disse, Curitiba pelo processo, mas que elas entenderam que o design é uma disciplina a ser incorporada nas políticas públicas urbanas. A cidade de Curitiba e Fortaleza, por exemplo, tem hoje já um conselho que congrega os líderes dessa área e políticos, instituições, enfim, para que junto se planeje essa cidade do design. Brasília está retomando isso, porque houve uma recorrência de gestões privadas, ou públicas, perdão, que as trocas de governo acabavam perdendo um pouco o histórico dessa questão. E se busca hoje, essas 3 cidades, projetos em comum, como a gente pode junto, né,
A partir disso, vai ter o Fórum de Cidades Criativas, agora na primeira semana de junho, aqui em Brasília, onde essas 3 cidades vão estar debatendo. Essa integração dessas cidades, essa rede criativa de cidades, ou rede de cidades criativas da Unesco, ela tem também esse princípio de integrar essas cidades numa rede, e aí não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. Essa chancela traz benefícios em termos de, por exemplo, do turismo que você citou para cidades que passam a ser reconhecidas como cidades criativas da Unesco, ou seria mais ou menos um processo inverso? As cidades que já têm um fluxo turístico a partir das suas próprias características, por esse turismo, ela ganha essa chancela. Qual é a relação? Olha, o que a gente vê é que no mundo, por exemplo, a Inglaterra, né, que é uma cidade onde tem várias cidades criativas da Unesco. As maiores cidades, como Londres, que é inegavelmente talvez a maior cidade criativa do mundo, não é da rede, porque Londres já tem um fluxo turístico. Então, a estratégia inglesa, por exemplo, foi dar visibilidade às pequenas cidades medievais, com os seus potenciais, não é, urbanos, e criar vocações a essas cidades. E cada uma delas a partir dessas vocações da rede da Unesco. No Brasil, houve um incentivo para que as cidades entrassem na rede, porque existe uma visibilidade. Eu mandei para você o relatório de Brasília. A cada 4 anos, as cidades têm que publicar isso em inglês, num site da Unesco. Então, o mundo inteiro tem essa cartilha, ou esse folheto de visitação da cidade. Brasília escolheu o design, porque tem esse DNA, né? De fato, ao menos o plano piloto, porque o plano piloto só foi piloto mesmo, não se replicou nas bordas, mas o plano piloto é esse laboratório vivo de experimentação em todas essas áreas verdes que temos em abundância. Foi construída numa época onde o licenciamento ambiental ainda não era tão rigoroso, a legislação. Então, a Praça do Buriti, por exemplo, era um alagado, e assim, outros lugares que foram ocupados dentro da lógica moderna. Fernanda, existe uma diferença aí de conceitos, né? A ideia de cidades criativas do design me parece um conceito um pouco menos conhecido pela grande população. Mas existe um conceito também relativo às cidades e essa forma como nos relacionamos com as cidades, como as cidades acolhem os seus moradores, acolhem as pessoas, né? Que tipo de qualidade de vida as cidades dão para as pessoas que nelas vivem ou que por elas passam. E a gente tem a ideia também de cidades inteligentes, né? Conhecidas também no termo inglês, smart cities. Cidades inteligentes, cidades criativas do design são conceitos diferentes, têm relação entre um e outro. Vamos separar essas coisas aqui? Ótima pergunta, Marcelo, porque isso é a grande confusão que se faz. Na verdade, todos eles é o que se chama de brandings urbanos contemporâneos ou marcas de cidade, né? A cidade criativa também é isso, né? A cidade tentar identificar aquilo que é uma marca própria dela para poder se projetar para o mundo. Todos eles fazem parte de um conceito de concorrência entre as cidades, tá? Das cidades se projetarem para o turismo. A Smart City, precisamente, é um termo cunhado pela IBM, então ela é proprietária. O termo foi criado, divulgado e vendido pela IBM, né? E tem a ideia da cidade totalmente automatizada, né? Internet das coisas, comunicação B2B, e todo o serviço está no seu celular, todo o serviço da cidade. A cidade inteligente, ela conversa com isso, mas ela se aproxima um pouco mais da cidade criativa, ao menos no Brasil, que existe. Nós temos a Carta de Cidade Inteligente, que foi escrita em 2020 ou 2021, por todo o governo federal, e que traz muito também esse conceito que se aproxima demais da cidade criativa. E aí já criaram outro termo, que é CHICS, cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, porque a sustentabilidade está em todas elas. Então,
mesmo a Smart City, que é um programa, né, um processo, sistema proprietário, ele parte da ideia de que a cidade precisa ser sustentável. E esse debate é muito necessário hoje, né, pelo ponto de vista, pelo status, né, aonde as nossas cidades conseguiram chegar e a fragilidade que o ser humano está exposto, principalmente por um desenho degenerativo, vamos dizer assim, em que não considerou que a natureza é parte da gente e a gente parte da natureza, né? Então, que as ocupações baseadas unicamente pela especulação imobiliária e o design a serviço disso, em todas as escalas, acabam fragilizando toda o nosso potencial. E as cidades criativas, o que tem de diferente em relação às outras? É que a cidade criativa, mais do que as outras, ela se foca na cultura. Então, a cultura como fator regenerador de qualquer ambiente, tanto formador, como deformador, como reformulador. Então, e eu vi, né, meu interesse pelas cidades criativas partiu disso, de que a cultura é o grande eixo que a gente precisa, a chave que a gente precisa virar, né, uma nova cultura que a gente precisa ter, compreendendo as relações nossas com o meio ambiente. E o mais interessante, o design que criou toda essa... Foi a partir do design que se criou os grandes problemas urbanos ou os grandes problemas de consumo que a gente tem. Agora você traz o design como um agente de transformação dentro desse contexto das cidades criativas, das cidades inteligentes. Tem a questão da mobilidade urbana também, que é um dos pontos chaves para se determinar ou para se conferir a uma cidade a qualidade de cidade inteligente. Qual é o papel do design? Você vem da arquitetura e do urbanismo, que é, por natureza, a área de atuação, a área de trabalho, a área de pesquisa, que vai justamente desenvolver os ambientes urbanos, planejar os ambientes urbanos, buscar as soluções. E aí entra o design, que muitas pessoas associam à questão meramente estética, e você está trazendo aqui, isso também a própria Unesco traz como uma área, né, como uma disciplina que tem um papel estratégico nessa melhoria do ambiente urbano. Como é que o design contribui? Como é que é a participação do design como o papel transformador do design nas cidades? Boa pergunta, Marcelo. O design, mais do que na cidade, a cidade eu acho que é um fim, mas o design é um meio para que tudo que acontece na cidade aconteça como está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo. Foi a partir do design que se potencializou o consumo no século XX. Logo depois da queda da Bolsa de 28, um sujeito chamado Victor Leblot escreve um tratado de prosperidade, em que ele fala que o consumo tem que ser a nossa grande missão de vida. Ou seja, aí começa a se pautar toda a economia a partir do giro consumista. Por que isso é fundamental quando a gente fala de design? Porque o design trabalhou para isso, ele serviu a esse discurso. E o design é isso, ele pode servir a qualquer discurso. Ele pode servir para uma cidade regenerativa, é a criatividade que eu enxergo até como uma nova dimensão da sustentabilidade, que é aquela que pode buscar ou encontrar soluções que ninguém pensou ainda. Quando eu fui do Programa Brasileiro do Design, isso me incomodava. Eu já era ambientalista e ouvia dos grandes designers brasileiros que o designer era aquele que precisava inventar aquilo que você nem sabe que precisa. Era realmente o design a serviço do consumo. Agora, se você pega essa fala de que pensar em algo que você nem sabe que precisa, o que a gente de fato precisa? Aonde a gente quer chegar? Que tipo de restauração ou de reconstrução de uma cidade, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, várias, a gente tem que pensar nos mesmos moldes, nos mesmos locais, sabendo que vão ter os mesmos castigos da natureza? Você fala em cidades degenerativas, ou planejamento degenerativo, ou o design como um papel regenerativo das cidades. A gente tem um gráfico que a gente vai colocar aqui na tela que fala um pouco sobre esse discurso que você traz para a gente. Agora, à luz dessa imagem que eu vou pedir para a gente colocar aqui na nossa tela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento do design, porque o design nasce enquanto disciplina em 1920 na Alemanha, e ele começa muito voltado, de fato, aos produtos
né, utilizados ao mobiliário, ao produtos do nosso dia a dia, né, justamente preparando, né, planejando esses produtos para a fabricação em série. O design gráfico também é dessa mesma época, que nasce enquanto disciplina ali na Alemanha, e ele tinha, a disciplina do design tinha essas duas áreas básicas de atuação em produto, né, do desenvolvimento, o desenho de produtos, e o design gráfico, que essencialmente é comunicação. Como é que foi essa evolução da disciplina até a gente chegar nesse ponto aqui em que o design começa a atuar como uma disciplina de papel transformador para cidades criativas e para cidades sustentáveis? O design sempre foi transformador e desde o gráfico até o urbano, tudo é design. Quando a gente fala do mundo, quando a gente fala das cidades criativas do design, a gente está falando de todo esse escopo. Claro que o design, a partir do produto, ele se diversificou muito mais em moda, em serviços, né? A disciplina do design se inovou mais quando foi entrando no detalhe, né? É muito mais difícil, teve coisas que eu só aprendi sobre design no Programa Brasileiro do Design, porque na arquitetura a gente não vê dessa forma, porque você pensa, geralmente, em uma solução muito mais definitiva, né? Não é um consumo tão rápido. Então, uma casa, você não faz uma casa para demolir e fazer outra daqui a 3 anos, mas você compra um celular para trocar daqui a 3 anos, né? E como é que a gente chega nesse modelo de sistema degenerativo e um sistema regenerador? Como é que o design atua para a gente chegar nesse ponto do planejamento urbano, das cidades criativas, das cidades inteligentes? Ele é justamente essa espiral, né? Porque quanto menos impacto você tem, tanto na sua vida, e o design é fundamental nisso, porque a partir do design você define o material que você vai usar, o descarte que você vai ter, a vida útil do material, a vida útil da edificação, a qualidade da edificação, a qualidade do espaço público. O design precisa ser pensado em todas as escalas. Na verdade, eu acredito que a gente precisa resgatar o desenho como linguagem. O desenho está se perdendo como linguagem quando a gente fala de tecnologia, embora o design sirva a smart cities, às cidades inteligentes, às cidades criativas, pelo marketing, pelo produto, pela sinalização, por toda a cadeia produtiva do design. Ela está dentro da cidade e ela serve a cidade. Agora, isso é uma escolha. Se você vai trabalhar, alguém desenha um condomínio que foi construído em cima de um antigo alagado. Esse cara, qual o compromisso dele? Ele está se comprometendo com uma degeneração, não é? Alguém desenhou aquilo. Então, eu percebo que a sustentabilidade necessariamente passa por uma revisão ou uma reformação, uma nova formação de designers que pensem de fato aonde eles querem atuar, aonde você vai desenhar, o que você vai desenhar e para quem você vai desenhar. Essa é a grande qualidade do design, né? Do desenho como linguagem. Eu ouvi alguns arquitetos bastante antigos que resolveram fazer arquitetura porque no 2º grau começaram a desenhar e redescobriram que sabiam desenhar. As pessoas param de desenhar quando são crianças. A gente, quando é criança, desenha, depois começa a entrar numa formação conteudista e esquece de usar a mão, esquece de tentar traduzir em imagem aquilo que você pensou. Então, tudo que não foi pensado pode ser desenhado. Agora, voltando na questão das cidades criativas do design, segundo esses princípios da Unesco que trazem esse conceito, né, essa chancela para essas cidades, você falando de cidades sustentáveis, a gente trouxe aqui esse modelo de cidade, né, utilizando o design para se tornarem cidades regenerativas, ou a falta, né, um uso fragmentado, às vezes, do design que leva as cidades a um processo de degeneração. Realmente é um momento propício para se discutir, né, os planejamentos das cidades e como o design pode ser incorporado dentro desse planejamento, dentro dessas políticas públicas, para que a gente tenha cidades melhores, mais resilientes, mais resistentes, às vezes, e mais bem preparadas para as mudanças
mudanças do clima, por exemplo, como estamos aí vivendo hoje, já no momento presente, já não é mais uma questão de futuro. Mas a Unesco coloca que essas cidades criativas do design, toda essa rede de cidades criativas, elas têm uma proximidade maior, ou uma vocação para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação. Como essas cidades criativas do design, por que, em que ponto elas têm essa vocação e o que as aproxima desses objetivos do desenvolvimento sustentável? Os objetivos de desenvolvimento sustentável é como se fosse são os objetivos mesmo. Ninguém atingiu ainda, senão já eram metas cumpridas, enfim. Então, são objetivos. É um mapa do que o que se conseguiu chegar de mais sofisticado num debate internacional sobre um mapa para a sustentabilidade. São os 17 objetivos, respectivas metas e indicadores. É muito complexo isso, né? Eu gosto de resgatar as dimensões que persistiram desde quando se formulou as dimensões da sustentabilidade até hoje, que são 8, que persistem na nova agenda urbana, persistem na literatura, como dimensões da sustentabilidade, que são o triple bottom line, econômico, social, ambiental, o cultural, territorial, espacial, ético, que é uma dimensão, na verdade, é um imperativo ético da sustentabilidade, mas que eu vejo como dimensão, né? Eu prefiro nominar. Político, e a tecnológica, claro. Que e a dimensão tecnológica, que ela é inseparável de qualquer cenário futuro, que é o que aproxima muito a cidades criativas, do conceito de Smart City, porque a tecnologia, ela está, assim como a territorialidade, em todo esse debate. A cultura também tem todo esse debate, mas uma pesa mais a mão aqui, outra pesa mais a mão ali, mas todas elas se percebem, essas dimensões, que são dimensões que nasceram em 2002, na verdade até antes, mas persistiram na literatura e estão presentes na nova agenda urbana. Que a questão urbana, ela é tão complexa, né, no ponto de vista de ODS, que além do ODS 11, que é de comunidades e sociedades sustentáveis, se criou uma nova agenda urbana específica para o meio urbano. Porque todos aqueles ODS não davam conta ainda de todos os desafios que a gente tem. Embora a nova agenda ela ainda seja um tororó de palpite, vamos dizer. Se questiona até o quanto que a sustentabilidade ela é um termo adequado, porque se sustenta aonde? Sustenta em quê? Não é? Já que quase todas essas dimensões que eu comentei, elas são trabalhadas, elas são vistas na literatura a partir do ser humano. Então, a gente continua vendo a nossa sociedade como nossa sociedade e não nós como parte dela. Tanto que, numa análise de teorias e índices de cidades criativas, além do design ser transversal e visto realmente como esse agente de mudança, a dimensão ambiental ela é falada, mas ela não é considerada de fato, ela não é mensurada. Então, há uma distância, né, de uma teoria e do que se pretende. Então, a cidade criativa da Unesco, entendo que seja um objetivo mesmo, de que essas cidades se pautem mais por esses objetivos. Elas acabam sendo como uma vanguarda de cidades em busca de atingir esses objetivos, deixar de ser objetivos e passarem a ser metas cumpridas, seria alguma coisa mais ou menos por aí, né? Isso, mas as ações da cidade, elas são autodeclaradas, ou seja, essa ação ativou o objetivo 1, 2, 3, 4. Não existe uma mensuração da Unesco, uma contrapartida que possa validar essa autodeclaração, entende? Fernanda, a gente está falando de cidades, a gente está falando de criatividade, design, objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, tudo assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente perceber que nós somos parte de uma cidade, né? Nós somos cidadãos e que tudo, absolutamente tudo que você consome, que você faz ou que você não faz pela cidade ou por você, tem impacto nos outros.
Os nossos ecossistemas, que são as cidades, os ecossistemas humanos, são justamente esse local onde a gente pode experimentar o outro e ser o outro e fazer por si e pelo outro e desenhar pelo outro. Bom, Fernanda Bocorni Messias, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Eu queria agradecer a oportunidade de falar para um público tão seleto e tão amplo como da TV Senado. Muito obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa para você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida para chegar no topo do prédio. Só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador. Qual jovem que tem capacidade, tem tempo para sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida tá dada para ele. É acordar, atravessar o rio e vir para a escola. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Congresso representa o que nós somos. Você não pode tapar o nariz, tem que conversar. O meu maior sonho é que cada sem-teto tenha o seu endereço e a sua moradia digna. O que a gente pediu é só um campo para a gente trabalhar, não pediu mais do que isso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Está aberta a possibilidade de alianças em prol da construção de um outro tipo de sociedade. Se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. Senadoc, todo sábado, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Agosto é mês de celebrar o Dia dos Pais. E aqui no Senado, uma proposta tem chamado a atenção das famílias. O período de licença paternidade pode passar de 5 para 60 dias. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não? Então aproveite para conhecer o projeto. No TV Senado Live de hoje, a gente conversa com Rodolfo Canônico, que é cofundador da coalizão Licença Paternidade, e com Maria Berenice Dias. Ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Minha colega Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Maria Berenice, eu queria que você começasse explicando como é que é a lei atual, né? Porque hoje a gente tem aí 5 dias de licença paternidade, mas tem alguns casos que ela pode ser maior. É isso? Não. No fundo, nós não temos lei ainda, né? E é daí a necessidade de existir uma lei. Tem a Constituição determinando que a lei regulamente. Enquanto a lei não regulamentasse, a licença ficou de 5 dias. Sabe? Que escancaradamente é um período muito curto, né? Dentro de uma paternidade responsável. Em algumas hipóteses, a justiça tem flexibilizado esta possibilidade, né? Por exemplo, quando nascem filhos gêmeos, quando eles ficam muito tempo internados, quando nascem prematuros, há uma tendência de se dilatar esses prazos. E também tem esse programa cidadã que há para determinadas empresas que acabam aderindo a esse programa, a licença paternidade ela pode ser majorada da mulher, que é de 40, passa para 6, de 4 meses para 6 meses, e a licença paternidade para 20 dias. Bom, a gente vai explicar, né, ao longo do programa um pouquinho melhor o que é essa questão, por que isso não está regulamentado ainda. Antes eu queria ouvir o Rodolfo. Rodolfo, vocês têm aí, né, esse trabalho dessa coalizão da licença paternidade. Eu queria que você explicasse, 5 dias é um prazo muito pequeno hoje para o pai poder estar presente na filha de um recém-nascido? Muito pouco tempo, 5 dias não corresponde nem ao tempo de recuperação do parto da mulher, o puerpério. Não é um tempo suficiente para criar uma conexão forte, um vínculo forte desse pai com aquela criança. Enfim, vão criando até situações. Nós temos relatos de pessoas que programam um parto, por exemplo, cesariana, para ser numa segunda-feira, para poder usufruir a licença durante a semana e voltar ao trabalho na outra semana, que são dias corridos. Além disso, tem uma disparidade enorme com relação ao tempo de licença maternidade, que também gera problemas na sociedade. Do ponto de vista da equidade de gênero, na prática, muitas mães são prejudicadas no seu desenvolvimento profissional por ficar um período tão longo fora, e os homens não carregam essa carga, né? Então, também existe uma questão de distribuição dessas responsabilidades, de maior corresponsabilização. 5 dias é menos tempo do que o carnaval na prática. Então, não é adequado, não é suficiente para promover um vínculo forte entre esse pai e a sua criança. Tá certo. Bom, ao longo da semana, a gente conversou aí um pouco com os nossos internautas sobre esse assunto, não é isso, Cibele?
Bom dia, seja bem-vinda. Isso, Sara. Bom dia, Sara, Maria Berenice, Rodolfo. Nós perguntamos para os nossos internautas se eles são contra ou a favor do aumento da licença paternidade para 60 dias, né? E tivemos um resultado aí com a maioria das pessoas votando a favor, 74%. Apenas 26% das pessoas votaram contra. E eu queria emendar com uma pergunta da Cristiane, da Bahia. Ela quer saber o seguinte, Rodolfo, o texto do PL, ele contempla também a paternidade por adoção nessa ampliação de prazo? Bom, o texto original do projeto de lei ele foi modificado na votação que teve na Comissão de Direitos Humanos em julho. E sim, contempla a adoção. A ideia é criar a licença por nascimento e por adoção, já contemplar na legislação isso, existem decisões judiciais que vão nesse sentido para garantir o tempo de licença também para quem adota, porque também é uma necessidade. Quando uma criança é adotada e chega à sua família que está acolhendo aquela criança, é necessário um período de adaptação, isso é muito sensível. E um tempo de licença para propiciar essa adesão da criança à família, essa adaptação, ele é fundamental para isso. Então, o texto que foi alterado na comissão, ele prevê, sim, que o tempo de licença seja correspondente à adoção também. Tá certo. Para você que está chegando, pessoal, o Senado está discutindo uma proposta, né, para ampliar a licença paternidade. Poderia chegar aí até 75 dias. No caso, seria de 60, a empresa cidadã seria de 75 dias, mas a gente teria, o texto, né, foi modificado na Comissão de Direitos Humanos, ele ainda vai passar por outras comissões do Senado, mas até o momento, esse aumento seria gradual, né? Seriam 4 anos para chegar em 60 dias de licença. Maria Berenice, como é que vocês veem essas mudanças que foram feitas até agora no texto? Eu acho que essa proposta, essa que foi aprovada, ela é um retrocesso, né? A proposta original se chamava licença natalidade, que, aliás, já foi uma proposta feita diretamente ao Senado Federal, inclusive, em função das relações homoafetivas, ou seja, quando pais do mesmo sexo têm filhos e sempre se concedia, se era um casal feminino, prazo de 120 dias, quando era um casal masculino, exclusivamente 5 dias. Então, a ideia é transformar em 120 dias, com o prazo igual para ambos, ainda que não usufruídos simultaneamente. Então, houve essa redução pela metade. O próprio nome foi alterado, se chamava licença natalidade, porque não discrimina, né, se é licença do pai ou licença da mãe. No projeto veio reduzindo drasticamente pela metade a licença do pai, como se o pai fosse menos importante na criação do filho. Eu confesso que não vi com muito bons olhos essa redução, e muito menos esse prazo de 4 anos para isso ser implementado. Porque nada justifica que, os filhos que nascem agora só vão ter o pai por menos tempo do que os filhos que vão nascer daqui a 4 anos. Então, acho que nesse aspecto houve sim um retrocesso nessa proposta que foi aprovada. Preferia licença natalidade com prazos iguais de 120 dias para ambos. Rodolfo, como é que vocês analisam essas mudanças? Bom, conceitualmente, nós entendemos que este modelo, até que a doutora Maria Berenice comentou, de uma licença parental equitativa, ela corresponde de maneira mais adequada ao contexto social atual, tem sido adotado em diversos países, não é? Por exemplo, países nórdicos. Aqui na América Latina existe uma experiência do Chile, alguns países recentemente conseguiram equivaler o tempo de licença para homens e mulheres, é o caso da Espanha. Agora, nós estamos atuando ali também na articulação política, em parceria com os gabinetes, e essas limitações que já foram comentadas correspondem também às circunstâncias políticas e à percepção da sociedade sobre o tempo. Nós entendemos que
que é necessário que haja algum avanço. Veja, a regulamentação da licença paternidade está pendente desde o advento da Constituição em 1988. Nunca foi regulamentada. E agora esse projeto ele começa a avançar em termos provavelmente que politicamente são aceitáveis para o contexto atual, para a composição. Então, é muito importante essa sensibilidade para que nós consigamos ter avanço. O importante, na nossa visão, é que comecem a ser avanços constantes, que seja uma construção que possa gradativamente aumentar rumo ao cenário ideal. Tá certo. Sibeli, a gente tem mais perguntas, não é isso? Isso, a gente tem uma pergunta do Augusto, do Rio de Janeiro. Maria Berenice, ele quer saber o seguinte: você comentou na sua fala anterior sobre a divisão das licenças, né, entre pai e mãe. Ele quer saber se o PL contempla essa questão da licença poder ser utilizada de forma escalonada ou alternada entre o pai e a mãe. Da forma como foi aprovado, há a possibilidade, sim, da partição da licença paternidade, ou seja, que a metade dos 60 dias seja usufruído logo que o filho nasce, e o restante depois de esgotado o prazo da licença maternidade. Ou seja, então, durante 30 dias ficaria o pai e a mãe, depois ficaria só a mãe mais 3 meses, e a possibilidade dele usufruir essa licença paternidade depois do filho completar a maioridade. Esse foi o escalonamento previsto na alteração levada a efeito na Comissão de Constituição e Justiça. Rodolfo, você estava falando um pouquinho aí, né, das experiências de outros países. E esse também é um argumento, né, que vocês usam aí também na coalizão para falar, olha, lá fora tem lugar, a gente percebe que está dando certo, que isso melhorou a questão até, né, de equidade, homem e mulher aí, no cuidado com a família. Queria que você desenvolvesse um pouco mais para falar, assim, o que a gente tem, assim, de melhores práticas hoje acontecendo lá fora. Perfeito. Então, existem alguns modelos adotados em alguns países, por exemplo, de licença parental, e que promove uma distribuição de prazo equivalente entre homens e mulheres, e vai numa direção importante isso, que é da promoção da corresponsabilidade familiar, não é? Um pai, ele tem tanta responsabilidade de cuidar e também tanta capacidade de cuidar de uma criança quanto uma mãe. Então, existem experiências, por exemplo, como a Espanha, que recentemente equivaleu o tempo em que um homem e uma mulher podem ficar afastados de licença por nascimento ou adoção, mas isso é concomitante. Ficam, por exemplo, se não me engano, são 3 meses, os dois, 4 meses, os dois ao mesmo tempo. Uma experiência mais interessante foi a da Suécia, que inspirou essa possibilidade de partição da licença que foi inserida no texto que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, porque tinha-se como objetivo na Suécia a maior participação dos homens no cuidado dos filhos, tendo em vista a promoção da equidade de gênero, porque esse é um elemento de fomento da desigualdade, não é? Se a responsabilidade familiar fica somente a cargo da mulher, então ela vai carregar o ônus de uma maneira injusta. Então, o que se viu na Suécia? No primeiro momento, se colocou os tempos de licença ao mesmo momento, logo depois do nascimento. E isso, pesquisas foram feitas, indicaram que não fomentou da maneira desejada a participação dos homens no cuidado. Então, o que o legislador fez na Suécia? Ele criou um período separado de usufruto da licença para o homem, que deve ser obrigatoriamente retirado quando a mulher já voltou ao seu trabalho, para fazer com que ele tenha a responsabilidade de ser o cuidador principal daquela criança por um momento. Esta mudança na legislação que foi feita lá está associada, sim, à maior participação dos homens na vida familiar ao longo de todo o ciclo de vida da criança e, assim, um impacto relevante na promoção da equidade de gênero. Então, esse aspecto é bastante importante, poder haver um usufruto exclusivo do homem para ele estar em cuidado direto com a criança, para ser o cuidador principal daquela criança. Isso transforma a percepção dele e da própria paternidade. Tá certo, Rodolfo. Sibeli, a gente também fez umas enquetes aí durante a semana, né? E temos outros resultados aí bem surpreendentes, né?
Isso, o Rodolfo comentou sobre o prazo de 5 dias ser considerado curto para o pai acompanhar a rotina da criança no nascimento. E nós perguntamos justamente para as pessoas se elas acham que uma licença paternidade maior pode contribuir para o maior envolvimento dos pais com os filhos ao longo da vida, né? E aí a grande maioria respondeu que sim, 83%, né? Um número muito pequeno de pessoas respondeu que não. Rodolfo, existe algum estudo sobre isso, algum dado sobre essa relação? Existem dados, sim. As evidências mostram que o envolvimento de um homem com seu filho, nesse momento do início da vida ou da chegada de uma criança por adoção, por mais tempo, que ele tenha mais tempo disponível para isso, fortalece a relação dele com aquela criança. E isso tende a ter, sim, um efeito permanente ao longo do tempo da criança. Então, o pai presente no início da vida de uma criança provavelmente vai estar mais presente em outros momentos da vida daquela criança. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma política pública do Ministério da Saúde, que chama Pré-Natal do Parceiro, que visa envolver mais o homem no processo de cuidar da criança desde o pré-natal. E eles têm vários dados interessantes que mostram esse comportamento mais presente desses homens que se envolvem com a criança ao longo do tempo. Então, é um momento decisivo. A chegada da criança é um momento decisivo para fortalecer a relação do pai com aquela criança. E os dados mostram que, sim, é verdadeiro isso que o pessoal opinou. Corresponde ao que acontece na realidade. Maria Berenice, você tem falado e você fala muito, né, sobre a questão da evolução do conceito de família. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tocou nesse ponto, mas essa é uma legislação que já teria que vir com essa evolução também no conceito familiar? Você acha que o Congresso ainda precisa avançar em questões de legislação, né, desse conceito familiar, ou a gente tem leis que estão atendendo ao conceito de família que está acontecendo na nossa sociedade hoje? E nós não temos, né? O nosso código, ele é do século nem passado, retrasado, né? Tanto que o próprio Senado criou uma comissão de juristas, até eu fiz parte, para fazer uma proposta de mudança do Código Civil. Eu fiz parte, inclusive, da comissão que tratou do direito de família, apresentou algumas evoluções significativas na busca dessa maior igualdade, mas de uma maneira muito surpreendente, onde estava previsto, e eu participei da elaboração, de toda uma mudança nessa questão da convivência dos pais com os filhos, com o aumento da convivência, de impedindo os pais, por exemplo, de abrirem mão de conviver com os filhos, que isso está na lei, eu acho que isso é inconstitucional. Quer dizer, se os pais têm obrigação, né, de cuidar dos filhos, nenhum deles pode abrir mão disso, né? É sob pena de abandono afetivo. Isso, assim, houve uma pressão tão forte de um movimento de mães, né, que são contra a lei da alienação parental, que são contra essa maior proximidade dos filhos com os seus pais, e simplesmente esta parte do projeto não chegou nem a ser encaminhado para o Senado. Então, assim, isso mostra ainda, uma tendência muito significativa de cristalizar e permanecer essa ideia da mãe como uma única proprietária do filho, o filho sai da barriga dele, é dela, e ela é a dona do filho, a justiça reza pela mesma cartilha, de um modo geral, sempre deixa a residência do filho com a mãe, ainda que fique comprovado que o pai tem as mesmas condições ou melhores condições do que ela, existe toda ainda esse atavismo nesse sentido, e acho isso extremamente prejudicial aos filhos, essa disputa, porque assim, no momento que as coisas se igualam por força de lei, sai essa possibilidade das pessoas se atritarem, por exemplo, assim, não vai haver mais disputa da guarda, que eu nem falo em guarda, falo da convivência, né, do filho, se a lei disser, olha, é sempre assim, não tem que discutir se vai ficar comigo ou contigo, é dos dois. Lugar de residência, não tem por que fixar a residência da mãe ou do pai, que sempre é da mãe, né, porque ela fica com mais tempo com o filho, quando, no fundo, se os pais estão separados, a criança tem 2 residências. Então, se isso vier estabelecido, isso tira a possibilidade de pontos de atrito entre os pais, no momento que eles se separam.
Mas deixa eu fazer mais uma colocação com essa história de reduzir a licença para os pais, para metade da licença das mães. O questionamento que eu fico, eu queria até que o Rodolfo me ajudasse nisso, como é que nós ficamos com as famílias homoafetivas? Ou seja, famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. E houve um grande avanço no âmbito do poder judiciário, levou 20 anos, mas avançou com a plena igualdade. Sabe? E assim, então, se a criança é filho de 2 homens, a licença será qual? Só de 60 dias? Sabe? E se forem 2 mães, essa licença será como? Só uma usufrui, a outra, ou fica como agora eles estabeleceram pela jurisprudência que não haveria esta possibilidade. Sabe, achei que o retorno a falar licença maternidade e licença paternidade, ela ainda é discriminatória, por isso que eu sempre preferi licença maternidade com absoluta igualdade, ainda que os prazos pudessem, como o Rodolfo disse, os prazos de usufruir dessas licenças possam ser eventualmente diferenciados, porque a gravidez, o filho acaba sempre, e às vezes as mulheres não se dão conta disso, né? Acaba sempre comprometendo um pouco a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida emocional, seu desenvolvimento no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, então essa dificuldade que as mulheres ainda têm, sabe, de compartilharem o que deve acontecer com o pai esses encargos parentais. Eu não sei porque se é a mãe que assume durante 15 dias todas as tarefas com os filhos e os pais só ficam com os filhos em fim de semanas alternados, sem nenhum compromisso no dia a dia com o filho, leva para cima, leva para baixo e tal. Sabe? Isso é um grande prejuízo para as mães, é um peso que elas não têm por que carregar sozinhas, sabe? Mas temos ainda essa cultura que ainda extremamente sexista, a ponto que eu fiquei surpresa com o resultado do levantamento que foi feito, que a Cibele noticiou, que 26% dos ouvintes achavam que a licença de 5 dias estava de bom tamanho, gente. Quer dizer, em que mundo nós vivemos? Achar que o pai fica lá 5 dias, sai para trabalhar, e a mãe fica lá sozinha, que não tem condição nem de conseguir tomar banho, de fazer qualquer coisa, ler um livro, está lá 24 horas cuidando do nenenzinho. Rodolfo, queria que você comentasse o que a Maria Berenice aí te perguntou, né? Porque também falar um pouco aí, porque é isso, a lei acaba que, como é que vai ficar a questão, né, dessa evolução de conceito familiar mesmo, que a nossa sociedade já evoluiu, então a legislação, né, tem que acompanhar aí também, né? Sim, a legislação tem acompanhado mais lentamente todos esses processos de transformações sociais, de alguma forma é esperado. Nesse caso já foi um pouco lento demais, né? Já estamos há mais de 35 anos esperando uma regulamentação da licença. Então, eu concordo totalmente com essa visão da corresponsabilização. Os homens precisam estar envolvidos na vida familiar, tanto quanto as mulheres. Não é uma questão de ajuda, é até um termo inadequado. É uma questão de envolvimento real, faz parte da própria missão da pessoa ter esse envolvimento. E os dados mostram, por exemplo, que os homens que estão mais ativos, participantes da vida familiar, são os principais beneficiários. Isso não é um fardo. Homens, eles se reportam, as pesquisas indicam que têm mais satisfação com a própria vida, têm melhores indicadores de saúde ao longo do desenvolvimento da sua vida, porque os homens que estão envolvidos na vida familiar, eles cuidam melhor da própria saúde, enfim. É benéfico, em primeiro lugar, para os próprios homens. Então, é necessário fazer esse processo de avanço. O dado dessa pesquisa que vocês fizeram corresponde a pesquisas de opinião que foram feitas esse ano, de que mais ou menos 3 em cada 4 brasileiros são a favor da ampliação da licença paternidade. Eu lamento, tanto quanto a doutora Maria Berenice, a respeito de haver muitas pessoas que ainda consideram que a situação é boa. Por outro lado, a gente precisa olhar o avanço que tem tido, e talvez poucos anos atrás não tivéssemos esse resultado de 3 em cada 4 pessoas serem a favor disso. Então, nós estamos avançando e criando um contexto para haver um debate político que corresponda aos anseios da sociedade. É uma construção lenta,
é uma construção difícil. A nossa expectativa com relação a a legislação é que ela possa ser aplicada de maneira, conforme algumas decisões judiciais que vêm acontecendo, de maneira que não crie nenhum cenário de discriminação, apesar de ainda haver uma disparidade, não é, prevista na lei, tal como já existe, de diferença de dias, no caso de licença maternidade e paternidade. Mas a gente entende que é um processo de evolução. Nos parece que, para o momento atual, é a criação de um cenário possível de aprovação, mas que seja uma disposição permanente de melhoria. Acho que é isso que vai fazer nós chegarmos ao cenário ideal. Rodolfo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto das empresas nessa discussão. Sim. É uma dúvida da Rebeca de São Paulo. Como é que as empresas têm visto essa discussão de ampliar a licença dos homens, né, que ficariam mais tempo afastados do trabalho? Bom, o setor empresarial, através de algumas de suas associações, tem participado desses debates. Nós temos tido interação com certas entidades representativas do setor empresarial. E o setor empresarial, o que, pelo menos ao que nos consta, eu não posso falar em nome deles aqui, tem manifestado um apoio em relação ao mérito, mas preocupação, duas preocupações. A licença paternidade nesses moldes propostos na proposição legislativa, ela cria um custo para o Estado, que hoje não existe, que é o salário paternidade, correspondente ao salário maternidade. Então, existe uma preocupação do impacto fiscal que isso pode trazer e também uma preocupação com relação ao impacto dentro da empresa, porque é um trabalhador que ficará mais tempo afastado do trabalho. A nossa visão é que essas preocupações, elas são legítimas, porém um pouco exageradas. É plenamente possível fazer o ajuste para isso. A legislação ela vai prever essa remuneração da empresa, essa compensação, tal qual acontece no caso da licença maternidade, e as empresas, elas sempre estão gerenciando afastamentos por férias ou mesmo por nascimento de criança, que é algo super previsível, não acontece de repente, é sabido com meses de antecedência. Então, nós entendemos que é possível as empresas se prepararem, mas elas estão preocupadas. Tá certo, Rodolfo. Muito obrigada, Maria Berenice também. A gente chegou aqui no limite do nosso tempo. E se você quiser saber mais, é só buscar pelo número do projeto. É o PL 3773 de 2023. Ele ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos e vai ter decisão final na Comissão de Assuntos Sociais. Mas você pode acompanhar e ficar por dentro do que está acontecendo nesse debate. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Até a próxima, tchau! No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar sobre o perfil do eleitorado brasileiro nas próximas eleições municipais. E a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Não percam. Hoje, esse eleitorado, que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Os indígenas, já 500 anos atrás, já foram maltratados, abusados, manipulados, até hoje, né? Até hoje o indígena passa por aí, olha o índio lá passando, ele não vale nada. E essa terra era nossa, era minha, era dos meus filhos, do meu avô, do meu tio, sei lá, que já morreram, né? Brancos começaram a invadir a nossa terra e começaram a manipular os povos indígenas. Eles tomaram o posse da terra que não era dele, né? Então, foi isso que está restando hoje para nós, né? No Amazonas, principalmente no Alto Solimões, né? Você vai por ali, já não existe mais pássaro, não existe a floresta, por causa que lá na frente tem uma
propriedade de um fazendeiro imenso. Esse é dele. E a gente não tem isso como eles têm, né? O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje uma reunião para debater a participação negra nas eleições. Os convidados criticaram a anistia a partidos que não financiaram candidaturas negras. A reunião, solicitada pelo senador Paulo Paim, quer debater a proposta de emenda constitucional que perdoa os partidos políticos que não destinaram os valores mínimos distribuídos proporcionalmente ao sexo e à raça dos candidatos nas eleições anteriores. Os recursos são provenientes do fundo de campanha e do fundo eleitoral, distribuídos aos partidos. Causa estranheza porque é dentro do absoluto poder legislativo que se elabora uma lei inclusiva. Então, o que muda dentro desses partidos, por seus representantes com assento nas duas casas nacionais, para negar a vigência de uma lei que vossas excelências aqui elaboraram. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e tramita agora no Senado. Mas sua aprovação já é válida para a próxima eleição em outubro. A gente está já quase, no jargão popular, na boca da urna, não é, para as eleições municipais. Então, se o Congresso Nacional realmente sinaliza mal com uma política de inclusão de negras e negros para a vida política no poder executivo e no poder legislativo dos nossos municípios, isso fica muito ruim, significa que a gente vai continuar mantendo privilégios na representação política democrática. O mais assustador também dessa PEC é que ela é aplicável ainda em 2024. Ou seja, a urgência, olha o tamanho da urgência, diz que ela seja aplicada ainda em 2024. Dia 16 inicia a campanha eleitoral. E as candidaturas negras ainda estão dependendo da definição, da aprovação dessa lei. Para a deputada federal, o texto atual estabelece uma cota ao contrário, ao propor um teto de 30% para as mulheres. Quando você coloca, assim como foi aprovado na Câmara, que coloca 30% como teto e não como piso, né? Você, na verdade, limita a nossa presença, a nossa participação. E você estabelece cota ao contrário, não para nós negros, né? Porque os outros 70% vão ficar disponibilizados para as pessoas não negras, né? Homens e mulheres. Então, não tem... É uma lei que, em aprovada, ela é, na minha opinião, ela se torna inconstitucional porque ela estabelece um teto, embora não esteja explícito, quando ela diz 30%.
está estabelecido o teto. Então, na minha opinião, ela já é inconstitucional por si só. O presidente da CDH defendeu a manutenção das cotas, que, segundo ele, favoreceram a eleição de pessoas pretas. No Rio Grande do Sul, antes dessa política, nós não tínhamos bancada negra. Depois dessa política, nós temos bancada negra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Temos bancada negra oriunda do Rio Grande do Sul, que se soma aqui na Federal, e temos bancada negra também na Câmara de Vereadores. É uma lei que vem para melhorar, então nós temos que ter todo cuidado. Eu entendo a situação de alguns partidos, já me explicaram, já me ligaram, digo sim, mas então temos que dialogar. O movimento negro conversa, dialoga. O que vamos construir juntos? O que não podemos é ter que praticamente goela abaixo o que foi aprovado na Câmara, a gente tem que aprovar aqui. Hoje se completam 41 anos do assassinato a mando de latifundiários da camponesa e líder sindical Margarida Alves, inscrita no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria no ano passado. Foi a data escolhida para a sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 40 anos do movimento de mulheres camponesas. Diante das mudanças na agricultura, como a modernização tecnológica e a Revolução Verde, as pequenas agricultoras, extrativistas, arrendatárias e assalariadas rurais, entre outras, formaram um movimento de mulheres camponesas, que já completou 40 anos. O aniversário foi comemorado em sessão solene do Congresso Nacional. Há 4 décadas, essas mulheres de todo o país se uniram, levantando suas bandeiras e enxadas em uma luta por justiça, igualdade e dignidade no campo. Em tempos de adversidade e transformação, essas mulheres não apenas desafiaram as estruturas opressoras da sociedade, mas também plantaram as sementes de um futuro mais justo e sustentável para todas nós. 2 ministros de Estado participaram da celebração. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar considera plantar e alimentar verbos femininos. As mulheres são detentoras de um conhecimento ancestral para alimentar o povo brasileiro. Vocês garantem a alimentação do povo brasileiro, garantem a alimentação saudável e podem ajudar a educar a sociedade brasileira para recuperar a cultura alimentar tradicional do arroz, do feijão, da mandioca, do cará, de todos os alimentos que fazem da batata doce, que fazem bem ao povo brasileiro. A ministra das Mulheres lamentou que a violência contra a mulher precise ser pauta permanente de todos os movimentos de mulheres e pediu que a sociedade participe da luta contra a violência. Esse país não pode aceitar calado. Os homens não podem se calar, as mulheres não podem se calar, as autoridades não podem se calar, porque nós vivemos nesse país uma pandemia de violência contra as mulheres. A representante da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas explicou que a luta é pelo respeito aos direitos de todas as mulheres e também do meio ambiente. Através do feminismo camponês popular, reafirmamos a solidariedade na luta de gênero, raça, classe e etnia, que aconteça em todos os cantos do mundo, na certeza de que novas relações sociais são possíveis. Reafirmamos a luta na defesa ambiental e planetária do campo, das águas e das florestas. Basta de violência contra a mulher. Chega de tanto veneno. E a presidente da sessão pediu que a reunião fosse encerrada com cantoria. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. O Estatuto da Segurança Privada deve ser votado amanhã pelos senadores. O texto, que já tramita há mais de 20 anos no Congresso, passou por 4 comissões no Senado e agora segue em regime de urgência.
Na pauta do plenário, a votação do projeto de lei que cria o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O projeto já passou por 4 comissões no Senado e agora tramita em regime de urgência. O texto estabelece que a prestação dos serviços de segurança privada dependem de autorização da Polícia Federal, que será responsável pelo controle e fiscalização da atividade. Também determina que o serviço seja prestado por pessoas jurídicas. O exercício por pessoas físicas é uma exceção e estabelece as hipóteses de uso de armas de fogo e os requisitos pessoais para o exercício da atividade de vigilante e de vigilante supervisor. O projeto traz ainda regras gerais para a segurança das instituições financeiras autorizadas a operar no país. Segundo a proposta, o funcionamento de dependências de instituições financeiras onde o público é atendido e que tenha guarda ou movimentação de valores é condicionado à aprovação de um plano pela Polícia Federal. De acordo com o texto, a segurança privada e das dependências de instituições financeiras é matéria de interesse nacional. O projeto ainda prevê infrações administrativas a serem aplicadas pela Polícia Federal, que vão de advertência, multas e até a suspensão da licença para funcionamento. Quanto às instituições financeiras, as penalidades são advertência, multas e interdição do estabelecimento. O texto também define como crime a organização, prestação ou oferecimento de serviços de segurança privada com a utilização de armas de fogo sem a devida autorização, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. O Estatuto da Segurança Privada é o caminho que nós construímos para alcançar um ambiente propício para que os trabalhadores da segurança privada sejam respeitados, que tenham capacidade de desenvolver a sua atividade de uma forma segura, tranquila e com o suporte dos órgãos que coordenam e dirigem a segurança privada no país, a exemplo da Polícia Federal. O projeto trata segurança jurídica, legalidade da atividade exclusivamente para as empresas registradas na Polícia Federal, que cumprem todas as normas e o bem-estar do trabalhador envolvido na segurança privada. Esses são os 3 pontos principais. Já o projeto de lei que define diretrizes para a reoneração gradual da folha de pagamento de setores da economia e de pequenos municípios pode ser votado no plenário do Senado nesta quarta-feira. O texto também deve conter medidas para compensar os cofres públicos. A proposta em pauta define como será a reoneração gradual da folha previdenciária de 17 setores da economia e pequenos municípios. O texto prevê a manutenção da desoneração em 2024 e uma reoneração gradual a partir de 2025 até 2027. Dessa forma, as alíquotas finais sobre a folha de pagamento serão de 5% em 2025, 10% em 2026 e 15% em 2027, até voltarem a 20% em 2028. Atualmente, esse percentual é substituído por uma alíquota sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4,5%. Os termos da reoneração descritos no projeto já são consenso entre os senadores. A questão agora é definir as fontes de compensação do benefício dentro do prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal, 11 de setembro. Em negociações com o Ministério da Fazenda, o presidente do Senado apresentou uma série de alternativas, entre elas a repatriação de recursos e um programa de pagamento de multas de agências reguladoras. Mas o governo acredita que podem não ser suficientes para cobrir a renúncia fiscal e quer criar um gatilho que permita aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido. Descartar as alternativas, pelo menos 10 apresentadas pelo Senado Federal e considerar apenas uma, que é o aumento de imposto, como a única alternativa, me parece que é a vontade de aumentar imposto e não de solucionar o problema. Os líderes do governo no Senado e no Congresso apostam na solução da CSLL para aprovar o projeto na próxima quarta-feira. A Fazenda preferia já deixar escrito a questão do gatilho. O que é o gatilho? Se não chegar no número necessário, aí a gente dispararia isso, não necessariamente com 1%, depende da necessidade de complementação. Então, na verdade, para mim está resolvido. Nós estamos discutindo, coloca ou deixa para colocar depois. Se até o final do ano a conta não fechar, aí voltamos a debater eventuais novas fontes e reabre o debate sobre a CSLL. Então, estamos evoluindo nesse sentido.
É isso? Ainda não é. Mas acho que demos passos importantes nesse sentido. A oposição é contra o aumento na tributação. Evidentemente que a posição nossa é sem o aumento da contribuição. Acho que as sugestões que foram feitas são mais do que suficientes para cobrir a questão da desoneração ou a reoneração. O governo tenta jogar para o Congresso uma responsabilidade para arrecadar mais. O tema da desoneração da folha, ele não pode ser argumento para o governo para emparedar o Congresso Nacional. Nós não vamos aceitar isso. E o projeto da renegociação da dívida dos estados com o governo federal está na pauta do esforço concentrado desta semana. A proposta permite aos estados a redução de juros. A contrapartida envolve a entrega de certos ativos à União ou investimentos em segurança, educação e infraestrutura. Mais de 700 bilhões de reais. É a dívida que os estados têm com a União. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os maiores devedores. Eles respondem por quase 90% do total. Hoje, as dívidas são corrigidas pela inflação, mais 4% de juros ao ano ou pela taxa Selic. A maioria dos estados tem dificuldades para honrar essas contas e a dívida vai se arrastando. A proposta apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em julho, permite aos estados parcelar as dívidas em até 30 anos. O texto também traz a possibilidade do estado abater os juros em troca do repasse de ativos à União ou investimentos nas áreas de educação, infraestrutura e segurança pública. De acordo com o programa de pleno pagamento de dívidas, a federalização de bens e créditos estaduais permitirá o abatimento de até 2% dos juros e os investimentos, 1%. Outro 1% de juros poderá ser aplicado em um fundo de equalização federativa, que deverá beneficiar todos os estados. Governadores do Nordeste querem que os recursos desse fundo sejam distribuídos pelo mesmo critério de rateio do Fundo de Participação dos Estados, uma forma de garantir a isonomia na distribuição. Não é justo, não é desejável, que os estados menos endividados, inclusive que fizeram o seu dever de casa, como os estados do Nordeste, num processo de renegociação dessas dívidas, eles não sejam exatamente contemplados. Eles querem que o projeto permita também renegociar as dívidas dos estados com instituições bancárias. Dado que vai ser feito um esforço da União para alongar e diminuir os encargos da dívida dos estados com a União, que também seja feito um esforço da União para reduzir taxa, alongar prazo e aumentar a carência das dívidas bancárias que os estados têm com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Em entrevista ao programa Agenda Econômica da TV Senado, o diretor da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, disse que é importante estabelecer obrigações para que os estados não voltem a contrair dívidas. O governador, qualquer que seja, independente de partido, de coisa, de orientação ideológica, estaria obrigado a gerar o superávit operacional, a poupança primária necessária para pagar a dívida. Isso pressupondo que em 10 anos você vai ter um orçamento equilibrado nos estados. Não há nenhum tipo de perdão de dívida, é apenas um projeto que dá a possibilidade de que a dívida possa ser paga com ativos dos estados, de um rol de ativos ali taxativo no projeto de lei, e uma alteração da disciplina dos juros, que esse indexador de IPCA mais 4 é impraticável para os estados que devem, qualquer que sejam eles. Depois de anos de treinamento e participações em várias competições, atletas brasileiros brilharam nas Olimpíadas deste ano em Paris. Medida provisória em tramitação do Congresso favorece os premiados com ouro, prata e bronze. Eles trazem alegria e orgulho ao nosso dia a dia.
Que bom vê-los na disputa e, sobretudo, conquistando medalhas. Nas Olimpíadas de Paris, 277 brasileiros e brasileiras nos representaram em 39 modalidades das 48 disputadas. A todos, o reconhecimento da nação agradecida pelo talento e garra demonstrados. Brasil! Mas para quem chegou ao pódio, além das medalhas, houve prêmio em dinheiro. E se o valor não é tão alto assim, imagine se tiver que pagar o imposto devido. Para evitar a mordida do leão, o governo baixou medida provisória que isenta os medalhistas de recolher o imposto de renda sobre o prêmio recebido. A medida valerá também para os premiados nos Jogos Paralímpicos, que começam no fim do mês. Os prêmios são diferentes, vai depender do tipo de modalidade, se individual ou coletiva. Para os medalhistas individuais, os valores são R$350 mil para a medalha de ouro, R$210 mil para a de prata e R$140 mil para o bronze. No caso dos premiados em equipe, cujo montante é dividido pelos integrantes, são esses valores: R$700 mil para ouro, R$420 mil para a prata e R$280 mil para o bronze. Já que é para incentivar, estimular os atletas, as atletas a buscarem mais medalhas, vamos começar por aí. Tirar essa tributação que com certeza não é justa. O economista e ex-ministro Antônio Delfim Neto morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos. Desde o dia 5, ele estava internado por complicações de saúde. Delfim Neto nasceu em São Paulo em maio de 1928. Foi ministro da Fazenda entre 1967 e 1974. Nos 4 anos seguintes, foi embaixador do Brasil na França. Foi ainda deputado federal pelo estado de São Paulo de 1987 até 2007. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota de pesar. Abre aspas. Presto minhas condolências aos familiares e amigos do ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em São Paulo, aos 96 anos. Profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou, aos 38 anos, o mais jovem ministro do país. Fecha aspas. Decisões do ministro Flávio Dino, que limitam as chamadas emendas PIX no orçamento da União, foram questionadas no Supremo Tribunal Federal pelas advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados. As advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados pediram ao Supremo Tribunal Federal a revogação de 2 decisões liminares do ministro Flávio Dino, que limitam a execução das chamadas emendas PIX ao orçamento da União. Essas emendas individuais do Congresso somam cerca de 8 bilhões de reais repassados diretamente a estados e municípios sem uma indicação específica de destinação. No dia 1º de agosto, Dino determinou que as transferências sejam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. As liminares do ministro devem ser levadas ainda este mês ao plenário virtual do STF. Os agravos regimentais das 2 casas legislativas alegam que as decisões do ministro partem de premissas equivocadas e colocam em xeque a autoridade legislativa do Congresso. Senadores que fazem parte da Subcomissão de Defesa Cibernética, ligada à Comissão de Relações Exteriores, participaram na semana passada de um seminário de cibersegurança no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O evento aconteceu em Washington, Estados Unidos. O encontro contou com representantes do governo americano, empresas privadas e organizações não governamentais. Esse seminário aqui mostra exatamente a importância para que o Brasil possa adaptar esses sistemas, porque a inteligência artificial, a cibersegurança é fundamental para que os aparatos de Estado no Brasil possam, através dessas informações, se aperfeiçoar para que nós possamos evitar
tantos problemas que têm acontecido, na verdade, no nosso foco. O principal assunto de discussão é a criação de uma agência de cibersegurança no Brasil que possa coordenar as atividades de cibersegurança em todo o país, todas as instituições, onde todo mundo trabalha separado. É importante que haja um ponto focal para poder trabalhar esses assuntos, e isso tem que ser um trabalho aqui, sim, do Executivo e também junto com o Legislativo. Um seminário muito longo que vai ajudar o Brasil. A segurança nos presídios brasileiros foi debatida pela Comissão de Segurança Pública, que fez uma diligência externa no Ceará, onde uma unidade prisional sofreu uma tentativa de fuga no dia 3. Em debate na sexta-feira, foram apontadas fragilidades no sistema de segurança do Estado. Uma tentativa de fuga na unidade prisional Professor Clodoaldo Pinto, em Itaitinga, Ceará, foi debatida em audiência pública feita pela Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Fortaleza. Especialistas e autoridades do Estado participaram do debate. O senador Eduardo Girão, que presidiu a reunião, destacou as fragilidades do sistema de segurança do Estado. Não podemos ignorar o fato de que essas facções se aproveitam das fragilidades do sistema para ampliar seu poder, seja através do tráfico de drogas, de arma, corrupção de agentes públicos. Cada ação dessas facções é uma afronta direta ao Estado de Direito e à paz social. Precisamos de uma resposta à altura que envolva todos os setores da sociedade e que seja implacável contra os criminosos. É inaceitável que nossos agentes penitenciários, homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, sejam submetidos a condições de trabalho tão precárias, colocando em risco suas próprias vidas. O senador Stevenson Valentim fez críticas à situação da segurança pública em todo o país. A operação de recapturar 2 elementos que fugiram de presídio federal, general, custar mais de 4 milhões e achar o cara no Pará procurando no interior do Rio Grande do Norte, mostra a fragilidade, a falta de inteligência, a incompetência, a má gestão, o despreparo de um ministério de forças federais que não conseguem lidar com situações previsíveis como essa. Houve fuga ou não houve? Não sei. Ninguém sabe o que aconteceu, porque até então ninguém fala e está proibido falar. Os participantes criticaram a ausência de representantes do governo do Ceará na audiência para esclarecer dúvidas e responder os questionamentos da população. É o Senado da República atravessando o país para vir no nosso estado, preocupado com o que estamos vivendo, e o governo do estado e as autoridades competentes, as autoridades que foram aqui elencadas, não se dignarem a mandarem um representante. A representante da Ordem dos Advogados do Ceará destacou a necessidade de políticas públicas a longo prazo. Enquanto se pensar políticas públicas isoladamente, cada uma das instituições e cada uma querendo propor alguma coisa diferente daquilo que pode trazer resultados a curto prazo, a gente não vai ter resultados. Nós costumamos dizer, que política pública de segurança pública e prisional, elas são discutidas porque todas as políticas sociais falharam. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui